O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quatro mulheres são vítimas de feminicídio a cada 24 horas aqui no Brasil. São mulheres assassinadas todos os dias pelo fato de serem apenas o que são: mulheres. Vidas interrompidas, famílias destruídas e um padrão estrutural de desigualdade que insiste em se repetir. Nos últimos anos, tem ganhado força um debate essencial. A luta contra o feminicídio não pode ser responsabilidade apenas das mulheres. Esse combate exige participação ativa dos homens, nas atitudes do dia a dia, na educação dos meninos, nas relações. Mas qual é, afinal, o papel dos homens nessa transformação que busca romper ciclos históricos de machismo e de violência? Para discutir essa questão, o Cidadania conversa hoje com José Elias Gabriel Neto, advogado criminalista, professor universitário e doutor em Direito Constitucional. José Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania para discutir um tema tão necessário, tão atual. E eu já quero trazer esse dado que eu trouxe no início do programa: 4 mulheres assassinadas todos os dias aqui no país. Em 2025, isso representou 1.548 mulheres vítimas de feminicídio. E a pergunta que a gente começa é: por que tantos homens aqui no país se formam com essa estrutura propensa a cometer esse tipo específico de crime? Olá, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade de vir mais uma vez aqui no Cidadania falar por um tema tão caro e tão necessário nos últimos tempos. Quando a gente fala sobre o feminicídio, a gente tem que voltar na história, né? Tem que falar, a violência contra a mulher não é uma história de 10 dias, 10 anos, é uma história antiga, né? Se a gente parar para pensar, retoma desde uma ideia da concepção religiosa, quando se diz que a mulher saiu da costela de um homem, ou mesmo em movimentos estruturais da história, quando subordinam a mulher no lugar privado, na esfera privada. Então, quando a gente analisa a história como um todo, nós vemos sempre a perspectiva do machismo estrutural sobre esse corpo feminino. Em que momento que isso vem acontecendo? Se a gente parar para pensar que de um tempo para cá tem se agravado, porque como fazer para romper com esse machismo? A gente tem que entender que, ao longo do tempo, a mulher sempre foi tratada como uma mulher que tinha que ficar dentro de casa, né? O pacto social, né, o contrato social lá fora, era do homem, do trabalhador, do provedor. Então, essa questão, quando a mulher está dentro da esfera privada, ela acaba sendo o quê? Submissa ao homem. E quando essa mulher, com o feminismo, que foi um movimento necessário para romper com essa lógica cartesiana que veio da Revolução Francesa, que supostamente colocou homens e mulheres em pé de igualdade, começam-se então a ter vários tipos de conflito, né? Não que não existissem os conflitos anteriores, mas a lógica do machismo vem daí. Vem de muito tempo, né? Da subordinação, da necessidade da mulher estar dentro de casa, né? Então, quando tenta-se romper com isso, começa-se então a possibilidade do homem achar que tem sobre esse corpo a possibilidade de agredi-lo, de ofendê-lo. Então, é uma história muito maior, né? Não é uma situação atual, né? O feminicídio a cada ano aumenta, isso é uma realidade, como os números que foram colocados. Como conciliar essa sociedade que tem uma lei tão necessária, forte, importante, mas com resultados que ainda precisam ser melhorados dentro desse contexto? A Lei Maria da Penha, esse ano faz 20 anos, né, que ela foi promulgada em 2006, e 20 anos atrás nós falávamos do Código Penal, né? O Código Penal era o código que protegia a mulher, né? Tínhamos uma Constituição que trouxe a igualdade, tínhamos vários tipos penais que protegiam a mulher, porém a Lei Maria da Penha ela vem para desvelar um número que a gente não sabia. O que acontecia nos lares a gente não sabia. A gente tinha uma noção do que se passava. Mas a Maria da Penha, ela trouxe uma lei, como os brasileiros gostam de falar, é uma lei que pegou, né? Uma lei que veio e ela teve o seu papel de mostrar esse fenômeno que acontecia no dia a dia e nos lares. Então, a importância da Maria da Penha, dessa lei, ela vem de um contexto que o Brasil foi condenado, né, por conta da omissão em relação à própria lei, a Maria da Penha, que leva o nome, e aí sim o Brasil teve que fazer uma lei.
né, de proteção. E aí, sucessivo à Lei Maria da Penha, em 2006, outros diplomas legais foram editados para melhorar. Por quê? Com a condenação, nós tivemos que dar uma resposta ao organismo internacional. E aí, como foi feita uma certa urgência, a gente precisou lapidar a lei e melhorar. Tanto é que, sucessiva a isso, vieram leis que aumentaram, criaram tipos penais, leis que criaram proteção, leis sociais para aquela mulher que se afastasse do lar, leis que fizeram a devida compensação em relação às questões de pensão alimentícia, a saída do emprego, as questões de reparação por conta dessa agressão que veio. Então, a lei, ela vem num contexto muito importante. Né? Ela vem num contexto que a gente está saindo de um século diferenciado, né? Que a gente está fazendo os primeiros tempos da democracia, para 2000, né? A partir dali para frente, para a gente mudar essa concepção. E eu falo, a lei veio no momento certo. Ela deveria ter vindo antes, mas no momento que ela veio, ela desvelou essa situação tão gritante que a gente vê hoje. E os números cada vez mais. Por quê? Ainda são números subnotificados. Porque muitas mulheres ainda não levam adiante a denúncia por medo, por retaliação, por achar que acreditar no agressor que ele vai mudar. Mas, ainda assim, essa lei trouxe todo esse poder de ajuda nesse combate da violência doméstica. Recentemente, o governo federal lançou uma campanha, um pacto contra o feminicídio. E dos eixos dessa campanha foi trazer o homem como protagonista desse combate. É um tipo de propaganda, de campanha que a gente não via anteriormente. E a gente tem visto isso ser colocado de uma forma mais frequente, trazer o homem para o centro do debate. Você acha que essa é uma tendência que chegou atrasada ou ela chega também em tempo oportuno? Como é que você vê essa mudança de concepção trazendo um homem para esse centro dessa conversa? Antigamente a gente tinha aquela propaganda, né, de uma rede, né, que era de mulher para mulher, né? E essa mudança, né, hoje não é mais só de mulher para mulher. É importantíssimo isso. Só que trazer o homem para o debate, ela leva-se em algumas grandes frentes. A primeira que é louvável esse programa, tem que elogiar o governo federal por ter criado esse pacto com os 3 poderes e com a sociedade civil. Isso é importantíssimo. E a mudança que ele propõe de tirar a mulher da imagem, que antigamente era aquela ideia da mulher agredida. Né? Tanto é que na época que eu fazia faculdade, 20 anos atrás, a campanha era mais ou menos assim, ela queimou o feijão, ele queimou as mãos dela, parecia a mão dela queimada. Então, o foco desse programa, nesse primeiro momento, foi, lá atrás, sempre foi a imagem da mulher agredida. Que reforça muitas vezes a condição da vítima. Exatamente. Então, a grande ideia louvável do programa, de trazer o homem para o debate, é o seguinte, a gente tem que expor o agressor. Expor o agressor de uma maneira que ele fique constrangido pelas condutas que ele venha fazer, entendeu? Aquela pessoa que fez a agressão. Então, a mudança não é uma mudança só de imagem, né, mas uma mudança de perspectiva. Porque você trazer a responsabilidade para o homem agressor, de maneira geral, você coloca também o que fala o quê? Ele é o causador desse problema, não é a mulher. E trazer homens que debatam o tema, como eu estou aqui falando com você, a importância é que você democratize o acesso. Porque não adianta você querer só falar de iguais. A gente precisa chamar todas as pessoas para o debate. O debate é importante porque, se você traz outros atores, você conscientiza mais. E quem está aqui é um homem falando, né? Então, imagine a situação quando você chega para outros lugares e você tem que explicar para aquela pessoa que o homem tem que ter o quê? O homem não pode agredir. Essa é a ideia. O homem tem que ser chamado para refletir sobre o problema, se juntar à solução de evitar a violência doméstica. Porque só falar sobre só a mulher falando, lógico que tem um lugar de fala dela nessa perspectiva, porém, a questão toda relacionada a chamar o homem, ele traz o debate do quê? De consciência. Ou seja, a gente rompe com essa estrutura machista também. Então, eu queria que você aproveitasse para que a gente pudesse destrinchar um pouquinho mais essa questão do lugar de fala. Porque existe uma concepção do que é o lugar de fala, e eu queria que você explicasse isso de uma forma bem didática. E qual é o lugar de fala do homem nesse debate? Olha, lugar de fala está muito ligado ao local da sua história.
Todos nós aqui, os telespectadores, eles têm o quê? Mundo de evidências. Cada um tem a sua vida. Cada um observa o fenômeno lá fora, experimenta a vida da maneira que a vida lhe impõe. E como ele busca essa perspectiva. Todo mundo vai ter uma visão sobre aquele fato acontecido. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando sobre lugar de fala, a gente está pensando nos grupos de oprimidos que sofrem um influxo muito maior que outros grupos. No entanto, esses mesmos grupos, eles também permitem que outras pessoas possam falar sobre o assunto. Né? Não é lugar de autoridade, é lugar de fala. Então, a gente consegue trazer para o lugar de fala o que é onde começa o debate, mas se agregam outros. Né? A gente não pode calar as pessoas pelo fato dela, por exemplo, uma mulher falar só sobre violência doméstica. Porque, do contrário, a gente faz o quê? A gente não consegue romper as estruturas. O homem, quando ele fala sobre violência doméstica, ele tenta conscientizar também outros homens para falar o seguinte: olha, eu também falo, você pode ser esse exemplo aqui. Então, eu falando aqui hoje para os homens é uma maneira de conscientizá-los sobre o que acontece. Então, esse lugar de fala, ele não pode ser um lugar de autoridade, ele não é prioridade, né? Ele não é exclusivo. Ele tem o quê? Ele começa por esse público, mas ele se abre a outros públicos para interagir. E a possibilidade de um homem falar sobre violência doméstica ou sobre feminicídio faz com que a gente possa, pelo menos, mudar um pouco a concepção de outro homem. Né? A gente trabalha com essa ideia de que de gerar uma empatia, gerar uma situação que ele também reflita que outros homens também podem pensar sobre isso. E eu queria saber, assim, de uma forma mais próxima, o quanto de sua vida pessoal tem impacto na sua vida profissional, no sentido de ter escolhido a questão da violência contra as mulheres, a questão do feminicídio como um eixo de atuação profissional que você tem hoje? Esse ano faz 20 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe, ela foi uma mulher que sofreu muita violência doméstica. Meu pai era realmente um agressor. Minha mãe passou por todas as violências psicológicas, moral, sexual, violência física, todo tipo de violência minha mãe passou. E minha mãe ficou doente muito tempo. Ela ficou acamada há 10 anos. E isso não impediu que ela também sofresse violência. A violência psicológica. E eu vi isso acontecer dentro da minha casa. E quando minha mãe morreu, 2 meses antes da Maria da Penha ser publicada, a Lei Maria da Penha, ela faleceu. E eu falei para ela ali, naquele momento que eu falei que eu faria isso uma luta minha. E hoje eu faço essa luta minha, né? Faço como que eu levo adiante essa possibilidade. Eu dou cursos de Lei Maria da Penha aqui em Brasília. O que mais? Eu luto pelos direitos das mulheres. Eu já ministrei cursos em regiões administrativas aqui de Brasília, que são mais afastadas dos grandes centros, para as pessoas da comunidade que não têm acesso a essa possibilidade. A gente vai lá, explica para elas o que acontece, o que é uma violência, o que não é uma violência, onde registrar a ocorrência, o que fazer, o que pode ser mantido, né, em relação aos direitos delas. E isso tem me feito muito bem. Na época do mestrado, eu estudei muito a questão da questão de gênero também, na perspectiva do sistema prisional, no sistema de vulnerabilidades. Escrevi muito artigo sobre isso, pesquisei dentro do encarceramento feminino. Então, a minha luta hoje é uma luta pessoal. Né? Isso replica na minha vida profissional, porque eu mesmo não advogo para o agressor. Porém, para a mulher, eu tenho uma advocacia. E isso aqui, falo para você de peito aberto, ele tem o direito à defesa, mas não precisa ser defendido por mim, no caso. Eu prefiro advogar para essa mulher que ela teve essa situação como assistente da acusação, ou se ela precisar pedir a reparação civil por conta do que aconteceu, do que para ele. Ele tem o direito de defesa, ele vai assegurado para ele, mas na minha luta profissional, eu luto pelas mulheres. Entendeu? Eu vi isso acontecer na minha casa e eu desejo que nunca se repita. Assim, eu era pequeno, a gente passava situações que a gente não entendia, né? Aí depois de um tempo que a gente vai observando o que são aqueles barulhos, o que são aquele roxo, aquela tristeza no olhar, né? Talvez a gente não nominasse isso antes, né? 9 anos talvez, né? 9 anos eu não conseguia ter aquela situação, mas quando você se aproxima do problema e você vê de frente, você sente na pele, e eu vi muitas vezes a minha mãe nessa situação, eu falei que eu não queria ver nenhuma mulher sofrer sobre isso. E eu realmente encabecei esse movimento e hoje levo o meu conhecimento, estudo para isso,
escrevo sobre isso, defendo as mulheres no que for possível. Isso virou uma bandeira pessoal minha e, graças a Deus, eu tenho uma profissão que me permite essa luta por elas. Já que você teve essa experiência pessoal associada à sua experiência e conhecimento profissional, o que é que você entende que seja um caminho em relação ao homem agressor para a recuperação, para a reeducação? Existe recuperação e reeducação dessas pessoas? Você acredita que isso é possível? E eu já emendo essa pergunta, até porque muitos programas hoje, até como política pública, são feitas no Brasil inteiro, seja por prefeituras, universidades, né, em parceria, governos, que implantam programas de reeducação desse homem agressor, uma espécie de... como a gente vê esses grupos de alcoólicos anônimos... Voltar a confiar, né? É mais ou menos isso. Então, a gente vê que isso tem se expandido por todo o Brasil. Você acredita nesse tipo de recuperação? Isso é necessário? Como que você enxerga isso? Eu vou começar falando do direito. O direito sozinho não vai resolver o problema da mulher. A gente vai ter muita mulher dilacerada, psicologicamente, fisicamente, de maneira que o direito sozinho não vai impedir essa violência acontecer. A gente viu tantos casos aí, em São Paulo, aquela mulher que foi atropelada, uma mulher que tomou um tiro, mulher que fica com sequelas graves. O direito não vai impedir isso. Então, essa estrutura sozinha do direito, ela não vai trabalhar solucionando. A gente precisa ter outras interfaces. E essa ideia da reinserção social do homem, como você falou, o termo pode ser recuperação, ele é uma tentativa de melhorar. Porque é o seguinte, não adianta só colocar ele 30 anos na prisão, se na hora que ele sair ele vai continuar. Ele vai ter uma outra mulher que ele vai repetir o fato. Então, se a gente não corta essa geração de valores dele, essa geração machista, essa geração de valores que causam um problema ao feminino, à mulher, ele não vai romper. Então, a gente precisa sim trabalhar. Inclusive, eu defendo que todo homem que seja vítima, que cause uma violência doméstica, ele, durante a execução da pena, ele tenha que fazer cursos sobre isso, ele tenha que trabalhar sobre essa perspectiva, porque ele pode ficar 20, 30, 40 anos, se ele não for tratado, a cultura dele vai continuar, porque é uma cultura de machismo, entendeu? Na cabeça dele, na concepção dele, talvez ele nem tenha feito errado. Eu falo porque uma vez eu estava lá no Rio Grande do Sul, na época do mestrado, eu me lembro que a gente estava numa roda ali, eu estava com pessoas que estavam em cumprimento de pena, eles estavam num programa que eu acabei de falar, Voltar a Confiar, né? E eles falaram assim, foi só um empurrão. Então, assim, para eles... Sem nem perceber a gravidade do que só empurrão. Mas é mulher minha. Termos, entendeu? A forma como ele coloca. E eu falei para ele, naquela ocasião, eu falei assim, não foi um empurrão não, o senhor machucou ela. Né? Eu falei assim, essa perspectiva, mas ele não consegue ver porque na concepção dele, ele falou, eu fui criado assim. Então, a gente romper a cultura, que é o grande problema. Então, hoje, com a questão, a gente pode aumentar o quanto for a pena. A gente pode deixar ele, inclusive, cumprir integralmente fechado. Se ele não tiver um trabalho que seja elaborado com essa pessoa, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir romper porque isso está no cerne da ideia dele, né? De como ele foi criado, porque ele viu, talvez, o pai dele assim, entende? Lá em casa mesmo, eu via. E eu poderia ter criado os mesmos hábitos. A gente chama de transgeração da violência, né? Reproduz, né? Reproduz, é reprodutiva a violência. Então, se a gente não conseguir criar um ciclo, quebrar esse ciclo, nós não teremos modificação. Inclusive, eu falo que hoje faz 20 anos que a gente tem a Lei Maria da Penha. Hoje, daquela época de 2006 para cá, essas mulheres podem ter tido filhos e filhas. São 20 anos que a gente precisa fazer um estudo sobre como esses meninos e essas meninas estão vendo a violência doméstica dentro da casa delas, para saber se eles conseguiram assimilar ou modificar o comportamento a partir do que o pai fez contra a mãe. Isso é muito importante, que a gente precisava medir essa régua. Por quê? Porque isso vai modificar a política pública, senão a gente sempre vai trabalhar com o quê? Com censura penal. E a censura penal, por si só, ela não vai resolver. Vamos continuar vendo mulheres sendo agredidas, mulheres sendo mortas, mulheres tendo sequelas, enquanto o homem não é modificado, pelo menos tratado, para que ele mude essa concepção da vida dele. E como trabalhar essa mudança de cultura no menino, na criança, dentro de casa, na escola? De que forma prática a gente, enquanto sociedade, pode fazer isso?
A sociedade tem Lei Maria da Penha vai à escola. Né? Tem alguns programas. Levar o conhecimento da Maria da Penha para as escolas é muito importante. Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui na região administrativa chamado estrutural, de você levar o conhecimento para aquelas pessoas, isso leva para dentro de casa também o conhecimento. Né? Então, para esses meninos, para essas meninas que estão vindo aqui, criar cursos para eles, explicar para eles, modificar o comportamento. Hoje, a internet é um grande problema e uma grande solução. Isso deveria ser o quê? Mecanismos de chegar até essas pessoas por meio de informações, né? Políticas de governo, políticas dentro do MEC, políticas de dentro das escolas, das prefeituras, principalmente nas prefeituras, porque, com exceção de Brasília, onde tem vida? Nos municípios. Né? As escolas ali de primeiro, ensino fundamental, até o ensino médio, aqui em Brasília também tem, trazer essa forma de cultura, levar para essas crianças, para esses adolescentes, a explicação, né? A explicação do que está acontecendo, o que pode ser feito, qual que é o tipo de violência. Veja você, quando a gente explica, às vezes eles não entendem que, por exemplo, pegar o cartão de crédito, ou tirar dinheiro da conta, ou falar questões relacionadas às roupas, eles não sabem que isso é uma violência. Isso precisa ser explicado. As coisas mais banais, elas precisam ser ditas. E essas pessoas, elas precisam colocar isso na cabeça delas para que elas possam desenvolver e não repetir o comportamento eventual de algum agressor da família deles. O que a gente pode falar para aqueles homens que diretamente não praticam algum tipo de violência, mas que numa espécie, eu não quero generalizar aqui, mas numa espécie de pacto de masculinidade, são coniventes com expressões, com situações, e a gente vê isso muito em grupo de WhatsApp, em rede social. O que falar para esse homem, né, que se põe na condição de não agressor, mas que de alguma forma também corrobora para que essa situação se perpetue na sociedade? Eu sempre falo que antigamente a gente tinha um ditado que era: em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Hoje tem que se meter a colher. A gente viu vários casos acontecendo de feminicídio, por exemplo, aquela mulher que foi jogada de um andar lá no Paraná, aquela mulher que foi agredida no elevador. Né? Isso tudo mostra ela gritando. São mulheres que gritavam por socorro e a vizinhança não atendia. Né? Isso é um exemplo de conivência, ainda que não só do homem, né? Daquela coletividade ali. Para o homem, a gente tem que explicar para ele que temos chulos, interromper esse homem. Né? No momento que ele fala sobre isso, que ele comenta aquela grosseria em relação à mulher, ele tem que ser interrompido. Né? E eu vejo você, eu falo para você porque uma vez eu presenciei uma piada de mau gosto e aí eu falei para ele, eu não vou censurar a piada dele por ele, mas eu falei assim: me explica direito essa piada. Como que foi? Por que você está falando isso? Por que você faz isso? Porque piada mal contada, ela não tem graça. E gera constrangimento. Gera constrangimento. Mas a pessoa, no mínimo, tem um nível de reflexão sobre Exatamente. Aquilo. E o que eu fiz? Eu fiz ele explicar a piada. Aí eu falei assim: já que você me explicou a piada, imagina essa mesma situação falando da sua mãe, da sua irmã ou da sua família, alguma mulher que você goste muito. Né? Não é viável, não é aceitável. Como também já passei por situações que houve comentário inoportuno e eu falei, chamei atenção, bem direto. Falei assim: isso é feio. Né? Eu não falei esse termo aqui, até porque a gente está aqui numa TV, mas expliquei para ele o quão indecente era a afirmação que ele fez. Por quê? Porque acha-se graça disso, né? Mas isso tem um componente que é lá de trás. Eu sempre falo que de uma novela chamada A Próxima Vítima, né? Eu acho que é um clássico, né? Tem um exemplo lá que o Zé Wilker, ele namorava ou era esposo da Cláudia Ohana, não lembro o nome dos personagens, e aí ele, por ciúme, ele riscou a cara dela, fez um X, né? E aí ele foi se justificar para as filhas dele, falar o seguinte: filhas, eu fiz isso na cara dela porque ela me traiu. E as meninas teriam dito: bem feito, pai, o senhor tem razão. Isso, naquela época, era uma forma de tentar para a população que não deveria ser feito. Ou seja, olha o que está acontecendo por causa do ciúme. Então, essa situação que eu trago para você é o seguinte: a gente tem que explicar para essa pessoa que aquilo que foi feito está errado. Ele não tem que machucar aquela pessoa, ele não tem que fazer isso. Né? Aquele exemplo que eu falo sempre é você constranger o homem de falar o seguinte: você está errado.
Você não pode agredir a mulher porque você acha que você está no seu direito. Você não tem direito sobre o corpo dela. Então, você intervir é muito importante. É muito importante que você corte essa situação. Ontem eu presenciei algo mais ou menos parecido com isso e eu fiz uma cara tão ruim para a pessoa que ela parou de falar naquele momento ali. Então, assim, eu acho que isso são os momentos que a gente tem que saber lidar, né? E saber realmente cortar, porque quem é conivente acaba também aceitando que aconteça. Nosso programa chegou ao fim. Opa! Mas muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. É sempre bom poder contar com sua contribuição, que é uma pessoa que sempre está à disposição da TV Senado. Eu queria fazer esse agradecimento. Eu que agradeço, Raquel. É muito simbólico estar aqui, 20 anos depois do falecimento da minha mãe, sabendo que ela não faleceu por isso, mas acabou que a vida dela passou por essa situação. E eu digo que é uma forma também de eu lembrá-la, continuar minha luta. E eu gosto muito de uma frase do Wagner Moura, que ele falou que se os traumas são repassados de geração em geração, os valores também podem ser. E a gente pode repassar os valores para essa juventude que está vindo aí. Essa juventude vai romper com esse ciclo, acabar com essa história de feminicídio, ou pelo menos tentar diminuir ao máximo que puder, né? E gerar para que o nosso Brasil tenha uma esperança aí. E a iniciativa desse governo federal, do Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos os atores, é muito importante que a gente continue. Isso faz muita diferença para que o feminicídio seja pelo menos extirpado da nossa relação social. Perfeito, é isso aí. E essa foi a nossa entrevista, esse foi o nosso Cidadania e essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas.
Olá, hoje é quinta-feira, 5 de março, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS tem reunião daqui a pouco. Além de votar requerimentos, parlamentares também devem ouvir testemunhas sobre o esquema de descontos ilegais em benefícios da Previdência. Vamos conversar ao vivo sobre os detalhes com a repórter Ticiane Oliveira, que vai acompanhar a CPMI e já está na sala da comissão. Bom dia, Ticiane. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, já estou aqui preparada para acompanhar mais uma reunião da CPMI do INSS. Estavam previstos 2 depoimentos, mas o advogado Cecílio Galvão, que estava com a condução coercitiva em andamento, ou seja, como ele não havia várias tentativas de intimação, ele não estava sendo localizado, enfim, aí precisou dessa condução coercitiva que agora ele conseguiu um habeas corpus ontem, autorizando que ele não venha à CPMI. Então, ficou apenas para hoje o depoimento do presidente da Dataprev, que é o Rodrigo Dávila Assunção. Ele está previsto o depoimento para amanhã desta quinta-feira. Além disso, na primeira parte da reunião, que é a parte deliberativa, está prevista a votação de 18 requerimentos. São pedidos de novas convocações, entre elas do ex-ministro da Cidadania, que é o Ronaldo Vieira Bento. Tem também o pedido de convocação do presidente do BRB, que é o Nelson Antônio de Souza, do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Enfim, são alguns pedidos de convocação para novos depoimentos e também pedidos de quebras de sigilos bancário e fiscal de várias pessoas ainda para continuar com a investigação nos bastidores, não apenas aqui nos depoimentos. André. Muito bem, Ticiane, obrigado. A repórter Ticiane Oliveira nos falando aí dessa reunião de hoje da CPMI do INSS. E por falar nisso, o presidente da CPMI disse que vai recorrer da decisão monocrática do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que impediu a quebra de sigilo feita pela comissão na semana passada. Também disse que não vai fazer uma nova votação, pois, segundo ele, a CPMI respeitou as regras. Não vamos fazer outra votação, até nós temos todo o recurso, nós temos que ser respeitados, a comissão é soberana, o Congresso é soberano, nós temos que entrar e mostrar. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma afronta ao parlamento, é um absurdo essa decisão diante de tudo que vem acontecendo. Uma comissão que tem trabalhado com transparência, com clareza. Nós votamos, toda a votação foi feita dentro do requerimento, houve um questionamento, o presidente do Congresso Nacional reconheceu que o regimento foi cumprido. Agora, uma decisão que vem questionar uma prática que é histórica das votações em bloco, que o próprio Supremo faz. Essa decisão, com toda sinceridade, ela, no mínimo, causa estranheza diante do fato de que essas pessoas, a pessoa beneficiada em especial, ela tem explicações a dar ao povo brasileiro. E nós não vamos fugir dessa investigação. Senadores disseram que o banqueiro Daniel Vorcaro tinha atuação típica de mafioso e, por isso, o caso do Banco Master tem que ser investigado pela CPI do crime organizado. Os comentários foram feitos após a prisão de Vorcaro nesta quarta-feira. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo na manhã desta quarta-feira, na terceira fase da Operação Compliance Zero. A prisão foi pedida pela Polícia Federal e a decisão do ministro André Mendonça, do STF, cita organização criminosa, corrupção, ameaça às investigações e até a jornalistas. No Congresso, a prisão de Vorcaro repercutiu nas comissões e nos corredores. São ações criminosas para coagir a justiça e, como tal, acho que essa prisão ela dá uma demonstração de quem são os cabeças desse que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. A gente vê isso em filmes mesmo, de gangster. Se a pessoa não estiver de acordo, ou qualquer um jornalista ou qualquer pessoa, até mesmo um político, um profissional liberal,
as ações vêm em cima dessa forma, simulando assalto, espancando as pessoas. Então, essa CPMI, que existe aqui o pedido já assinado, e eu tive o prazer de assinar junto com muitos dos meus pares aqui do Banco Master, tem que acontecer. Enquanto não há decisão sobre o pedido de instalação de uma CPI para investigar o Banco Master, Daniel Vorcaro tem convocação aprovada na CPMI do INSS e tem um depoimento marcado em uma subcomissão da CAI. Nós temos aí previsto, no dia 10, a presença dele aqui. Não sei se com a prisão ele virá, mas ele vindo, a CAI, nós estamos trabalhando muito a questão das informações. Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zetel, que também foi preso, estavam convocados para depor nesta quarta-feira aqui na CPI do crime organizado, que investiga a atuação de facções criminosas e milícias no país. Mas já tinham habeas corpus garantindo a eles o direito de não comparecer. Para integrantes da CPI, as informações divulgadas hoje reforçam a necessidade de que o caso do Banco Master seja investigado pela CPI do crime organizado. Uma das batalhas que a gente tem enfrentado, eu sou relator, presidente daquela comissão, é fazer as pessoas entenderem que crime organizado não é só pobre em favela armado de fuzil. O crime organizado, e o crime organizado mais perigoso, é justamente esse, que tem um poderio econômico imenso e que atua livremente nos gabinetes em Brasília, na Faria Lima em São Paulo, nos outros centros de dinheiro e de poder. E tanto é verdade que a operação de hoje, como o senhor lembrava, o senhor muito bem verbalizou, e o senador Moro me parece que antes, ela mostra claramente o modo de operação típico de facção, típico de máfia. Eu espero, nós temos aqui uma CPI do crime organizado, no qual temos tentado avançar com investigações importantes, que infelizmente tem sido coartada por decisão de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que impediu que uma quebra de sigilo fiscal e bancário legitimamente decidida fosse executada, mas pelo menos aqui sei que o caso judicial está em boas mãos com o ministro André Mendonça, porque tomou a decisão correta nesse caso. E nesta quarta-feira, o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, anunciou que a Advocacia do Senado já protocolou recurso contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a quebra de sigilo aprovada pela comissão da empresa Maridit Participações, da família do ministro Dias Toffoli, que geria o resort Taiaiá, no Paraná. A participação no resort foi depois vendida para Vorcaro. Uma decisão feita em cima de um mandado de segurança arquivada há aproximadamente 3 anos e tendo sido postulado através de uma petição feita pelos representantes da Maridit, e o ministro concede um habeas corpus de ofício, quer dizer, ele por iniciativa própria para a pessoa jurídica, estendendo aos seus sócios, que nem era polo sujeito ativo dessa petição, no mínimo ao arrepio daquilo que nós entendemos dentro do processo legal. Então nós estamos recorrendo dessa decisão e de toda e qualquer que a gente entender que tenha fundamento legal para que a gente possa ter o trabalho não esvaziado, mas tendo uma resposta que a sociedade precisa. E nós vamos voltar agora com a repórter Ticiane Oliveira, que tem uma notícia quente para a gente. Conta aí, Ticiane. André, é uma informação que acaba de chegar para a gente aqui. A reunião da CPMI de hoje foi cancelada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, não se sente bem, diz que está com um problema de saúde, não poderia vir, e aí o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, resolveu cancelar a reunião. Nós não temos informações mais detalhadas sobre o que houve com o deputado Alfredo Gaspar, mas a gente deseja, obviamente, que ele passe bem e melhore rapidamente, né? Com o cancelamento da reunião de hoje, o depoimento do presidente da Dataprev, o senhor Rodrigo Dávila, foi
remarcado para a próxima segunda-feira, mas, segundo as informações da Secretaria aqui da CPMI, devem ser mantidos os 2 depoimentos que já estavam agendados. Então, estão previstos 3 depoimentos para segunda-feira, o do presidente da Dataprev, Rodrigo Avelar, e também da presidente da Crefisa e do presidente do Banco C6. São esses os depoimentos que estão marcados, então, para a próxima segunda-feira, que é a próxima reunião da CPMI. Para hoje, estavam agendados 2 depoimentos, era o do advogado Cecílio Galvão, que estava com a condução coercitiva em andamento. Por quê? A comissão tentou citá-lo, intimá-lo várias vezes, ele não era localizado, aí a Justiça autorizou essa condução coercitiva, que é quando a polícia traz o intimado para prestar o depoimento. No entanto, ontem ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que faculta a presença dele à CPMI, ou seja, ele vem se ele quiser, não é mais obrigado a comparecer à CPMI. O outro depoimento que estava agendado para hoje, então, como eu já disse, era do presidente da Dataprev, que ficou reagendado para a próxima segunda-feira. Além disso, seriam votados 18 requerimentos com novas convocações para depoimentos. Entre essas convocações estava do ex-ministro da Cidadania, que é o senhor Ronaldo Vieira Bento. Tinha também a convocação do presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Tudo isso foi cancelado, então deve ficar para a próxima segunda-feira. André. Ei, Ticiane, muito obrigado. Então é isso, reunião da CPMI cancelada. Era uma reunião que haveria depoimentos e também exame de requerimentos, mas... Ok, nós vamos agora para... O vice-presidente, o deputado Duarte Júnior, está falando agora, vamos acompanhar. Do Lulinha. Juridicamente, eu sempre gosto de destacar a resposta com fundamento jurídico. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas é importante a gente destacar o que prevê a lei. A decisão proferida pelo ministro Flávio Dino de relativizar, de desobrigar a entrega para uma das investigadas, apontando um vício, um suposto vício na votação, que eu não concordo. Eu, data máxima vênia, não concordo com essa decisão. Ela não se estende ao filho do presidente Lula. E não se estende porque a decisão ela não tem efeito erga omnes, ou seja, ela vale tão somente para a parte que fez o pedido para que pudesse ser desobrigada de entregar as informações em razão de um suposto vício procedimental. No entanto, juridicamente também seria possível que a defesa do filho do presidente Lula ingressasse com uma medida, impetrasse um recurso, algum tipo de ação para poder também ser desobrigado. Aí, nesse caso, a defesa do filho do presidente Lula já ingressou com essas medidas e deve ser apreciado nos próximos dias, nas próximas horas pelo Supremo. Eu espero, sinceramente, que não tenhamos outra decisão como essa, porque o nosso objetivo, de fato, é passar limpo toda essa história, é investigar, seja quem for, não importa se é o filho do atual presidente, se é o filho do ex-presidente, se é o filho de alguém poderoso, se é alguém que tem filiação partidária. O importante é que a gente possa, de fato, investigar com toda firmeza tudo aquilo que, de fato, o povo brasileiro precisa saber. Um pouquinho dessa relação, né, que foi divulgada, da relação de Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira, essa comemoração de que são amigos. Como que é a sua avaliação de ver esses relatos, de ver essa troca de mensagem, essa proximidade entre os dois? Olha, a agenda do Daniel Vorcaro tem vários ali deputados, vários senadores. De fato, ele era uma pessoa bem influente, é uma pessoa bem influente. Nas mensagens que nós tivemos acesso, repito, ainda estou analisando com toda a equipe. Ontem a gente saiu daqui mais de 2h30 da manhã, avaliando cada uma dessas documentações. Cheguei aqui, vocês estão vendo, fui um dos primeiros a chegar. A gente ainda está avaliando, estudando cada uma dessas documentações, mas há relatos de que ele tem uma grande aproximação. São vários encontros de que o Ciro Nogueira é um dos seus melhores amigos. Agora a gente precisa avaliar para que serve essa amizade. Se é uma amizade que serve apenas para que um possa ter um momento prazeroso com o outro, aí não tem nenhum tipo de problema. Mas se é uma amizade que se transforma na formação de uma quadrilha para fim de roubar as pessoas, para fim de ter influência dentro dos poderes executivo, legislativo, poder judiciário, para fim de obter informações privilegiadas dentro do INSS, para que com essas informações
investigações possa mexer na aposentadoria dos aposentados brasileiros, isso a gente não pode aceitar e é isso que a gente está investigando. Bom, e qual que vai ser a próxima reunião da CPMI? Como que vai ficar as sessões que estão previstas para hoje, os depoimentos e também quais são os próximos requerimentos? Porque a gente sabe que estava para ser aprovado o requerimento do Zetel, que o próprio Carlos Biava havia enviado, então queria entender como que está. O requerimento do Zetel é um requerimento da minha autoria, é de extrema importância que ele possa ser aprovado, inclusive em razão das últimas prisões ocorridas pela Polícia Federal. Há um alinhamento claro da atuação aqui na CPMI com aquilo que a Polícia Federal vem realizando. É importante ter esse alinhamento para que a investigação de fato possa avançar da forma como a sociedade brasileira precisa. Na segunda-feira já está marcada a oitiva do presidente da Dataprev. Há a possibilidade da marcação de mais 2 oitivas, exatamente para que, se alguém conseguir algum tipo de habeas corpus ou de relativização para que está presente, a gente não perca o dia de investigação. Nós estamos aí nas últimas semanas, há a possibilidade de prorrogação, mas a gente precisa fazer essa força-tarefa e ter atenção com os verdadeiros articuladores dessa organização criminosa. A nossa última oitiva, eu lamentavelmente não concordo de, no momento em que nós temos grandes articuladores, sujeitos que receberam R$1 milhão por mês só de propina, a gente chamar aqui a secretária do careca do INSS. Ela pode ter cometido algum ato ilegal? Sim, mas dentro das gravidades que foram praticadas, nós temos empresários, nós temos banqueiros que receberam propinas de R$1 milhão por mês. Então, na gravidade dos crimes praticados, é importante que a gente foque aqui na CPMI aqueles que pior realizaram ações em prejuízo ao povo brasileiro. A quebra de sigilo do Joesley e Wesley Batista, que aconteceria hoje, vai ficar para segunda-feira também, a aprovação dos requerimentos, né, para a quebra de sigilo desses 2 irmãos. Mantém hoje ou fica para segunda? Quem define a pauta é o presidente, então, assim, aquilo que eu aqui falarei, de fato, depende de uma reunião com o presidente. Mas a nossa intenção é já fazer a pauta da segunda-feira, a mesma pauta do dia de hoje. Ou seja, se não ocorreu hoje por uma questão de saúde do relator, que a gente possa adiar para segunda-feira essas quebras de sigilo e também já fazer as oitivas. E o requerimento, enfim, e o depoimento do Daniel Vorcaro, vocês pretendem entrar com o mandado de segurança para solicitar que ele venha, entrar, enfim, agora com pedido na justiça, já que ele está preso? Existem 2 possibilidades, que era a gente ingressar, impetrar um mandado de segurança, e a outra possibilidade seria ir até São Paulo. Como agora ele está preso pela Polícia Federal, existe também a possibilidade da gente poder pedir que ele possa ser trazido pela Polícia Federal para que ele possa comparecer aqui no Senado, no Congresso Nacional, ou que a gente possa ir até a estrutura da Polícia Federal para poder fazer essa oitiva. Obrigada, deputado. Obrigada. Nós vimos aí a entrevista, a coletiva do vice-presidente da CPMI do INSS, que a reunião foi cancelada hoje pela manhã, ainda há pouco, e ele falava aí sobre os próximos passos da CPMI, medidas junto ao Supremo para quebra de sigilo e fazendo balanço também desse momento da CPI, das investigações. Confira a agenda das atividades para hoje aqui no Senado. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para discutir políticas públicas de proteção às mulheres e meninas e o fortalecimento da família como núcleo essencial de prevenção à violência. E no mesmo horário, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem reunião prevista, primeiro para examinar requerimentos, depois para debater em audiência pública temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. O Senado aprovou o projeto que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradual e cria o salário paternidade. O texto vai à sanção presidencial. Pela proposta aprovada, o tempo de licença paternidade passa de 5 para 20 dias e fica mantido o salário integral, além da estabilidade no emprego. O benefício estava previsto na Constituição de 88, mas ainda não havia sido regulamentado. O período da licença vai ser ampliado de forma gradual. 10 dias nos 2 primeiros anos de vigência da lei,
15 dias no terceiro ano da lei e 20 dias a partir do quarto ano. A licença será acrescida de 1/3 nos casos de adoção de criança ou adolescente com deficiência. A dispensa sem justa causa fica proibida desde o início do afastamento até 1 mês após o término da licença. O empregado também poderá juntar férias ao período, desde que comunique ao empregador com antecedência. A licença também deve valer para casos de adoção, guarda para fins de adoção, falecimento da mãe e famílias monoparentais, situações que ainda não tinham regras claras. O texto cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera a CLT e as leis da Seguridade Social para dar um tratamento mais próximo ao que já existe para a maternidade. Somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise, por entendermos que o seu conteúdo promove de forma decisiva a concretização do direito fundamental à licença paternidade, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. É uma mensagem para a sociedade como um todo que o cuidado não é para ser feito só pelas mulheres, ele tem que ser dividido, o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, então isso vem muito também para engrandecer a participação da mulher na vida pública. Está aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou por unanimidade o acordo comercial entre os países do Mercosul e a União Europeia. O acordo prevê a redução das tarifas de importação entre os dois blocos no decorrer dos próximos anos. A matéria vai à promulgação. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia prevê a criação de uma zona de livre comércio entre os dois blocos e a redução gradual de tarifas de importação para produtos industriais e agrícolas. Os países do Mercosul e os da União Europeia devem reduzir ou eliminar tarifas de importação para quase a totalidade dos produtos comercializados entre os dois blocos ao longo dos próximos anos. O acordo também estabelece regras para investimentos, serviços, compras governamentais e cooperação em temas como meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O acordo é resultado de mais de 2 décadas de negociação entre os blocos. Trata-se de acordo singular, não apenas pelo seu alcance, ao instituir uma das maiores zonas de livre comércio do planeta e disciplinar praticamente todas as dimensões da realidade econômica, comercial das sociedades envolvidas, mas por simbolizar o encerramento de um ciclo histórico e a transição para uma nova dinâmica internacional. Estamos diante de uma data histórica para o Brasil. Um momento que simboliza décadas de negociações, desafios e persistência. Esse acordo não é apenas desejável, ele é necessário. Ele é a chave para dinamizar nossa economia, gerar empregos, atrair investimentos, diversificar nossa pauta exportadora e fortalecer micro, pequenas e médias empresas. Um acordo que é fundamental, que representa um incremento nos 700 bilhões do comércio que nós temos com a União Europeia, o maior acordo de livre comércio do mundo, envolvendo mais de 720 milhões de consumidores, representando um PIB de 22 trilhões de dólares, e com a provocação de uma redução tarifária entre os países da ordem de 4 bi. Construímos a várias mãos um acordo junto com a Câmara dos Deputados que pudesse proteger o comércio brasileiro, tanto que o decreto foi assinado e será publicado, das salvaguardas que foram pré-estabelecidas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, pelo Parlamento. Aprovado o projeto à unanimidade, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Maria da Penha, ativista em defesa das mulheres, esteve ontem no Senado. Ela foi homenageada no plenário e também visitou a Procuradoria da Mulher.
A ativista Maria da Penha começou a visita ao Senado na Procuradoria Especial da Mulher. Lá encontrou 5 senadoras da bancada feminina. Ela conheceu os projetos da Procuradoria que vão ser realizados em março, o mês da mulher, em homenagem à pauta feminina. Depois seguiu para o plenário, onde foi saudada pelo presidente Davi Alcolumbre e também por outras parlamentares. Maria da Penha, você é um exemplo de luta, de resiliência, de coragem, de vida na defesa das mulheres brasileiras, e parabéns pela coragem de enfrentar esta causa contra aqueles que têm o preconceito que infelizmente ainda temos muito no Brasil. E você é um símbolo de resiliência, de perseverança na vida das brasileiras, e eu quero me congratular com você em nome do Senado Federal. Tem várias ações, eu quero contar com todos e todas aqui, mas agradecer de uma forma muito especial e carinhosa a disponibilidade dessa grande mulher, Maria da Penha, que nos serve realmente de exemplo e de orgulho no que se diz ao combate à violência contra nós mulheres. Ela continua na luta, ela está aqui porque ela realmente é determinada, ela sabe a importância da presença dela, o que significa para nós estarmos aqui mostrando para o Brasil que a gente vai tratar com mais seriedade ainda todas as nossas responsabilidades para que a gente possa diminuir e acabar, na verdade, com a questão do feminicídio. Dizer para ela que ela é muito lembrada. A gente agora quer lembrá-la como a virada de página, né, que o Brasil precisa ter contra o feminicídio, enfim, contra essas barbaridades que são cometidas aí contra as mulheres. E a senhora é um exemplo disso, e todos os dias, eu não sei se, infelizmente, a gente lembra do seu nome na lei, mas a lei é muito importante porque, com isso, nós podemos melhorar esse ambiente tão áspero que hoje a gente vive contra as mulheres no país. Maria da Penha também deu entrevista à TV Senado. Ela comentou sobre a violência digital contra as mulheres e sobre 1 ano da lei aprovada pelo Congresso Nacional que tipificou o feminicídio. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo. Porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados. Porque, com certeza, foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo. E eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada, e não é. E ainda sobre Maria da Penha, que, como vimos, esteve pessoalmente no plenário do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou mudança em um ponto da Lei Maria da Penha. Também foram aprovadas iniciativas de apoio a pessoas resgatadas de situações de trabalho escravo e medidas em favor da melhoria do controle interno e da governança pública. O projeto, uma contribuição do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, regula a política de governança para toda a administração pública federal, direta, indireta e fundacional. Visa aprimorar a governança pública no nosso país, nós estamos precisando, até ver esse caso gigantesco aí de lavagem de dinheiro e que envolve coisas terríveis, no caso do Banco Master e todos os escândalos de corrupção que tivemos no passado. Queria registrar apenas aí o mérito do ministro Augusto Nardes nessa matéria. A CCJ também aprovou projeto que estabelece diretrizes para o sistema de controle interno dos entes públicos. As normas são abrangentes, valendo para a União, estados e municípios, tanto a administração direta quanto indireta. Outro projeto aprovado prevê medidas de proteção e acolhimento de pessoas resgatadas de situações de trabalho escravo. Também foi aprovada uma alteração na Lei Maria da Penha. Com a mudança, a audiência de retratação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher somente seja realizada a pedido expresso da vítima. Essa retratação deverá ser apresentada antes do recebimento da denúncia. A proposição aprimora os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha,
e confere maior segurança jurídica ao processo e garante que a decisão de retratação seja genuinamente voluntária e consciente. Concomitantemente, a medida contribui para a racionalização da atividade jurisdicional ao impedir a realização de audiências desprovidas de utilidade processual, quando não houver interesse expresso da vítima em se retratar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda um projeto que estabelece limites e condições para o uso de dinheiro em espécie. O senador Oriovisto Guimarães, relator do projeto, conversou com a gente para explicar o texto. Esse projeto, ele trata de regulamentar o uso do dinheiro em espécie. Hoje em dia você tem coisas assim, por exemplo, que o cartorário faz a escritura do imóvel e diz assim: o imóvel foi vendido por 1.350.000, pago em dinheiro por mim contado, conferido e dado como certo. Tem muita escritura com isso. É um verdadeiro absurdo. Isso está sendo usado para lavagem de dinheiro. Dinheiro que não tem origem, e daí compram um imóvel por debaixo do pano e fazem esse tipo de lavagem. Nós proibimos isso. Daqui para diante, no Brasil, não vai mais ser possível comprar um imóvel e pagar em dinheiro. Você vai ter que pagar ou com uma ordem bancária, ou com um Pix, ou, enfim, com dinheiro que seja rastreável, que tenha origem, não é? Então foi um passo importante, ele é terminativo, ele vai agora para a Câmara dos Deputados e, sendo aprovado lá, ele se transforma em lei. Na hora que nós estamos combatendo e com tantos escândalos, ter leis que limitam e que impedem o avanço do crime organizado na lavagem de dinheiro é muito importante. Um salto na qualidade de vida e esperança para milhões de brasileiros que dependem do SUS no tratamento de várias formas de câncer. Foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais uma proposta que inclui a moderna imunoterapia na assistência aos pacientes da rede pública. Um dos mais importantes avanços no tratamento de vários tipos de câncer, a imunoterapia utiliza o próprio sistema de defesa do organismo do paciente para identificar e destruir as células tumorais. Aliados à quimioterapia tradicional, os anticorpos monoclonais ampliam de forma decisiva a possibilidade de cura, reduzindo os efeitos colaterais e melhorando a qualidade de vida. A imunoterapia mostrou como ela é eficaz. A imunoterapia veio para fazer a diferença na vida do paciente oncológico. Tem N casos que eu poderia ter trazido aqui de pacientes como estavam antes e depois das imunoterapias. Um projeto da Câmara dos Deputados, relatado pela senadora doutora Eudócia, inclui a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do câncer. Na defesa enfática da proposta, a parlamentar questionou a demora na liberação da imunoterapia para os pacientes que não têm condições de pagar um tratamento na rede privada. Não é razoável imaginar que o paciente com indicação de imunoterapia para tratamento oncológico tenha que aguardar 180 dias ou mais para a conclusão do processo administrativo de incorporação de medicamento, produto ou procedimento no SUS, sem contar a realização de audiência pública, consulta pública, avaliação da comissão intergestora tripartite e demais burocracias. A minha preocupação, basicamente, é no sentido de que toda a adoção de tecnologias na área da saúde e que é fundamental que elas sejam pautadas pela segurança ao paciente, por um estudo anterior demonstrando a sua viabilidade, devem ser feitas depois que essa avaliação venha a se constituir. E cada uma delas exige uma avaliação em especial. A minha proposta era no sentido que, ao invés de que se colocasse deverão, se colocasse poderão. Para doenças oncológicas, a gente não pode esperar 24 horas. Imagine 180 dias. E detalhe, se a ANS tem 8 tipos de imunoterapias, é porque elas são eficazes? É porque elas são seguras. Outra coisa, os nossos colegas oncologistas jamais iriam prescrever alguma imunoterapia para determinado paciente se essa medicação não fosse segura, se não tivesse
frutos positivos para o paciente. Em votação, os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão, contrário à emenda número 1 plenário, a matéria vai ao plenário. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a reserva de lugares para pessoas autistas em eventos esportivos. O projeto agora vai para a Comissão de Assuntos Sociais, onde a decisão será final. Estádios de futebol e arenas esportivas deverão reservar lugares para pessoas com transtorno do espectro autista com um acompanhante em assento vizinho. Sempre que for tecnicamente viável, devem ser disponibilizadas equipes treinadas em atendimento a pessoas com TEA, entradas e saídas separadas, salas de descompressão ou regulação sensorial e abafadores de ruído. Também devem ser impedidos gatilhos como luzes fortes e laser na área reservada. Acolhemos a proposição inspirada de incluir os autistas e facilitar que expressem e vivam o esporte sem o constrangimento ou a dificuldade que alguns gatilhos, como sons altos e luzes intensas, possam causar a algumas pessoas com TEA. Salientamos que o custo de sua aplicação é previsivelmente baixo, limitando-se à reorganização de espaços já existentes, com pequenas reformas e fornecimento de abafadores que têm valor irrisório. De acordo com o texto, devem ser reservados pelo menos 10 lugares ou 2% da capacidade total do espaço. Mas se não forem preenchidas por pessoas com TEA até 10 minutos antes do início do evento, os assentos poderão ser liberados para o público geral. Enquanto vocês estavam lendo, eu estava recebendo aqui centenas de mensagens das famílias atípicas. A matéria é de uma importância incrível, e que se estenda essa medida a todos os outros eventos públicos. A Comissão de Esporte aprovou um projeto que aumenta a proteção para crianças e adolescentes que façam parte de programas de formação esportiva. A presidente da Comissão de Esporte, senadora Leila Barros, abriu a primeira reunião do ano comentando os episódios de racismo sofridos por Vini Júnior recentemente. Mais uma vez, o jogador brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi alvo de ataques racistas em um estádio europeu, agora em Portugal, em partida realizada há cerca de 2 semanas contra o Benfica, pela UEFA Champions League. Bom, não preciso dizer que isso é revoltante, inaceitável e vergonhoso. E deixo aqui a minha absoluta indignação e minha total solidariedade ao Vini. Ele é incrível a força dele, né? Porque ele não se curva, ele denuncia, ele enfrenta e tem sido um exemplo mundial de coragem. E como se não bastasse o racismo, tivemos também, há pouco mais de uma semana, um episódio grave de machismo no futebol brasileiro. No Campeonato Paulista, o jogador da Red Bull Bragantino fez comentários machistas contra a árbitra Daiane Muniz, questionando sua capacidade profissional. Bom, é outra vergonha, né? O futebol realmente tem que fazer uma avaliação clara, né, do comportamento, seja do torcedor, seja dos jogadores, enfim, de todos que fazem parte desse espetáculo. Leila também registrou muitos resultados positivos alcançados por atletas brasileiros de vários esportes nos últimos dias. O país encerrou sua participação no Milão Cortina em 2026, que é a Olimpíada de Inverno, com o melhor desempenho da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, e tivemos um marco absoluto, que é o ouro olímpico de Lucas Pinheiro Batten, que ganhou o ouro no esqui alpino, um feito histórico. Eu quero também cumprimentar, porque nós tivemos desempenhos expressivos, dentre eles o de Nicole Silveira, que alcançou o melhor resultado da história do Brasil no esporte de gelo, da equipe de bobsled, de Alice Padilha, que recolocou o Brasil no esqui alpino feminino olímpico após 12 anos, e dos atletas de snowboard e do cross country, que consolidaram a nossa evolução técnica. O Brasil segue firme em algo que eu sempre falo, né? Esporte de inverno é algo impensado. Os senadores aprovaram um projeto que determina que as organizações esportivas que formam atletas devem inscrever seus programas de treinamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Essa integração entre o sistema esportivo e o sistema de garantia de direitos amplia a transparência, fortalece o controle social e contribui para coibir práticas inadequadas ou abusivas nos centros de treinamento, infelizmente ainda vistas nos dias de hoje. Para nós da educação e que lidamos também com o direito da criança e do adolescente, é muito importante a gente ver que esses organismos de defesa da criança e do adolescente se dialogam e se integram à política de esportes, que é notadamente e reconhecidamente uma política de proteção de crianças, de adolescentes e de jovens. Foi lançada nesta quarta-feira no Congresso Nacional a 5ª edição do projeto Amazônia que eu quero. O tema deste ano trata das novas tecnologias e das eleições. Democracia na era digital, o uso das novas tecnologias no processo eleitoral. Esse é o tema da edição deste ano do projeto Amazônia que eu quero, que foi lançado hoje no Salão Negro do Congresso Nacional. É um tema de extrema relevância que começa a conectar 3 assuntos que são super importantes: democracia, tecnologia e Amazônia. Como é que essas 3 coisas se conectam? A Amazônia que eu quero é um projeto da Fundação Rede Amazônia do Grupo Rede Amazônica de Comunicação. O objetivo é promover ao longo do ano ações que reúnem especialistas e a comunidade amazônica com foco na criação de propostas que destaquem a visão do Amazônida. Esta é a 5ª edição do projeto, que pela primeira vez acontece em Brasília. O projeto Amazônia que eu quero nasceu do entusiasmo de quem faz a comunicação nesta região tão importante do Brasil. Surgiu para destacar o que pensam aqueles que moram nos grandes centros urbanos, cercados por rios e florestas, e que conhecem muito bem as peculiaridades da Amazônia. Discutindo um tema extremamente relevante, como é que realmente pode se manter, ou pode se fortalecer a nossa democracia com tantas ameaças no mundo digital, com tantas fake news, com tanta desinformação, e mesmo assim lutarmos, para que o cidadão tenha sim a sua escolha respeitada. Informação de qualidade é o alicerce de uma democracia saudável. Precisamos discutir com profundidade o papel da inteligência artificial, o funcionamento dos algoritmos e o impacto das plataformas digitais no processo eleitoral e na formação de opinião pública. Do Amazônia que eu quero é democracia na era digital. E quando a gente coloca a discussão democracia, aí simplesmente você ter o dispositivo para ir lá votar e simplesmente você ter um terminal de celular na mão não garante efetivamente que você tem uma democracia eletrônica. As questões regionais da Amazônia, além de questões sociais e ambientais, foram destacadas. Nós não queremos uma Amazônia como eles olham lá fora, que só vem o verde. A Amazônia que eles enxergam é o verde, não enxergam o ser humano. A Amazônia que eles enxergam é a que eles querem que fique preservada para salvar o planeta. E a Amazônia não vai salvar o planeta sem salvar a sua população. A Amazônia não pode ser apenas pauta ambiental ou objeto de debate externo. Ela precisa ser protagonista das decisões que impactam o nosso próprio futuro. E esse protagonismo se constrói com união de esforços, com diálogo franco e com responsabilidade institucional. A escolha pela construção coletiva é o caminho mais seguro. Quando a sociedade civil e representantes públicos dialogam, a democracia se fortalece. O caráter simbólico do Salão Negro do Congresso Nacional, como cenário do evento, foi ressaltado. Eu acho que o Congresso Nacional é o ambiente mais adequado para se discutir democracia, por razões óbvias, principalmente no ano eleitoral, em que a festa da democracia ela vai ser realizada com o voto. E uma última notícia, as doações da Liga do Bem do Senado vão ser enviadas hoje para a Zona da Mata, em Minas Gerais. A região foi devastada por fortes chuvas no fim de fevereiro. O caminhão foi carregado na manhã desta quarta-feira. São aproximadamente 200 kits com colchões, travesseiros e roupas de cama.
Cada kit contém 5 itens novos que vão ajudar a trazer um pouco de conforto às milhares de pessoas que vivem na área devastada pela chuva. Tudo novo, nós fizemos questão de comprar tudo novo. Por quê? Nós não temos tempo hábil, né, para fazer essa triagem, para lavar o que é doado para a gente. Porque a gente recebe muita doação boa, mas também recebemos doações que precisam ser lavadas. E a gente faz questão de que a pessoa que receba aquilo cheiroso, receba aquilo novo, não é? Porque já basta o que eles estão tendo que passar, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também
qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. Porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com o projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior é em relação a garantir a redução da jornada, com relação às mulheres, é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem, e chamar atenção realmente à responsabilidade também
tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, de vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça. Né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente ter esse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né, não sei se é o que vai ser seguido, eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né, até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que
as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilizações, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né? E chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vá nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Também. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial, para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! O filme Bicho de Sete Cabeças chocou o país 25 anos atrás ao escancarar as engrenagens do sistema manicomial brasileiro, mostrando que o cinema pode ser muito mais do que entretenimento, pode ser um espelho social e uma ferramenta de sensibilização e mudança política. Hoje, o cinema do Brasil interessa o mundo. Recebe os mais importantes prêmios internacionais, tem uma indústria que gera milhares de empregos e move a economia criativa. Nossa convidada é a cineasta, roteirista e produtora Laís Bodansky. Porque saber como as telas brasileiras traduzem a nossa identidade e as políticas culturais moldam a nossa imagem pode nos ajudar a entender que Brasil é este. No meio do caminho tinha uma pedra. Declaro vaga a presidência da República. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Trabalhadores do Brasil. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Vocês não estão entendendo nada! Nada! Independência ou morte! Laís Bodansky, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O cinema brasileiro está passando por uma fase de reconhecimento internacional muito especial, né? Que Brasil é este que o cinema brasileiro está mostrando agora?
Na verdade, o Brasil é enorme, né? Várias expressões culturais. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Deixa eu já começo. Prazer enorme estar aqui, tendo essa conversa, estar com vocês e falando do cinema brasileiro, que eu tanto me orgulho, né? Assim, uma história linda que a gente tem, mas que agora o cinema que sempre foi popular, agora ele está mais do que popular, ele está na mídia, as pessoas estão torcendo, né? Que ganhou um carinho que a gente estava sentindo falta. Quem faz cinema estava sentindo um pouco de falta dessa torcida. Eu acho que com essa o Ainda Estou Aqui, que foi para o Oscar, a Fernanda, todo mundo aí agora, né? O Agente Secreto. O brasileiro adora se ver nas telas, mas a curiosidade é que agora o mundo também está gostando de ver o Brasil nas telas, né? E o que não falta é história para contar. Eu acho que o Brasil que o cinema hoje revela é um Brasil que muitas vezes não fez parte da história oficial, ficou escondido. Né? Então, acho que a arte, de uma certa forma, ela tem essa função também de mostrar o que está no submundo, o que está no nosso inconsciente coletivo também, e transformar isso em histórias, tornar ele palpável. O cinema ele lembra muito a experiência do sonho. Então, quando a gente assiste um filme, é como se a gente estivesse tendo um sonho coletivo. Eu acho que o cinema brasileiro, os cineastas hoje, que a gente tem uma sorte de ter várias expressões de audiovisual pelo Brasil, então a gente está descobrindo, na verdade, o nosso país pelo audiovisual. Não que a gente não conhecesse, mas através de histórias do audiovisual, eu acho que não, porque de uma certa forma as narrativas, a gente sempre assistiu muita novela e que faz parte do nosso repertório e que é legal, mas nunca deu conta da imensidão desse país. E agora, quando a gente tem um cinema local, independente sendo feito, é muito surpreendente, porque são narrativas que não é o outro que vai contar a história daquele local. São as próprias pessoas que moram ali narrando com intimidade a sua história. Eu acho essa que é a grande surpresa do audiovisual brasileiro hoje em dia, pelo menos para mim. Se a gente tem, por exemplo, um audiovisual feito por diretores e diretoras indígenas, né? Assim, é muito surpreendente. A gente já tem hoje um repertório imenso de filmes feitos em várias comunidades indígenas. Então, assim, por eles, né? Não alguém que vem e diz como eles são, eles, com a narrativa deles, com a linguagem deles, escolhendo o que deve ser, de fato, registrado nessa memória coletiva do audiovisual. Essa sua primeira resposta abriu a porta para várias outras perguntas, né? Mas eu queria escolher uma específica quando você fala da relação entre a arte e o inconsciente, entre o cinema e o inconsciente, porque na sua obra específica você tem 3 momentos muito importantes que você está trazendo questões que a sociedade brasileira e no mundo inteiro, né, se joga para debaixo do tapete, né? Uhum. Você tem a luta antimanicomial em O Bicho de 7 Cabeças, você tem o trabalho e os sonhos invisibilizados das mulheres em Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Né? E você tem a história oficial, né, ou a história de um herói nacional que você desmistifica na Viagem de Pedro. Como é essa sua escolha de temas escondidos? Assim? Como você vai nesse caminho? Não tem não tem uma regra, né? Eu acho que o que me move mesmo para contar as histórias é a própria história. É a própria história que diz assim, eu tenho que ser contada, mais gente precisa parar para pensar sobre este assunto. Eu senti isso quando eu li o livro do Carrano, O Canto dos Malditos, e falei, nossa, assim, o livro do Carrano é muito impactante. Que é o livro que inspirou O Bicho de 7 Cabeças. É o livro que inspirou O Bicho de 7 Cabeças. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, essa história do Carrano, muita gente precisa saber. O livro não está dando conta da urgência do tema. E eu acho que eu posso contribuir amplificando esse grito do Carrano
transformando essa história em um filme e para salas de cinema. E claro que na época eu parava aí meu pensamento. E hoje, tanto tempo depois, a gente rodou o filme em janeiro de 2000, lançou nos festivais no final do ano de 2000, nos cinemas em 2001. Mas o filme, até hoje, as pessoas assistem e ficam comovidas e param para pensar sobre a questão do sofrimento mental, sobre a questão das relações familiares, a dificuldade de entender o outro, de respeitar as diferenças, né? De conviver com as diferenças. O cinema ele é uma ferramenta muito interessante para conversar sobre ele depois, porque ele não impõe nenhuma verdade absoluta, né? A arte como um todo, ela não diz assim, isto é o certo ou aquilo é o errado. Assim, o filme, para mim, vai me impactar de uma forma, para você de outra forma, e não é que para mim está certo, para você está errado. Assim, tudo está certo. Né? Assim, cada um se relaciona com aquele filme conforme a sua experiência de vida. O mesmo filme se assiste 10, 15, 20 anos depois, ele é outro filme. E eu acho que ele é uma cápsula viajando no tempo, sabe? Assim, ele segue aí, cada um vai pescando essa história que está viajando no tempo, conforme a sua experiência no hoje, né? E assim, o Bicho de Sete Cabeças, para mim, ele representa muito bem essa cápsula viajando como uma máquina do tempo, né? Assim, viajando no tempo. Eu mesma me relaciono com o próprio filme que eu fiz de formas diferentes, porque eu já não sou mais a mesma. Mais uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que ele continua provocando debate. E um debate rico, porque ele não fecha, ele abre, né? Assim, então, eu posso fazer um debate no Cine SUS, mas eu posso fazer um debate na sociedade de psicanálise, posso fazer um debate no ensino médio, e todos os debates vão ser muito ricos e muito interessantes, né? Assim, não tem assim, só para os especialistas, não, é para todo mundo. Agora, voltando assim para o inconsciente, eu acho que o filme e a minha relação com por que conta essa história, ela não é muito racional também, para mim também, né? Assim, então, quando eu estou diante de uma história que de alguma forma me comove, me emociona, eu tenho vontade de dividir isso com as outras pessoas. E dividir esse sonho, ou às vezes esse pesadelo, né? No caso, O Canto dos Malditos, que eu li, é um pesadelo. O livro é um pesadelo, o filme é um filme denúncia, não é um filme, é um filme que você chora, que você fica incomodado, né? Assim, então, mas essa necessidade de dividir esse meu sonho, esse meu primeiro contato, é como se eu fosse a primeira espectadora, né? E abrindo para que outras pessoas também pudessem ver. Agora, mesmo que um filme ele não tenha o certo e o errado, ele é um ponto de vista daquele que faz, né? Isso é sempre importante lembrar. Quem faz, de uma certa forma, ali tem um discurso, tem um pensamento, tem escolhas. Então, você querendo ou não, você está induzindo o espectador a determinados sentimentos e emoções, né? Então, existe uma manipulação daquele que faz no discurso, né? Mesmo um filme de puro entretenimento, as pessoas falam, não, mas isso é só um filme de comédia, um filme de ação. Tem um discurso por trás, tem uma ideologia sendo colocada, apresentada, né? Assim, tá? Tem o cinema, eu não consigo separar o entretenimento de um discurso político. Assim, eu acho que eles estão casados, mesmo que às vezes de forma explícita, como é o caso de Bicho de Sete Cabeças, às vezes de forma muito discreta, sutil, mas está lá. Um filme, vou dar um exemplo, às vezes, a indústria americana não esconde que eles usam a indústria do cinema, o entretenimento, o audiovisual, para exportar uma forma de pensar e viver e se comportar, né? Então, não à toa, a gente sai de um filme americano com vontade de ter aquele boné, de ouvir aquela música, de
se comportar daquela forma, né? Você cria um imaginário coletivo em que você deseja aquilo, né? E sem perceber você começa a se comportar daquela forma. Eu acho que é uma das formas da sociedade americana, um novo tipo de colonização, né? Assim, é você chegar pelo comportamento, fazer com que a própria outra sociedade passe a querer se comportar como você é, né? E te querer lá. Não é para não consumir filmes de outras culturas, mas é para a gente não esquecer de fazer a nossa própria cultura ocupar esse espaço que é tão importante e que influencia tanta gente. Então, a gente ter uma indústria do audiovisual nossa forte é manter a nossa língua, as nossas expressões culturais, o nosso jeito de ser, as nossas piadas, senão isso vai um pouco se perdendo, vai ficando para gerações lá atrás e a gente não mantém a memória, né? O tempo está provando cada vez mais que a nossa memória ela é através do audiovisual, né? Então, a gente precisa cada vez mais registrar as histórias brasileiras através da ferramenta do audiovisual. E o que a gente precisa para garantir que o audiovisual consiga contar essas histórias? Bom, política pública, sempre. Não tem outro jeito. E não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente tem um pouco assim, não, lá não tem lei de incentivo. Não é verdade, eles também têm lei de incentivo, é que eles não chamam assim. Mas você tem os governos locais nos Estados Unidos, nas cidades, nos estados, atraindo, facilitando para que as equipes filmem lá, dando descontos, né? Assim, então, filme aqui que é mais barato porque eu te retorno dinheiro, ou seja, atraindo filmagens dentro dos Estados Unidos e do mundo inteiro, querendo muitas vezes filmar lá. A cidade de Nova York ficou famosa por isso, né? Foi uma das primeiras a ter uma Film Commission, a atrair filmagens do mundo inteiro, e não à toa a gente conhece tão bem Nova York, mesmo quem nunca pisou em Nova York, reconhece um filme que se passa em Nova York, né? Porque são muitos os filmes rodados lá. E tem vontade de vir para Nova York, porque assistiu um filme lá. Ou seja, política pública. E aqui no Brasil, isso é mais importante, né? Porque a gente tem um país muito grande, um país desigual socialmente, né? Assim, economicamente, e a arte do audiovisual é uma arte cara. Infelizmente, ela custa caro para fazer uma arte coletiva, custa caro para você depois distribuir, fazer com que as pessoas vejam, uma campanha de marketing, tudo isso custa muito caro. Então, só os grandes herdeiros, as grandes famílias é que vão, com seu dinheiro próprio, ter essa ferramenta da narrativa do audiovisual? Não. Assim, acho que, por exemplo, uma comunidade indígena tem todo o direito e deve ter uma narrativa registrada no audiovisual. Tem que ter um incentivo para que eles possam fazer, né? Assim, aí não só tantas outras comunidades e regiões e estados do Brasil que não têm aí uma indústria realmente formada, mas você tem pensadores, você tem o criativo também está lá. Porque o criativo, eu comparo muito com o futebol, né? Assim, a gente tem os nossos craques do futebol, que os olheiros vão aí no Brasil inteiro achar, olha, fulano naquela várzea, ele é maravilhoso, traz, né? E o cara vai galgando, e vira, depois é exportado, é comprado, e os nossos talentos todos vão embora. No audiovisual, a gente tem talentos na mesma proporção que a gente tem no futebol. Só que eles estão escondidos e a gente não tem como ter os olheiros. A forma da gente ter os olheiros são políticas públicas que incentivem localmente para que se experimente, faça muito, para que os talentos apareçam, né? Fazendo uma comparação de novo com o futebol, uma várzea, você tem 2 times de futebol, vários jogadores ali em campo, os reservas, os técnicos e às vezes o olheiro só acha um talento, mas estão todos jogando. Então, o audiovisual local, ele tem que ser estimulado para que muitos façam. O audiovisual tem que ser feito na escola, como ferramenta também, na aula de artes ou como apoio para as matérias, né? Mas tem que ser feito em quantidade,
para a gente pipocar talentos no Brasil inteiro, porque eles estão lá. Mas você tem que dar as condições para que esses talentos apareçam. Mas como é que você avalia, então, hoje, esse arcabouço de legislação e políticas públicas que está permitindo a expansão do cinema nacional? A gente tem a lei do audiovisual, a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual e a gente tem uma lei que está tramitando aí, que não aprova nunca há anos, que é a regulação do VOD, né, que são as plataformas de streaming, que também precisam contribuir para este fundo setorial do audiovisual para que ele faça as políticas públicas locais. Ou seja, a gente já tem desenhada uma política pública muito competente, mas a gente tem que garantir recursos que vão daqui a pouco, assim, com a tendência, essa área da tecnologia cada vez mais, a gente não está migrando para as plataformas de streaming e essa passa a ser a nova tecnologia, e essas tecnologias, elas são principalmente grupos estrangeiros explorando o nosso mercado de consumidores, né, que estão assistindo essa quantidade de produções audiovisuais aqui, eles precisam também contribuir, já que eles exploram também o nosso mercado, contribuir com uma pequena taxa para fomentar a indústria local, que vai gerar muitos empregos, né? Então, assim, e vai alimentar a roda. Então, cada centavo que é colocado no fundo setorial, ele retorna, ele multiplica através de empregos, né? E através de movimentando essa tal da economia criativa, né? Se um filme, ele contrata a equipe, chega numa cidade, ele contrata as costureiras, ele contrata a pizzaria da esquina, os hotéis, assim, ele tem dentro da indústria do audiovisual, tem outras indústrias irmãs que participam, que movimentam também essa economia. Ou seja, não é só o trabalhador, o que já é incrível, mas também a gente gera renda para as outras indústrias. Mas você acha que a sociedade tem noção disso, do impacto da indústria do cinema no Brasil, em termos de geração de emprego e de movimentação da economia mesmo? Acho que não. Acho que não tem, acho difícil ter. O nosso próprio setor já fez campanhas, já fez filminhos super divertidos, falando dos nossos números, mas querendo ou não, é um discurso duro, né? Assim, a gente pode fazer esse discurso para os nossos parlamentares. Eles sim devem saber, já deveriam, porque a informação já chegou para eles há muito tempo. Toda hora a gente está no Congresso e falando de novo e levando os números atualizados. A gente tem a Agência Nacional de Cinema, que tem o nosso observatório, que guarda e analisa todos os nossos números que estão girando na economia da indústria do audiovisual. Então, a gente tem dados sempre muito atuais. Mas a população, eu não acho também que ela tem que saber uma coisa que é uma fala um pouco dura, né? Mas o que ela tem que saber? Que é legal e que ela gosta. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, assim, é conquistar a compreensão da sociedade brasileira de uma forma geral, através do melhor do que a gente faz, que são as nossas histórias, né? Então, são os nossos filmes. Eu acho que quanto mais o brasileiro vê filme brasileiro, mais ele gosta do filme brasileiro, e mais ele torce. O brasileiro, eu acho que esse fenômeno que a gente viu do ano passado e está vendo se repetir agora, né? É muito bacana, o carnaval, a perna cabeluda, todo mundo se fantasiando. Em 2025 tinha muita gente fantasiada de Fernanda Torres no carnaval, né? O vestido preto com a estátua. E esse ano a perna cabeluda. A gente tem humor, né? Então a gente percebe assim que o brasileiro ele está acompanhando o cinema brasileiro na hora que a gente vê uma manifestação, por exemplo, no próprio carnaval, né? Assim, ou na conversa de bar, você passa, estão falando no restaurante, você fala, olha, estão falando do filme, estão dizendo, e aí vai ter a polêmica, eu gostei, eu não gostei, eu acho isso, eu acho aquilo, é ótimo. Não tem que todo mundo gostar de tudo, mas tem que falar. Agora, Laís, sobre fazer política, né? Você teve uma experiência na gestão da SPCine em anos muito desafiadores, né? De 2019 a 2021. Quão transformadora essa experiência foi para você na percepção do que é fazer política? Primeiro que eu recomendo para todo mundo. Assim, em algum momento
se aparecer essa oportunidade de ir para o lado de lá, né, assim, do poder público, é uma experiência de vida que me transformou. Por que eu recomendo? Porque a gente tem uma visão do que é público, uma visão, às vezes, assim, terceirizada, né? Assim, os governantes, eles é que cuidam disso, né? Assim, como se os governantes fossem um ET que chega aqui e toma decisões. Na verdade, quem está do lado de lá do balcão do poder público somos nós mesmos, em processo de revezamento. Né? Então, assim, essa percepção de que somos nós mesmos e que você pode estar lá e você pode construir uma política pública é muito impressionante. Me deu uma visão otimista, sabe? De estar lá, de ter primeiro uma visão global, no caso do meu setor, do setor da audiovisual, eu tinha uma visão só, eu como diretora, produtora, mas eu não entendia os festivais, eu não entendia os mercados de audiovisual, eu não entendia a importância das coproduções internacionais, de trazer os estrangeiros para o Brasil para conhecer a nossa indústria, todas as associações, do sindicato, eu não tinha a visão macro do meu setor que eu passei a ter. Então, eu voltei para o setor depois que eu saí da SPCine, uma cineasta melhor, não tenho dúvida, porque eu tenho agora uma visão da cadeia inteira, né, da importância de que todo mundo contribui de alguma forma para essa indústria funcionar. Mas eu acho que a coisa mais impressionante é perceber que quando você está do lado de lá, claro que a primeira impressão é que tudo é amarrado, tudo é difícil, e ela tem regras rigorosas, e que bom que ela tem essas regras rigorosas, mas você pode e deve construir políticas públicas para melhorar o seu setor, conversando com o seu setor, e isso é possível. Então, na hora que eu vi que dá para fazer, aí eu entendi também, quando me disseram, assim, quando eu fui entrar na SPCine, eu fui conversar com algumas pessoas, e um amigo disse lá, cuidado, que política é uma cachaça, você começa a tomar e você não quer parar mais. E eu falei, é tanto prazer no sentido de você construir uma política pública e ela funcionar e ela mudar a vida de tanta gente, que você vai dormir feliz, sabe? É um propósito de vida mesmo, assim, é impressionante, é muito gostoso na hora que ele acontece. E acontece, né? E acontece também na hora que você circula, não acontece só no caso da SPCine, a SPCine não fez tudo sozinha, ela fez com Secretaria de Cultura, com outras secretarias, com toda, no caso da SPCine, envolvendo a prefeitura inteira, a máquina inteira da prefeitura. Então, essa compreensão de que a política ela é feita em conjunto, você pode estar ali capitaneando uma determinada coisa, mas você não está sozinho, não deve estar sozinho, né? Então, o coletivo das várias áreas de um governo contribuindo para o resultado de uma política pública, eu não tinha essa consciência. E voltar depois para o setor, é interessante também perceber como é importante, enquanto sociedade civil, você pressionar quem está do lado de lá para que aquela política pública exista. Porque eu lembro que quando eu estava no governo, eu gostava da pressão, porque a pressão ela me ajudava a chegar para dentro da prefeitura e falar, gente, precisa fazer isso. Olha só isso aqui, olha a pressão, olha os números que chegaram, olha a argumentação. Então, assim, não era uma vaidade minha, é um setor pressionando para que determinadas coisas fossem feitas, né? Então, e sem a pressão, fica parecendo vaidade. Então, assim, uma política pública ela é feita com os governantes ali, que estão, né, claro, mas com a sociedade civil junto, sempre. Não tem como estar desvinculado. Sem pressão da sociedade civil, sem proposta da sociedade civil, a política pública ela não acontece, né? Então, esse estado de alerta que cada área, cada setor tem que ter, é para sempre, não é assim, pronto, acabou. Não, vem uma próxima. Qual é a próxima agora? É uma constante. Mas, assim, o que é legal é pensar que o que é público, então não é de quem está do lado de lá. É nosso, nos pertence.
A gente está fazendo junto, não é um contra o outro, nós estamos juntos, né? Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá e vice-versa. Thaís, muito obrigada pela entrevista. Eu adoro a TV Senado, tenho um carinho imenso, então, assim, adorei o convite. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Eu sei quase nada. O que eu sei é isso, que ele foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Acharam que tirando o couro da mão dele, ele deixaram de ser sacerdote. Mas ele morreu sacerdote. A participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer, porque o esquecimento é pior do que a morte, porque se a gente, a pessoa quando morre, você leva a saudade dessa pessoa, mas aquele que foi esquecido, ele nunca existiu. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Paricachoeira, quase 5 mil quilômetros distância de Brasília, para uma audiência da CPI das Ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das Ondas a distante de 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti,
respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos. Reveja nossas matérias históricas.
Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado. Agora são 10h12 e nós passamos a transmitir a comissão temporária que analisa a reforma do Código Civil. Hoje vão ser duas partes da reunião, a primeira para análise de requerimentos e a segunda que vai ser uma audiência pública que vai discutir o direito de família e o direito das sucessões. Acompanhe.
A presidência informa que foram apresentadas 845 emendas ao projeto de lei número 4 de 2025 até o dia 3 de março de 2026, data em que se encerrou o prazo de emendamento, já quadruplicado, para que todos os senadores pudessem apresentar suas sugestões ao projeto. Ressalto, contudo, que os senadores e senadoras membros dessa comissão temporária, titulares e suplentes, têm o direito resguardado de apresentar novas emendas até o final da discussão da matéria. Portanto, embora se tenha encerrado o prazo de emendas, de acordo com o cronograma da comissão, é dado aos senadores e às senadoras membros da comissão, titulares ou suplentes, o direito de emendamento, de modo que fica resguardado esse direito para todo o Senado, ao final das contas, todos os partidos praticamente representados nessa comissão. Nós vamos dar início a essa primeira audiência pública destinada a discutir os temas relativos ao direito de família e de sucessões. Esta é uma reunião interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Comunico aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma: cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Após a fala de cada convidado, será dada a palavra ao eminente relator para seus questionamentos e em seguida aos parlamentares presentes que desejem fazer uso da palavra para os seus questionamentos. São convidados para esta audiência o senhor Pablo Stouzi Gagliano, juiz do Tribunal de Justiça da Bahia e professor da Universidade Federal da Bahia, o senhor Mário Luiz Delgado Regis, advogado, senhora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o senhor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, senhora Rosa Neri, relatora-geral do anteprojeto de lei de reforma do Código Civil, senhor Flávio Tartucci, relator-geral do anteprojeto de lei de reforma do Código Civil. A todos os convidados presentes, eu gostaria, em nome da presidência, de fazer um agradecimento muito especial pela dedicação, pela disposição de tempo para que possamos fazer essa discussão sobre direito de família e direito de sucessões à luz do projeto de lei apresentado para atualização do Código Civil. Nós não faremos essa primeira parte da deliberação dos requerimentos da pauta, em razão da falta de quórum ainda. Vamos passar direto para os debates, para as exposições, de modo que tenho muita satisfação de passar a palavra ao primeiro orador, o senhor Pablo Stouzi Gagliano, juiz de Direito e professor da Universidade Federal da Bahia, que foi o relator, subrelator da parte de Direito de Família da Comissão de Juristas do Senado Federal. Com a palavra, o doutor Pablo Stouzi Gagliano. Eminente presidente, senador Rodrigo Pacheco, senadora Soraya, senhoras e senhores presentes, é uma honra imensa estar aqui. Queridos colegas da comissão, dirijo-me também aos servidores e à sociedade brasileira que nos escuta, que é destinatária da nossa fala. Um dos maiores juristas brasileiros, senadora Soraya, honrou essa Casa Legislativa e pouco antes do seu falecimento, senador Rodrigo, ocorrido em 2002, conversávamos sobre a conveniência ou não de um novo código. E um detalhe, ele foi o relator do diploma do Código de 2002 nesta casa. E quando eu me aproximava hoje, eu pensava como Deus age. Ele dá nome a esta sala. Eu refiro-me ao senador Josafá Marinho. Um parlamentar, esse registro eu tenho que fazer aqui, em nome da Bahia e do Brasil, cuja trajetória ética foi apoteoticamente marcada, está nos anais do Congresso Nacional, quando da sua retirada da vida pública, quando governo e oposição, irmanados, homenageavam Sua Excelência, irmanados. E eu me lembro que antes de um evento acadêmico ocorrido em Salvador, eu, jovem, inexperiente, ainda contando com cabelo, eu disse, professor, isso na iminência de o código entrar em vigor, 2002. A doutrina, com a considerável dose de razão,
tem criticado a ideia de um novo código, em pleno século XXI. Não se codifica mais, eu disse a ele. Ele olhou no fundo de meus olhos, senador Rodrigo, professora Rosa, professora Gizinha, e me disse assim, nunca esqueço: Pablo, a codificação é da essência do espírito do povo brasileiro. E de fato ele estava certo, pois a codificação não acabaria com o Código de 2002, vídeo Código de Processo Civil de 2015. Mas notem, um código, como bem advertiu Joseph Kohler, ele não cai do céu, ele reflete o espírito de uma época. E o atual código é fruto de um anteprojeto de 1969, que não reflete mais com nitidez a dinâmica da sociedade brasileira. E não temos aqui hoje, não estamos a discutir um novo código, mas sim a reforma de um código que já existe. E eu queria então salientar de início, senador Rodrigo, me permita olhar para a câmera, porque eu quero me dirigir à sociedade, que esse projeto que Vossa Excelência apresentou é profundamente marcado no campo de família por um esforço equilibrado e responsável para tentar refletir os anseios da sociedade brasileira. E com o objetivo de acalmar mentes, farei o que fiz no Congresso Nacional. Não sei se o senhor se lembra. Eu iniciei mencionando o que o código, que o projeto de lei não prevê, porque é uma preocupação muito grande na parte de família. O projeto de reforma do Código Civil, e me toca muito voltar àquele momento, o senhor talvez se recorde que eu homenageei minha mãe, e eu perdi minha mãe há 3 meses, é uma dor indescritível, mas hoje eu estou aqui também homenageando ela ao dizer isso. O projeto de lei de reforma do Código Civil não trata de casamento poligâmico, não trata de união estável poliafetiva, doutora Lenita, não trata de família multiespécie, não contém regras sobre zoofilia, eu fui obrigado a ouvir isso, divórcio surpresa, direitos da amante, como também não há regra estabelecendo o padrasto como um pai socioafetivo. Eu queria colocar isso aqui. E destacando alguns pontos do projeto, é importante que a gente entenda que a meta principal da comissão foi desburocratizar para facilitar a vida do povo brasileiro. E Vossa Excelência, senador Pacheco, queria destacar que apresenta uma proposta que foi inserida no projeto, que é de facilitar a vida dos brasileiros, que é o divórcio unilateral. É importante lembrarmos, eu aqui homenageio ao grande Orlando Gomes, cuja obra na década de 50 foi premiada, ele define o direito potestativo como um direito de interferência. Quando você exerce um direito potestativo, a outra parte não pode fazer nada. Vou traduzir para a sociedade brasileira, porque a ela me dirijo. Se você pretende pedir o divórcio, qual é o sentido de o seu marido ou a sua esposa ter de autorizar o seu pedido? Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu conheci uma senhora humilde, mora na periferia de Salvador, sofreu anos, um casamento falido. E eu disse a ela, por que a senhora não pediu divórcio? Ela olhou para mim como se estivesse carregando um jugo de sofrimento e falou, porque meu marido nunca me entregou o divórcio, como se fosse uma caixinha a ser entregue a ela. E o divórcio unilateral abre a possibilidade de a parte ir ao registro civil e fazer uma verbação do divórcio. E não há surpresa, porque a outra parte é notificada. E o senador Pacheco teve a preocupação de consignar também que esse pedido não vai interferir na pretensão de alimentos, na guarda de filhos, na partilha de bens, não vai excluir do plano de saúde. Ainda que se pretenda aprimorar, é algo que vai ao encontro da sociedade brasileira, senador Pacheco. Faço outro destaque aqui, porque meu tempo é curto. Eu estava no meu gabinete e recebi uma ligação, e uma pessoa me liga e diz assim, Pablo, tem uma notícia para você, vou me casar. Eu então, parabenizei. Aí, em dado momento, a pessoa se entristeceu e disse, mas eu estou muito deprimida. Eu falei, não estou entendendo, você vai casar, está deprimida? Não, é porque meu sonho é a comunhão parcial de bens. Então, por que você não escolhe a comunhão de bens? Não, é porque meu último casamento, o sofrimento foi tamanho no divórcio. O meu marido quase levou tudo e eu estou com medo de escolher a comunhão parcial. O projeto, ele traz a regra que eu tenho dito pelo país inteiro e vou testemunhar a Vossa Excelência.
a sociedade brasileira tem abraçado a ideia da sunset clause, a possibilidade de se admitir no pacto antenupcial ou no pacto convivencial a possibilidade de alteração automática do regime de bens sem efeitos retroativos. Vou traduzir para o nosso público, especialmente o público que não é jurídico. Você pode agora, a partir do projeto, estabelecer uma espécie de estágio probatório no seu casamento. Exemplo, primeiro ano, separação total de bens. Tudo correndo bem, converte-se automaticamente em comunhão de bens, como se fosse, entre aspas, um estágio probatório. Quer dizer, isso aqui é o respeito à autonomia privada. Eu dei uma entrevista, quando terminei de dar esse depoimento, o jornalista disse: doutor Pablo, isso salvaria a minha vida, a expressão que ele usou. E eu encerro, senadora, dizendo à senhora o seguinte: aqui no Senado Federal houve uma audiência pública, houve uma preocupação muito grande do ministro Salomão, da relatoria geral, do meu amigo e irmão Flávio Tartucci, a professora Rosa, em democratizar os debates. E houve uma delegação argentina aqui. E eu nunca vou me esquecer o que eu presenciei. O presidente da Suprema Corte Argentina, esteve presente o ministro Luiz Edson Fachin, grande civilista, e a professora Aida Kemelmaia, uma senhora quase octogenária, eu estimo, firme, lúcida, admirável, grande oradora. E ela, ao terminar sua fala, ela disse, senadora Soraya, que o ponto mais alto da reforma do Código Civil brasileiro estava no campo da paternidade. Eu digo à senhora que isso me tocou, eu fui a ela ao final, porque eu disse, o que é que acontece hoje? E eu estou dando esse depoimento não apenas como civilista, mas como magistrado que fui de uma comarca inicial para a população brasileira que, em geral, não tem condição econômica e sofre. Se você, a senhora que me escuta agora, vai registrar seu filho, leva o filho ao registro, o oficial não pode lançar o nome do pai se ele não estiver presente. Hoje, ele é notificado. Se ele se recusa a comparecer ou comparecendo não registra, as peças são encaminhadas ao Ministério Público, que ajuiza uma ação de investigação de paternidade que pode durar anos. Com a reforma isso muda. Por quê? A mãe vai ao registro, aponta quem é o pai, o suposto pai. Não há nenhuma surpresa nisso, não há nenhuma covardia jurídica. Ele é pessoalmente notificado. Por que não comparecer em cartório? Quem não deve não teme. Se ele comparece e se recusa, estando disponível para ele o exame de DNA, o nome dele é imediatamente lançado no registro, invertendo o ônus da prova e tirando dos ombros dessas mães e desses filhos o peso de uma paternidade não reconhecida. Eu encerro dizendo que o parlamento tem, senadora, tudo que eu preparei para esse último parágrafo. O parlamento... Obrigado, senadora. Não, mas o parlamento tem aqui uma grande oportunidade, deixando de lado qualquer divagação egóica, porque a vida por si só é uma lição, não levamos nada dela, não sabemos o dia de amanhã. Saímos daqui do Senado, não sabemos se estaremos vivos no próximo minuto. Isso já é uma filosofia de vida. O parlamento tem aqui uma grande oportunidade de protagonismo. Como assim, professor? Um protagonismo no campo de família que até hoje foi exercido pela jurisprudência dos tribunais superiores. O protagonismo de reforma do Código Civil, atendendo aos anseios de uma sociedade sofrida. A verdade é essa, pela dificuldade da vida. A vida não é fácil. O filósofo Byung-Chul Han diz que a sociedade do cansaço é marcada pelo infarto da alma e precisamos facilitar a vida dos brasileiros, senador. É o que eu estimo de todo o coração, sabendo que não é um projeto perfeito, porque o dom da perfeição é divino. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pablo Stolze Galiano, por sua exposição realmente digna de nota, pela veemência, pela eloquência, com a autoridade de quem estudou muito a matéria e que foi o relator na comissão de juristas em relação a esse tema especificamente. E lamento muito a notícia do falecimento da sua mãe, que foi pelo senhor homenageada naquela sessão no plenário do Senado Federal. Manifesto em nome da presidência, em nome dos meus colegas senadores, meus sentimentos ao senhor, à sua família, e que Deus dê a ela um bom lugar, seguramente muito orgulhosa do filho que tem,
um filho inteligente, muito capaz e muito eloquente. Depois eu quero, ao final dos debates, que o senhor repita para a população e para os membros o desmentido em relação às fake news no que toca à parte de família do projeto de lei. Porque ouvimos muitas coisas de fato, e em tempos de rede social a gente sofre muito com isso, né, as críticas em função da desinformação, apenas para que se coloquem as coisas no seu devido lugar, e o seu pronunciamento nos permitiu isso. Então, oportunamente, vamos voltar a esse tema. A senadora Soraya Tronic, cumprimento também a senadora Tereza Cristina, disse que é muito pouco tempo para a exposição. Esse prazo de 10 minutos foi um prazo definido pela presidência e de quando em vez nós temos aqui 15, 20 expositores, então nós temos que definir um prazo, foi definido como 10 minutos. Mas hoje, como temos 6 inscritos, quando há muitos expositores, o prazo é peremptório. Quando há poucos expositores, o prazo é uma referência, então não se apeguem tanto, nem se... Eu ficaria o dia inteiro. Então, mesmo que dê os 10 minutos, se precisar completar o raciocínio ou trazer mais alguma informação. Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que vai debater em audiência pública a proteção às mulheres e às meninas. Se você quiser, pode continuar acompanhando a comissão temporária que analisa a reforma do Código Civil nos nossos canais no YouTube. Acompanhe. Para debater sobre políticas públicas de proteção às mulheres e meninas e o fortalecimento da família como núcleo essencial de prevenção à violência. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que na exposição inicial cada convidado poderá fazer uso por até 10 minutos, mas é claro, se precisar completar o que está sendo dito, a gente não interrompe, mas vai tocar uma campainha. Não se assustem com a campainha. Não tem ninguém online, né? Não se assuste com a campainha. Participação presencialmente, nós temos 5 convidados para compor a mesa. 4 convidados para compor a mesa. Informando que nós estamos recebendo muitas perguntas da sociedade. E antes de chamar os convidados para a mesa, essa é uma comissão que tem como atribuição discutir a proteção da mulher. Mas também é a comissão que tem a obrigação de discutir a proteção da família. Identificando que no Brasil hoje 52% dos lares estão sendo liderados por mães, por mulheres, não tem como a gente falar de violência contra a mulher sem a gente falar de fortalecimento de família. O tema tem que caminhar junto. E a gente tem, a partir do final do ano passado, nós conseguimos aprovar no Brasil, o que foi muito significativo para todos nós que trabalhamos com mulheres. Pela primeira vez no Brasil, nós temos oficialmente o Dia Nacional da Menina. O debate sobre a menina está posto. Não dá para falar da mulher e deixar para trás a menina. Então, o nosso requerimento, quando a gente apresentou o requerimento, nós vamos debater a violência contra a mulher, sempre junto à violência contra a menina. E o fortalecimento de família. Não adianta eu ter medidas protetivas para mulheres se eu não tenho políticas públicas de fortalecimento da família desta mulher, que muitas vezes a mulher vítima de violência é uma mãe solo. E a gente encontrou nos últimos anos, e aqui, gente, nesse debate a gente não vai criticar governo A, governo B, porque na pauta feminina nós já entendemos que se todo mundo não estiver unido, a gente não avança. Mas a gente já encontrou, por exemplo, que mulheres, quando têm medida protetiva, elas são levadas para um abrigo e as crianças são levadas para outro. Até na hora de proteger na emergência, nós já estamos enfraquecendo essa família. Então, a gente vai discutir hoje a proteção da mulher, fortalecendo
esta família. E aqui, gente, está falando uma senadora que tem uma família atípica. Sou mãe solo. Mãe solo. Não tenho marido. Mas estou procurando, tá? Se aparecer algum, dá um recado. E sou mãe de uma menina indígena. Uma mãe socioafetiva. Então, eu sou uma família atípica. Uma menina que vem para a minha vida, que não falava a minha língua, que tinha uma cultura totalmente diferente. Mesmo não tendo adoção definitiva, minha filha hoje está com 27 anos, tinha 6 anos, quando veio para a minha vida e quando mudou a minha vida, quando mudou a minha história. E as nossas histórias na infância se cruzam. São 2 sobreviventes de violência, de graves violências. Um dia eu conto para quem não sabe a minha história. Mas eu e a Lulu somos uma família. E ninguém tira isso de mim e da Lulu. Está com 27 anos, linda como a mãe, linda. Quero um dia voltar para o seu povo para ajudar a enfrentar lá na aldeia o que as mulheres lá na aldeia dela tanto precisam, o fortalecimento dessas mulheres. O fortalecimento das meninas, a proteção das meninas na aldeia. Sou uma família atípica, mãe solo, que preciso ser fortalecida enquanto mãe. Mesmo estando como senadora, vocês pensam que é fácil? Vocês têm ideia do que a minha filha sofreu de preconceito e discriminação na escola? E aí tem gente que fala que não tem racismo no Brasil? Vocês têm ideia dos meus desafios de ter sido mãe de uma menina incrivelmente linda, mas cheia de traumas e problemas? Sou mãe de Lulu. E eu acho que lá em casa está nascendo uma líder. Gente, ela é tão brava. Quem não conhece Lulu precisa conhecer. Pequenininha, porque o povo dela é pequenininho, mas linda. E já influenciando uma nova geração lá no seu povo, que as meninas se levantem. E é isso que a gente quer. Falar de proteção de mulher, proteção de menina, proteção de família. Sem famílias fortes, nós não temos mulheres protegidas. E, nesse sentido, nós temos a alegria de estar recebendo hoje no Parlamento. E quero falar que o Parlamento ontem teve a alegria de receber Maria da Penha. Foi um dia incrível para nós aqui ontem. Maria da Penha esteve com as senadoras, foi muito incrível. E ela estava justamente no dia que a gente está lutando por algo tão lindo que é a licença-paternidade. Ontem nós tivemos muitas vitórias ligadas à pauta feminina ontem. Muita, gente, muita. Vocês não têm ideia. É que o Brasil está com tanta confusão que as coisas boas não estão aparecendo. Mas ontem, a bancada feminina aprovou em diversas comissões matérias incríveis. Violência contra a mulher. Nós aprovamos a obrigatoriedade da imunoterapia pelo SUS para mulheres que têm câncer. É ou não é uma violência? A mulher está na fila aguardando e não ter acesso. É uma violência. Nós aprovamos o transporte intermunicipal gratuito para a paciente com câncer e um acompanhante. É ou não é uma vitória da mulher? É. Então, nós estamos trabalhando todas as vitórias de mulheres, todas que a gente possa acumular no mês de março. Mas hoje a gente vai fazer uma discussão com uma convidada muito especial. Está conosco Rein Al-Salem. Falei certo? Pronunciei certo. Ela é relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre violência contra mulheres e meninas. Mas antes eu quero informar que ela está no Brasil para um trabalho acadêmico. Tá? Então, ela vai estar conosco compartilhando a sua experiência no mundo, do que ela tem visto sobre a violência contra mulheres e meninas no mundo, mas ela está no Brasil para esse trabalho acadêmico. Aproveitamos essa vinda dela para ela ser recepcionada pelo Parlamento Brasileiro. Eu quero convidar ela com muita alegria para estar presente, para sentar aqui na mesa comigo, para compor a mesa. Quero convidar para compor a mesa Andréa Hoffmann Formiga, presidente do Instituto Isabel, advogada e profissional de relações governamentais e políticas públicas há 25 anos, especialista em direito processual civil, relações governamentais, estratégicas e políticas públicas. Doutora Andréa, bem-vinda.
Convido para compor a mesa Celina Lazari, diretora da Associação Mátria, Mulheres Associadas Mães e Trabalhadoras do Brasil, uma instituição que tem participado no Congresso Nacional com sugestões, demandas. Obrigada, Celina. Convido com alegria para compor a mesa a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, advogada, militante, ativista pelo direito das mulheres há mais de 30 anos, a doutora Cristiane Brito. Eu quero chamar a atenção dos senhores que a nossa convidada, Rainha Alcem, está com um presente lindo que ela já fez questão de usar, que é o símbolo de nossa cidade, o símbolo de Brasília. Nós tivemos um encontro antes de vir para cá, e quando eu dei esse presente para ela, eu disse, olha, o meu sonho é que o meu Distrito Federal, Brasília, seja a capital mundial de proteção das mulheres. Porque se a gente se tornar a capital mundial da proteção das mulheres, é porque o Brasil virou a nação mundial de proteção de mulheres. Sonho que a nossa nação possa... Já temos a melhor legislação de proteção de mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Mas eu quero ter mais que uma lei. Eu quero ter boas práticas, políticas públicas, e quero voltar na ONU para mostrar outros números, porque como ministra da Mulher... Eu ia para a ONU só para chorar e mostrar os números negativos do Brasil. Mas essa história vai virar no Brasil. E a gente está trabalhando muito para que isso aconteça. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu quero informar que nós vamos ter tradução simultânea. Estão nas mesas os aparelhos. Quem não domina o inglês pode sentar nas mesas. Só se chegar um parlamentar, a gente dá um sinal, a secretaria com muito carinho dá um sinal e a gente cede o lugar para o parlamentar. Mas todos vocês que estão aqui podem sentar, e está no canal 19. É esse? É canal 19? Está no canal 19. É só ligar e colocar no canal 19 que teremos tradução simultânea. Qual é o número? É 16 ou 19? Só confirma ali. 16 é só para a Rin escutar em português. 16 é para ela escutar em português. 19 é para a gente escutar, ok? Beleza? Então, vamos dar início à nossa audiência. E eu tenho a alegria de te conduzir, Elia, nesse momento, fazer a introdução da sua fala, dizendo que é uma alegria recebê-la. Obrigada por ter aceitado o convite. Serão inúmeros debates ao longo do mês de março nessa comissão, e eu fico muito feliz de você estar conosco, da senhora estar conosco, participando de um dos debates sobre proteção de mulher e proteção de menina. Março é o nosso mês no Brasil. Inúmeras ações no Brasil. E essa é uma das inúmeras ações que estão acontecendo no Parlamento. Seja bem-vinda, você tem seu tempo. Thank you. Bom dia. Thank you very much, Senator Damares Alves, President of the Human Rights Committee of the Comitê de Direitos Humanos do Senado do Brasil, e também para o comitê e todos vocês que estão aqui hoje. É uma honra estar aqui no Brasil e é uma honra em participar nesse evento importante, então agradeço muito pelo convite. Como sabemos, a lei internacional reconhece a família como uma unidade fundamental da sociedade e reconhece que a família tem o direito à proteção dos estados e da sociedade. Claro, como a senadora mencionou, as famílias vêm em diferentes formatos e também incluem famílias que são lideradas por mães solo. De acordo com a Convenção dos Direitos das Crianças, a família também é reconhecida como um ambiente natural para o crescimento e bem-estar dos seus membros, particularmente as crianças. E dentro desse contexto, as crianças devem
ter as proteções necessárias e a assistência necessária. Sabemos que, por um lado, as famílias saudáveis podem dar um papel importante respondendo a essa violência que venha de qualquer fonte, dentro da família ou não. A exposição à violência sexual multiplicou em parte porque também existe por meio das tecnologias digitais, porque nós vemos o uso da inteligência artificial aumentado, mas também porque vemos uma proliferação de guerras, de crises humanitárias, mudanças climáticas e degradação ambiental, que torna também a existência das famílias mais precárias e coloca mais pressão nelas. Por outro lado, nós sabemos que as famílias também podem ser espaços em que a violação dos direitos das pessoas da família acontece, incluindo as crianças, porque temos dinâmicas de poder, porque temos estereótipos de gênero e sexo a falta de promoção de igualdade de gênero dentro da família. Também sabemos que no caso de feminicídio, mais amplamente no caso de violência contra a criança e a mulher, isso é perpetuado por pessoas que elas conhecem na maior parte do tempo e que as crianças e as mulheres conhecem. É perpetuado violência muitas vezes vem dos próprios familiares. No caso do feminicídio, por exemplo, nós sabemos que as mulheres são mortas em muitos casos por seus parceiros ou parceiros anteriores e esposos. Sofrem violência doméstica por um período curto ou longo, often leads to their killing. So the killing is sadly the last action in a long history of suffering and violence. Uma grande história de sofrimento e violência. These women Essas mulheres may either not have had access to effective reporting mechanisms, may not have chosen to report either because of trauma or because of financial dependence on the spouse, or simply fear and terror, either of losing their lives or of losing their children. Ou perder as suas Or, crianças. when they are reporting, they are not believed, either by law enforcement or by the judiciary. Ou pelas pessoas. It is clear to me from all the work that I have seen being done around the world on preventing and responding to violence within the family, that a country may have an excellent legal framework to combat domestic violence, combat femicide. However, if these countries do not dedicate adequate resources to operationalize the laws, to operationalize the frameworks that we have designed, these laws will have little impact and lives will continue to be lost. So therefore, my plea to governments has been that I understand that many of you are adopting more austerity measures. However, you must continue to firewall and prioritize resources to protect women and children and other vulnerable groups that you are responsible for. And in the case of women and children that may be at risk, you have to firewall these resources in order to make sure that there is enough to implement protection orders, that we have enough shelters, that they are functioning, that we have victim-centered trauma counseling and legal aid available, and that you also train your law enforcement and the judiciary on how to adopt gender and age-sensitive lenses in your work. Lentes sensíveis ao gênero no seu All too trabalho. often, women and children experiencing serious situations of violence within a family are confronted, sadly, with members of the judiciary and law enforcement that have a very serious gender bias, Tem problema de gênero and muito that do grande, not viés de center gênero the muito rights grande, of the child or the não voices of centralizam the os children. direitos das crianças e as I would vozes das say crianças. from my Eu diria visits que to por meio das countries minhas around the world, visitas I have aos found a países ao mundo, particular bias, unfortunately, in family courts, viés also against particular mothers.
também where contra as sadly mães. allegations also of parental alienation are Alegações de often alienação weaponized parental against são mothers in custody battles. feitas contra And as it is done mulheres. deliberately in order to Batalhas de detract from the custódia real and e são troubling and feitas violent dynamics para within the family. And by the way, this piorar applies essas to dinâmicas countries violentas dentro das that famílias. either, E isso se aplica a don't países recognize que não parental reconhecem alienation as a a alienação standalone parental crime, como um crime. which is all countries except Brazil, Todos because os Brazil países, still além has do that Brasil, law, porque o Brasil hopefully tem not essa for much lei, longer. esperamos que não por tanto But tempo there is assim. this gender Mas bias temos that esse is very viés de strong in the gênero que judiciary. é muito forte no judiciário. For the protective Para and beneficial os potential of families to potenciais be enhanced, beneficiários protetivos that da the family família, receives the é comprehensive importante que a protection and família support that receba it is entitled o to, in suporte line with que many merece, international treaties and standards. But this cannot happen if we do not tailor our approaches to the needs of women and children. If we do not take into consideration their profile and the context in which they live. And here I want to mention specifically or in particular women of Afro descent, but also indigenous women. They have very particular needs. We must also take into consideration the context in which they live, and we must provide them also with, in the case of indigenous women, for example, culturally appropriate protection and assistance mechanisms. Overall, I would say that for any protection mechanisms to work and any assistance mechanisms to work, governments have to strengthen the intersectional lens they adopt to policies. So they have to factor in the profile, they have to also factor in the context, because we know that there are groups of women and children that may be more exposed to violence or may face bigger barriers in accessing support based on their religion, race, sexual orientation, or other grounds. Therefore, that also means that authorities must prioritize violence against women and children, and I want to come back to the issue of indigenous women, because it's been very clear to me that the authority of indigenous self-authorities or auto-authorities sometimes overlaps or crosses over with responsibilities that the state has. Interpolação entre essas autoridades e os problemas de jurisdição também dentro das autoridades indígenas e as autoridades do governo. Então, esses problemas, as pessoas têm que ver com uma lente única de que o problema das mulheres acontece independente. I wanted to also share with you very briefly some of the good examples I have seen around the globe in order to strengthen the role of families para que a gente consiga fortalecer o papel das famílias para que seja possível prover segurança nesse sentido. Existem muitos países que empoderaram as famílias por meio da educação, dos direitos humanos, igualdade de gênero, integração e respeito por meio da igualdade. Então, alguns países, por exemplo, eles realizaram workshops de parentalidade, outros forneceram ajuda e aconselhamento para os pais para que seja possível pensar de uma maneira desafiadora em relação à sociedade patriarcal. Então, tendo esses exemplos positivos dentro da família, e isso tem um impacto positivo muito grande. Existem também governos que aumentaram os níveis de alfabetização dentro das famílias, que isso é muito importante, porque as famílias e seus membros terão onde ir caso algum tipo de violência aconteça. Então, eles terão esse arcabouço. And these can be also provided through community units or mobile entregue por meio das comunidades. I've also seen countries that have created opportunities and incentives for economic empowerment for women, empoderamento econômico para as mulheres, para que as mulheres consigam tomar decisões autônomas. Então, caso elas se envolvam em uma relação abusiva, elas tenham uma maneira de sair disso de maneira autônoma. Most women engage in unpaid care work.
elas acabam se comprometendo com um trabalho que não é pago dentro de suas próprias casas. E uma decisão recente foi tomada de uma maneira muito positiva, que ela é conectada a essa parte de redistribuição de trabalhos domésticos dentro da casa, para que isso não reflita só sobre a mulher. Todos esses tipos de aspectos de aconselhamento, planejamento familiar e direitos sexuais, eles têm que ser discutidos. Outra coisa é em relação aos direitos de reprodução sexual. Se as mulheres quiserem ser mães, se tornarem mães, elas precisam de políticas públicas que permitam que elas façam isso. E tudo isso tem a ver com o empoderamento. Nós também temos alguns obstáculos fathers face in reunifying their families, because there are more and more barriers to bringing in your children if they are above 18 years old in some countries. Para dentro de casa, no caso de adoção, se elas têm mais de 18 anos. There are states who reverse a concerning trend that I have observed in some corners of the world, which is to undermine the role and standing of parents and legal guardians, reducing them from nurturers and educators to mere authority. And we know that international law actually recognizes the important role of parents. Too many initiatives have gone terribly wrong when trying to address the psychological and bodily distress of children and adolescents online or offline, as well as the abuse of children when parents have been excluded from the solutions. E as soluções não foram encontradas para esse tipo de problema. Como eu disse anteriormente, a Convenção no artigo 5 dos Direitos Humanos e todas as outras coisas que são responsáveis por esses problemas, precisamos ter consistência com as crianças. Os guardiões precisam levar em consideração a segurança da criança, dependendo das capacidades que envolvem a situação e também as coisas que são importantes para a criança. Outra coisa que eu acho preocupante, que tem que ser trazida para a conversa, é a tentativa de o que nós chamamos em inglês de de-child, que é de adultizar as crianças aqui no português, que seria a capacidade de dizer que a criança pode consentir ou não algo que claramente eles não conseguem consentir porque são crianças. O consentimento como casamento ou transição de gênero, e essas coisas têm um impacto muito negativo quando damos esse poder às crianças. Como eu estava conversando com a presidente, eu produzi um relatório que eu também compartilhei com o governo do Brasil, que fala diretamente sobre esse problema do consentimento e como que os governos devem agir em face a este problema. Children cannot consent to sexual abuse, exploitation, or otherwise harmful practices. Elas não podem dar consentimento para abuso sexual ou nada desse tipo. Porque, por definição, além disso, elas também não conseguem se casar. O que é o consentimento para elas? Então, são processos que afetam a vida da criança pelo resto da vida. E isso envolve a capacidade elas não têm a capacidade de analisar todas as informações enquanto elas ainda são crianças. Porque o consentimento é algo que é feito para adultos. E nesse caso, para mulheres especificamente. São coisas que são entendidas como violação de direitos, uma vez que a criança não tem o entendimento completo. So no person can consent to such grave violations of human rights, ninguém pode dar consentimento a algo mesmo que a criança diga, nossa, sim, eu tenho consentimento. Isso não pode ser levado em consideração. Even as we strive for the maintenance of the family unit, and even though we acknowledge the importance of involving the family in ensuring the protection of its members,
precisamos ter em mente que, apesar de todo o reconhecimento da importância, muitas estruturas familiares não estão da maneira que deveriam ser. Existe muita insegurança e, particularmente, as crianças são as que mais sofrem com essa falta da família estruturada. Em muita parte do meu trabalho, eu falo sobre violência de gênero, falo sobre controle coercivo e também falo de abusos. Acho que essa parte ela é muito importante porque ela acaba se conectando com os problemas que envolvem as crianças. Os pais, eles tendem a ser priorizados dentro dos julgamentos de guardas, mesmo em situações que a criança foi abusada, em situações que a mãe foi sujeitada a abuso também, e os pais ainda assim têm algum tipo de privilégio dentro desses processos. Existem boas práticas ao redor do mundo em como melhorar o papel da família e como podemos prevenir a violência dentro desses espaços familiares. Nós, infelizmente, acabamos vendo também alguns algo que vai na direção oposta do progresso, infelizmente, mas eu fico feliz de ter participado aqui dessa fala e ter a oportunidade de compartilhar algumas coisas com vocês. Obrigada, Rei. Obrigada por ter compartilhado conosco. Eu fico imaginando, qual é o seu país original? Qual é o seu país? So I'm Jordanian, Kenya, and I have also Belgian nationality. Eu sou da Jordânia e eu também tenho nacionalidade belga. Jordânia, ok. Jordânia. Deixa eu lhe dizer, deve ser desafiador para você andar o mundo inteiro para ver a violência contra a mulher. E violências em alguns países que são tão expostas, como a gente sabe o que acontece no Irã, em alguns países da África com a mutilação genital, com a venda de mulheres, com o tráfico de mulheres. Mas chegar numa nação brasileira que se autodeclara democrática e livre, mas que as violências são tão cruéis quanto, às vezes disfarçada de cultura, como que acontece no meu país, quando a gente vai para a região norte. O nosso país, ele é imenso, ele é gigante, ele é continental. É um país com muitos povos tradicionais, um país que só indígenas são mais de 300 línguas e mais de 300 povos. Imagine como é lidar com fortalecimento de família, violência doméstica, proteção de menina num país com tanta pluralidade cultural como o Brasil. Mas acredite, nós temos grandes desafios. E a sua fala aqui hoje vem exatamente na direção do que nós pensamos. Nós vamos vencer os nossos desafios, fortalecendo família, protegendo meninas, olhando para a próxima geração. Eu dei uma entrevista ontem quando alguém perguntou assim, e aí, senadora? Eu falei algo que talvez nem todo mundo concorde. Essa geração, nós vamos ter que trabalhar com contenção de danos, punição, processo, briga, mas nós vamos ter que apostar na próxima geração. Vai ser lá na escola, professora Beatriz, a Secretaria de Educação do DF está aqui representada. Vai ser lá na escola que a gente vai ter que falar com meninos e meninas. Vai ter que ser lá em casa que vamos ter que falar com meninos e meninas. Essa semana, nós fomos surpreendidas no Brasil com um estupro coletivo de uma menina dentro de um apartamento, levada por uma emboscada em que eram adolescentes que estavam envolvidos, meninos muito jovens. E meninos, filhos de autoridades, vocês viram lá no Rio de Janeiro. E o que nos mostra que não tem classe social, não tem religião. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou pastora e eu posso falar com propriedade. E está aqui no plenário a representante do movimento Se Liga Irmã, que é um movimento que nasceu no meu gabinete, era uma campanha do meu mandato, cresceu tanto que eu tive que encerrar no meu mandato e virou um movimento nacional para se falar com mulheres evangélicas.
E aí agora eu sei que já tem um movimento na Igreja Católica que se chama Não Temas Marias. Então, assim, as igrejas, nas religiões, classe social, político, aí a gente está aqui diante de nossos problemas, que às vezes para a senhora, a nação brasileira está muito empenhada. A senhora não tem ideia do tamanho dos nossos problemas. E quando a senhora falou do consentimento, estamos diante de um poder judiciário produzindo o tempo todo decisões. Nós temos aqui mães vítimas da lei da alienação parental, que eu sei que ele tem mães vítimas da lei da alienação parental aqui participando hoje. Nós temos decisões com a qual nós nos surpreendemos. A mais famosa foi a do Tribunal de Minas agora, nesses dias, de uma menina de 12 anos. Mas, pasmem, nós estamos fazendo uma busca e nós vamos mostrar para vocês o número de decisões semelhantes em tribunais de primeira instância, em todo o país, em segunda instância e, pasmem, Superior Tribunal de Justiça. O desembargador, quando deu decisão, se baseou no Superior Tribunal de Justiça. Então, quando nós temos numa nação que o poder judiciário caminha na contramão do legislativo, na contramão do executivo, a gente vai ter que parar tudo e a gente vai ter que rever muita coisa. Mas volto à frase inicial. Eu estou apostando na próxima geração. E aí, mulheres, não é que vamos, nós adultas, negligenciar nossa proteção, mas nós vamos ter que fazer um pacto. Pensando na escola, pensando nas crianças, pensando lá no dia a dia. Sabe por quê? A idade do agressor está diminuindo cada vez mais. E o que mais me assusta, a idade da vítima diminuindo cada vez mais. Quando falarmos de violência contra a mulher, a gente trazia a idade, a localização, o perfil do agressor. Hoje, quando a gente mostra esses dados, é assustador. Então, fortalecimento de família, investir na próxima geração, eu acho que vai ter que ser um dos caminhos que nós vamos ter que trilhar. Obrigada por ter compartilhado. E que Deus te abençoe na sua jornada. Deus te abençoe. Não deve ser fácil estar ocupando a posição que você ocupa hoje. Na sequência, nós ouviremos a presidente do Instituto Isabel, Andréa Hoffmann Formiga. Obrigada por estar conosco. Daqui a pouco eu vou começar a registrar as presenças de todas as pessoas que estão aqui, mas eu começo com a Dalgisa Maria Guiar Hortêncio de Medeiros, promotora de justiça, doutora. Obrigada. Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E eu preciso aqui, gente, publicamente, sem desmerecer os ministérios públicos de outros estados, mas o nosso MPDFT é bom. Nossos agentes do MPDFT são extraordinários. Obrigada, doutora, por lá, na sua função, vocês nunca baixarem a guarda. É uma honra tê-la conosco aqui. Na sequência, vamos ouvir a Andréa Hoffmann. Andréa, tem lá um cronômetro, a gente está estabelecendo 10 minutos, mas se precisar estender, fique à vontade. Obrigada, senadora. Andréa, me permita antes. Estão chegando, gente, muitas perguntas da sociedade. E aí, Andréa, eu vou já te mandar uma aqui. Se você puder responder. Vem de Yasmin, de Santa Catarina. Para manter um ambiente seguro para meninas e mulheres, o Estado deve assegurar a educação equitativa nas comunidades? Então, se você puder responder essa pergunta, fique à vontade, ok? Muito obrigada, senadora Damares. Cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa mesa, oportunizar essa audiência pública e a nossa fala aqui também. Queria agradecer de forma muito especial a senhora pelo seu mandato e por tudo que tem feito em nome das meninas e das mulheres desse Brasil. Queria também cumprimentar a Rim Marcelin pela oportunidade de estar presente, compondo essa mesa também em conjunto e oportunidade de conversar e tratar desse assunto tão importante e o que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Cumprimentar a Celina, da Associação Mátria,
que oportunizou a vinda da RIM ao Brasil, que eu agradeço muito. E também a minha querida Cristiane Brito, estamos sempre juntas. Obrigada por tudo que você tem feito por nós e pelo seu trabalho também no Ministério das Mulheres. Eu sou Andréa Hoffmann, sou presidente executiva do Instituto Isabel. O Instituto Isabel é uma entidade, uma ONG, que nasceu para cuidar dos direitos humanos, dos verdadeiros, da dignidade da pessoa humana, daquela que começa desde o útero, desde a fecundação, daquele primeiro dia, até a morte natural, até os idosos, as idosas, os velhinhos, que hoje em dia têm sido assim tão excluídos também na sociedade, né? Que a gente tem visto uma utilitarização mesmo do ser humano, o ser humano virou um objeto, né? Então a gente vem exatamente para resgatar o verdadeiro valor do ser humano. E obviamente a gente tem que cuidar dos mais vulneráveis, né? A gente está aqui hoje para falar de meninas e mulheres. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa. E representando o Instituto Isabel, a gente vai trazer aqui um pouquinho, tentar trazer alguns aspectos que talvez as outras convidadas não vão falar, né? Porque esse assunto é muito amplo. Os problemas que existem, assim como a senadora Damares trouxe aqui, mas também a RIM, né, na sua posição como relatora da ONU e vê todas as questões acontecendo no mundo inteiro. Eu vou trazer aqui um pouquinho de alguns aspectos para a gente poder ajudar a buscar soluções eficazes e efetivas para todos os problemas que a gente vê acontecendo no Brasil. Então, eu vou começar falando sobre, principalmente, um número que a gente ficou muito impactada, né? Que é o número de pessoas desaparecidas no Brasil e de crianças desaparecidas no Brasil. Cerca de 24 mil crianças desaparecem ao ano do Brasil, a maioria meninas, com certeza, né? O que está por trás disso? O que está acontecendo em relação a isso? Então, desaparecer para uma menina no Brasil, muitas vezes não significa se perder, mas significa ser encontrada pelo crime. E, de fato, é isso que acontece. Depois, toda a questão do tráfico humano, né? Essa escravidão moderna que devora as nossas meninas. Essa questão do tráfico humano hoje no Brasil e no mundo, de fato, é uma das expressões mais bárbaras de violência, né, do sexo feminino. O Brasil ele figura entre os principais países de origem, de trânsito e destino dessas vítimas do tráfico internacional. Isso está nos relatórios da ONU sobre isso, né? Então, internamente, o tráfico para fim de exploração sexual atinge com brutalidade e desproporcionalidade as mulheres e, sobretudo, as meninas. Essas rotas de tráfico no Brasil, elas atravessam especialmente as regiões norte, né? Nordeste e centro-oeste. E as mulheres jovens, muitas vezes oriundas de famílias vulneráveis e ausentes, são aliciadas com promessas de falso trabalho, de amor, de uma vida melhor. Então, a gente vem até trazer esse questionamento ao próprio Congresso Nacional, né? Qual que é a política pública que, de fato, vai romper esse ciclo? E a resposta está onde o Estado mais tarda a chegar, porque é mais difícil chegar e que já foi mencionado na fala inicial da senadora Damares, né? É na família estruturada, presente e fortalecida, assim como foi também mencionado por RIM. Então, não adianta a gente falar sobre os problemas e possíveis soluções para elas se a gente não investir no fortalecimento dos vínculos familiares. Se a gente não fortalecer a família para que ela possa receber cada uma dessas meninas que chegam na família dela e fazer com que ela se desenvolva de forma plena, de forma digna. Então, uma criança ali com o pai, com a mãe presentes, né? E a gente sabe que tem as famílias monoparentais, a maioria no Brasil a gente tem essa realidade das mães realmente sendo as chefes de família e cuidando dos seus filhos. A gente precisa que hajam vínculos afetivos sólidos, né? Com referências morais muito claras. E uma criança que exponencialmente é mais protegida, ela vai ficar mais protegida contra as armadilhas do tráfico e da exploração. Então, a gente tem que ter uma clareza de que o investimento na família, no núcleo primeiro, onde nasce a sociedade, ele é fundamental para o combate de qualquer outra questão que venha das meninas e das mulheres. Então, a gente precisa também, e eu vou trazer esse aspecto aqui, de uma clareza conceitual muito grande. O que não é uma política de proteção. A gente tem que ter muito cuidado, pois existe um equívoco que a gente precisa enfrentar com coragem. É uma confusão deliberada entre políticas públicas de combate à violência e agendas políticas ideológicas que nada tem a ver com a proteção concreta de mulheres e meninas. Então, eu vou falar aqui de forma muito clara que a questão de direitos sexuais reprodutivos, a questão especialmente da legalização e ampliação do aborto, elas não podem ser
apresentadas como uma política de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, porque isso não é solução para esse problema da violência. Essa narrativa ela não encontra amparo nem na ciência, nem na realidade das mulheres brasileiras mais vulneráveis. O que, de fato, protege a mulher em situação de violência é a família bem estruturada, bem estabelecida e depois todas as questões que também foram citadas pela Rima aqui. Delegacias especializadas, casas-abrigos, assistência jurídica, técnica gratuita, acesso à saúde psicológica, principalmente, a reinserção econômica e não procedimentos que, ao fim e ao cabo, eliminam mais uma vida e muitas vezes deixam a mulher mais traumatizada do que antes. E eu tenho o dever de trazer aqui essa casa do Senado Federal duas questões que estão em andamento hoje que precisam ser combatidas. Uma delas é uma violência direta à mulher, que é a possibilidade que existe no Brasil do procedimento de assistolia fetal, que é a realização de um feticídio quando a mulher grávida já mais adiantada. É realizado esse procedimento extremamente torturante para a criança, em que depois ela pare um bebê morto. Essa mulher, ela nunca, jamais ficará bem depois de um procedimento como esse. Um procedimento que não é nem permitido para animais, porque isso é permitido para as pessoas humanas. Então, o Congresso precisa se posicionar em relação a isso, porque isso é uma violência contra a mulher, contra a mãe que sofre aquilo e também contra, obviamente, uma vida que é ceifada ali, que não é permitida nascer e viver. A gente precisa ter uma honestidade intelectual de separar o que é a causa da mulher do que é uma causa política e ideológica. E eu também queria conclamar essa casa aqui, o Senado Federal, na pessoa do presidente, senhor Davi Alcolumbre, que despache o PDL 3, que também trata da suspensão da resolução 258 do CONANDA. Esse projeto de decreto legislativo para suspensão dessa resolução já passou na Câmara dos Deputados e precisa passar aqui nessa casa no Senado Federal, porque também disfarçada de proteção das meninas, das jovens e das mulheres, ela, na verdade, é um absurdo gigantesco em que não permite que uma menina tenha consciência do que está acontecendo com ela e permitindo esses abortos até 9 meses de gestação e depois as consequências disso são nefastas para a vida daquela mulher, daquela família, daquela menina. E sem contar que os pais, os responsáveis, não têm nem noção do que está acontecendo e não vai no problema, porque se uma menina está sofrendo violência em casa, isso precisa ser cortado lá na fonte, e não é um aborto que vai resolver, ela vai continuar sofrendo aquela violência lá. A gente tem que ter essa honestidade intelectual mesmo. Além disso, eu gostaria de trazer aqui, e só repetir realmente o que a gente sempre trouxe, né? Essa evidência científica e social sobre o papel protetor da família, que é vasta e é consistente. Então, as crianças criadas em ambientes familiares estáveis, elas apresentam, obviamente, menores índices de envolvimento com criminalidade, menor vulnerabilidade à exploração e ao tráfico, melhor desempenho escolar e maior saúde mental. A família não é um ideal do passado, retrógrado e etc. É, de fato, a primeira e a mais eficaz política pública de proteção de crianças, mulheres e de toda a sociedade. Então, o Estado brasileiro tem o dever de fortalecer e não fragilizar. O Brasil, ele tem que ser o melhor país do mundo para meninas, para mulheres e para as famílias. Então, algumas propostas de política pública aqui de modo bastante propositivo, né, para que a gente possa enfrentar esses problemas relacionados que vamos continuar debatendo aqui nessa mesa. Então, o Programa Nacional de Fortalecimento Familiar, que ele seja mais fortalecido, a criação desses centros comunitários de apoio à família, a formação dessas famílias, especialmente em regiões de alta vulnerabilidade social, com serviço de orientação psicológica, assistência social, cuidados em relação a essa parentalidade, a expansão do Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas, então uma integração em tempo real entre os estados, os municípios, as polícias, com alerta automático, nessas respostas muito rápidas, em poucas horas, sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, uma rede de proteção contra o tráfico humano e o tráfico sexual, todos os problemas que vêm em relação a isso,
eles vêm de uma rede que de fato existe de abuso, de violência e de pedofilia. Isso precisa ser combatido de forma muito intensa, com o fortalecimento dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados de maior incidência, com capacitação, né, de professores, de fato, de conselheiros tutelares, de agentes de saúde para a identificação precoce dessas vítimas, uma lei de proteção à maternidade vulnerável, né, também reforçando aqui o que a Rim falou, suporte integral, financeiro, que é a opção pela vida, ela vem acompanhada disso, né, de suporte habitacional, psicológico, jurídico, que as mulheres em situação de gravidez em decorrência de violência sexual, elas sejam encaminhadas para essa sede de acolhimento e adoção. Isso é fundamental para a proteção das duas vidas. A educação e a proteção nas escolas, né? Então, que essas palestras sejam realizadas nas escolas, ensinando as crianças e adolescentes o reconhecimento dessas situações de risco, o que é o assédio, o que é o aliciamento, quais são os efetivos limites em relação a esse tema, porque muitas vezes as pessoas repetem o que elas sofreram e quando elas chegam, e quando isso acontece com elas acham que aquilo é normal, e ela não sabe que aquilo não é normal. E uma legislação, por fim, esse marco legal de proteção ao núcleo familiar, uma legislação que reconhece explicitamente a estabilidade familiar como fator de proteção e que prioriza as políticas públicas de reunificação familiar assistida para crianças em situação de vulnerabilidade, exatamente cumprindo o artigo 227 da Constituição Federal. Então, por fim, eu agradeço aqui, né? A gente está aqui para defender as pessoas reais, as meninas reais, as mulheres reais que sangram, que choram, que desaparecem das manchetes, né? O Brasil precisa dessas políticas que cheguem onde a violência nasce, a gente precisa de investimento, a gente tem visto um investimento muito baixo atualmente nesse sentido. Então, onde está o orçamento para isso, para que essas políticas aconteçam? E a gente precisa mesmo de coragem para dizer que as mulheres e as meninas, a proteção delas começa em preservar a família, em combater o tráfico de forma muito firme, em oferecer alternativas reais e não procedimentos que, no final das contas, aprofundam muito mais a dor. Então, uma alegria que essa comissão, que essa audiência pública possa ser mesmo palco desse debate à altura da gravidade desses temas e que as decisões aqui tomadas e encaminhamentos a partir disso, né, signifiquem, de fato, uma proteção muito maior às vítimas, que são essas mais vulneráveis. A gente fica muito à disposição e agradece a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Isabel, você pode passar o endereço do Instituto nas redes sociais, porque as pessoas estão pedindo. A gente está conversando com a TV Senado que quando a pessoa fale, ali embaixo já apareça o endereço eletrônico, porque as pessoas depois querem interagir. Você pode passar o endereço eletrônico? Nosso site é isabel.org.br. Lá vão ter acesso a todas as redes sociais. Do Instituto Isabel. Isabel.org.br. Ok. Eu quero registrar ainda, para as nossas convidadas entenderem o interesse que essa audiência despertou, além do Ministério Público, que eu já falei. Está conosco Amanda Vargas Lima, Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio da Secretaria da Mulher. Nós temos uma Secretaria da Mulher no DF e a Amanda trabalha no Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio. Ana Beatriz, que eu já falei, chefe da Assessoria de Cultura e Paz da Secretaria de Educação do DF. O DF tem um programa de cultura e paz, que já está conversando com os meninos e meninas lá na ponta. Andréa Lemos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e da Comissão Combate à Violência contra Mulheres e Meninas da OAB Águas Claras. Cadê a doutora? A doutora está sempre com a gente. A doutora não perde os nossos debates. Obrigada. Um abraço a todos da OAB. A OAB, para nossa convidada internacional, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, os advogados do Brasil se reúnem em comissões. E ela é da comissão da OAB, aqui do nosso Distrito Federal, em Águas Claras. Flaviane de Jesus Cardoso, fundadora do projeto Sara, Geração Protegida. Fabiane, se manifeste. Bem-vinda, Sara. Bem-vinda. Projeto Sara, Geração Protegida. Luciana Medina, cadê a Luciana? Está online? Luciana Medina, presidente da Associação Inclusiva, que trabalha com mulheres mães de crianças atípicas.
Essas mulheres no Brasil estão sofrendo inúmeras violências. Uma delas é o não acesso aos direitos. Vanessa Racon, presidente coletivo Mães na Luta. Cadê Vanessa? Vanessa está lá. Vanessa, coletivo Mães na Luta é um movimento nacional das mulheres que foram vítimas no Brasil da lei da alienação parental. Eu não sei, Ren, se você sabe que o Brasil, a lei ainda não foi revogada. Mesmo a ONU tendo orientado todos os países do mundo para revogar esta lei, o Brasil insiste em manter a lei, insiste em perpetuar vítimas, mas ela já passou na Câmara, a revogação, já está no Senado. Eu fui relatora em uma comissão no Senado e nós estamos esperando que ela seja aprovada logo no Senado e a gente faça a revogação e que o tema seja discutido em outros dispositivos legais que já existem no Brasil para proteger a criança, a mulher ou o homem, no caso de um colocar a criança contra ele, contra o outro. Mas a lei de alienação parental, da forma que ela é no Brasil, ela tem provocado muitas vítimas, muitas mulheres e muitas crianças. Obrigada ao coletivo por estar presente. Eu vou aí falar com vocês. Eu falo com vocês daqui a pouquinho. Maria das Neves, presidente União Brasileira de Mulheres. Maria das Neves, seja bem-vindo. Marileia de Paula, ela é do PL Mulher e trabalha com crianças, mas tem a luta pela igualdade racial no Brasil. Foi no governo anterior coordenadora nacional da Secretaria Nacional da Igualdade Racial. E acaba de chegar, e eu levantei para dar um abraço, Renata Braz das Neves Cardoso, tenente-coronel, chefe do Centro de Políticas de Segurança Pública da Polícia Militar do Distrito Federal. Para quem não sabe, o nosso Distrito Federal, a comandante-geral de todos os policiais militares é uma mulher, é a Ana Paula. E nós temos muitas mulheres dentro da PM em lugar-chave. E a tenente-coronel tem uma história, inclusive, no próximo CSW, na ONU, em março do ano que vem, nós estamos nos organizando para levar o Provid para mostrar para o mundo. A nossa polícia militar tem um programa de enfrentamento à violência doméstica, não apenas a violência contra a mulher. Inclusive com viaturas. Eu que dei as viaturas com todo um efetivo, porque quando se liga para registrar, pedir socorro uma mulher, quando a polícia chega lá, não é só a mulher, às vezes tem um idoso lá na cama amarrado, tem uma criança lá dentro da casa em cárcere privado. Então, o programa da nossa Polícia Militar no DF é a violência doméstica como um todo. Então, essa experiência tem dado tão certo que a gente quer replicar toda essa experiência para o Brasil. E também a tenente-coronel é do batalhão escolar, que é onde faz o programa de paz nas escolas. É uma honra tê-la aqui. Ela está sempre aqui na mesa, hoje ela veio como ouvinte, mas que alegria tê-la aqui. Na sequência, vamos ouvir Celina Lazari, diretora da Associação Mátria, Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil. Celina, antes de você falar, 2 perguntas chegaram aqui. Se você não conseguir responder, você pode depois mandar por e-mail essa resposta. A nossa secretaria vai fazer essa gentileza de te mandar. Quantas crianças a mais precisarão ser violentadas para que a lei de alienação parental seja revogada? Eu acho que essa aqui já está quase respondida por mim. Depois vem uma outra aqui, Celina, para você, que vem... A primeira que eu li vem de Carolina de São Paulo. Essa vem de Diná de Minas Gerais. A quantidade de mulheres que estão sendo mortas, mesmo com medidas protetivas, é absurda. Algo tem que ser feito para afastar esses homens. Tem alguma ideia? E, por último... Leia a Caroline de Minas Gerais, por gentileza. De Caroline de Minas Gerais. Quantas crianças a mais precisam ser violentadas para que a lei de alienação parental seja revogada? Essa já foi. Eu vou ler, pode ser que eles me passaram aqui também. Ok. Então, fique à vontade, seus 10 minutos, podendo se estender, fique à vontade.
Eu vou aproveitar o ensejo para ler uma das perguntas que acho que vai bastante ao encontro da minha fala de hoje, que é a de Caroline, de Minas Gerais. Está dando para me ouvir bem, né? Tá, um pouquinho baixo. Como pensar em políticas públicas para mulheres e crianças em um país em que não considera o marcador sexo como fundamental? Essa é uma pergunta central, ela é cerne da nossa luta da Associação Mátria. E eu acho que ela, de certa forma, ela até amarra um pouco os outros discursos que nós estamos tendo aqui, as outras pautas das outras apresentações. Primeiro quero agradecer a oportunidade para a senadora e para a Comissão dos Direitos Humanos, e, em especial, dizer o quanto nós da Mátria nos sentimos honradas de estar dividindo essa mesa com Ren Al-Salem, que é uma voz em todo o mundo das mulheres e das crianças. Os seus relatórios precisam ser lidos pelos senhores, pelos parlamentares. São denúncias e vão no cerne das questões relativas às mulheres e às crianças e das meninas. E é uma voz dissonante nesse meio, sabe? Então, é muito importante que vocês deem atenção. Abordagem em relação à prostituição, em relação à barriga de aluguel, em relação aos direitos mais básicos das mulheres e das meninas. A Ren Al-Salem está lá de uma maneira extremamente corajosa e ética. Então, fico muito honrada mesmo, toda a associação, de estar dividindo essa mesa aqui. Então, eu me chamo Celina, só um pouquinho que estou um pouco longe aqui. Eu sou uma das diretoras da Associação Mátria. Nós contamos com mais de 300 mulheres em todo o Brasil, e essas mulheres se somam nessa luta, que é uma luta muito básica, como eu já disse, mas ela é essencial para todas as demais lutas que envolvem o direito das mulheres e das meninas, mas não só. Também das crianças e dos adolescentes e também das famílias, como a senadora Damares falou lá no começo. Eu vou destacar uma coisa que é muito importante, que é a questão de que nos últimos anos nós estamos vendo uma imposição, em especial via Poder Judiciário, da ideia de que a mulher não é uma categoria ou um grupo definido a partir do seu sexo, mas sim uma identidade subjetiva, autodeclarada, que qualquer um pode reivindicar, caso deseje. E, senadora, nós, mulheres, temos uma realidade material em comum. Não importa se é rica ou se é pobre, se é negra ou se é branca, se é jovem ou se é idosa, todas somos do sexo feminino. E isso está diretamente relacionado a riscos específicos de violência, de vulnerabilidade e de desigualdades. Eu vou trazer vários exemplos disso para não ficar abstrato para vocês. A gente está falando aqui, né? A esmagadora maioria das violências... Eu coloquei uma apresentação, se é só passar aqui, eu acho, né? Pausa meu tempo, por favor. Rapidinho, eu só quero ilustrar com algumas notícias. Eu passei aqui. A esmagadora, então, maioria das violências sexuais tem como agressor o sexo masculino contra o sexo feminino. A senadora Damares falou, no caso, né, desse estupro coletivo, que não tem classe social, mas tem sexo. Isso é importante a gente destacar. Assim como violência doméstica, como exploração sexual, como o tráfico de mulheres e meninas, tudo isso e muito mais está profundamente ligado ao sexo. Mesmo quando há situações em que as mulheres não se identificam como mulheres, como é o exemplo da última notícia ali, um homem trans é violentado por uma mulher trans. Então, o marcador sexo ele é fundamental para nós pensarmos políticas públicas e direitos das mulheres. Então, quando nós incluímos homens na categoria mulher, isso gera distorções variadas. Acho que é importante situar para os senhores quando que a gente pode localizar uma certa forma de um começo disso, né? Eu vou trazer aqui um marcador que é muito importante, significativo para a perda dos nossos direitos, que foi o julgamento de 2018 da ADI 4275, onde se criou a noção de autodeterminação de sexo legal. O STF decidiu que as pessoas podem alterar o seu prenome, tudo bem até aí, e o sexo no seu registro civil, caso assim se deseje, por mera declaração de vontade. Esse tipo de decisão não levou em conta consequências para diversos grupos. Não ouviu as mulheres,
não refletiu sobre o impacto disso nas políticas públicas e simplesmente, para sinalizar virtude, se permitiu, e eu vou dizer aqui, a falsificação da realidade, porque é uma coisa muito evidente que as pessoas não mudam o sexo. Você pode mudar no seu documento, mas uma pessoa do sexo masculino, ela nasce e morre do sexo masculino. E isso, gente, não é sem consequências, isso gera diversas distorções de produção de dados, por exemplo. Como que nós vamos pensar a população brasileira, e o IBGE coleta dados segregados por sexo, se já é possível registrar qualquer sexo ou não sexo nesses documentos, no RG mesmo, né? Então, vamos parar para pensar que isso tem consequências, né? O retrato fiel da realidade se perde com isso. E, a partir disso, que são feitas políticas públicas. Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos pular para 2024. A arguição, a DPF 787, acho que alguns vão lembrar, em 2024 foi bastante debatido, comentado na mídia, sobre a possível retirada da palavra mãe dos registros dos sistemas de saúde, né? E aí, depois dessa decisão, que nós até tivemos a intervenção também, não perdemos, mas aí foi colocado alguns anexos a esse nome, mas enfim. O que aconteceu, por exemplo, nos sistemas do DataSUS? Antes, o parto normal, que é um procedimento sexo específico, ou seja, é para o sexo feminino, antes ele era registrado para o sexo feminino e agora está para ambos os sexos. Isso são reportados para nós por meio das profissionais de saúde, também nos seus sistemas dos municípios, dos estados. Outro exemplo aqui, uma cirurgia que se chama postectomia, mas é a cirurgia que a gente costuma conhecer como de fimose. Hoje a fimose está lá no DataSUS como um procedimento para ambos os sexos. E isso não corresponde à realidade. E isso não é neutro, isso gera diversos tipos de problemas, tanto para o atendimento dessas pessoas, quanto para os profissionais de saúde, que também acabam tendo dificuldades e muitas vezes são até ameaçados e acusados de crime, por às vezes solicitar uma informação que eles precisam para poder fazer o seu trabalho. Vamos lá. Esse aqui é um dado muito interessante, senadora, né? Nós acompanhamos a construção do Cadastro Nacional de Pedófilos, nós, inclusive, conversamos com a senadora Margarete Busetti e trouxemos a nossa preocupação, porque essa situação ela já aconteceu ao redor do mundo e também aconteceu no Brasil. Esse é o que a gente sabe, né? Porque provavelmente existem outros. Quando você permite a mudança de documento, você perde o lastro dessas informações, dessa identidade das pessoas. E isso abre brecha para criminosos poderem burlar e enganar a polícia. Então, isso aconteceu no Brasil, está aqui na tela, né, um ex-deputado que mudou de gênero e aí dificultou. E aí nós fizemos, via Lei de Acesso à Informação, a Matra solicitou informações por conta dessa preocupação à Polícia Federal, que não sem surpresa para nós já imaginávamos isso, afirmou que não possui nenhum tipo de informação e detalhamento sobre gênero ou alteração de sexo. Então, isso fragiliza, por exemplo, o Cadastro Nacional de Pedófilos, que ainda, embora tenha sido sancionado, ainda não está implementado também, que é outra preocupação, né? Então, a política de identidade de gênero fragiliza, nesse sentido, o controle e o combate a esses criminosos também. Isso porque é totalmente autodeclarado. Agora, uma coisa bastante recente que nós vimos, eu estou atentando aqui para o CNJ. Na Resolução 366 de 2021, o CNJ desrespeitou a Constituição Federal. Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver agora. O que acontece? A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 48, diz o seguinte: a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o sexo. 60 segundos. Eu imagino que os senhores aqui podem imaginar que essa distinção ela não é arbitrária. Ela existe porque homens e mulheres apresentam padrões diferentes de violência e porque as mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, precisam de proteção específica. Mas o CNJ ele desrespeitou a Constituição ao estabelecer, por meio de uma resolução, que homens podem ficar alocados nos presídios e celas femininas caso se autodeclarem mulheres, gerando violações diversas dos direitos humanos das presas e também das trabalhadoras penais, das trabalhadoras policiais penais, que também, como vocês podem ver na reportagem, essa reportagem é do mês passado, né? Assédio, exposição,
o tempo inteiro tendo que tocar a sirene, coisa que não acontecia anteriormente, né? A gente tem, inclusive, uma carta que foi divulgada de presas relatando que perderam a privacidade, que são expostas a diversas situações de constrangimento e violência. Estou chegando ao final. Eu queria também destacar aqui o nosso trabalho com o grupo Acolher com Verdade. Nós, da Mátria, nós temos um grupo de mães cujos filhos foram levados a crer, senadora, que nasceram no corpo errado e de que eles precisam modificar o seu corpo saudável, mudar o seu nome e negar quem eles são. Essas crianças muitas vezes apresentam outros problemas ligados a abuso, neurodivergências, as mães relatam isso, mas as instituições, guiadas pela lógica da identidade identitária de gênero, oferecem como solução hormonização e a intensificação da dissociação corporal. Essas mães também são acusadas de preconceito e até ameaçadas por profissionais e instituições. E com isso, como a gente está trabalhando aqui, vai se vendo a ruptura do vínculo familiar. Os pais que tentam proteger os seus filhos passam a ser tratados como inimigos. E para finalizar, gente, eu estou trazendo aqui que hoje nós mulheres nós estamos sendo constrangidas, perseguidas e processadas e presas, inclusive, quando falamos sobre nós. Quando comentamos sobre a necessidade de proteção em relação ao sexo masculino em espaços sensíveis, como abrigos para vítimas de violência, como o sistema prisional, mas também em alas hospitalares, na questão da competição nos esportes, em banheiros e vestiários, nós somos acusadas de criminosas, de preconceituosas. Esse caso da feminista Isabela Cepa, ela está refugiada e é o primeiro caso, depois da ditadura militar brasileira, de uma refugiada, por ter dito uma verdade factual. Isso é extremamente grave numa democracia. Pode finalizar a apresentação, por favor? Nós somos, então, hoje estamos sendo excluídas das discussões. A gente, claro, com muita luta e insistência, a gente consegue alcançar esses espaços, mas a gente sofre muito boicote para poder estar aqui. Então, nós somos excluídas das discussões sobre políticas que afetam diretamente os nossos próprios direitos. A nossa outra diretora da associação, Marielle, foi intimidada, teve o direito à participação democrática negado na Conferência Nacional das Mulheres no ano passado, o espaço que foi totalmente tomado por pautas e demandas masculinas e onde as mulheres foram hostilizadas por expressarem suas posições, que são legítimas e se referem às nossas necessidades. Temos o caso da Isadora Borges, o caso da influenciadora Nini Borges e muitos outros. Então, gente, todos esses casos, eles se referem ao cerceamento da liberdade de expressão e dos direitos das mulheres de falarem sobre suas próprias necessidades. E nós não precisamos da tutela masculina do seu consentimento para fazer isso. Nós não precisamos. Não se constrói democracia, direitos, justiça, ignorando e oprimindo a metade da população. E nós, da Mátria, vamos permanecer falando a verdade. É isso, muito obrigada. Uau! É de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Mas, Celina, passa o endereço da Mátria, que já tem gente pedindo aqui, o endereço eletrônico, quem se interessa por este debate, por esse tema. As mulheres da área do esporte já estão muito envolvidas com esse tema. Sim. Muito envolvidas. Mas eu queria que você passasse o endereço da Mátria para que as pessoas acompanhassem. Então, nós temos na nossa página nas redes sociais matria.oficial e o nosso site é www.associaçãomatria.com. Nós convidamos todas as mulheres, independente de partido político, nós somos uma associação suprapartidária, a se associarem, a somarem a essa luta com a gente. Obrigada. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu sou uma mulher conservadora. Todos conhecem a minha história e a minha trajetória. Às vezes não compreendida pelos conservadores, por estar trazendo para essa mesa o movimento LGBT na luta dos seus direitos, e eu os acompanho há anos. Eu amo os LGBTs. Todo mundo questiona, assim, o meu amor. Já teve gente que disse, seu amor é excessivo pelas travestis. Amo. Estou na rua com elas, lutando por direitos. Essa é uma comissão deles também, mas essa também é uma comissão da mulher. E esse debate que ela traz é extremamente sensível. E a gente vai ouvir os dois lados, sempre. Mas eu lutei muito pelo direito de ser mulher no Brasil.
Eu vim de uma geração que nós éramos ignoradas, nós não tínhamos acesso a alguns direitos. Eu sou uma das milhões de sobreviventes da violência de menina na infância, de mulher na infância, porque menina é mulher na infância, não esqueçam disso. Eu ouvi tanta coisa, eu lutei tanto para ocupar o meu espaço enquanto mulher. A gente tem que reconhecer que não é fácil estar sentado neste lugar como mulher. Não é fácil chegar ao poder como mulher, ainda nessa nação. Então, nós mulheres lutamos tanto, 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 tanto. E os nossos direitos não serão tirados. Mas eu não quero, eu lutei pelo direito da mulher, eu não quero ser reduzida apenas e ser conhecida apenas como uma pessoa que gesta. Eu sou mulher. E eu exijo ser chamada de mulher. Então nós temos uma pequena militância, e aqui vou dizer uma coisa, essa militância não representa todas as travestis e as trans do Brasil. É uma pequena militância que não admite que eu seja mulher. Eu sou mulher. É uma pequena militância que quer ocupar os nossos espaços de forma agressiva, impondo, querendo nos calar enquanto mulher. Não é assim que se constrói uma democracia. E eu vou conduzir esse debate neste nível. Nasci mulher, não sou tão somente uma pessoa que gesta. Toda a essência feminina que está em mim vai ter que ser respeitada. E todos os direitos que nós mulheres conquistamos não serão colocados em xeque. Por exemplo, são inúmeros. A cota de mulher para a política. Quando nós trouxemos a cota de mulher para a política, inclusive um fundo para a mulher, era para nós, para que a gente tivesse acesso a esses espaços. Sem dinheiro a gente não chega aqui. Agora, a cota de mulher, nós vamos ter que dividir com outros segmentos. Que lutem pela cota deles. Que lutem pelos direitos deles, sem tirar os nossos. Sem colocar os nossos em riscos. Eu tenho nesse Senado uma bancada feminina e vocês não têm ideia do orgulho de feministas e conservadoras ver o nome lá, bancada feminina para orientar o voto. Será que vão exigir que o nome no painel seja bancada das pessoas que gestam? Não vou permitir. E por conta dessa briga exagerada deste segmento, mulheres estão correndo risco. Aquela notícia de transfakes no presídio é aqui no meu DF. E a gente vai fazer uma discussão, porque o CNJ já está investigando. Homens que se autodeclaram mulheres e que estão entrando no banheiro de meninas. E aí está uma confusão social. Eu não quero que direitos de segmentos causem confusão social no Brasil. Vamos encontrar uma forma de que eles tenham direitos garantidos sem tirar direitos de outro segmento e sem criar confusão social. Eu respeito o segmento, mas não vai ser gritando, berrando e retirando direitos de mulheres que eles vão fortalecer a democracia no Brasil. Eu não imaginava que a sua fala seria nesse sentido, mas eu não posso me omitir. Continuarei trazendo as travestis, os trans para essa mesa e lutando por eles. E eu tenho um amor extraordinário por eles. Todo mundo sabe, e eles reconhecem. Mas alguns ativistas políticos deste movimento não vai colocar as trans contra a mulher no Brasil. Nós não vamos permitir. Alguns ativistas da sociedade que querem fazer essa confusão social, vai ter que entender que a sociedade está reagindo. Tem grupos organizados hoje no Brasil. Eu quero uma nação de paz. Por favor, gente. Eu tenho conduzido essa comissão aqui com tanto equilíbrio, com muitos dedos, porque eu quero
todos os direitos garantidos. Mas ela traz um debate hoje de tirar o fôlego. Um time ganhar um campeonato como ganhou a semana passada, porque tinha um homem no time adversário dizendo que era mulher, aí o time que só tinha mulher perde o campeonato. Atletas femininas perdendo medalhas olímpicas para alguém que nasceu biologicamente homem. Gente, biologicamente elas são mais fortes que nós, mulheres. Nós somos iguais em oportunidades e em direitos, mas nós somos biologicamente diferentes. É essa a essência que nos torna esse ser extraordinário. Nós somos espetaculares. Deixa eu dizer uma coisa. O ser mais espetacular que ocupa este planeta é a mulher. Somos nós. E vou dizer uma coisa, mas essa essência feminina não pode ser negada. E nós temos direitos a medalhas olímpicas, a campeonatos de futebol, a campeonatos de vôlei, a campeonatos de basquete, sendo mulheres. Não competindo com homens que acham que são mulheres. O debate é polêmico, mas mulheres estão sofrendo violência por causa disso. E nós estamos discutindo todos os tipos de violência contra a mulher. Obrigada, Mátria, pela coragem de ter trazido esse tema para essa audiência. Por fim, vamos ouvir a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, doutora Cristiane Brito. Cristiane, antes de você falar, uma pergunta. Como enfrentar a culpabilização? Essa pergunta vem de Daniele, do Distrito Federal. Como enfrentar a culpabilização de mulheres na mídia em casos de violência extrema? Que sempre culpam a mulher, tá? Era a roupa que ela estava usando. Ela estava de noite na rua. Cláudia de Sergipe. Garantir apoio psicológico para servidoras assediadas por colegas ou chefes no setor de trabalho. É possível criar ouvidorias em prefeituras? E tenho mais uma aqui para a senhora, ex-ministra. Não, essas duas para começar, mas tem outras perguntas que a sociedade está mandando, se quiser responder, fique à vontade. Seja bem-vinda à nossa audiência. Bom dia a todos. Bom dia, senadora Damares. Bom dia, Arina Salem. Bom dia, Celina. Bom dia, minha amiga Andrea Hoffman. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar especialmente a nossa coronel Renata Braz, que eu tive a honra de ser chefe dela, gente. Imagina, ela especialista em políticas públicas para as mulheres, e ela me ensinou muito. Muito obrigada por tudo, pela sua contribuição para o nosso país, viu? Eu quero também cumprimentar as meninas do nosso Brasil aqui, na pessoa da Stephanie Sampaio, que assumiu a coordenação nacional do Meninas Republicanas, que a gente sabe que nós precisamos falar com as nossas meninas. Eu vou ser bem breve, senadora. Eu trouxe uma apresentação só com alguns dados que eu queria trazer, especialmente aproveitando a oportunidade de estar diante da RIN. RIN, você vem no nosso país no momento que nós estamos com um desafio enorme. Nós estamos enfrentando o maior número de feminicídio das últimas décadas no nosso país. A cada 6 horas, uma mulher morre vítima de feminicídio. Nós estamos, como a senadora falou no início dessa audiência, nós temos uma lei que é considerada uma das melhores leis de proteção à mulher do mundo. Mas até hoje nós não conseguimos implementar de forma eficiente a Lei Maria da Penha no nosso país. Nós enfrentamos hoje um problema, sim, que você falou, Ruim, que é importante nesse enfrentamento da violência contra a mulher, que é a questão orçamentária. Né? Então, se a gente não tiver uma política pública que tenha orçamento, a gente não está priorizando a pauta da mulher. E é um pouco disso que eu vou falar. Mas nós temos um outro ingrediente. Nós estamos deixando de lado as nossas meninas. Nós temos hoje no Brasil uma realidade de a cada 6 minutos uma mulher é violentada sexualmente no nosso país. E é sobre isso que eu queria falar, sobre esse olhar para as nossas meninas, que hoje estão invisibilizadas, até mesmo quando a gente fala de mapeamento de dados e de orçamento público para essas meninas. E isso, Rin, também tem muito a ver com algo que é um outro desafio para nós aqui no Brasil, que é a subrepresentação feminina na política. Nós somos mais de 50% do número de eleitoras, mas nós não estamos no parlamento como deveríamos estar. Então, será que se nós estivéssemos lá sendo representadas, as políticas públicas para as mulheres não estariam sendo priorizadas?
Será que esse avanço dessa pauta contra nós mulheres, como a senadora falou, mulher que gesta, eu ouvi outro dia... Pessoa que gesta. Eu ouvi outro dia que alguns documentos oficiais estão tentando implementar a palavra, substituir mulher parturiente por pessoa que pariu. Eu não quero ser chamado de pessoa que pariu, eu quero ser chamado de mãe. Então é sobre isso, esses são os nossos desafios. E eu queria trazer aqui alguns dados. Aqui o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2025. 75% das mulheres estupradas no Brasil são crianças. Nós estamos falando das nossas meninas. Aqui, quando você vê esse gráfico, olha ali o pico da idade, é entre 10 a 13 anos de idade. Quando a gente chega a 20 anos, o número da idade da mulher que é vítima de estupro, ela já cai para 20 anos. Mas olha lá esse pico, como é assustador e como a gente tem que hoje focar nesse público que grita por socorro e parece estar sendo invisibilizado. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, bebês de 0 a 4 anos são mais vítimas de estupro do que mulheres adultas, de idade de 25 e mais de 60 anos de idade. Esse dado é tão alarmante que a gente não ouve nenhum tipo de campanha, a gente não ouve nenhum tipo de política pública sendo anunciada, ou até mesmo, eu quero até falar um pouco, André, que eu sei que você representa aqui a sociedade civil, esse despertar que a senadora ecoa da voz da senadora, de despertar a sociedade civil também para isso, né? De falar que os nossos bebês estão sendo vítimas, né, desse tipo de violência. Quando a gente fala, as mulheres estão sendo estupradas, vamos falar, as nossas crianças, os nossos bebês estão sendo estuprados e a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é um tema que ninguém gosta de falar, que é desagradável. Não vem falar sobre isso que dói. Sim, dói, mas essas crianças não têm voz, esses bebês não têm voz, só tem a nós. Esse gráfico aqui, repetindo aquilo que eu falei, entre 10 a 13 anos é um pico, mas ali de 0 a 4 anos a gente já consegue ver esse cenário no nosso país, nessa faixa etária. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, apenas 46 a cada 100 meninas denunciará o abuso. E aqui, Ruim, é outro desafio. A subnotificação no nosso país é alarmante. E aí fica mais difícil, sim, também, e eu preciso falar isso como ex-gestora, construir política pública diante de um cenário tão gritante de subnotificação. Não é fácil, porque para que público nós precisamos trabalhar? Como que a gente faz essa busca ativa? Tudo isso é um desafio num país do tamanho do Brasil que, sim, que dificulta a execução de uma política pública. Eu preciso falar sobre isso. Mas existe também uma questão cultural, um ingrediente cultural. Eu sou nordestina. E até hoje, eu vejo no meu Nordeste, quando a menina é estuprada, ou tira ela da cidade, ou simplesmente não vamos registrar a ocorrência, porque a cidade é pequena, alguém vai saber que minha filha foi violentada sexualmente. Então, esse número de subnotificação, na verdade, deve ser muito maior, porque ainda existe essa questão de do estereótipo, né? Ela foi violentada, ela foi estuprada, então, ou tira a menina da cidade, ou simplesmente não vamos registrar a ocorrência. E o agressor fica impune e continua fazendo outras vítimas. Essa evolução da quantidade de registros policiais, olha a subnotificação como tem aumentado. Aqui, senador, o ano que teve o menor registro, a menor subnotificação foi em 2020. Talvez por conta das inúmeras campanhas que a senhora fazia frente ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que criança precisava ter voz, que o silêncio era mais devastador ainda. E ali nós temos o menor índice de subnotificação em 2020. E agora, em 2024, nós temos o maior caso de omissão. Eu estou falando de crianças que estão sendo violentadas no nosso país a cada 6 minutos, ou menos do que isso, mas esses registros não estão chegando às autoridades policiais. Um dado que eu preciso também falar aqui, porque é importante para a gente tentar construir uma política pública efetiva,
é que essas crianças estão sendo violentadas, a gente sabe disso, dentro dos lares e no horário em que essa mãe se ausenta. E aí, normalmente, se você for ver ali, o maior número, que é 32,6%, eu estou falando das 12 horas às 17h59, a hora que essa mãe está trabalhando, depois de 6 horas da manhã às 11h59. É preciso a gente pensar em escolas integrais para os nossos filhos, porque a nossa realidade é que eles não estão protegidos quando ele fica fora, longe da mãe e sozinho dentro de casa. Hoje é essa a nossa realidade. E aí a gente tem outros desafios gigantes também, que é o déficit dessas escolas integrais, de creches, de tudo isso que acaba sendo outro fator complicador na nossa nação. Dados da Unicef apontam que o Brasil ocupa o 4º lugar em casamentos infantis no mundo. Olha como as nossas crianças estão mais vulneráveis. E aqui, os 2 desafios que eu quero trazer para essa comissão, sabendo que a senadora tem esse compromisso real com a pauta, é da estrutura legislativa que realmente represente as nossas crianças. A gente fala muito disso, né, André, né, senadora, de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisa ter uma comissão permanente dedicada exclusivamente à criança e adolescente. A senadora tem lutado muito para que isso aconteça. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, porque isso considera que é uma visão sistêmica, a criança apenas como parte de uma unidade familiar, mas não como cidadã de direitos próprios, que é isso que a gente precisa avançar no nosso país. Essa invisibilidade, tanto no mapeamento de dados, ela nasce dessa má aplicação do recurso público, do orçamento público na pauta da criança e do adolescente. A gente vê dados, a gente acompanha mais dados e política pública sendo executada em relação às mulheres, às vítimas de feminicídio, mulheres vítimas de violência doméstica, de sequestro, de abandono afetivo, mas a gente não vê nada sobre isso em relação às nossas meninas, aos nossos bebês, nessa faixa etária que eu apresentei para vocês. A gente precisa de pesquisas, estatísticas oficiais precisam apresentar de forma clara o sexo das vítimas e suas faixas etárias. Eu estou falando aqui nesse contexto de violência sexual. Sem essas informações, a realidade das meninas continua escondida em números gerais. E eu quero trazer um dado aqui para vocês de como que isso impacta na ausência de política pública. O governo federal criou uma agenda transversal Crianças e Adolescentes, com um valor total de 262,5 bilhões de orçamento. Desse 262,5 bilhões, 8,8 bilhões foram gastos exclusivamente com ações voltadas para crianças e adolescentes. 8,8 bilhões do 262. Só que, dentro desse 8,8 bilhões, ali está tudo. Ali está a educação, ali está a moradia para a criança. Você não consegue enxergar minimamente, dentro do nosso orçamento hoje, quanto de orçamento está sendo investido para combater a violência sexual contra as nossas crianças, contra os nossos bebês. Então, é uma forma de invisibilizar a pauta, é uma forma de deixar essas crianças mais expostas a esse tipo de crime, e é uma forma da gente manter desprotegida a infância. E aí o meu apelo, senadora, que eu quero trazer aqui para a senhora, eu sei que a senhora é a voz dessas meninas, dessas adolescentes nessa casa, o quanto que a senhora também é respeitada na Câmara Federal. Nós precisamos gritar por uma comissão permanente para tratar da pauta criança e adolescente, e nós precisamos de visibilidade nessa faixa etária, nas pesquisas, nas estatísticas, quais políticas públicas estão sendo executadas para essa faixa etária e quanto de orçamento público está sendo investido para combater a violência sexual contra as nossas crianças. A gente sabe que quando uma criança é estuprada, a gente está falando de matar sonhos, a gente está falando de matar famílias, de sacrificar gerações. Não é verdade? Então é sobre isso. Essa é a contribuição que eu queria dar, e eu quero finalizar falando sobre a pergunta da Daniele, do Distrito Federal. Como enfrentar a culpabilização das mulheres na mídia em caso de violência extrema? Daniele, esse também é um outro desafio, e por isso que a imprensa tem que estar envolvida em toda essa discussão que está acontecendo aqui. Uma mulher é estuprada
E ainda assim a gente vê reportagens falando, André, poxa, mas se pergunta nesse momento se a roupa que ela estava usando. É a mesma coisa dela fazer um registro de ocorrência policial, a coronel Renata sabe do que eu estou falando, e o delegado perguntar, você estava com essa roupa? Você provocou? Você tentou seduzir? É sobre isso. Essa culpabilização de perguntar o que ela estava fazendo meia-noite na rua, enquanto a sua família estava em casa, é sobre tudo isso. E muitas mulheres desistem de denunciar por conta desse pré-julgamento. Muitas mulheres deixam de denunciar uma violência doméstica com medo de como ela vai ser encarada pela sociedade, pelo seu vizinho, pela sua própria família. Eu conheço mulheres que deixaram de denunciar o marido porque ela foi julgada pela própria mãe. Mas você devia ter feito a comida, a janta dele na hora certa. Ele chegou em casa, ele ficou nervoso e ele te bateu. Então, já não bastasse tanta culpa que nós mulheres carregamos, porque a gente sai para trabalhar e deixamos nossos filhos aos cuidados de outra pessoa, porque a gente queria, sim, cuidar mais da nossa família. Já não basta tudo isso, e até a culpa da mulher estar apanhando é a nossa culpa também. Então, que a mídia seja despertada para isso, que a imprensa venha para esse debate, que as famílias, os profissionais de segurança pública, a sociedade, eu estou falando do vizinho, eu estou falando dos parentes, da mãe, dos filhos, todo mundo. Eu não acredito, a gente não pode imputar a responsabilidade da violência contra a mulher no nosso país só ao Estado. Toda a sociedade precisa estar envolvida nessa pauta. Aquela história de que briga em marido e mulher não se mete a colher ficou para trás. Lá no Ministério a gente lançou um programa chamado Salva Mulher, que o slogan era: em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Cristiane Brito, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo anterior. Nós estamos indo para o final de nossa audiência, então a gente vai devolver a palavra aos convidados, mas eu, com muita insistência, que o Brasil está pedindo, o coletivo Mães na Luta vai falar 3 minutos no final, apenas para marcar a posição, tá? Eu sei que tem muitas mães da alienação parental agora ao vivo pedindo, deixa a Vanessa falar. Depois que elas falarem, Vanessa, 3 minutos para marcar, mas a gente vai ter uma audiência só sobre alienação parental, ok? Então, seria só para você marcar a presença. Vamos devolver a palavra às nossas convidadas. Vamos começar pela nossa primeira convidada para agradecimentos, considerações finais, mas eu precisava te apresentar perguntas que foram direcionadas diretamente à senhora. Se for possível responder. Como as políticas públicas de proteção às mulheres e meninas podem fortalecer a família na prevenção à violência? Essa pergunta veio de Gustavo, de Minas Gerais. A outra pergunta, se puder responder. A mera promulgação de leis mais rigorosas não tem sido suficiente para erradicar a violência de gênero, a violência contra a mulher. É necessário o quê? Auxílio financeiro? Orçamento? Mais uma pergunta para a nossa convidada. Olha, essa aqui, a última que eu perguntei, veio de Renata, do Distrito Federal. Mais uma pergunta que vem de Lu Anderson, do Pará. Como o Brasil pode aprimorar políticas de proteção a mulheres e meninas, alinhando-se às recomendações da ONU? E mais uma, a ONU tem realizado gestões nas escolas, junto ao governo brasileiro, para a capacitação contra a violência doméstica. A ONU tem recomendado ao Brasil de políticas públicas lá nas escolas? São essas perguntas direcionadas à senhora, se puder responder. A senhora tem aí mais uns minutos para responder e fazer suas considerações finais. Thank you also to my co-panelists for very compelling presentations. I believe some of the questions I already answered through my presentation, so I'm not going to das perguntas já foram respondidas pela minha apresentação, então não me repetirei muito, mas eu gostaria de voltar a um ponto importante que você falou, Cristiane, em relação à exposição sendo aumentada das garotas para violência e exploração. Nós sabemos que, por mais que seja a ponta
do iceberg, que 130 milhões de garotas ao redor do mundo tenham sido expostas a uma violência antes de serem adultas. Isso é uma fração da realidade. E é muito preocupante que no mundo de hoje as garotas tenham experienciado muitas pressões e sendo sexualizadas online e offline, bombardeadas com imagens estereotípicas dos seus papéis na sociedade e seus corpos. E o problema da impunidade dos homens desses atos de violência cometidos contra mulheres e garotas. E eu acredito que o fato que os garotos mais jovens e homens têm acesso ilimitado à pornografia perversa e violência online também contribui com isso. Como a presidente mencionou, nós temos visto que a idade dos agressores, a violência e a agressão contra a mulher tem diminuído cada vez mais e eles estão se tornando cada vez mais jovens. Isso não é uma coincidência, porque a educação sexual tem vindo da pornografia. E as plataformas digitais, online, elas permitem o compartilhamento de forma não consensual dessa violência entre mulheres e crianças, estupros, e não tem nenhuma responsabilização. Os estados têm que colocar um limite nisso, regras mandatórias nas plataformas digitais para que esse tipo de abuso pare. E nós temos visto, particularmente por meio dos arquivos de Epstein, o quão perverso esse abuso pode ser. Esse abuso contra as garotas pela elite. E, infelizmente, a menos que tenha investigação e as pessoas sejam responsabilizadas, essa impunidade continuará a existir. E como foi mencionada, continuará a ser utilizada para envergonhar e culpabilizar as vítimas, incluindo pela mídia. Eu concordo que a mídia é muito complacente com isso, não apenas a mídia, como todas as formas de cultura são muito complacentes nisso. E eu também gostaria de finalizar dizendo que eu concordo totalmente que precisamos continuar a coletar dados que sejam relevantes, relacionados ao sexo, relacionados à idade. A proteção não está funcionando e precisamos nos perguntar por que isso não está funcionando. Eu também muito apoio o que você recomenda, Cristiane, de que se a escala do abuso sexual e a violência contra as mulheres, contra as crianças é tão grave, talvez seja um bom momento para ter uma parte independente de investigação. Muitos países ao redor do mundo já estão fazendo isso, como a Irlanda, a França, a Austrália, o País de Gales. Todos eles estão tomando esse primeiro passo de se perguntar por que nós temos esse problema e por que precisa ser feito. Eu sei que o Brasil teve um desse nos anos 90, então talvez seja um bom momento para fazer isso novamente. Obrigada. Obrigada, Rim. Obrigada. Vamos ouvir agora, na sequência, a Isabel, segunda oradora, segunda expositora, para considerações finais. E em resposta de perguntas, eu acho que eu já te passei as perguntas que vieram para você, Isabel. Fique à vontade. Obrigada. Novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui, trazer o nosso ponto de vista, se colocar à disposição, né, de todos que estão aqui presentes, da sociedade civil, que somos a voz da sociedade civil aqui no Congresso Nacional, e ressaltar, né, até corroborando as palavras da Rim agora no final, que a gente precisa realmente acabar com pornografia, acabar com a sexualização das meninas na internet e nas redes sociais. Isso é um assunto muito sério. Os responsáveis por essas crianças, as mães, os pais, precisam ter essa consciência. Não pode haver essa adultização das crianças, e muitos desses problemas que a gente comentou estão aí. A gente conclama
novamente que o Senado Federal aprove o PDL 3, aprove o PL 1301, que trata também, engloba essa questão da custodia que eu comentei na minha fala, e esteja muito atento ao que está acontecendo no debate do Código Civil. O Código Civil, inclusive, estamos tendo uma reunião aqui ao lado sobre esse tema. É a lei que trata de todas as relações da nossa sociedade e tem sido debatido de forma rasa, somente aqueles que concordam têm sido ouvidos, não têm sido aprovados requerimentos para audiência pública de outras pessoas que também gostariam de contribuir com o debate. Então, conclamo também a essa casa, aos senadores, à senadora Damares, que olhem com bastante cuidado o que está sendo debatido no âmbito do Código Civil. Agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, assim como o trabalho do Instituto Isabel. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Na sequência, Celina. Então, quero agradecer novamente pela oportunidade, né, de trazer esse debate. Como a senadora falou, é um debate sensível, mas, na verdade, ele não deveria ser. Ele é muito básico e é muito evidente, né? Mas o tempo em que nós estamos está complexificando muito além do que deveria. Eu acho que uma das coisas muito importantes que nós estamos na Semana das Mulheres, a gente precisa, como um apelo que eu faço em nome da Mátria também, é que a gente abandone o termo gênero. Nós estamos falando de violência contra mulheres, não é violência de gênero, violência contra meninas. As desigualdades são sexo-específicas e a gente precisa garantir esses termos que nomeiem corretamente a realidade. Eu vou dar um exemplo rapidamente. Nós acompanhamos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a gente precisa, novamente, ter esses marcadores bem assentados, e a gente observou que quando se apresentam as estatísticas sobre os agressores, os termos são genéricos. São companheiros, são parentes, são pais. Então, fica difícil de nós identificarmos essa especificidade que a gente está aqui reforçando a importância. Então, para a gente cuidar, nós temos que ser o tempo inteiro vigilantes para a gente poder, de fato, ter políticas públicas específicas e efetivas, né? Uma última consideração. O Brasil, nós temos o Decreto 4.377 de 2002, que ratifica a CEDAW, que é a Convenção... Eu nunca lembro. Perfeito. Convenção pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. E esse decreto, ele é curiosamente esquecido quando se produz políticas públicas. E esse decreto está muito bem definido e assentado a realidade material das mulheres. E, no entanto, a gente vê em diversas, principalmente no Poder Judiciário, o uso de um tal de princípios de Yogyakarta, que não fazem parte do nosso ordenamento jurídico. O Brasil não assinou isso, é um conjunto de regras que um grupo de pessoas determinou. Eles não devem estar sendo seguidos e à risca, como se fosse uma lei que o Brasil assinou, como se tivesse participado do nosso debate democrático, tivesse sido aceitado pelo povo. Então, nós temos que seguir o que são os tratados efetivamente internacionais, e não um conjunto de princípios de grupos militantes. Acho que esse é um importante recado também para os senadores, para se atentarem a isso. Obrigada. Antes da gente ouvir Vanessa, chegou para nós uma pergunta de Milena, de São Paulo: como este assunto é abordado de forma educativa e, consequentemente, preventiva nas escolas, o que está previsto na grade curricular. Aprovamos recentemente a obrigatoriedade de incluir no currículo escolar no Brasil o tema violência contra a mulher. A nossa única preocupação é como o tema vai ser abordado. Sobre que ideologia esse tema vai ser abordado. Porque, na grande maioria das vezes, quando se fala o tema violência contra a mulher, já se associa ao direito ao aborto. E as famílias não querem que as crianças falem de aborto cada vez mais cedo nas escolas. Então, nós aprovamos, mas nós queremos entender como que isso vai ser conduzido. E o Plano Nacional de Educação ainda não foi aprovado. Nós vamos aprovar aqui no Brasil, agora, o Plano Nacional de Educação, que vai valer por 10 anos. Depois que a gente aprova o plano, a gente aprova a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é onde a gente discute o currículo. Então, vai ser nesse momento que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar
Como a escola vai falar para uma criança de 4 anos sobre violência contra a mulher? Como a escola? Porque a criança no Brasil é obrigada a ser matriculada com 4 anos. É obrigada, tá? Então, como nós vamos lidar com tudo isso? Obedecendo às especificidades das idades, às especificidades culturais e o interesse das famílias também. Então, eu estou respondendo a Milena. A gente recebeu uma pergunta de Carolina de São Paulo. Não adianta a mãe saber sobre direito das crianças se o judiciário não pune os agressores. Mas vai punir, viu? Nós estamos aqui. E juiz que começar a brincar com legislação, se prepare, senhores magistrados. E não vai ser mais aposentadoria compulsória para os senhores ir para casa jovens depois de terem votado contra a criança. Se prepare. Nós temos ainda, de Iná de Minas, a quantidade de mulheres que estão sendo mortas, mesmo com medidas protetivas, é absurda. Algo tem que ser feito para afastar esses homens. Nós entendemos a preocupação, mas não podemos dizer que, apesar desse quadro tão ruim, nós temos boas iniciativas no Brasil, que já está trabalhando essa questão da mulher que está com medida protetiva. Amanda de São Paulo, como o Congresso assumirá responsabilidade diante da falha na proteção de mulheres e crianças? O Congresso está fazendo seu papel. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Você sabe quantos institutos e mecanismos tem dentro do Congresso Nacional para a mulher? Que é aí que a Cris fala, tem tanto para mulher, não tem para menina. Nós temos, lá na Câmara, Comissão Permanente da Mulher, lá na Câmara, Secretaria da Mulher, lá na Câmara, Procuradoria da Mulher. Aí aqui vem para o Senado, nós temos Procuradoria da Mulher no Senado, bancada feminina reconhecida no Senado como uma instituição, e nós ainda temos aqui o Observatório da Mulher no Senado, 6. Aí quando junta Congresso, Câmara e Senado, nós temos uma comissão permanente, deputadas e senadoras de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, dentro do parlamento, tem 7 instrumentos de proteção do direito da mulher. E um monte de senadora e deputada, assim como Damares, como é que eles chamam a gente? Histéricas? Loucas? Descompensadas? Com TPM? Surtadas? Temos malucas. Eu, inclusive, vi Jesus no pé de goiaba. É assim que... Depois eu te explico isso. Calma. Mas temos um parlamento que está trabalhando na proteção das mulheres. Temos um parlamento. Então, o Congresso vai fazer seu papel fiscalizador. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos, esta comissão, e eu quero compartilhar com a Rain daqui a pouco, o ano passado, essa comissão, durante todo o ano, avaliou, que é o nosso papel, a política nacional do governo federal de enfrentamento ao feminicídio. Nós vamos te entregar daqui a pouco o relatório oficial. E esse relatório foi conduzido durante todo o ano por uma relatora, que é a senadora Mara Gabrilli, que é uma senadora de centro-esquerda. E quando ela trouxe o relatório, ela apresentou, infelizmente, que o Ministério da Justiça, o ano passado, gastou Justiça e Segurança Pública, é o Ministério único no Brasil, Justiça e Segurança Pública, gastou tão somente 0,1%, eu vou repetir, 0,1% do dinheiro que estava lá para enfrentar o feminicídio. O que acontece no Brasil, gente? Preste atenção. E o parlamento vai ter que mudar isso. Cada ministro que entra, ou cada presidente da República que entra, inventa a roda. Eles mudam o que já estava dando certo, porque eles querem ter um programa com o nome deles. Só que há 4 anos, muda governo federal. Mas a cada 4 anos também muda governo municipal. Aí aquele ministro que começa lá na ponta com uma secretária municipal, essa secretária muda daqui 2 anos. Aí quando essa secretária muda, o que está sendo feito aqui tem que esperar
nomear a nova secretária, nomear a nova equipe. Gente, a cada 2 anos, a Rede de Proteção da Mulher muda os gestores. E cada 2 anos tem gente criando a roda, trazendo coisa nova e não dá continuidade ao que já estava dando certo. Então agora, eu entrei com um projeto de lei para que seja por lei, já formatado, o que tem que ser feito no combate ao feminicídio. Por lei. Não é esperar os governos criarem programa. Vai ser lei. Entra gestor, sai gestor, vai ter que cumprir o que está na lei. Então, é dessa forma que o parlamento vai contribuir. Eu agora concedo a palavra por 3 minutos ao coletivo Mães na Luta, que tem uma pauta específica, que é a lei da alienação. Não é audiência específica para isso, mas é uma violência contra a mulher. Ela vai falar por 3 minutos, com o meu compromisso da gente ter uma audiência pública com todas vocês aqui na mesa. Muito obrigada, senadora Damares. Bom dia a todos e todas presentes. Muito obrigada pela concessão da palavra ao movimento social materno feminista brasileiro, porque aqui falo em nome de todas as mães e crianças vítimas de violência doméstica no nosso país, né, mas também vítimas da violência institucional de gênero do sistema de justiça. E eu me refiro aqui particularmente ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público. Gostaria apenas de chamar a atenção aqui para a presença da nossa maravilhosa relatora especial da ONU para a violência contra mulheres e meninas, senhora Rim Al-Salem. Muito obrigada pela sua militância histórica em favor das mulheres mães e das crianças e adolescentes do nosso país. Nós reconhecemos isso e nós agradecemos a sua militância. Gostaria de chamar a atenção, então, para a intersecção entre a violência doméstica e a violência institucional de gênero no nosso país. Essa é a razão e a resposta para uma das perguntas, né, o que é necessário para frear a violência contra a mulher no nosso país, que apliquem as leis. Precisamos da aplicação da legislação que, por exemplo, veda a guarda compartilhada em casos de violência doméstica e familiar. Nós precisamos da concessão de medidas protetivas de urgência para mulheres, inclusive mulheres mães. A maternidade, ela aprofunda a vulnerabilidade da mulher. E não o contrário. Nós temos medidas protetivas sendo negadas sistematicamente a mães sob o argumento de que existe uma ação de guarda em curso. Ora, isso vulnerabiliza a mulher e a criança e não o contrário. Então, nós precisamos da aplicação da lei, particularmente pelo Poder Judiciário. Isso é fundamental. Nós estamos aqui no Congresso Nacional hoje, então precisamos falar também de leis. Precisamos falar da revogação da Lei de Alienação Parental, que é algo absolutamente marcante nesses casos de violência doméstica que são dragados para dentro do sistema de justiça e onde ali a violência doméstica é perpetuada por meio da violência processual e também da violência vicária e, particularmente aí, da violência institucional que se soma a isso tudo. Nós precisamos falar da aprovação da lei de violência vicária, a inserção da violência vicária na Lei Maria da Penha. A gente precisa nomear a violência para reconhecer e combater a violência. Nós precisamos falar também em aprovação de legislações que efetivam as varas híbridas, ou seja, ampliam a competência dos juizados de violência doméstica para que mulheres, mães, vítimas da violência doméstica, da violência vicária no pós-separação, elas tenham um lugar para onde recorrer e um lugar onde a violência doméstica ela seja reconhecida e combatida e não onde ela seja taxada de conflito familiar. Porque é isso que as mulheres mães estão enfrentando nas varas de família. E, por fim, nós precisamos combater
legislações e PDLs, como, por exemplo, o 89 de 2023, que vai pedir a queda do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. O protocolo de gênero do CNJ é a nossa boia salva-vida nessa história. Nós precisamos não derrubá-lo, e sim efetivá-lo, cobrar, fiscalizar e cobrar a efetivação e a observância do protocolo pelo Poder Judiciário. Segundos. Agradeço a oportunidade. Bom dia. Agora você nos deixou... Calma, sem bater palma. Deixou numa situação delicada, porque eu estou sendo ouvida por todo o Brasil. Gente, nós estamos com grande audiência. Obrigada, você trouxe muita audiência para nós. E você falou de violência vicária. Você tem ideia de como está explodido aqui as mães no Brasil perguntando o que é isso? Que tem a gente aqui no plenário que também não sabe. Em rápidas palavras, explica aí o que é a violência vicária. A violência vicária é a violência perpetrada contra as mulheres por meio dos seus filhos. Diante do fim do relacionamento, o homem, o agressor, não tem mais acesso direto a essa mulher, mas, no caso das mulheres mães, permanece o vínculo familiar, vínculo por meio dos filhos. Então, ele se utiliza dos filhos para seguir violentando essa mulher. Porém, diante de um sistema de justiça que reconhece e privilegia os direitos parentais desse homem, ele passa então a reivindicar direitos parentais. E aí a violência vicária, ela é totalmente apagada nesse contexto, particularmente porque a violência doméstica não é reconhecida e é taxada, então, de conflito familiar. A violência vicária, na sua forma extrema, ela atinge o assassinato dos filhos para atingir essa mulher, para torturar essa mulher em vida, para fazer essa mulher ter que conviver com essa tragédia, com esse terror para o resto da sua vida, que é ter os seus filhos assassinados. Nós tivemos recentemente, então, um caso de Tumbiara, que deixa muito clara essa situação. Nós precisamos combater a violência vicária, nomeá-la, primeiro aprovar a legislação, para nomeá-la na Lei Maria da Penha, para assim podermos combater a violência vicária e puni-la. Muito obrigada. Todo mundo entendeu o que é a violência vicária. Nós estamos falando muito sobre isso e todas as vezes que eu falo, alguém pergunta o que é isso. E o caso de Itumbiara, ele tem sido o caso que nós estamos usando como exemplo para a nossa convidada internacional. Um homem que ocupava um cargo, inclusive, de autoridade no município, de raiva da esposa, porque, inclusive, a gente tem notícia que o casamento já tinha acabado, mas eles estavam ali porque é ano eleitoral, meio que aguardando o momento certo para noticiar a separação. Ele, de ciúmes e raiva, ele vai para um certo lugar de forma muito cínica. Primeiro faz um vídeo lindo com os 2 filhos, 2 meninos lindos, chocou o Brasil. E ele assassina os 2 filhos para machucar ela, porque ele sabe que essa dor vai ser para a vida inteira. É uma violência para a vida inteira. E depois eles se matam. Mas não é um caso isolado no Brasil, são muitos casos semelhantes no Brasil, que o homem mata a criança, depois se mata para machucar a mulher. E às vezes a gente tem também, eles violentam, estupram, eles torturam. Nós temos vídeos de pai torturando o filho e mandando, tá vendo? Se não quer voltar para mim, vou continuar torturando. A gente vai ter que enfrentar isso com coragem. Obrigada, Vanessa, por sua participação. Colaborou muito. Quando as participações do auditório vêm, colaboram, a gente fica muito contente. Vai estar registrada em ata a sua participação e a gente vai continuar conversando. E a gente encerra querendo agradecer pela sua disposição em compartilhar a sua experiência conosco. Nosso quadro é triste, mas há esperança para o Brasil. E eu só vou dar 2 dados para você colocar no seu trabalho acadêmico. Ela está aqui, gente, um grande trabalho acadêmico, em busca de dados. Está pronto, Arthur? As 2 imagens. Eu quero te mostrar, e eu quero mostrar para todas, e a gente encerra aí, que oficialmente o Brasil registrou... a primeira imagem. Oficialmente o Brasil registrou a mulher mais jovem do mundo estuprada com um boletim de ocorrência foi no Brasil.
se puder ampliar a imagem, ela tinha apenas 5 dias de vida. Esse caso, volta aquela imagem. Esse caso aconteceu na cidade de Tapauá, no estado do Amazonas. A menina não morreu, mas ela ainda estava com cordão umbilical na hora do estupro. Vocês imaginem. A mãezinha muito jovem, eu sempre conto essa história, e o pai muito jovem. A mãezinha, como foi um parto delicado, precisava ir no postinho de saúde fazer um curativo. Então, a mãezinha e a avó foram ao postinho de saúde e deixaram a bebê 15 minutos com o vô. O vô tinha 41 anos de idade. São famílias muito jovens no Amazonas. A mãe tinha 16, a avó 39, essa é a realidade do norte. O vô, marido da avó, 41. Quando a mãezinha volta do posto de socorro, ele está com a bebê no colo, a fraldinha cheia de sangue, e ele gritando. Essa bebê chorou demais e que ela está sangrando. A mãezinha e a avó correm para o hospital. Quando o médico abre, vocês imaginam o que tinha acontecido com a criança. E aí eles eram tão ingênuos que a mãezinha e o paizinho diziam: nossa filha nasceu doente, que agora que ela chora, vem tudo para fora. O médico que fez o parto 5 dias antes estava ali. E ele muito inteligentemente recolheu o material e tinha esperma. Ele disse para nós: eu que fiz o parto, depois tive que fazer a perícia 5 dias depois. A menina não morreu, por um milagre. Por um milagre. Mas vocês imaginem todas as cirurgias que essa menina vai ter que enfrentar daqui para frente para a reconstrução de canal vaginal. Vocês imaginem como o canal da urina, o que aconteceu. 5 dias. Mas não é a única recém-nascida no Brasil. Então, eu queria te passar esse dado para seu trabalho acadêmico, ou eu acho que oficialmente, com boletim de ocorrência, inquérito policial. Ah, ele foi preso, tá? E sabe como é que a delegada teve que prender ele? Fazendo uma diligência a pé. Porque lá não tem barco. A delegada lá não usa carro. É barco. E a cidade não tem barco para a polícia civil. Ou quando não tem combustível. Sabe como é que a delegada fez a diligência? Pegou um barco emprestado da prefeitura, foi até o lugar, na rua andando, fez a diligência a pé, prendeu o cara. Nossa polícia tem que ser fortalecida. E aí eu trago um outro caso. Então, a gente entra, acho que no livro dos recordes, como o caso da mulher mais jovem, mas eu acho que a gente também, em forma de boletim de ocorrência, entra no livro dos recordes, absurdo, como a mulher mais idosa com inquérito, uma indígena em Campo Grande com 100 anos de idade. 5 dias, 100 anos. E quem perpetuou a violência dessas 2 mulheres? As 2 pontas, familiares. E por que nós estamos aqui discutindo? Homens, por que nós estamos aqui discutindo o fortalecimento de família? A gente vai ter que entender que a gente vai ter que cuidar da família. Nós vamos ter que rever as famílias disfuncionais no Brasil. Porque enquanto o judiciário permitir um homem de 35 anos, ridicularmente, ficar solto porque casou com uma menina de 12, é isso que a gente vai ter. Obrigada a todos vocês que participaram dessa audiência. Nós saímos daqui incomodadas, mas, por favor, não baixem a guarda e não desanime. Um dia eu vou voltar na ONU. Eu não sei se eu estarei muito velhinha, mas se velhinha, muito linda. E vou exibir para vocês na ONU que nós conseguimos, que nós vencemos, que não seremos mais o 5º país do mundo que mais mata mulher, nem o pior país da América do Sul para se nascer menina. Muito obrigado. Nada mais tendo a tratar. Declaro encerrada essa reunião. Favor, a lei deve ou não ser revogada, o código deve ou não fazer inserir regras sobre alienação parental reformadas numa comissão, numa votação conduzida pelo ministro, concluiu
que esse tema exigiria um debate mais específico, num projeto de lei próprio, sob pena de a gente não conseguir raciocinar o projeto de reforma do Código Civil. Com isso me dirijo a todos que me escutam agora. Eu não estou aqui, estou tendo cuidado de não emitir um juízo de mérito, porque eu acho que não é o caso. É o caso de eu colocar aqui o que a comissão deliberou. A comissão entendeu que não havia espaço para discussão, pela efervescência do tema, e que ele seria melhor discutido num projeto de lei próprio. Essa foi a questão em relação à alienação parental. Tá? Em relação à fraude na partilha, veja, o brasileiro é o povo mais criativo. Eu sou fã do brasileiro. Falam do Brasil, a gente tem vários problemas, mas tem muita coisa boa nesse país. E o brasileiro é de uma criatividade, nem um povo mais criativo do que o brasileiro. Isso é fato, né? Não é mais criativo. Basta você ver um jogo de futebol, seu time perde, o que é que acontece depois? Só que às vezes a criatividade, ela não é para o bem, ela às vezes é para o mal. E como qualquer sociedade humana, não há lei que crie um mecanismo absoluto, a priorístico, para evitar fraudes. Com todo o esforço do projeto em se reconhecer a importância da autonomia privada, em se imprimir força ao pacto antenupcial e convivencial, porque é uma realidade isso, inclusive no campo sucessório tem reflexos. Os mecanismos contra a fraude, eles continuarão existindo. Os convencionais, simulação, como o Tartucci colocou, né? Negócios indiretos, reserva mental, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o disregard inverso também, né? Mas tem exatamente, tá? Existe previsão de artigo que tentou trabalhar essa ideia. Presidente, só acrescentar, existe, senador, uma proposta que foi feita pelo professor Rolfo Madaleno, da fraude específica na partilha, com pena de sonegados, é o 1666-A. Isso. Ou seja, exatamente o que a senhora colocou. Quer dizer, é uma percepção de que a gente não vai chegar num projeto perfeito, não há como, mas há um esforço muito grande nesse sentido. Bom, em relação ao regime da separação de bens, como sendo um regime supletivo, legal supletivo, veja, eu particularmente, eu tenho muita simpatia pelo regime de separação total convencional, porque eu acho que isso reconhece a autonomia de cada um. Só que a comissão, ela seguiu a linha que já existia, de o regime de comunhão parcial ser o regime legal supletivo, como a senhora colocou, automático, né? Talvez pelo fato, senador Pacheco, de como o senhor colocou, e a senadora também tocou nisso, eu diria que a maior parte dos casais brasileiros formam um patrimônio depois de casados. Então, talvez, isso é uma questão de opção legislativa, mas talvez nós mantivéssemos o regime de comunhão parcial como regra, como o regime legal supletivo, e as inconveniências sucessórias fossem resolvidas no livro próprio. Veja que Tartucci já apresentou um projeto nesse sentido, para tentar impedir essa colocação da separação convencional, reconhecer o direito concorrencial. Meus alunos não entendem como é que o casal opta pela separação convencional, o sujeito morre e os filhos, quer dizer, a viúva ou o viúvo, né? Vamos imaginar, aquela senhora morreu, deixou o filho pelo casamento, o viúvo com quem ela foi casada de separação total convencional vai concorrer com os filhos exclusivos dela. Quer dizer, uma separação para a vida, comunhão após a morte. Não vai dar paz para aquele espírito. Então, realmente é uma correção absolutamente necessária essa, né? E eu destaco que na separação de bens existe um dispositivo muito interessante. A ideia, então, excluir da concorrência quem casou com separação convencional de bens, isso. Exclui este. É a proposta tanto na separação, então não é herdeiro. Não, exato. Só seria meio em algum bem. Aí é um tema também interessante, né? A ideia básica da separação convencional é de cada um, em regra, ter o seu patrimônio próprio. Eu não tenho como fazer uma análise aqui, mas existe um parágrafo primeiro no artigo 1688 que diz que mesmo no regime de separação convencional, claro que em caráter excepcional, admite-se divisão de bens havidos por ambos os cônjuges ou conviventes, com a contribuição econômica direta de ambos, respeitada a proporcionalidade, porque pode acontecer
de casado em separação, mas aquela senhora comprova por documento fiscal, inclusive, que ajudou a comprar casa de praia. Tá? Eu me lembro, Tartucci, que a gente conversou muito sobre isso. Tá? E há um parágrafo aqui, eu me peço, venha ao eminente presidente, para olhar para a Câmara, porque assim, o nosso destinatário é a sociedade, a preocupação dos senadores é a sociedade de todos aqui. Imagina aquela hipótese, quantas senhoras, mulheres brasileiras... Minha mãe foi uma dona de casa extremamente dedicada. E dona de casa trabalham muito. Então essa história de dizer que é do lar porque não trabalha me atinge pessoalmente. Minha mãe trabalhou até o final da vida. Minha mãe já padecendo algum tempo no hospital, ela se preocupava com alimentos que seriam congelados para meu pai. Então imagina a situação de uma pessoa que foi casada em separação convencional total de bens por 30 anos. Essa senhora é dona de casa. O que eu vou colocar aqui não tem viés ideológico, isso é da vida do brasileiro. E aí aquele homem trabalhava, empresário, cresceu profissionalmente, casado em separação total de convencional. Praticamente está tudo em nome dele. E aí, em dado momento, ele se apaixona por uma outra moça mais jovem, pode acontecer, fato da vida, acontece, e pede o divórcio. O que é que ela vai ter naquela ameaça? Nada. Zero. Aquela senhora. O que é que ela vai ter de meação ali? Nada. Vai pleitear alimentos. O parágrafo 2º vai dizer... Se me permite, professor, só interrompendo um parêntese, para piorar o seu exemplo... Sim. Quando ele, então, deixa a esposa, dona de casa, e casa com uma nova mulher e vem a morrer, a nova mulher ainda vai ser herdeira dele, né? Pois E aí, antes de trazer a regra surpresa, a regra notícia boa, eu me permito um parêntese, porque o projeto, Tartucci pode confirmar, o professor Flávio Tartucci, mantém a usucapião familiar, que é uma regra que muitos brasileiros não conhecem. O sujeito sai de casa, 1240A do Código atual, sai de casa, pode ser também a mulher saindo de casa, viu? Mas a regra matemática, ele sai de casa para uma aventura amorosa. Deixa a senhora com os filhos em casa. Eu não aprendi isso nos livros, eu vi na minha judicatura de 1º grau, estou nela. Ele sai de casa, vai para uma aventura amorosa, 3 anos depois, ela ficou com os filhos. 3 anos depois ele chega em casa e diz, não, quero partilha de tudo, metade do apartamento. Essa senhora pode, dependendo do atendimento de requisitos do artigo 1240A do Código Civil, usucapir metade. Usucapir a parte dele no apartamento. A parte dele, ele vai chegar, cadê minha meação no apartamento? Aí ela pergunta, que ão? O senhor ficou mais de 2 anos fora? Claro, observados os requisitos da lei. Isso é uma regra que olha para a realidade. Ou seja, não é uma regra de boutique jurídica, como o Tartucci colocou. E aí o parágrafo 2º, voltando ao exemplo, senador, da separação convencional, 30 anos de casado, aquela senhora dona de casa, ou até que tivesse um trabalho mal remunerado. Parágrafo 2º, o trabalho realizado na residência da família e os cuidados com a prole, quando houver, darão direito a obter uma compensação que o juiz fixará na falta de acordo ao tempo da extinção da entidade familiar. Ela vai ter uma prestação pecuniária compensatória. E já existe em outros países isso, com outro viés. Por que não aqui? Pode-se até aprimorar, mas a norma olhe para a realidade. Essa senhora não levaria nada da ameação. Não há ameação, senador, aqui. Simplesmente isso. Avançando para o final das indagações aqui, o senhor falou do casamento homoafetivo. Foi a primeira questão que me foi colocada quando eu integrei a comissão aqui do Senado. E uma pessoa disse assim, na verdade, fizeram assim, professor, sugira casamento poligâmico. Eu falei, não tem espaço para isso no Brasil. A comissão não tem espaço para isso no Brasil. E o casamento homoafetivo, deixando de lado qualquer tipo de viés ideológico, discussões outras, primando pela cientificidade. O casamento homoafetivo é uma realidade no Brasil há mais de 10 anos, 15 anos. Por que o regulamento e a jurisprudência dos tribunais superiores e o papel do parlamento nisso?
E aí a comissão vai na norma, preste atenção nesse ponto, disseram para mim, sugira ao senador um título separado do casamento homoafetivo. Não, porque isso discrimina. É muito mais equilibrado, é muito mais discreto, até respeitando as correntes que existem no parlamento, para evitar ânimos exaltados, você pegar a norma que existe do casamento, que fala homem e mulher, e colocar 2 pessoas, resolveu. E com a limitação do número 2, não há espaço para casamento poligâmico no Brasil. E para finalizar, a multiparentalidade que a senhora colocou, ela é regrada no projeto, tá? A multiparentalidade é um tema que o Supremo Tribunal Federal firmou tese ao julgar o RE 898060 e a comissão regula a paternidade afetiva e a multiparentalidade. Eu vou fechar com história rápida. Eu tive uma aluna, inclusive foi de Minas Gerais, não vou dizer o nome porque, primeiro, que eu não poderia fazê-lo, segundo, que eu não me lembro. Faz uns 10 ou 15 anos isso. Eu era o professor da rede do nosso saudoso deputado federal, quem faça esse registro, Luiz Flávio Gomes, que honrou esse Congresso Nacional. Bom, essa aluna mandou uma mensagem para mim dizendo, professor, assisti uma aula sua sobre direito de família, eu leciono direito civil, mas não tem jeito, todo mundo quer ouvir família, ok. E eu tomei coragem, vou lhe contar a minha história. Essa história pode ser de muitos brasileiros que me escutam agora. Meu nome é fulana, eu tenho 32 anos e o meu pai biológico só fez me conceber e me registrar. Nunca quis saber de mim. A dor, senadora Soraya, na leitura da mensagem que ela me mandou, porque eu percebia, senador Pacheco, que o cidadão era vivo. Professor, como assim? Ele era vivo. Ele não quis saber nunca dela, dessa aluna advogada, preparada. Ela disse, professor, ao longo da minha vida, eu fui criada pelo meu padrasto. Pelo meu padrasto. Foi ele que cuidava de mim como filha, trocou minhas fraldas, foi para minha formatura, me tratou como filha por toda a vida. E eu tomei coragem e vou ajuizar uma ação, eu advogada hoje, para obter o reconhecimento da paternidade socioafetiva em face dele, cancelando o registro do meu pai biológico. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para o Congresso e para a sociedade brasileira. Não há uma regra, pelo contrário, dizendo que o padrasto automaticamente é pai de enteado. Não existe isso. Mas a realidade da vida pode fazer com que alguns padrastos cuidem de enteados como filhos. Está claro isso, senador? Essa realidade existe. E o Supremo Tribunal Federal afirma a tese, senador Pacheco, estabeleceu que é uma decisão do filho ou da filha. À luz do princípio da paternidade responsável, relatou, o voto condutor foi do ministro Fux, citando precedente do Tribunal da Louisiana, nos Estados Unidos. À luz do princípio da paternidade responsável, é uma decisão do filho se vai manter no registro o nome de um ou dos 2 pais em multiparentalidade, ainda que para efeitos sucessórios, porque seria um direito dele. Essa foi a tese do Supremo. O projeto, ele regula a multiparentalidade, mas ele vai até um certo ponto. Porque é muito difícil, senadora, você descer a minúcias a algo tão fluídico diante da realidade da vida. Então, caberá ao parlamento, talvez aprimorar, trazer novas ideias, mas certamente não desconsiderar uma realidade que é a vida de muitos brasileiros nesse país. Aliás, eu encerro dizendo, o caso que justificou a multiparentalidade, o caso rumoroso inicial, eu estou descontando porque eu só falei 10 minutos naquela hora, viu? Estou levando mais 2. O caso inicial da multiparentalidade que mais reverberou no país veio da comarca de Itu, do estado de São Paulo. O caso de um cidadão cuja mãe biológica morreu no parto. Ela morre no parto. E ele é criado pela mãe afetiva. Ele então vai ao judiciário paulista, vejam a beleza do direito, e diz ao juiz paulista, senhor juiz, eu quero que o senhor me dê o direito de ter no meu registro o nome de 2 mães. Como assim? A filiação é dual, um pai e uma mãe? Não, 2 mães eu tenho e um pai.
porque o fato de minha mãe biológica ter morrido jamais tornará ela uma ex-mãe. Para sempre eu terei a mãe que me concebeu e que deu a sua vida para que eu chegasse a esse mundo e a minha mãe afetiva que me criou ao longo da vida. É um direito que olha para a vida de cada brasileiro, além dos portais do direito, ingressando nos portais da alma, senadora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor Pablo Stouzy. Passo a palavra, se me permite, professor Mário, à professora Rosa Neri. Ela tem um voo, então vamos alternar com a possibilidade de ouvi-la, por favor. Falar depois do professor Pablo é difícil, porque ele convence a gente coisas que a gente não queria ter sido convencido. E assim se passou durante a nossa bom relacionamento na comissão. O nome do livro de Direito de Família, foi muito discutido. A comissão trouxe livro das famílias. E eu gostaria que fosse livro de direito patrimonial e pessoal de família, que era para já avisar que tem dinheiro no meio, que é para a gente já ter certeza de que ia ter confusão mesmo. Mas a comissão entendeu que seria mais próprio para uma atualização manter livro de família. Então, eu acho que ficou bem. Eu acho que a questão da alienação parental, ela pode ser incluída dentro daquela questão de um dos deveres dos pais, que é o zelo, né? Quando há alienação parental, a criança virou um objeto na mão de problemas psicológicos dos pais e deixou esse pai, essa mãe, de ter zelo pela criança que pôs no mundo, ou que cuida, ou que adotou, ou que reconheceu como filho socioafetivo. A dificuldade com a socioafetividade não está na vida. A vida é como o professor Pablo disse, ela existe, existem filhos que deixaram de ser porque foram abandonados, pais que deixaram de ser porque abandonaram e outros que passaram a ser porque cuidaram. Isso é a verdade da vida. Agora, ser pai, ser mãe, ser filho é um estado civil. E esse estado civil reverbera no patrimônio de sucessão, reverbera no direito de se casar, porque quem que vai dar autorização, desde o primeiro livro até o último livro do direito civil. Ora, se é um estado civil, ele precisa ser comprovado por prova legal. E a prova legal, ela se estampa no processo e o juiz não pode discutir. Como é que se formaliza a prova legal da socioafetividade? É essa a nossa dificuldade. Então, nós temos que ter uma atenção toda especial, daí a conexão que nós fizemos dos artigos 9 e 10 da parte geral com as questões de direito de família conectadas com a prova legal. Quer dizer, a prova legal do Estado, porque é o Estado que dá, o Estado no sentido do Estado civil. A prova do Estado civil é que dá a abertura para que se reconheça o Estado pessoal, é homem, é mulher, que nome tem, é filho de quem, familiar e político, porque é a partir de onde nasceu e que nós temos a nacionalidade. Então, a questão é muito complexa e eu acho que nós resolvemos de uma maneira adequada. Não digo que esteja perfeita, porque sempre há soluções melhores que possam vir. Eu peço desculpas por me retirar, senador Pacheco. Eu agradeço imensamente a atenção que tiveram conosco. Eu agradeço aos meus colegas que sempre me ensinam. E o professor Tartuccio tem aqui uma lista de artigos que respondem muitas as suas perguntas. Senadora Soraya, muito obrigado. Muito obrigado, professora Rosa Neri, por mais uma contribuição e bom retorno à sua cidade. Muito obrigado, professora. Com a palavra agora, sim, o doutor Mário Luiz Delgado Regis. Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, até pelo adiantado da hora, a senadora Soraya colocou inúmeras questões absolutamente pertinentes e necessárias. Muitas delas já estão contempladas no projeto, como é o caso da pena de sonegados aplicada ao divórcio, que é um projeto dela, ela é autora desse projeto que está refletido aqui no nosso projeto.
a questão da ampliação dos legitimados ao direito real de habitação também, a sucessão na multiparentalidade, os inventários extrajudiciais com menores incapazes, todos esses pontos estão no projeto. Mas eu vou separar só duas questões aqui que coincidem com perguntas dos nossos espectadores do E-Cidadania. A primeira sobre o abandono afetivo, que é a pergunta aqui do Rosenberg, do Distrito Federal. E a questão do abandono afetivo, a gente só precisa lembrar que nós temos, talvez uma das maiores revoluções no direito de família brasileiro nos últimos anos, foi o reconhecimento do afeto como valor jurídico. E no direito de família isso já está bastante avançado, porque a gente tem o afeto como fonte de parentesco. O parentesco, que a gente estava falando agora, parentesco socioafetivo. O afeto, os seus efeitos jurídicos já estão reconhecidos na jurisprudência na seara da responsabilidade civil. Nós temos indenizações por abandono afetivo, já é uma jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. E em matéria sucessória, nós precisávamos também trazer os efeitos do afeto para a sucessão, permitindo, por exemplo, que o rompimento do vínculo afetivo justifique a exclusão da sucessão e, por isso, a previsão entre as hipóteses de indignidade e de deserdação que o abandono afetivo possa justificar alguém ser excluído da herança, da sucessão do outro. E eu quero, o senador Pacheco colocou, e é importante a gente trazer esses exemplos concretos do que ocorre na sociedade, na vida das pessoas, para que as pessoas entendam a importância do que o Senado está fazendo aqui. Eu presenciei, por uma proximidade com essas pessoas, uma história de duas irmãs que foram abandonadas pelo pai, criadas exclusivamente pela mãe. O pai, logo quando nasceu a segunda filha, foi embora, nunca mais teve nenhum contato. As filhas sequer sabiam onde estava esse pai. A mãe vem a falecer, deixa um patrimônio para essas filhas e depois uma delas descobre que tinha um tumor e vem a falecer. E sabe o que acontece no falecimento dessa irmã, que era a irmã mais nova? Aquele pai, há 20 e tantos anos desaparecido, aparece exclusivamente para recolher a herança da filha e recolhe a integralidade da herança, porque a filha não tinha, foi uma coisa repentina, não tinha imaginado, planejado a sua sucessão. E a irmã, aquelas duas irmãs que se apoiaram a vida toda, que cresceram juntas, a irmã sobrevivente nada recebeu e o pai sozinho recolheu a integralidade da herança. Primeiro, porque não há hoje essa previsão do abandono afetivo justificar a exclusão. E segundo, porque os ascendentes continuam aí no rol de herdeiros necessários, que é uma questão que eu acho que o Senado precisa refletir na análise desse dispositivo dos herdeiros necessários, que a gente já propõe a retirada do cônjuge, se é o caso ou não de manter os ascendentes como herdeiros necessários. Essa é uma reflexão que precisa ser feita pelo Senado. Mas é uma situação que choca e que ocorre. Portanto, a proposta apresentada é que o abandono afetivo ele justifique a exclusão da sucessão, até porque o que justifica alguém ser herdeiro de outro, até na sucessão legítima, aquela ordem lá dos descendentes, ascendentes e cônjuges, é a presunção da lei que existe um vínculo de afeto entre aquelas pessoas. Por que é que o descendente é chamado em primeiro lugar e não o ascendente? Porque o legislador pressupõe que o vínculo com o descendente é mais forte do que o vínculo com o ascendente. O amor primeiro desce e depois sobe. É um brocardo latino que é sempre repetido para justificar isso. Portanto, o rompimento do afeto, a ausência desse vínculo de afetividade deve justificar a exclusão da sucessão. E o segundo ponto, para encerrar, a questão da concorrência sucessória e da vulnerabilidade econômica, especialmente pela mulher. Essa é uma pergunta da Ana de Santa Catarina, como se pretende afastar essa vulnerabilidade. Então já foi colocado aqui a previsão da
pensão compensatória para a mulher ou para o cônjuge que se dedica à economia do cuidado, aquele que ficou em casa, que mesmo no regime da separação total de bens, ele vai ter direito de pleitear essa compensação. Então a gente já tem aqui uma previsão nesse sentido, mas eu queria só destacar para finalizar, senador Pacheco, você colocou, né, a questão do afastamento da concorrência sucessória enfraquece a posição do cônjuge, enfraquece a posição da mulher. Há um retrocesso, há quem fale até em retrocesso na posição sucessória do cônjuge. E a gente precisa rebater essa afirmação, lembrando que qualquer avaliação em matéria de direitos sucessórios tem que ser feita com base no direito fundamental de herança, que está no artigo 5º, inciso 30 da Constituição. E esse direito fundamental de herança não é somente o direito de herdar, do cônjuge herdar, mas é também o direito do titular do patrimônio por poder planejar a sua própria sucessão. E quando a gente retira o cônjuge, retira do cônjuge o direito à concorrência sucessória, nós estamos fortalecendo a posição do direito de herança dos descendentes. Esse direito foi enfraquecido quando, em 2002, o cônjuge veio a concorrer e a dividir a herança com os descendentes. Então, o que se faz aqui é uma equalização na posição dos personagens sucessórios, efetivamente colocando ou privilegiando uns em detrimento de outros, mas isso não pode ser visto somente sobre a ótica de que eu estou enfraquecendo a posição do cônjuge, porque eu estou fortalecendo a posição dos descendentes e o cônjuge está sendo compensado com outras proteções, especialmente durante o casamento. Porque me parece um equívoco imaginar que a vulnerabilidade de uma pessoa durante o casamento vá ser corrigida só na abertura da sucessão. Então imagina, vamos usar aqui o exemplo da mulher, que foi o exemplo da pergunta, que seja vítima de uma violência patrimonial durante todo o casamento e ela vá de braços cruzados aguardar 20 anos que o outro morra para então, bom, agora eu vou me compensar como herdeira e vou aqui me habilitar à sucessão. Eu acho que as medidas de proteção e prevenção a vulnerabilidade devem ser previstas muito mais para o casamento, durante o casamento, do que se aguardar a sucessão. E por isso, várias propostas estão aqui no livro de família, fortalecendo a posição do cônjuge que não é titular nominal do patrimônio. É o caso, por exemplo, da comunicação, da valorização das participações societárias. O cônjuge que não é o dono nominal da empresa, ele vai participar desse acréscimo e várias outras propostas que vão nessa linha. Fortalecer a posição do cônjuge durante o casamento, para que ele não precise esperar a morte do outro para tentar obter alguma compensação. Então eram essas as colocações. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Tomário Delgado, por sua contribuição. Para as suas considerações, concedo a palavra à professora Giselda Hironaka. Muito obrigada. Está ligado, sim? Sim. Então, muito obrigado. Eu também quero participar de maneira rápida. Primeiro, claro, cumprimentando a senadora e professora Soraya. Gostei muito da sua exposição e cumprimentando o senador Rodrigo, porque ele também fala e conhece muito bem o direito de família e o direito das sucessões. Então, com essa minha maneira de falar assim tão pausada, já deixo claro que prefiro o direito de família e assim votei quando foi preciso. Quero me manifestar sobre uma questão que a professora Soraya, posso chamá-la assim? Nessa casa devia sempre chamá-la de senadora, não é? Mas tem uma encíclica papal que eu gosto demais e que diz que se chama Mater et Magistra. Então, nós que somos, principalmente mulheres, né, que somos mães e professoras, essa encíclica nos toca demais, porque exercemos as duas funções que são funções praticamente divinas, né?
Ser professora é a primeira das profissões do mundo. Além desta que Deus nos concede de sermos mães, não é? Então, mater et magistra, são coisas maravilhosas. Mas aqui estamos nesta casa e aqui, senhora, é senadora. Então, meus cumprimentos por tudo que é e meus cumprimentos pelo que expôs e falou. Estou muito feliz de estar aqui participando hoje dessas coisas. E preciso lhe dizer que quando somos professoras de Direito das Sucessões, no primeiro dia que chego, eles são tão jovens ainda, e nós vamos falar a respeito de morte, porque começamos Direito das Sucessões com 2 pressupostos, e o primeiro dele, para abrir o 5º livro, temos que dizer, só chegamos aqui no final do Direito Civil, abrindo o 5º e último livro do nosso Código, para ter esse pressuposto. Aqui nós vamos matar a pessoa natural que aprendemos lá no começo, quando ela nasce, etc. Então, aqui nós temos que pressupor a morte. Todos são tão jovens e eles pensam, morte, mas a gente vai morrer? Quando eu fiz a faculdade de Direito, eu mesmo imaginei, eu acho que não vou morrer, eu tinha ali tão pouca idade, então nós não pensamos que vamos morrer. Mas, e daí temos que dar o conceito de morte. E o conceito de morte vem, e damos lá o conceito da ciência da medicina a respeito do que é morte, etc. E depois temos que dar o conceito de herança. E eu busco esse conceito, senador, busco esse conceito com Oscar Wilde, que morreu tão jovem, mas que tudo que nos deixou é tão delicioso de ler, embora ele não seja da nossa área. E o conceito de morte casa tão bem com aquilo que o senhor disse, e a senadora também algumas vezes mencionou. Ele disse que morte é aquilo que, herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos, para que eles se matem entre si. Então, esses conflitos são não só no direito das sucessões, mas também no direito de família, e por isso que nós precisamos, sim, da psicologia, para que possamos suportar, atender os nossos clientes e lidar com essas 2 áreas de tanta sensibilidade no direito privado. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado, nós não podemos utilizar, com todo o respeito que eu tenho pela colega Dadalto, Luciana Dadalto, nós não podemos utilizar a expressão testamento vital. Infelizmente, não. Testamento é negócio jurídico unilateral que tem eficácia pós-morte. Então, quando falamos testamento vital, nós usamos um substantivo que não combina com o adjetivo. Quer dizer, se a eficácia de testamento é pós-morte, esse adjetivo vital não combina de jeito nenhum. Então, é uma tradução de língua estrangeira que não é possível para nós aqui, que temos um direito que tem origem distinta. Nós precisamos usar a expressão que nos vem de regulamentos que são deontológicos, mas nós precisamos usar diretivas antecipadas de vontade, que está dentro do nosso referencial aqui de reforma. Não podemos usar e nem mencionar para os nossos alunos, porque tem um erro grave para a língua portuguesa, infelizmente. É fácil de compreender, mas tem erro para a língua portuguesa, que me perdoa, Dadalto, a quem eu tanto admiro. O que eu gostaria de ter mencionado, mencionou antes de mim, como perguntas, o meu colega, meu querido colega Mário Delgado, Ana de Santa Catarina, com o afastamento do cônjuge da concorrência sucessória, como se pretende afastar eventual vulnerabilidade econômica, em especial da mulher, mas também, claro, do viúvo, como nós estamos aqui dizendo. Quando fiz a minha apresentação, e por conta do horário, pulei determinada parte do que havia trazido,
que esta preocupação com os vulneráveis, se acontecer o afastamento da concorrência sucessória, como proposto na reforma. Então, eu havia pensado aqui num exemplo, como já ele apareceu na fala dos meus antecessores. O meu exemplo era o seguinte: pensemos em um casamento de 40 anos, sob o regime da comunhão parcial, onde só havia bens particulares do marido. A esposa que dedicou a vida ao lar, à família, ao chamado trabalho invisível. Escrevi assim: do cuidado sem construir patrimônio em seu próprio nome. Pelo sistema atual, teria proteção hereditária mediante a concorrência sobre os bens particulares. Pela proposta do PL 4/2025, havendo descendentes, ela não mais herdará a esse título. Reconheço, todavia, que o projeto prevê mecanismos compensatórios que eu considero adequados para a proteção dos cônjuges e companheiros em situação de vulnerabilidade, como a manutenção e ampliação do direito real de habitação, agora extensível a outros membros vulneráveis da família, artigo 1831. Outro, a proteção ao herdeiro cuidador com destaque antecipado de 10% de sua cota para posse e uso imediato, artigo 1832, e a possibilidade de instituição judicial de usufruto sobre bens da herança para garantir a subsistência do cônjuge ou companheiro que comprovar insuficiência de recursos, artigo 1850, parágrafo 1º. Então, esses são instrumentos que, em seu conjunto, oferecem proteção suficiente, substituindo a tutela genérica e indistinta do regime atual por mecanismos direcionados a quem efetivamente necessita. Essa é a questão, então, que eu deixo à reflexão desta casa, é a importância de que tais dispositivos sejam preservados ao longo da tramitação legislativa, pois deles depende o equilíbrio da reforma proposta. Muito obrigada, são essas as considerações que quero fazer dentro desse tempo restrito. Obrigado, senadores. Muito obrigado, professora Giselda Hironaka. Uma honra recebê-la nesta comissão. Muito obrigado por sua contribuição. Para suas considerações finais, concedo a palavra ao professor Flávio Tartucci. Obrigado, presidente. Bom, primeiro, senadora Soraya, uma grande exposição de Vossa Excelência. Quero parabenizá-la. Deu uma aula de Direito de Família e Sucessões para todos nós aqui e realmente demonstrou muitos pontos importantes que já estão tratados no anteprojeto, no projeto atual, que já foram destacados pelos colegas. Vou falar muito brevemente, só mencionando os artigos do abandono afetivo, 1814, 1962 e 1963. Aliás, esse é um clamor da sociedade, as pessoas pedem indignidade sucessória e deserdação por abandono afetivo que foi positivado numa lei do ano passado como ilícito civil, mas que, como o rol é taxativo para a exclusão da herança, nós não podemos incluir por interpretação nesses dispositivos. Os artigos de direito real de habitação foram destacados pela professora Giselda. Só quero acrescentar que também há no projeto o direito real de habitação em decorrência do divórcio, artigo 1582-C, que é uma ampliação também importante, além daquela proposta sobre fraude no divórcio, que já foi destacado aqui pelo professor Mário Delgado. Eu quero trazer só duas reflexões finais, até para guardar temas, não vou me alongar, para guardar temas para os próximos debates, né? Me parece que teremos mais um sobre responsabilidade civil e depois voltaremos para direito de família e das sucessões.
E, senador, já vou me justificar, dia 19 de março, é dia do meu aniversário de 50 anos, então vou ter que participar online pela primeira vez, né? A gente, muitos aqui completam 50 anos nesse ano agora, né? Nós que nascemos em 1976. Mas vários aqui, vários conhecidos. Eu quero pontuar rapidamente duas questões. Primeiro, senador, aqui eu também fui vítima daquela onda contra nós, dizendo que nós estávamos destruindo os direitos da viúva, né? Muitas informações incorretas, já ficou bem claro. E eu expliquei porque, assim, você falar acabaram com o direito das viúvas é muito fácil. Depois, para explicar, demora um tempo, né? Mas já ficou bem claro, inclusive respondendo à dúvida da Ana de Santa Catarina, que a gente compensa essa retirada da concorrência, na fala do Mário Delgado, com ampliação de meação na comunhão parcial. Nós criamos uma super comunhão parcial, inclusive com meação de cotas e lucros, que o STJ não entendia assim, passou a entender agora, né? Já influenciado, na minha visão, pela reforma. Divisão de bens na separação, foi dito pelo Mário Delgado, 1688, e também pelo Pablo Stose. Divisão de bens que foram adquiridos por esforço patrimonial e economia do afeto. E como disse também a professora Giselda, além desses mecanismos de ampliação de bens em vida, nós temos o direito real de habitação no artigo 1831, antecipação de bens no artigo 1832 e usufruto legal sucessório, que se faz muito na prática, agora na lei, pelo artigo 1850, parágrafos 1º e 2º. Então, o sistema atual atende vulnerabilidades. Eu trouxe aquela proposta, mas o senador Pacheco, com a sua fala, me balançou, porque ele tem total razão nos exemplos que trouxe. Será que não seria o caso da gente repensar e colocar uma proposta de concorrência só com determinado tempo de relacionamento? Não seria uma alternativa? Por isso não foi pensado anteriormente. A concorrência sucessória condicionada a um tempo de relacionamento é algo que esse parlamento também pode pensar. Nós temos essas outras proposições e realmente esse é o tema de muita relevância. Eu quero só deixar bem claro, fazer igual o Pablo, olhar para a câmera para dizer: a viúva não ficará desamparada. A viúva não ficará desamparada. O viúvo também não ficará desamparado, seja pelo projeto atual, seja por aquilo que nós estamos debatendo. Né, senadora? Eu cheguei a sofrer ameaça no meu Instagram. Né? Inclusive uma pessoa me chamando de senador Flávio, eu tive que explicar que eu não era o senador Flávio, que eu era o professor Flávio Tartucci, né? Explicando, e não foi nenhuma, né? Foram várias pessoas. O senhor está destruindo, o senhor não tem mãe, o senhor não tem um avô, uma avó especialmente. Eu falei, não, calma, nós estamos debatendo ainda a reforma e isso vai ser muito bem analisado pelo Senado. E eu quero encerrar por um tema também de reflexão que surgiu aqui e com certeza surgirá mais à frente, por conta não só do documentário, a herança lá do Globoplay, mas por conta de emendas que eu li, realmente o tema da parentalidade socioafetiva pós-mortem, acho que foi o Mário que falou, merece uma reflexão dessa casa, né? Nós precisamos realmente, fui convencido disso pelos fatos, criar critérios para que, para fins sucessórios, sobretudo, a parentalidade socioafetiva pós-mortem, né? No caso do documentário não é um caso de falecimento, é um caso de incapacidade de exprimir vontade, talvez também estender para esses casos. Eu acho que o Congresso precisa criar critérios objetivos e talvez até um critério temporal para que a parentalidade socioafetiva pós-mortem gere efeitos. Isso fica para os próximos capítulos aqui dessa 4ª temporada da reforma do Código Civil para a gente debater nas próximas audiências públicas. Muito obrigado, senador, senadora. Mais uma manhã histórica para o direito civil brasileiro. Obrigado, colegas. Agradeço ao professor Flávio Tartucci. A presidência informa que será publicado hoje o ato do presidente número 1 de 2026, que formaliza a designação de relatores parciais para o projeto de lei número 4 de 2025, ressaltando que os estudos a serem elaborados devem ser apresentados até a data de 30 de abril de 2026, em respeito ao prazo regimental já quadruplicado.
o senador veneziano Vital do Rego, como já é de conhecimento, a ele incumbe a relatoria geral. O senador Carlos Portinho é o relator parcial da parte de responsabilidade civil. O senador Efraim Filho é o relator parcial da parte de obrigações e contratos. A senadora Soraya Tronic, relatora parcial da parte de família e sucessões. A senadora Tereza Cristina, relatora parcial da parte do livro das coisas. Portanto, com o agradecimento dessa presidência aos nossos expositores, a todos que nos acompanharam nesta audiência pública, igualmente a nossa querida senadora Soraya Tronic por sua participação assídua e muito importante para essa comissão, eu agradeço a todos e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Sempre é assim quando eu me lembro do céu, quando eu me lembro de você. Lembrar você, você que umbiga no Distrito Federal Taguatinga chegou primeiro no Distrito Federal brasileiro. E desde criança eu lembro de fingir que tocava, de ficar cantando e tudo mais. E aí com 10 anos fui atrás de aprender a tocar um instrumento, assim, insisti muito com os meus pais e comecei a aprender a tocar violão. E sempre gostei muito de escrever também. E aí quando eu vi, tava compondo. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Hoje todo mundo é motoboy, motoboy e food. Todo mundo quer ser motoboy, motoboy. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores.
O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h31 e o Senado Notícias começa agora. A reunião da CPMI do INSS desta quinta-feira foi cancelada porque o relator, o deputado Alfredo Gaspar, está doente. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, conversou com jornalistas sobre o calendário da comissão. Nós estamos transferindo os depoimentos de hoje para segunda-feira. 2 representantes de bancos que já ingressaram no Supremo, inclusive, com a mesma medida que foi dada ontem, absurda, por parte do ministro Dino. A meu ver, uma decisão, mais uma vez, ela atrasa e interfere no trabalho do parlamento, mas a gente precisa obedecer, porque é lei, não é? Precisa mudar essa lei. Até que isso acabe, nós temos que seguir as orientações, mas é uma decisão absurda de interferência. Se esses banqueiros não conseguirem também se blindar com essa decisão do Supremo, eles têm que estar aqui segunda-feira para nos falar sobre os consignados. A convocação e a quebra de sigilo do senhor Fabiano Zetto estava prevista para hoje. Infelizmente, por conta do problema de saúde do relator, não pôde ser votado. Nós vamos transferir para a próxima quinta-feira. Vamos fazer essa quebra de sigilo e vamos analisar. Aqui não se blinda ninguém. E o senador Carlos Viana também falou sobre a vinda de Vorcaro à CPMI. Com relação a Daniel Vorcaro, eu considero isso uma questão de honra para a CPMI. Temos que esperar o ministro André Mendonça retornar ao Brasil, pedir uma agenda com ele o mais brevemente possível, para que ele possa rever a decisão de que essas pessoas compareçam à CPMI. Até porque as investigações na Polícia Federal já estão muito bem adiantadas. Qualquer declaração que for dada a público na CPMI não prejudicaria o trabalho dos investigadores. Então, eu estou dedicado a isso, de que até o final dos trabalhos, Daniel Vorcaro venha aqui como uma pessoa comum, como um cidadão que tem que dar declarações ao Brasil, e eu espero, com sinceridade, colaboração do Judiciário nesse sentido. E a CPI do crime organizado protocolou no STF pedido sobre a decisão que suspendeu a quebra de sigilo da empresa Marit Participações. A CPI do crime organizado solicitou a suspensão concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que anulou o acesso dos senadores aos dados bancários, fiscais e telemáticos da Marit Participações. Essa empresa é de familiares do ministro Dias Toffoli e tinha 1/3 das cotas do resort de Itaiaiá até fevereiro do ano passado. A comissão argumenta que a interrupção das investigações pode levar ao desaparecimento de provas essenciais. Em nota, o presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato, destacou que se a comissão não puder quebrar sigilos ou convocar testemunhas, o sentido constitucional da investigação é esvaziado. E olha só, aprovada essa semana pela Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que altera a estrutura da segurança pública no país e chega agora ao Senado. A PEC foi enviada pelo governo em abril de 2025 e altera a Constituição para reorganizar o sistema de segurança pública e ampliar a cooperação entre União, estados e municípios no combate à criminalidade. A proposta inclui na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A União deverá repassar a estados e municípios 50% de cada fundo. Além disso, a PEC divide a responsabilidade
responsabilidade sobre segurança pública entre a União, estados e municípios. O texto também determina que a Polícia Federal será responsável pelo combate a crimes cometidos por organizações criminosas e milícias privadas com atuação entre estados ou fora do país. E inclui as polícias municipais no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública. Os deputados retiraram do texto a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e mantiveram a destinação de parte da arrecadação das apostas esportivas para o financiamento de políticas de segurança pública. A proposta será analisada agora aqui pelo Senado. E a Câmara criou uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que unifica as condições para a incorporação à administração federal de servidores dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e senadores dos 3 estados participaram da cerimônia. Senadores e deputados do Amapá, de Rondônia e de Roraima participaram do evento no Salão Nobre da Câmara, em que foi anunciada a criação da comissão especial para analisar a PEC 47. A proposta do senador Randolph Rodrigues iguala as condições para integrar servidores dos antigos territórios de Rondônia, Roraima e Amapá ao quadro da administração pública federal, uma reivindicação antiga dos servidores dos ex-territórios. Por força das circunstâncias, Rondônia, Roraima e Amapá, transformados em territórios federais pelo Decreto 5812 de 1943. Rondônia com o nome de Guaporé, Roraima com o nome de Rio Branco e o Amapá desde então como território federal do Amapá. Rondônia se transformou em estado em 1981, Amapá e Roraima em 1988. O prazo de transição de Rondônia ficou em 10 anos para estado. O de Amapá e Roraima ficou em 5. Esse é o objetivo da emenda constitucional 79. Equiparar o prazo de transição e resolver pendências que existem na distorção em relação à Rondônia. A PEC apresentada em 2018 foi aprovada por unanimidade pelo Senado em 2023. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a proposta será encaminhada para a CCJ da Câmara e depois para a comissão especial. A expectativa é de que ela seja aprovada ainda este ano. Estamos aqui atendendo o apelo de todos os deputados e deputadas federais e fiz questão também de convidar as bancadas desses estados do Senado Federal, porque eu sei da importância que a matéria tem para que o Senado, que já analisou a matéria, também possa estar aqui ao lado da Câmara, consolidando esse momento tão importante para esses estados da região norte do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a PEC corrige uma dívida histórica. A decisão que Vossa Excelência anuncia hoje para a representação política, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de 3 estados da Federação, é a possibilidade de todos que estão aqui, historicamente lutando para corrigir essa injustiça, que nós possamos fazer verdadeiramente justiça para esses amazônidas, homens, mulheres, brasileiros e brasileiras, que sonham há década com a correção dessa injustiça que o Estado brasileiro faz em relação a esses servidores públicos. Em audiência, nesta quinta-feira, a Comissão Temporária de Reforma do Código Civil debateu direito de família e direito das sucessões. Formada por especialistas, a comissão vem trabalhando por um anteprojeto, ouvindo juristas e a sociedade civil como um todo. Críticas às sugestões de mudança no Código não faltam. Uma delas, a de que sequer deveria se alterar a lei. Este participante discorda. Se há uma parte do Código Civil que demanda uma atualização, e eu diria uma atualização urgente, é o direito das sucessões. E nós temos
problemas de atualização em todos os 4 títulos do direito das sucessões. O mundo mais simples e previsível de antes tornou-se complexo e surpreendente. Hoje a gente pode ter pessoas que são concebidas quando o pai ou a mãe já faleceram. E essas pessoas que nascem após a abertura da sucessão, e podem nascer muito tempo após a abertura da sucessão, têm ou não legitimação sucessória? O Código Civil, obviamente, não esclarece, ele é de 1916, mas é preciso estabelecer critérios. Um inventário não pode ficar indefinido e aberto por décadas até que alguém possa nascer. E hoje, um embrião pode permanecer congelado até por mais de 20 anos e ser viável e se tornar uma pessoa. E mesmo na comissão, o exercício da crítica e divergência se faz presente. Esta professora divergiu da posição da relatora geral quanto à sucessão, testamento, herança. Se o casal edificou patrimônio em conjunto, o sobrevivente deveria participar da herança correspondente a essa construção comum. Todavia, quanto aos bens particulares, aqueles trazidos de antes do relacionamento ou recebidos por doação ou por herança pessoal, prevaleceria a autonomia privada, destinando-se exclusivamente aos descendentes. Saímos de 1916, onde a mulher era desprotegida. Fomos para 2002 com a figura do cônjuge superprotegido, que a decisão desta casa reflita não apenas a vontade de quem morre em proteger seu patrimônio, mas também a dignidade de quem sobrevive e ajudou a construir aquela vida em comum. Tornar o processo de divórcio menos traumático e penoso para a parte que deseja a dissolução do casamento foi um dos pontos apontados por este debatedor. Se você pretende pedir o divórcio, qual o sentido de o seu marido ou a sua esposa ter de autorizar o seu pedido? Nenhum, absolutamente nenhum. E o divórcio unilateral abre a possibilidade de a parte ir ao registro civil e fazer uma verbação do divórcio. E não há surpresa porque a outra parte é notificada. Ele também defendeu uma agilidade maior no processo de reconhecimento de paternidade. A mãe vai ao registro, aponta quem é o pai, o suposto pai. Não há nenhuma surpresa nisso, não há nenhuma covardia jurídica. Ele é pessoalmente notificado. Por que não comparecer em cartório? Quem não deve não teme. Se ele comparece e se recusa, estando disponível para ele o exame de DNA, o nome dele é imediatamente lançado no registro, invertendo o ônus da prova e tirando dos ombros dessas mães e desses filhos o peso de uma paternidade não reconhecida. E agora são 13h42 e uma boa notícia para os papais. O Senado aprovou o projeto que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradual e cria o salário paternidade. O texto vai à sanção presidencial. Pela proposta aprovada, o tempo de licença paternidade passa de 5 para 20 dias e fica mantido o salário integral, além da estabilidade no emprego. O benefício estava previsto na Constituição de 88, mas ainda não havia sido regulamentado. O período da licença vai ser ampliado de forma gradual. 10 dias nos 2 primeiros anos de vigência da lei, 15 dias no 3º ano da lei e 20 dias a partir do 4º ano. A licença será acrescida de 1/3 nos casos de adoção de criança ou adolescente com deficiência. A dispensa sem justa causa fica proibida desde o início do afastamento até 1 mês após o término da licença. O empregado também poderá juntar férias ao período, desde que comunique ao empregador com antecedência. A licença também deve valer para casos de adoção
gestação, guarda para fins de adoção, falecimento da mãe e famílias monoparentais, situações que ainda não tinham regras claras. O texto cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera a CLT e as leis da Seguridade Social para dar um tratamento mais próximo ao que já existe para a maternidade. Somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise, por entendermos que o seu conteúdo promove de forma decisiva a concretização do direito fundamental à licença paternidade, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. É uma mensagem para a sociedade como um todo que o cuidado não é para ser feito só pelas mulheres, ele tem que ser dividido, o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, então isso vem muito também para engrandecer a participação da mulher na vida pública. Está aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. E o plenário do Senado aprovou por unanimidade o acordo comercial entre os países do Mercosul e a União Europeia. O acordo prevê redução das tarifas de importação entre os dois blocos no decorrer dos próximos anos. A matéria vai à promulgação. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia prevê a criação de uma zona de livre comércio entre os dois blocos e a redução gradual de tarifas de importação para produtos industriais e agrícolas. Os países do Mercosul e os da União Europeia devem reduzir ou eliminar tarifas de importação para quase a totalidade dos produtos comercializados entre os dois blocos ao longo dos próximos anos. O acordo também estabelece regras para investimentos, serviços, compras governamentais e cooperação em temas como meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O acordo é resultado de mais de 2 décadas de negociação entre os blocos. Trata-se de acordo singular, não apenas pelo seu alcance, ao instituir uma das maiores zonas de livre comércio do planeta e disciplinar praticamente todas as dimensões da realidade econômica, comercial das sociedades envolvidas, mas por simbolizar o encerramento de um ciclo histórico e a transição para uma nova dinâmica internacional. Estamos diante de uma data histórica para o Brasil. Um momento que simboliza décadas de negociações, desafios e persistência. Esse acordo não é apenas desejável, ele é necessário. Ele é a chave para dinamizar nossa economia, gerar empregos, atrair investimentos, diversificar nossa pauta exportadora e fortalecer micro, pequenas e médias empresas. Um acordo que é fundamental, que representa um incremento nos 700 bilhões do comércio que nós temos com a União Europeia, o maior acordo de livre comércio do mundo, envolvendo mais de 720 milhões de consumidores, representando um PIB de 22 trilhões de dólares, e com a provocação de uma redução tarifária entre os países da ordem de 4 bi. Construímos a várias mãos um acordo, junto com a Câmara dos Deputados, que pudesse proteger o comércio brasileiro, tanto que o decreto foi assinado e será publicado, das salvaguardas que foram pré-estabelecidas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, pelo Parlamento. Aprovado o projeto à unanimidade, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Maria da Penha, ativista em defesa das mulheres, esteve ontem no Senado. Ela foi homenageada no plenário e também visitou a Procuradoria da Mulher. A ativista Maria da Penha começou a visita ao Senado na Procuradoria Especial da Mulher. Lá encontrou 5 senadoras da bancada feminina. Ela conheceu os projetos da Procuradoria que vão ser realizados em março, o mês da mulher, em homenagem à pauta feminina. Depois seguiu para o plenário, onde foi saudada pelo presidente Davi Alcolumbre e também por outras parlamentares. Maria da Penha, você é um exemplo de luta, de resiliência, de coragem, de vida,
na defesa das mulheres brasileiras e parabéns pela coragem de enfrentar esta causa contra aqueles que têm o preconceito que infelizmente ainda temos muito no Brasil. E você é um símbolo de resiliência, de perseverança na vida das brasileiras, e eu quero me congratular com você em nome do Senado Federal. Tem várias ações e eu quero contar com todos e todas aqui, mas agradecer de uma forma muito especial e carinhosa a disponibilidade dessa grande mulher, Maria da Penha, que nos serve realmente de exemplo e de orgulho no que se diz ao combate à violência contra nós mulheres. Ela continua na luta, ela está aqui porque ela realmente é determinada, ela sabe a importância da presença dela, o que significa para nós estarmos aqui mostrando para o Brasil que a gente vai tratar com mais seriedade ainda todas as nossas responsabilidades para que a gente possa diminuir e acabar, na verdade, com a questão do feminicídio. Dizer para ela que ela é muito lembrada. A gente agora quer lembrá-la como a virada de página, né, que o Brasil precisa ter contra o feminicídio, enfim, contra essas barbaridades que são cometidas aí contra as mulheres. E a senhora é um exemplo disso e todos os dias, eu não sei se, infelizmente, a gente lembra do seu nome na lei, mas a lei é muito importante porque, com isso, nós podemos melhorar esse ambiente tão áspero que hoje a gente vive contra as mulheres no país. Maria da Penha também deu entrevista à TV Senado. Ela comentou sobre a violência digital contra as mulheres e sobre 1 ano da lei aprovada pelo Congresso Nacional que tipificou o feminicídio. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo. Porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados. Porque, com certeza, foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo. E eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada. E não é. Não mesmo. Matam-se mulheres apenas por serem mulheres. O Brasil é o 5º país no ranking que mais assassina as mulheres. Isso precisa acabar. As mulheres merecem seu respeito e o machismo precisa ser exterminado do nosso país, da nossa esfera, para que as mulheres possam andar seguras nas ruas. E foi lançada nesta quarta-feira, no Congresso Nacional, a 5ª edição do projeto Amazônia que eu quero. O tema deste ano trata das novas tecnologias e das eleições. Democracia na era digital, o uso das novas tecnologias no processo eleitoral. Esse é o tema da edição deste ano do projeto Amazônia que eu quero, que foi lançado hoje no Salão Negro do Congresso Nacional. É um tema de extrema relevância que começa a conectar 3 assuntos que são super importantes: democracia, tecnologia e Amazônia. Como é que essas 3 coisas se conectam? A Amazônia que eu quero é um projeto da Fundação Rede Amazônia do Grupo Rede Amazônica de Comunicação. O objetivo é promover ao longo do ano ações que reúnem especialistas e a comunidade amazônica com foco na criação de propostas que destaquem a visão do Amazônida. Esta é a 5ª edição do projeto, que pela primeira vez acontece em Brasília. O projeto Amazônia que eu quero nasceu do entusiasmo de quem faz a comunicação nesta região tão importante do Brasil. Surgiu para destacar o que pensam aqueles que moram nos grandes centros urbanos, cercados por rios e florestas, e que conhecem muito bem as peculiaridades da Amazônia. Discutindo um tema extremamente relevante, como é que realmente pode se manter, ou pode se fortalecer a nossa democracia com tantas ameaças no mundo digital, com tantas fake news, com tanta desinformação, e mesmo assim brigarmos para que, lutarmos, para que o cidadão tenha, assim, a sua escolha respeitada. Informação de qualidade é o alicerce de uma democracia saudável. Precisamos discutir
com profundidade o papel da inteligência artificial, o funcionamento dos algoritmos e o impacto das plataformas digitais no processo eleitoral e na formação de opinião pública. Do Amazônia que eu quero é democracia na era digital. E quando a gente coloca a discussão democracia, aí simplesmente você ter o dispositivo para ir lá votar e simplesmente você ter um terminal de celular na mão não garante efetivamente que você tem uma democracia eletrônica. As questões regionais da Amazônia, além de questões sociais e ambientais, foram destacadas. Nós não queremos uma Amazônia como eles olham lá fora, que só vem o verde. A Amazônia que eles enxergam é o verde, não enxergam o ser humano. A Amazônia que eles enxergam é a que eles querem que fique preservada para salvar o planeta. E a Amazônia não vai salvar o planeta sem salvar a sua população. A Amazônia não pode ser apenas pauta ambiental ou objeto de debate externo. Ela precisa ser protagonista das decisões que impactam o nosso próprio futuro. E esse protagonismo se constrói com união de esforços, com diálogo franco e com responsabilidade institucional. A escolha pela construção coletiva é o caminho mais seguro. Quando a sociedade civil e representantes públicos dialogam, a democracia se fortalece. O caráter simbólico do Salão Negro do Congresso Nacional, como cenário do evento, foi ressaltado. Eu acho que o Congresso Nacional é o ambiente mais adequado para se discutir democracia, por razões óbvias, principalmente no ano eleitoral, em que a festa da democracia ela vai ser realizada com o voto. E em mais de 10 anos de atividades, a Liga do Bem contabiliza dezenas de jornadas de solidariedade. Neste momento, estão a caminho de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira, colchões, roupas de cama e demais utensílios destinados aos desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais. Desta vez foram apenas 3 dias, do momento em que a Liga recebeu a chamada, a convocação dos voluntários, a coleta das doações, mãos solidárias juntando e empacotando, conferindo as centenas de colchões e lençóis. Esse time já pegou o jeito. Isso foi um pedido que eles fizeram pra gente, que estava faltando roupa de cama e travesseiro. E assim, colchão é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. Então a Liga pensou na gente doar também os colchões e também o cobertor, não é? A jornada começa na sede da Liga. Tudo pronto, lá vem o caminhão responsável pelo transporte. Carrega daqui, leva dali. Falta ainda vestir a camisa. É muito gratificante, viu? Você fazer parte, você ver que as pessoas recebem aquilo ali com muita satisfação e são pessoas bem necessitadas mesmo, que estão precisando realmente disso daí. E a Liga do Bem proporciona isso daí para o pessoal. Vai estar abastecido, mas no meio do caminho a gente vai parar para abastecer, né, e fazer o devido segurança na viagem. A velocidade da via, calma, o bom da viagem é chegar em paz e retornar em paz. Primeiro foi em Petrópolis. Na pandemia, mais desafios, mais ação. Atitude é o que não falta. No Rio Grande do Sul, a mais de 2.000 quilômetros de Brasília, a Liga do Bem, outra vez, presente. Eu vejo que a doação da Liga não é uma doação, né? É um pouco de carinho, um pouco de amor das pessoas que estão aqui e nem conhecem quem está do outro lado. Então, o meu desejo é que a gente está levando um pouco de esperança para esse pessoal que está sofrendo nesse momento. É claro que o que a Liga queria é que a Liga fosse desnecessária em todos os aspectos, mas não é assim. E se não é assim, a Liga sim se faz presente pelo Brasil inteiro e aonde tiver um estado que precise, nós vamos nos organizar, porque o Senado é um lugar solidário. Os servidores do Senado Federal, os colaboradores, os senadores e as senadoras sabem que a responsabilidade do seu trabalho é sim dentro do plenário, mas é muito além dele. E a Liga do Bem é um desses braços de responsabilidade, fazendo que o apoio do Senado Federal chegue aonde for necessário. Seguem para Juiz de Fora e municípios da Zona da Mata Mineira, atingidos pelas fortes chuvas e deslizamentos, 2 toneladas de doações arrecadadas pela Liga do Bem. Com o apoio da Diretoria-Geral, a iniciativa dos servidores do Senado reafirma um compromisso de solidariedade sem fronteiras, sempre que necessário for. 10h30 da manhã, estamos aqui à margem da BR-040, saída sul de Brasília. Daqui a pouco deve passar o caminhão com 2 toneladas de doações da Liga do Bem para Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira.
Parabéns para os voluntários da Liga do Bem. O mundo se torna um lugar muito melhor quando as pessoas se unem para fazer o bem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Hoje todo mundo é motoboy, motogirl de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogirl. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
se eu tivesse participado do processo como um testemunho físico ali, talvez eu teria pensado em outra maneira de lidar com o tema. Como eu não estava, a ideia de reconstrução, para mim, é interessante. Eu nasci em 61, quer dizer que minha consciência da capital brasileira já era Brasília, sempre foi. E falava-se muito de Brasília, da arquitetura, da coisa futurista. E eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, né? De um tempo que a gente acreditava no futuro, né? É interessante isso, a nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal novamente. Recebi um telefonema falando para mim que tinha invadido o Congresso. A pessoa que me ligou falou que tinha invadido o Congresso. E se eu podia fazer umas imagens aqui. Aí eu falei assim, posso sim. Deixei mulher, deixei criança no mercado, deixei tudo. Falei, ó, tenho que ir que tem um chamado ali. Fica aí, pede um Uber, vai para casa. Aí fui em casa, aí perguntou para mim se tinha uma camisa verde ou amarela. Eu falei, cara, nem sei se tem, mas acho que eu tenho uma camiseta verde. Aí vim de camiseta verde. Não tinha amarela, vai de verde. Só que quando eu chegando até aqui, a Praça dos Três Poderes aqui, ele me fez outra ligação falando que era para mim abordar a missão, porque a Polícia do Senado falou que estava muito tenso, estava muito carregado aqui de não tem como entrar na própria TV, né, para poder pegar o equipamento, para poder fazer as imagens. Aí falou que era para mim voltar para casa, só que como eu já estava no meio do fogo cruzado aqui, cheguei, encostei o carro, que eu vi aquilo, eu não acreditei não. Falei assim, cara, não vou perder essa oportunidade não. Aí ele falou, ó, se você quiser ir, vai pro seu livre e espontânea vontade. Eu já tô mandando você voltar pra casa, pra sua segurança. Eu falei assim, tá bom. Só que eu não voltei pra casa, eu vim pra cá, né? Com medo, tava com muito medo. Se falar que não... Agora é com vocês! Forças Armadas, agora é com vocês! Quando eu venho pra cá pra esse salão, que eu fico ali olhando, só me lembro aquele dia. Só se retexto. Só se lembra, né? Não tem como, né? Uma lembrança. Não tem como você esquecer, não tem. Não tem, de jeito nenhum. E assim, a gente, assim, no meu pensar, sempre eu achei isso aqui muito seguro, né? Justamente. Agora assim, o que transmite pra gente não é mais aquela segurança que a gente sentia aqui dentro. Não é. Gente, meu Deus do céu, a gente lá de dentro, né, o pessoal aqui, eu nunca imaginava que esse povo ia quebrar esses vidros aqui. E aí a gente estava aqui tudo olhando, inclusive eu estava com a cara no vidro olhando, quando aí chegou um brigada falando assim, nossa, vem gente aí com a bandeira do Brasil de ponta a ponta, mas eles não vão invadir não. Aí nós aqui dentro, pensando que não ia invadir. Seguro aqui dentro. Era, que nós estava seguro. Aí eles quiseram invadir, a Polícia do Senado começou a jogar spray na cara deles, aí pronto, aí levantaram tudo e veio todo mundo correndo. Quando a gente se espantou, eles já estavam aqui dentro. Aí saiu correndo, a gente saiu correndo.
quando eu fui manobrar, veio um mar de pessoas ali. E aí foi o momento ali em que eu só consegui sair, guardar a viatura, sair da viatura para fechar um portão. Quando eu fui fechar um portão, uma das pessoas que estavam ali, não sei por qual razão, tentou com uma voadora chutar o portão contra mim e acertou, mas mesmo assim eu consegui fechar o portão, correr para a viatura e terminar de guardar a viatura. Mantém, galera, mantém o escudo! Quando eles começaram a arremessar os extintores, que foi quando ele arremessou o primeiro extintor, quebrou o vidro que estava na minha frente, esse vidro estraçalhou em cima de mim, né? E aí eu fiquei pensando, bom, se nós falharmos na nossa missão agora, alguém vai sair gravemente ferido ou morto. Quando a gente chegou lá, a gente sentiu. Então, claro, eu tive a sensação da água batendo, do cheiro, porque eles tinham urinado em vários lugares. Então, a gente correu muito para botar tudo no lugar e depois correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E a verdade é que foi rápido. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. Quando você me convidou para fazer essa obra, logo no começo você me disse que tudo havia sido reconstruído e que seu medo era que nada do que aconteceu ali fosse lembrado, né? Esse vazio histórico, isso é uma coisa que me apavora às vezes. Todas as áreas que foram atacadas pelos manifestantes, pelos invasores, né, nós conseguimos recolher e reunir aqui. Nós temos aqui um spray lacrimogêneo, gás lacrimogêneo, tá vendo, que foi usado durante a manifestação, a invasão. Aqui é cartucho de uma bomba de efeito moral, né? E aqui também são pedaços, aqui é um outro cartucho, talvez de bala de borracha. Aqui são os gatilhos que rompe aqui quando puxa para funcionar a coisa. E aqui uma base daqueles pontaletes que faziam a separação lá do local. É aquele material de segurança que eles usaram inclusive para quebrar os vidros, destruir os espaços internos. Aqui, tem outros pedaços de vidro. Granito, pedaço de granito do banheiro, que eles destruíram também. E aqui uma peça que é um pedaço do brasão da República, que foi destruído, que era fixado numa porta, né? Do material dourado. Vidro. Acrílico e vidro. Deu quantas toneladas? Não, nós aproximamos para 4 toneladas. 1 tonelada cada caixa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer meu. E aí, legal? Tudo bom? Joia? Como é que tá? Quem vai ser o operador oficialmente? Então, vai dar.
Pode subir. Toda e qualquer operação que ela tiver que ser feita de subida e descida, tem um sensor aqui no banco. Então, se você ligar ela aqui, fazer a operação, não faz. Acionou aqui, ó, ela já começa a operar, beleza? Tem que botar sempre segurança aqui ou não precisa? Aprendi no YouTube. Eu vi no YouTube ontem, depois que a empilhadeira chegou, eu vi qual era o modelo, entrei lá, falei, tá. O rapaz deu uma dica para mim também como fazia. Arrumamos 4 toneladas de vidro para trazer, dá nisso. Caramba, 4 toneladas? 4 toneladas, cada caixa tem 1 tonelada quase. Putz. Caramba. Aí vem o carpete, o bico do spray de pimenta, tem alguns, assim, mas tem pouca coisa. Não. Quer dizer, não sei, pelo menos do que eu vi. Bola de gude? Jogaram muita bola. Mas com estilingue? Com estilingue. Então, mas esses caras já foram para fazer. Quando teve o 11 de setembro, né, o pessoal da Comissão de Arquitetura de Lower Manhattan, eles me ligaram e falaram, você quer fazer alguma coisa com as torres, né? E o cara me deu uma caixa de poeira, né? Eu nunca abri aquela caixa, cara. Porque ele falou, isso aqui veio direto do Ground Zero. Se um dia você quiser fazer alguma coisa, eu falei para ele uma coisa, eu falei, cara, eu não trabalho com emoção. Sou muito fechado emocionalmente, sabe? Às vezes eu penso que muito do que eu faço como artista plástico, meu trabalho tem a ver com ficar me expondo, testando uma coisa emocional que eu não tenho, que não é muito bem resolvido, não é muito funcional. Mas eu falei, eu não trabalho muito bem com emoção, mas eu trabalho bem com memória, né? Essas torres, elas caíram agora, eu sinto o cheiro delas. Eu não consigo fazer nada com elas agora. Eu ainda estou sentindo elas muito presentes, então eu não consegui fazer nada com aquilo. Um pouco mais tarde, eu estava tentando fazer essas obras com cartões postais e eu não conseguia fazer Manhattan. Eu não conseguia, não sabia qual era a imagem que eu queria fazer. Foi só depois que eu encontrei um cartão postal com as 2 torres que eu fiz. Porque ainda na minha cabeça, Nova York ainda tem aquelas 2 torres. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu e o Fábio estava na Holanda fazendo um trabalho, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vamos falar com eles, de repente eles precisam de alguma coisa. Acabou que a gente fez. Eventualmente a gente conversou com o pessoal do museu e nós conseguimos fazer uma parceria com eles, com o pessoal do resgate. Eles não estavam com nenhum tipo de suporte, nenhum patrocínio de ninguém. Então nós fizemos uma parceria com eles. Eu fiz uma exposição, eles nos ajudaram também com impressões, com imagens, com material. Engraçado, a gente fez, por exemplo, a Luzia com a poeira da Luzia, né? E essa é uma coisa que parece uma repetição, uma tautologia, mas na verdade é muito interessante. Essa coisa de você criar uma imagem com o material da coisa verdadeira. Tem que puxar na empilhadeira. Na empilhadeira, você acha? Vai colocar lá.
Opa! Ah, é porque... Não abre, não. Ah, não, é mais fácil do que isso. Rapaz, Reconhece? Ele vai carpetar Vai carpetar o estúdio todo com isso. Isso pode ser um fundo, né? Foi isso que eu pensei quando eu pedi. Tem urina, tem fezes. Tem. Isso aqui é a invasão do dia 8. Você devia estar fazendo isso com luva. A gente tem as luvas, Ah, é? Comprei as luvas todas pra ele. Seria legal uma hora dessa a gente usar, né? Ah, e usar também? Além de comprar, você quer usar? É. Tá bom. Não é? Mas olha só. Dá pra fazer pequeno também. Tipo Diamonds. É um vidro grosso, né? Olha o tamanho. Isso aqui deve ser um tampo de mesa. Que a gente explicaram, os mais grossos. Mas lá esses pedaços de espelho mesmo pelo outro lado dá pra fazer. Sim. Eu só não consigo fazer assim, os caras quebraram o mármore, olha aí. Isso aqui é bom, por exemplo. Tendo vidro de cor diferente. Tem espelho também. Tendo vidro preto, a gente já consegue fazer contraste, E mesmo tem vidro com linha reta assim, a gente consegue fazer linha. Vai ser a mesma coisa embaixo. E esse tapete não pode limpar não, quando a gente botar, vai ter que deixar assim mesmo. Digitar ele. Com a sujeira toda. O vidro quebrado, ele reflete, né? Ele é branco, talvez o nosso problema vai ser de controlar a reflexão, inclusive. Talvez pode ser uma coisa que fique bonito. Eu já fiz trabalhos com diamantes, por exemplo, que era uma coisa mais alto contraste e ficava bonito essas estrelinhas aparecendo. Essa negociação entre o tamanho da obra que a gente vai trabalhar em relação ao tamanho da escala do material é a coisa mais complicada de fazer. Uma vez que isso é feito, assim, é uma questão de você criar um truque para fazer, não vou negar, não. A gente usa projeção, a gente usa... aí tem várias maneiras de você fazer a coisa... No lixo vocês usaram projeção, não foi? No lixo era projeção, mas era anamórfica, né? Então é interessante que você te projeta num ângulo e fotografa do mesmo ângulo. Tanto que quando você vê aquele acúmulo lá embaixo e você não tem a menor ideia do que é. Caraca, maluco. Então, a gente sempre inicia, né, preparando o fundo para começar o trabalho. Então, aqui são 4 placas de MDF, que nós juntamos as 4 placas, passamos fita e pintamos de preto para iniciar o trabalho. Agora aqui, com a luva é mais complicado, né? Para espalhar o vidro até ajuda, mas para pegar o que a gente precisa, por exemplo, esses pequenininhos aqui, né, que parecem pixels, para a gente fazer detalhe, a luva atrapalha. Vai seguindo as orientações dele, ele vai vendo e tal, ele avalia o material, se o material vai ser, né, interessante ou não da gente tentar trabalhar. Você chegou a se cortar em algum momento? Várias vezes. Conta aí pra gente. Ai, cara, era muito palavrão. Muitos palavrões. Mas assim, aí depois que eu penso, não, eu tenho que colocar uma fita crepe, eu tenho que proteger meus dedos, né? A gente acha que não vai cortar porque é um material que a gente não conhecia muito bem, o vidro, né? Como eu falei lá atrás, a gente ainda não tinha trabalhado com esse material. Então, obviamente que vidro corta. Só que, enfim, ali, né, no desejo da coisa, na ansiedade de pegar o material, de sentir, aí você não pensa muito. Então, assim, eu furei várias vezes até eu perceber que eu tinha que colocar uma fita crepe.
Talvez assim, essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, né? Usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensou que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Eu tenho ainda a coisa de ser americano e brasileiro. Eu tenho dupla cidadania. No caso do 8 de janeiro, ele é muito pior do que o 6 de janeiro, sabe? Porque ele é uma cópia. Ele tinha um blueprint, né? O que aconteceu no 6 de janeiro era uma coisa que, embora era surpreendente, né? Você tem um país cuja a força institucional consiste em você gastar um orçamento de $1 trilhão para proteger a ideia do Estado americano. E um bando de arruaceiros entra dentro do Capitólio e senta na mesa do pessoal do Congresso, estraga tudo, pega documento, rasga, faz o que quer. Assim, para que serve esse $1 trilhão em investimento militar, quando eles não conseguem proteger o cerne institucional do que é aquela nação? Depois de 6 de janeiro, eu estava pensando em realizar uma obra que é fazendo também esse mosaico, colando esses pedaços de papel, sobras do estúdio, né? E eu decidi construir uma destruição, uma cena de pura destruição. Eu queria fazer isso, por alguma razão, eu não tinha, às vezes uma obra de arte ela não começa de uma convicção muito precisa, muito exata, né? E na minha cabeça a primeira coisa que me apareceu foi a bomba que explodiu o prédio público em Oklahoma City, alguns anos antes, pelo Tim McVeigh. E depois que eu fui entender aos poucos que aquilo para mim, como um evento, era muito mais pavoroso e muito mais, para mim mexia muito mais comigo do que o próprio World Trade Center, porque se tratava de terrorismo doméstico. Eu estava pensando muito nessa imagem quando eu estava fazendo essa daqui, porque você monta uma situação que é de destroço, de destruição. Você está fazendo uma ruína, construindo uma ruína. É uma coisa estranha, né? É uma maneira estranha de trabalhar. O conceito é do Vic, mas a gente tem liberdade de criação ali na hora, o que é o nosso feeling artístico também, né, no momento, né? Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Essas cicatrizes, não é que os vidros deviam continuar quebrados, mas eu acho que a gente tem que preservar de alguma forma, sabe, um pouco do que aconteceu. Porque é grave, sabe? Você tem um país que saiu de uma situação precária
de democracia, conseguiu se consolidar através da Constituinte, refez uma economia. São progressos que talvez as pessoas não tenham... Mesmo o que mais me espanta não são as pessoas da minha idade que viveram através de todos esses acontecimentos. É que ali, com os manifestantes, tinha pessoas mais velhas que eu. Sabe que essas pessoas, que memória que essas pessoas têm, sabe, da ditadura. Não, e o pior, que o mais engraçado foi que o meu encarregado falou assim, vamos lá em cima. E eu falei, fazer o quê, chefe? Vamos voltar, vamos ver lá do Salão Negro. Foi que a gente subiu. Você tem que saber que a pessoa que está do seu lado não vai sair correndo e te deixar na mão, né? E o carro? Pergunta pra ela, primeira vez na praia, a sensação. A primeira vez não, que eu já fui outras Não, vezes. Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, a primeira vez. O que você achou da água? Legal. Gelada, né? Não, até que não tava gelada não, tava quentinha. Obrigado. Boa tarde. Vicky. Carol. Carol. Oi. Olá, tudo bom? Olá. E a Adriana. Oi, tudo bom? Então venha ver, você vê o que você vai achar. Deixa eu imprimir lá. Só com cuidado que não tem corrimão aqui, que a gente passa coisas por aqui. Pode subir. Deixa eu deixar isso aqui. O nosso trabalho aqui é sempre fazer sujeira e depois no fim do dia a gente limpa. E às vezes eu fico sempre pensando assim, no limpar ele é tão simbólico como fazer. Você vai desconstruindo aquilo. Nem daqui você vê direito. Tem alguma coisa nessa imagem que te faz pensar naquele dia? Sim. Aqueles negócios de spray de pimenta, daqueles gás lacrimogêneos que eu sofri bastante com aquilo no dia. Foi tenso, mas foi... E tá sendo sem palavras ver aquilo, né? Nossa, emocionante demais. Pra te falar a verdade, eu nem sabia quem era Vicky. Pela primeira vez eu vim saber quem é Vicky. E aí, Eduardo, cara? Primeiro, queria falar da admiração infinita que eu tenho pela sua profissão. Tem uma foto, as fotos do Capa, por exemplo, que elas são, quando desembarca na Normandia, aquelas fotos são ruins do ponto de vista fotográfico, né? Elas são fora de foco, elas são, não tem enquadramento, mas aquelas fotos, elas passam um medo do cara, que ele estava tirando aquela foto, chovendo bomba em cima dele, todo molhado e tentando segurar equipamento, tremendo de medo, lógico. Imagina, você está numa situação dessa e você estava nessa situação. Só de eu chegar aqui eu já tô sentindo cheiro de gás lacrimogênico. Isso aqui era bom fazer assim, você passar uma cola e fazer assim num quadro e subir ele e ficar quieto. Vai ser parecido, vai ficar bem perto disso. Vai ficar bem você perto. congelar isso aqui agora e do jeito que ele tá aqui subir para a parede. O que eu vi ali me surpreendeu, mas a foto depois me surpreendeu ainda mais, porque a foto, o take ali, ficou muito próximo do chão. Assim, é o céu ali, a gente olhando, e quando você vê a imagem, o céu parece com o chão do Salão Azul.
vez eu fui na Asia Society em Nova York, tinha um monge tibetano fazendo uma mandala de areia. Então eles pegam areia colorida e faz um negócio assim super elaborado, parece um tapete persa. Eles passam assim 1 semana e meia, 10 dias fazendo aquilo, um negócio super complicado. E no momento que ele acaba de fazer, eles começam a varrer aquilo para jogar fora, porque o fazer é mais importante do que o resultado, né? Então, por 1 segundo você vê aquilo inteiro e eles já começam a jogar fora, né? Então, eu sou terrível, assim, de curioso. Eu cheguei lá, era um grupo de monges, né? Cheguei para um monge lá, um monge, não sei se era um monge muito bom, porque estava usando um Rolex. Aí eu cheguei para o monge falava inglês também. Aí eu falei para ele, vem cá, você trabalhou nesse negócio aí? Ele falou, eu trabalhei 10 dias fazendo aqui, ajoelhado, eles fazem com canudinho, assim, vão fazer um negócio dificílimo. Aí eu falei, vem cá, e você não sente nada que já fez isso e já está varrendo para jogar fora? Ele me deu aquelas histórias todas de monge, que o caminho é mais importante que o destino, aquela coisa toda. Eu falei, mas você não está assim nem um pouquinho, fiquei enchendo o saco dele. Aí ele falou para mim, chegou uma hora, ele não aguentou, ele enfiou a mão naquele hobby laranja e falou, eu tirei umas fotos. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, né? Tá bom, então eu faço a mesma coisa. Então assim, a gente pelo menos, antes de destruir, a gente tira umas fotos. Como qualquer processo, você não sabe exatamente como você vai terminar. Como a gente trabalha com várias pessoas, eu costumo dizer, quanto mais mãos tiverem no trabalho, mais é a mão do Vic. Então, a gente nunca vai trabalhar com uma pessoa só fazendo isso, a gente vai movimentar o estúdio todo para fazer isso. Quando você imagina alguma coisa, um objeto que você vai ser criado, você tem essa ideia mental na sua cabeça e que o artista, na verdade, está sempre procurando refazer essa imagem. Obrigado. O gerador está em quanto? 6. 6, né? É. Bota no 9. Bota. Esse lugar, ele existe para diálogo. Esse é um lugar de discussão. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer que você não quer mais discutir, você não quer mais conversar. Brasília foi feita numa época em que existia uma quantidade enorme de utopias, né? Que a gente não tem hoje em dia. Hoje em dia parece que tudo é muito distópico. Olha, a cicatriz que eu te falei é essa aqui. Ah, é. Mas cicatriz é bom. Depois que cicatriza é bom. Cicatrizes você... Quando você tem esse momento vindo para cá no avião, né, você tem tempo para ficar pensando na vida, né? Aí você tem esses momentos que nem esse aqui, está aqui vendo uma obra, ou inaugurando uma obra, momentos que você abriu uma exposição importante. Mas isso não é a sua história só, não. A sua história também é quando você caiu do carrinho de rolemã, quando você se machucou, quando você quebrou o braço andando de skate. Então, todas essas coisas fazem parte. Você também é uma exposição de cicatrizes, né? Mas que bom que num contexto de arquitetura desse, é difícil vestir uma cicatriz. E acho que é vestindo a cicatriz que você fica mais forte também. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia
é esse enorme ato, repito, de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio eternizada como um símbolo de resistência democrática. E a arte tem essa perenidade, né? Uma frase lá do latim, né? Vita brevis ars longa, né? Que é você tem a ideia que é uma coisa que fica, né? E quando essas coisas que são supostas de serem perenes e permanentes, elas são ameaçadas, essa linha, né? Que ela é formada de representações, de símbolos, ela se quebra. E a gente não pode deixar que isso aconteça sem criar algum tipo de emenda ali, algum tipo de cola. Os japoneses têm essa coisa de quando uma porcelana quebra, eles fazem o remendo em ouro. É que o remendo passa a ser uma parte valiosa da história daquele objeto. Acho bonito isso, né? É lindo. E eu acho que isso, de repente, é mais isso, é você criar um remendo que tenha um valor histórico. Hoje todo mundo é motoboy, motogirl de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogirl. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sei quase nada. O que eu sei é isso, que ele foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Achado que, tirando o couro da mão dele, ele deixaram de ser sacerdote. Mas ele morreu sacerdote. A participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer, porque o esquecimento é pior do que a morte, porque se a gente
a pessoa, quando morre, você leva a saudade dessa pessoa, mas aquele que foi esquecido, ele nunca existiu. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A situação do Banco Regional de Brasília, o BRB, continua gerando debate político e econômico aqui no Congresso Nacional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto que autoriza a capitalização do banco por meio da transferência de imóveis do governo local. Aqui conosco no estúdio está o senador Exalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal e vai falar conosco sobre esse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, como que o senhor avalia essa decisão, essa aprovação dessa proposta pela Câmara Legislativa aqui do DF? Bem, nós estamos diante aí do maior escândalo financeiro do país, que é o Banco Master, e o maior escândalo financeiro do DF, que é a questão do BRB. Então, a gente vem acompanhando já há algum tempo. Eu tive já no BRB, falando com o ex-presidente, agora com o presidente. Mas, na prática, o que a gente apurou é que houve realmente uma fraude de bilhões e bilhões, porque o BRB investiu bilhões. Eu até perguntei ao presidente como um banco pode investir 12, 14, 16 bilhões sem checar se tem garantia, se tem documento, porque na prática foi isso, Só o fundo Tirré vendeu para o Master e o Master não pagou e não recebeu nada por 6 bilhões e 200 e esses 6 bilhões foi vendido para o BRB por 12,200. Então, quer dizer, só aí você vê. Agora, depois que eu perguntei isso, ele me disse que realmente o que eles faziam, eles fatiavam os investimentos, porque até um determinado valor não precisava ter autorização do Conselho, das auditorias, etc. Então, eles foram fatiando e virou uma pirâmide financeira. Na prática, o rombo é muito grande. Evidente Qual é o valor do rombo? Qual é o... Olha, no DF, aqui o BRB, vai ser no mínimo de 10 bilhões, pelo que a gente sabe agora, Agora, vai depender muito ainda de retirada de recursos, uma série de consequências que estão acontecendo. Uma forma que o presidente encontrou foi encaminhar para a Câmara alguns imóveis do GDF, que na prática é da população de Brasília, para a constituição de um fundo imobiliário, mas dando autorização, se for necessário, à venda e tudo mais. Há uma série de inconsistências no projeto, inclusive tem uma norma técnica da própria Câmara que elenca vários problemas. Primeiro, os imóveis não foram avaliados individualmente. Então, quer dizer, está se aprovando um projeto de 6 bilhões e 600, sem saber exatamente quanto vale cada terreno individualmente. Segundo, você tem terrenos
de utilidade pública, como o da CAESB e da SEB, que é a Companhia de Energia e de Água. Então, como você vai vender, né, esses terrenos que é de utilidade pública, né? Você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um valor para empréstimo. Então, o valor desse projeto é superior ao percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem essa irregularidade. Segundo, né, teria que passar pelo Conselho de Administração da Terra Cap os terrenos da Terra Cap. Então, há uma série de irregularidades, né, contrariando a lei orgânica e também a legislação local, que realmente impediria a votação da forma como foi feito. Porque alguns dizem, inclusive, que esses imóveis valem muito mais do que 6, pode valer 20. E aí? Você está passando para o BRB uma carteira de 20 por 6. Então, é evidente que durante a votação teve algumas emendas e tal, mas não sei nem se isso vai resolver, porque o rombo é tão grande, porque a questão financeira não é simplesmente o valor que foi aplicado e perderam. Né? Quando você tem, por exemplo, hoje o ativo do Banco Master no BRB é mais de 20 bilhões. Então, o prejuízo é mais do que 11 bilhões. O banco tem que registrar isso no balanço, como provisão de prejuízo. Isso aí compromete um monte de liquidez, credibilidade, uma série de coisas. Então, foi aprovado, 14-10, bem apertado, mas vamos ver se a expectativa do banco é criar o fundo imobiliário, porque o que tem que ser feito agora é integralização em dinheiro, não é imóvel. Né? Então, o Banco Central não vai aceitar imóvel para cobrir esse rombo. Então, eles vão ter que levantar recurso através de um fundo imobiliário, as pessoas vão ter que investir nisso, né, no BRB, para ele poder gerar recursos para integralizar o capital. Então, não sei também se o BRB, porque tem o prazo agora, ele tem que apresentar o balanço agora dia 31 de março. E eu não sei se é um tempo suficiente para criar o fundo e também as pessoas investirem no fundo com essa desconfiança toda que está aí. Se até essa data isso não for viável, não conseguir comprovar, há riscos do BRB ser liquidado e quais seriam os riscos? Se não tiver uma solução para isso, você tem duas opções, ou liquidação ou federalização, né, que o governo federal, em princípio, manifestou que não tem interesse. E é difícil mesmo, como é que você vai pegar uma Caixa Econômica, Banco do Brasil, para comprar uma instituição, né, com um rombo desse tamanho? Então, pode acontecer a liquidação se não for resolvido. Esse projeto que é aprovado ontem é uma tentativa de salvar o banco. E o mais grave, né, durante essa gestão, o BRB passou a ser o operador dos programas sociais. Então, tem mais de 35 programas do GDF que são operados pelo BRB, como, por exemplo, o cartão escolar, né, o Vale Transporte, aquele cartão do transporte, o Na Hora. Então, tem o Farmácia Popular, tudo isso, quem faz a gestão é o BRB. Então, na medida que ele não tem recurso, né, o recurso é insuficiente, não tem caixa, você acaba comprometendo toda uma estrutura do GDF. Então, a coisa é grave, né? A situação é muito grave. Por isso que eu digo, foi o maior escândalo financeiro e político, né, que aconteceu no Distrito Federal. O que a bancada do Distrito Federal aqui no Congresso pode fazer? E, na sua opinião, o que deveria ser feito, além dessa medida da Câmara Legislativa, que o senhor considera, né, talvez não seja ideal? O que, na sua opinião, poderia ser feito e que a bancada do Distrito Federal poderia fazer aqui? A primeira coisa é pressionar, como eu fiz. Eu fiz uma carta para os deputados distritais exigindo, né, que eles cumpram a obrigação deles. O deputado distrital, ele tem o papel de legislar e fiscalizar. Então, não é uma liberação, uma liberdade, não. É uma obrigação do parlamentar de fiscalizar. Então, primeiro, eles autorizaram a compra do banco. Foi um cheque em branco, né? Votaram, né, a pedido do governador. O governador fez todo um trabalho para isso. E agora vê as consequências. Aí, esses 14 votaram novamente num cheque em branco de novo. Porque, na medida que você passa esse patrimônio, que é do povo de Brasília, para um fundo, para o BRB, você está cobrindo realmente um déficit privado. O que a gente tem que observar é que esses gestores, os maus gestores, precisam pagar por isso. Então, quem tem que pagar a conta não é a população do DF, seriam os gestores, inclusive o governador. Acho que ele tem muitos bens que foram adquiridos depois da posse dele, que ele poderia colocar também como garantia. Você tem, por exemplo, o centro administrativo, né, que foi colocado também, mas
é uma PPP que foi feita e que está na justiça até hoje, né, que não pode dizer que é um patrimônio do GDF, ainda está judicialmente. Então, tem várias coisas também que foram colocadas que pode comprometer o fundo, das pessoas não quererem investir nesse fundo para salvar o banco. Mas a gente precisa salvar o banco, mas a gente tem que apurar as responsabilidades e tentar realmente cobrar de quem causou tudo isso, porque foi fraude mesmo, teve participação de funcionários do banco, né, que precisa ser responsabilizado, inclusive o próprio governador. O senhor faz parte do grupo da CAI, né, que está acompanhando essas investigações, a Comissão de Assuntos Econômicos, e na audiência que teve com o representante da CVM, né, o senhor foi bastante contundente nas suas perguntas em relação à responsabilização dos gestores, inclusive dos políticos, né, do governador, mas principalmente em relação aos gestores, se a CVM atuou, de que forma que isso foi, a fiscalização disso tudo. Já há alguma resposta em relação a isso, Stanley? Não, já respostas assim, sem a comprovação, sem os documentos. Uma resposta muito subjetiva, porque tem muita coisa sigilosa que, em princípio, não foi informada ainda. Mas a gente quer saber de tudo isso, documentos sigilosos também. Agora, a gente detectou na conversa com o Banco Central e com a CVM de que nós temos um limbo aí de legislação. A gente não sabe, né, não tem uma legislação assim bem definida das responsabilidades. Então, por exemplo, a gente sugeriu, inclusive, que o Banco Central pudesse fiscalizar esses fundos todos. Mas não adianta dar atribuição para o Banco Central se lá não tem pessoal e se eles não têm orçamento. A CVM, que é responsável pela auditoria desses fundos, que não são estruturantes, que são esses fundos que geraram essa corrupção toda, tem duas ou três diretorias abertas há alguns meses, que não tem diretor. Também tem falta de pessoal, tem falta de orçamento. Então, a gente precisa corrigir isso, né, na legislação, no orçamento dessas instituições, para, pelo menos, fazer com que não aconteça mais o que tem acontecido. Senador, e há alguma proposta dentro da CAI, dentro desse grupo de trabalho, para oferecer alternativas, proposições legislativas, projetos de lei e aperfeiçoamentos tanto no Banco Central quanto na CVM para evitar que isso se repita? Sim, exatamente. O papel desse grupo, né, da CAI, dessa comissão da CAI, é exatamente melhorar a legislação, né, e fiscalizar, mas a mudança da legislação é fundamental. Senador, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nas investigações. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Eu sei quase nada. O que eu sei é que ele foi aqui, foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Achado que, tirando o couro da mão dele, ele deixou de ser sacerdote. Aí ele morreu sacerdote. A participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer
porque o esquecimento é pior do que a morte. Porque se a pessoa, quando morre, você leva a saudade dessa pessoa, mas aquele que foi esquecido, ele nunca existiu. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma nova lei torna isenta a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, do pagamento de taxas e reforça pesquisas no Amazonas. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa isenção, além da exploração de gás natural, potássio, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Bem-vindo, senador. Obrigado, que bom. Estava com saudade de estar aqui com você. O senhor é autor dessa lei que eu mencionei na abertura do programa, a Lei 15.282, de 2025, que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de cultivares. Em que medida essa lei vai beneficiar o Amazonas? Olha, hoje não só o Amazonas, como o país como um todo, porque o mundo do agronegócio brasileiro, o Brasil é reconhecidamente como no negócio do agro, é um dos primeiros mundiais, então a Embrapa é responsável por isso. Interfere diretamente no que diz respeito a custo. O orçamento da Embrapa é muito curto. Para você ter uma ideia, antes eles pagavam até para registrar patente. Eles têm que pagar taxas no INPE, no MAPA, Ministério da Agricultura, no IBAMA e na Anvisa. Imagina só, um orçamento pequeno gastava com isso, com a própria patente. Então, eu acho que eles tendo menos despesa vão poder aplicar mais em pesquisas. Pesquisa é conhecimento, e daí ver novas descobertas e produtos da Embrapa. E já há tanta dificuldade em se investir em pesquisa, Então, essa lei vem ao encontro da evolução nesse sentido. Mesmo que o governo não dê mais dinheiro no aumento do orçamento, eles vão economizar nessas taxas, nesses tributos que eu te falei. Principalmente no registro de patentes. Mas tem também taxa no IBAMA, da Anvisa, e tem no MAPA. Então, não é que vai sobrar dinheiro. Eles vão deixar de gastar esse dinheiro e vão poder aplicar certamente na pesquisa, que é a finalidade da Embrapa. E potencial exponencial de retorno com as pesquisas. Mas, como você falou, exponencial de verdade. São coisas poucas. Eu sou parceiro da Embrapa durante esses 7 anos, estamos no 8º. Todos os anos a gente manda emenda para lá. Coisas singelas, coisas simples, emenda parlamentar, mas que ajuda. Eles transformam aquilo de forma exponencial realmente. Eles potencializam qualquer ajuda que vá para lá. A Embrapa é um orgulho do brasileiro e é um exemplo para o mundo todo. Aproveitando que o senhor mencionou essa sua parceria do seu mandato com a Embrapa, o senhor, por meio do mandato, já destinou mais de R$1 milhão em emendas parlamentares à empresa. Como que esses investimentos têm mudado o dia a dia do povo amazonense nessa área? Vou dar 2 exemplos. Eles criaram uma proteína para o peixe com produtos regionais, uma ração. A ração é muito cara, o custo logístico do Amazonas é enorme, então a ração que vai daqui para lá, e eles criaram uma ração para o peixe com produtos regionais, com a casca do tucumã, com isso e com aquilo, uma emenda que foi para lá. A outra, melhorar a produção do abacaxi nosso, que é considerado um dos melhores do planeta, que tinha um problema de um fungo, então eles vão lá, pesquisa e resolve. Estou te dando só 2 exemplos, foi para isso que a gente fez a emenda
a emenda. A Embrapa vai lá, ensina o produtor, o criador de gado, a criar mais gados em menos hectares. Quer dizer, tudo isso ajuda no nosso caboclo, no nosso ribeirinho, o nosso produtor. São coisas pequenas, mas pontuais, que vão interferir, o resultado aparece lá na frente. E falando em investimentos, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o senhor é autor de um projeto de lei que tramita aqui no Congresso Nacional sobre incentivo em pesquisa no setor petroquímico. E o seu estado, o Amazonas, tem um potencial significativo nessa área. O petróleo, o fundo das empresas de petróleo, da produtora, vai todo consumido no Sudeste, no Rio de Janeiro. Aí a gente começa a discutir aqui com o representante do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é porque lá nós temos produção, lá tem... Sim, tem porque teve pesquisa. Então, para você ter uma ideia, para o norte, grosso modo, nesse tempo todo, 15 bilhões para o Rio de Janeiro, 3 milhões para o Amazonas. Mas é para o norte como um todo. Então, o que é que a gente quer? Pequena parcela disso todo. 5% também desse grosso, desse fundo, destinado à região norte. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos petróleo, nós temos todo tipo de minério. Mas a gente não pesquisa, principalmente petróleo. Vamos falar do petróleo. A gente não... Como é que você vai produzir se você não pesquisa? Então, essa vantagem que o Sudeste tem, e tem que ter, porque já desenvolveu, né? Está pré-sal, está tudo por lá. Mas a gente quer um pouco disso, que sobe para que nossas universidades, nossas empresas de pesquisa possam pesquisar o que nós sabemos que tem. Eles vão constatar e vão traçar e estudar para ver de que forma a gente explora. Então, esse projeto ele visa fazer justiça com a região norte. E é um dos preceitos fundamentais da Constituição. Todo mundo tratado de forma igual. A gente nem quer ser igual. A gente quer pelo menos 5% de 100. O senhor mencionou pesquisa sobre exploração de petróleo. E, recentemente, se tornou um assunto muito quente para a região norte do país, a exploração da margem equatorial. Porém, qual é a dificuldade e o que fazer para superá-la quando as limitações e os entraves se dão na fase de pesquisa, como foi o caso da exploração de petróleo? Você vê, pesquisa não quer dizer que você vai explorar. Se eles nos impedem até de fazer pesquisa, imagina explorar. O que é que eu vejo ali? Eu fui autor do pedido CPI das ONGs, fui seu presidente, fizemos várias viagens e há um relatório muito bom nisso. São interesses internacionais que não querem que a gente produza, explore o que a gente tem, porque você vai passar a competir com eles. Então, enquanto você mais produção de petróleo você faz aqui, menos vai precisar lá fora. Eu vejo assim, só que eles se disfarçam, né, sob o manto dessa coisa de ONG, dessa coisa de ambientalista, dessa apelação, né, de que o planeta vai acabar se aumentar 0,5%, os mares, o rio vão ficar poluídos. Então, mentira, narrativa falsa, que fica a serviço desses governos estrangeiros. Eu posso identificar quem tem interesse nisso. Por exemplo, a Noruega, que abastece o Fundo Amazônia, que é quem mais contribui para o Fundo Amazônia, está explorando o seu petróleo a, 5 mil metros de profundidade e faz isso e ninguém diz nada. Eles exploram numa Ártico e ninguém fala nada. O Canadá, que dá dinheiro para o Fundo Amazônia também, que impede o nosso potássio, lá no Amazonas, é o mesmo que manda potássio para o Brasil. E, detalhe, o potássio vem de terras indígenas do Canadá. Então, não só nos prejudica economicamente, como promove um show de hipocrisia. Por isso que a gente fez a CPI das ONGs, né? O senhor mencionou 2 assuntos que eu gostaria de entrar e vou entrar aqui no programa. Aproveitando na sequência, o senhor presidiu a CPI das ONGs. E de lá para cá, que ações efetivas resultaram dessa CPI? Que bom você perguntar, porque o brasileiro costuma dizer o seguinte, a CPI acaba em pizza, acaba em samba. Não acaba em pizza. A CPI ela acaba num relatório, que no nosso caso, muito bem feito. Esse relatório ele é enviado principalmente para a Procuradoria-Geral da República, principalmente. Você manda para a Federal, Ministério Público, para lá. E eles é que têm que tomar ação. O relatório orienta, diz, apuramos isso, a gente sugere isso e isso. Não fizeram absolutamente nada. Mas a culpa não é do Senado. Agora serviu para uma coisa. Hoje você discute ONG ambientalista sem aquela aura, aquele respeito, não pode tocar, hoje não. O brasileiro se deu conta de que
muitas ONGs ambientalistas só se aproveitam do dinheiro que conseguem, muitas vezes até público mesmo, mas eles pegam dinheiro no estrangeiro. E o Código Penal brasileiro de que não criminaliza, não tipifica o ficar com dinheiro alheio do estrangeiro como crime. Então a gente pediu providência, a gente pediu indiciamento até do superintendente do ICMBio. Infelizmente a PGR não fez nada, mas a nossa consciência está tranquilo de que esse relatório entrou e vai ficar na história, porque desnuda tudo aqui. Quando o Trump assumiu, disse que ia parar de dar dinheiro para isso, porque eles vêm para cá para gerar, para poder fazer áreas ambientais, áreas indígenas, tudo que visam isolar. Agora mesmo está com o prefeito de Barcelos, que é o segundo maior município do Brasil. Eles estão simplesmente fazendo uma reserva de 3 milhões de hectares para 100 famílias de indígenas. Então, o que é que eles querem com isso? Isolar. Barcelos vive da pesca esportiva e do peixe ornamental. Se tornar área indígena, acabou, produziu, vai colapsar. Então, esse é o mal, isso que a gente produziu, isso que a gente mostrou. Agora, as autoridades competentes não tomaram levar adiante, o problema já não é mais nosso, mas cabe ficar falando nisso o tempo todo. E eu me orgulho de ter colaborado para que essas ONGs percam um pouco daquele respeito falso que se tinha por elas. O outro assunto que eu mencionei aqui, que eu gostaria de comentar no programa, até citei na abertura do programa, é justamente o potássio. Então, hoje no Amazonas há o projeto Potássio Altazes, no município de Altazes, que promete tornar o Brasil menos dependente da importação, que hoje aproximadamente 95% a gente importa, principalmente de países como o Canadá. Há resistência de ambientalistas. O senhor até falou, outros países, outras nações que exploram minerais ou petróleo, enfim, têm se mostrado resistentes. Mas a resistência, às vezes, é da gente aqui, né? De órgãos nacionais. Então, como convencer esses órgãos e superar esses obstáculos? Você mudar o gerente desses órgãos, porque todos eles estão aparelhados. O IBAMA está aparelhado, o Ministério do Meio Ambiente está aparelhado, o ICMBio está aparelhado. As grandes ONGs são para isso. Então, nós temos, não é nem mudar a mentalidade do brasileiro comum, é porque as ONGs treinaram esse pessoal durante 40 anos e agora surgiu tudo isso. Outro dia, o superintendente do IBAMA, Agostinho, disse, quando o presidente Lula falou que o IBAMA atrapalhava, que era o ele falou que ali são acostumados a trabalhar sob pressão e que todos são concursados. Então, as ONGs promoveram seminários, promoveram grupos para ensinar, treinar para que passassem nos concursos. Então, são esses brasileiros que executam as ordens que vêm lá de fora, o comando que vem lá de fora. E eu cito, de novo, ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, todos esses órgãos, agora o Ministério dos Povos Originários, tudo isso é a serviço desse interesse, porque eles escolhem quem vai ser. A Marina, o PT não gosta dela, a ministra Marina Silva. O PT não quer a Marina, o Lula não gosta da Marina, mas foi obrigado a nomeá-la, porque os organismos internacionais que dão dinheiro para o Fundo Amazônia exigiram isso. Então, enquanto a gente não acabar com isso, e é muito difícil, por isso que o relatório da CPI das ONGs é importante, porque mostra tudo isso. Então, só vai mudar no dia que essa gente sair desse aparelhamento, que está no Ministério Público Federal, que está na Justiça Federal também. Eles também aparelharam parte do Judiciário, porque se parte do Judiciário não tivesse aparelhado, nada disso dava certo. Que a gente recorria para a Justiça fazia justiça. E não faz porque cai sempre na mão de ambientalistas, que estão lá no Judiciário também para isso. Eu queria aprofundar um pouquinho aqui no assunto do potássio, né? O potássio é muito importante para o Brasil no agronegócio. E a gente se tornando menos dependente de países como Rússia, Canadá, enfim, é mais ganho econômico para o país. Para nós, mas é menos ganho econômico para eles. Olha só, o Brasil, se falou aí, né, de 85%, 90% importa o seu potássio. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Então, você vê que seria ótimo para o país. Mas você fala, mas por que não sai? Não sai porque as ONGs, antes de vir anunciar tudo isso, elas já sabiam que o estudo é antigo, né? Começaram a botar indígenas naquela área.
Começaram a colocar, era só 40, virou 100, virou 200, virou 300. Então, eles traziam índios e transformavam o nosso pardo, o nosso ribeirinho, em indígena também. Convenciam o homem lá, o pardo, o mestiço, a se autodeclarar indígena. E cresceu a população indígena. Mesmo assim, a área do potássio passava a 8 quilômetros, que é o que a lei manda, mas não é o suficiente. Você tem um Ministério Público Federal lá que orienta, são 34 etnias. 34 aldeias. 30 assinaram um documento que querem a exploração do potássio. 4 não querem. E eles são orientados, orientam os 4 a ficar perturbando. Só não parou agora, o potássio só não parou, o potássio do Brasil deixou de lá porque tem participação de fundos estrangeiros. Desses países lá também, que querem também, os países que não são lacradores, que querem. Se não tivesse o fundo, se a potássio do Brasil não tivesse investidores internacionais, já tinha sucumbido. É porque é muito forte. Os diretores que até me conheceram, eu falei, eu não preciso conhecer os diretores, eu preciso defender o meu estado, o meu município, do direito de explorar o seu potássio. E você falou, né, como eu falei ainda agora, o potássio que vem do Canadá vem de área indígena. E nós não podemos explorar potássio, que nem área indígena, perto de área indígena, mas nós podemos importar potássio de área indígena de outro país. Quer dizer, por isso que eu falo sempre em hipocrisia, porque para mim isso é tudo traduzido em hipocrisia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que a gente vê hoje? Países desenvolvidos, e você bota países da Europa, bota aí os Estados Unidos, você vê o pessoal do Reino desenvolvido. São países que desenvolveram livre mercado, explorando nossos bens. Hoje, eles nos proíbem disso. Olha a taxa do Trump, olha essas taxações. Por quê? Eles foram países que se desenvolveram fazendo o que tinham que fazer, chegaram lá e agora estão dizendo para a gente, não façam o que eu fiz. Vocês não podem fazer, não. De jeito nenhum. Tem até um livro que fala chutando a escada, que mostra isso. Os países desenvolveram, estão lá no primeiro mundo, nós estamos aqui no segundo, terceiro, eles simplesmente chutaram a escada. Não querem que a gente suba para o patamar deles. Daí, essas amarras, esses cadeados todos ambientais. Que é tudo forjado, tudo criado. É imposto de fora para dentro. E tem brasileiro que entra nessa. Antes da gente avançar aqui ao próximo tópico, o senhor mencionou algo muito interessante, que a empresa Potássio do Brasil não desistiu da operação ainda, né, ante os obstáculos enfrentados. Falando agora com o povo amazonense que está nos assistindo e também o povo do Brasil inteiro que deseja uma maior autonomia do país no potássio. Qual que é a situação atual? Por que a Potássio do Brasil não desistiu e em que pé está esse projeto Potássio Autazes? É uma empresa muito forte, né? Ela é municiada por fundos internacionais. Conseguiu avançar sim agora, conseguiu ir adiante. Até a próxima decisão de algum juiz, de algum desembargador de plantão. Eles conseguiram avançar sim. Conseguiram avançar muito, já estão não é na fase. Porque se eles tiverem liberdade para agir como essa agora, como começam a ter, só vão produzir de verdade daqui a 4 anos. Olha só o tempo que a gente perde, mas está avançando sim. Eu creio que a Potássio do Brasil vai conseguir, depois de vencer essas barreiras, de pular essas barreiras todas. Porque, como te falei, que é uma empresa muito forte, está avançado sim. Eles conseguiram a última vitória agora no Judiciário e vamos ver qual vai ser a próxima liminar. E fica nessa história toda. Como já investiram muito, eles não vão desistir, até porque os fundos estrangeiros não vão permitir isso. Se for possível, daqui a 5 anos estariam produzindo potássio. E não tem só em Autazes. Não tem só potássio em Autazes, no Amazonas, tem outros lugares também. Ali, se você estender para perto de Manaus, potássio fica do outro lado do rio, para Silves, né, para Itacoatiara, por exemplo, você tem petróleo, você tem gás, a Eneva está lá. De vez em quando a Eneva tem problema, outro dia proibiram a Eneva de produzir. Então, tudo que a gente tem não querem que nós façamos. E o que é pior, eles usam o IBAMA, eles usam esses órgãos para nos tolir. Por isso que eu te falo, a única saída seria limpar esses órgãos, a cúpula desses. Às vezes a cúpula nem serve só. O presidente Bolsonaro tentou fazer isso, não conseguiu. Que cabe na Transamazônica, na BR-319. O IBAMA, do governo passado, deu a licença prévia. O IBAMA de agora foi e cortou. E a gente vive brigando para asfaltar
E o que se propaga por aí, porque a narrativa, esse pessoal detém a narrativa, é de que nós vamos desmatar para construir uma rodovia. Não é desmatar, é asfaltar. Então, essa narrativa ambientalista, isso que eles têm, sabe, é um poder paralelo, tá bom? Na Amazônia você tem os poderes normais, tem o narcotráfico como poder paralelo e você tem também as ONGs como poder paralelo. Elas ditam normas, elas fazem normas. Então, por isso que a gente não avança muito, por isso que a gente não segue muito adiante, porque esbarra sempre em leis, em amarras, em deveres. A gente pouco conhece os nossos direitos, ou melhor, conhecemos, mas pouco exercitamos esse direito, é mais deveres. Eu falei na abertura do programa, o senhor trouxe agora o assunto novamente à mesa aqui sobre a exploração de gás natural no município de Silves. A gente preparou uma arte com mais informações a respeito. Então, aproximadamente 5,8 bilhões no Complexo Azulão, investimento da empresa Eneva, que o senhor comentou, né? 950 megawatts de energia térmica nas usinas Azulão 1 e 2, que são conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Expectativa, 5 mil empregos na fase de obras apenas e 3,7 milhões de casas atendidas entre 2026 e 2027. Como que projetos como esses podem tornar o seu estado Amazonas um protagonista econômico no país? Poderia, você ver com o que fica para o Estado desse tipo de exploração, que fica no Estado. Ele, além de servir o Estado, está passando por muitos municípios, só passa e não serve. Serviria porque nós temos arrecadação de imposto. E o Brasil ganharia, porque começa a ficar autossuficiente nessa exploração. E não tem só, eu acho que aí também foi citado também, perto de Taquatiara, né? Foi citado Itapiranga, né? Foi citado Itapiranga, sim, foi citado, que tem também gás, é gás interligado, é gás. E a Eneva, que também é forte, de vez em quando sofre decisões do judiciário, para que aqui não pode. Libertaria o nosso Estado? Não, mas deixaria dividendo para nós. Mas eu fico, quando se trata do gás, é Brasil, porque isso vai para o Brasil. Agora, a quem interessa que o gás substitua o petróleo? Então, é um jogo, não estou dizendo que é só isso, né? É um jogo terrível, é um jogo que você encontra muitos jogadores na mesa que são muito fortes. Imagina só um Estado como o nosso, que ajudasse o Brasil a ser autossuficiente em gás, a produção de gás, para dar e vender. É bom para o Brasil? Mas é bom para os outros países do planeta? Né? Para nós é tudo que a gente quer. Nós temos agora o que está em moda, terras raras. Todo mundo descobriu que terra rara serve muito. Nós temos até em Apuí terra rara, que é uma área que fica na fronteira. Nós temos terra rara em Roraima, nós temos terras raras em muitos lugares. Os chineses compraram a mina de Pitinga. Lá tem terra rara. Os chineses estão comprando tudo e a gente está assistindo de braços cruzados. Eu não, eu estou na justiça brigando com eles. Então, é tudo. Por que eu insisto em falar de ONG? Ele tem obsessão por ONG. Não tenho não. É que elas que fazem, criam essa narrativa mentirosa de que vai abalar o planeta. Aí o europeu vai abalar, mexer com a Amazônia. Olha, não pode explorar o gás da Amazônia porque vai alterar o clima. Não pode tirar o potássio, vai alterar... Mentira, não vai alterar coisa nenhuma. Até porque a Amazônia é 1% da floresta do país todo. 1% não influencia. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia, da TV Aleã. Legal, lá da nossa... Olá, eu sou Adriana Araújo, jornalista da TV Aleã, a TV institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Senador Plínio Valério, o senhor tem se posicionado contra qualquer tentativa de privatização dos rios amazônicos por considerá-los vias essenciais de vida, trabalho e integração social. Em 2025, inclusive, manifestou-se contra a proposta do governo federal de desestatização dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins, alertando que a medida poderia impor tarifas de navegação, afetar diretamente as comunidades ribeirinhas e comprometer ainda a justiça social na região. Então, diante desse cenário, eu pergunto, como que é possível garantir o desenvolvimento da navegação e da infraestrutura nos rios amazônicos sem abrir espaço para a privatização? E que alternativa o senhor propõe ao governo federal para modernizar a navegação na Amazônia?
Um abraço para a Adriana. Até já conseguiu Tapajós, Pará conseguiu brecar. Então brecou Tapajós, brecou Madeira também, Tocantins. As pessoas dizem assim, não, mas está impedindo o progresso, agora teremos rios navegando, transportando a soja. Parabéns. E o Estado? Vai ganhar o que com isso? E quando eles forem trabalhar no leito do rio, o Madeira tem muito ouro. Eles vivem tirando a garimpagem familiar porque consegue extrair migalhas de ouro com bombas. Imagina só você trabalhar no leito. E o mercúrio que está lá no fundo. E quando esse mercúrio emergir, e quando alguém que está lá levar esse ouro, o que o caboclo ganha? O que o amazonense, o que eu ganho? O que a Adriana ganha com isso? O progresso. Sim, mas o progresso não traz benefício nenhum. Vai impactar a flora e a fauna. Vai impactar os peixes, os botos, que todo mundo defende. Aí, na hora dessa, querem privatizar. Eu quero saber o que é que nós, amazonenses, ganhamos com isso. Nada. E o direito de vir, não, porque vai ter pedágio. Mas isso é o mais simples de todos. A gente bota isso para a pessoa entender. Vai ter pedágio. Não, mas o Ribeirinho não vai ter pedágio e tal. Sei lá, vai privatizar, é uma empresa estrangeira. Ele vai percorrer o rio, e não vai deixar nada para a gente. E vai impactar a flora e a fauna. Existem coisas que estão acima do progresso, que são o respeito à nossa identidade e à nossa cultura. Nós, amazonenses, não trafegamos. Nós, amazonenses, navegamos. Ou voamos quando alguém pode. Então, vai de encontro à nossa cultura, vai de encontro ao meio ambiente, vai de encontro ao que nós queremos para nós. Agora, vai trazer progresso. Como é que vai desenvolver? Vai desenvolver sim. Se der 5% do fundo de petróleo, para nós pesquisar um petróleo, vai desenvolver. Se a gente investir em pesquisa e conhecimento, vai sim. Se a gente parar de fumar o cachimbo chamado Zona Franca, que entortou a nossa boca, vai sim. Se criarmos peixe, Rondônia tem peixe. O nosso pirarucu foi bater na Alemanha. O tambaqui já está na China há muito tempo e querem que a gente estupre os nossos rios para que uma empresa norte-americana trafegue levando soja que não vai ficar um grão no Amazonas. Vai tudo para o estrangeiro. E o que isso lucra com isso, o Amazonas? Nada. O que a natureza perde? Tudo. Por isso que eu antecipei e combati. Não concordo com isso em respeito à nossa cultura, em respeito ao nosso direito, em respeito à nossa fauna, à nossa flora e ao nosso modo de vida. Nós navegamos. Nós não entendemos, nós caboclos do Amazonas, o que é navegar num rio privatizado. Muito obrigado, senador Plínio Valério, pela participação aqui no Assunto de Estado. Grande abraço. Estou esperando um novo convite para vir aqui com vocês. Grande abraço. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Quando estamos defendendo a pauta feminina, estamos defendendo, no mínimo, mais de 50% da população brasileira. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Essas características nos tornam mais aptas a olhar para a vulnerabilidade do país. Nenhuma senadora está no Senado Federal sem ter chegado aqui através de muita luta. Mas por que calma para nós? Por que vocês não estão aqui calma? Nós estamos trazendo à luz a consciência e falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Queremos. Porque muitas vezes as próprias mulheres veem as outras mulheres com preconceito. Tem algumas poucas mulheres que são mais machistas do que os homens. Então, todas nós mulheres temos um pouco de machismo pela nossa criação. Umas mais, outras menos. A questão cultural, né? Isso é um papel do homem, isso é papel da figura masculina. E não é, a mulher é igual, pode contribuir tanto quanto. O mundo está mudando pelas mãos das mulheres. No Brasil há misoginia, ou seja, né, há uma discriminação em relação à competência ao trabalho da mulher. A maioria fala, imagina, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Eu sou líder aqui no Senado Federal e como líder eu percebi claramente que a pauta, que a ordem do dia, havia a presença das mulheres apenas lá no 8 de março, ou na semana do mês de março, ou no máximo no mês de março como um todo. Nos demais dias dos anos, a pauta feminina acabava ficando em segundo plano. Imagine, gente, que às vezes passavam 2 anos sem ter nenhuma mulher líder. E esse colégio de líder é quem se reúne para debater a pauta da semana seguinte. Se tem uma mulher, indiscutivelmente, sentando ali junto com os líderes e discutindo essa pauta que para nós é fundamental. Cada vez mais nós mulheres temos que
permear os espaços todos. Eu acho bastante interessante entre as mulheres que elas não radicalizam, elas, em que pese suas diversas ideologias partidárias, são mulheres fortes e que têm muito a contribuir. Porque o debate, aquele que acontece por trás das câmeras, aquele que não está na fotografia, onde é discutido de fato a ordem do dia, lá não havia uma presença de uma mulher de forma direcionada a dizer, olha, a pauta feminina tem que estar de fato na ordem do dia. As mulheres são aguerridas, são trabalhadoras. Todas as senadoras, você pode acompanhar o trabalho de cada um, que elas se sobressaem em todos os setores. Quem mais me aborda para conversar, ou para parabenizar, ou para criticar, pouco importa, é a mulher. Ela me aborda para falar de política hoje muito mais do que os homens. Antes era mais homens. A gente, apesar de ser minoria no Senado, mas nós somos a segunda maior bancada. Então, por que não nos unir, como algumas bancadas fazem, independente de que partido vieram, e cobrar que paute a pauta feminina? Na Semana do Dia Internacional da Mulher, o Senado vai votar uma série de projetos da pauta de interesse das mulheres. Um deles exige uma representante da bancada feminina nas reuniões do Colégio de Líderes do Senado. Nós já tivemos tempos, inclusive no Senado Federal, que nem sequer mulher havia no Colégio de Líderes, né? Então isso me estimulou, na verdade, a criar um projeto de resolução que estabeleceu exatamente a presença dessa mulher no Colégio de Líderes. A minha primeira demanda em conversa com os futuros presidenciáveis, no caso a Simone Pacheco, era para que a mulher tivesse voz e voto no Colégio de Líderes. A política tem muito disso, dos acordos, das palavras, do diálogo. E o Pacheco, desde o início, né, desse processo de eleição na casa, ele se mostrou muito aberto, assim, muito disponível ao diálogo. O fato é que há uma série de distorções ao longo da história do Brasil e da humanidade em relação a distorções quanto aos direitos das mulheres que precisam a todo instante ser corrigidos. E nesse Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi um momento propício de nós realmente inaugurarmos essa nova fase com a possibilidade presente no regimento das mulheres no Colégio de Líderes do Senado. Um dos avanços maiores que o Senado Federal deu, a partir da criação da liderança da bancada feminina e a partir daí a unidade dessa bancada feminina, que também foi um diferencial. Nós temos direito no Colégio de Líderes à voz, nós temos direito no Colégio de Líderes a destaque, portanto, eu diria a voto, porque você apresenta ali o destaque para fazer o processo de votação, e isso mudou de forma considerável. A questão de termos uma liderança da bancada feminina é absolutamente assim, inédito, com uma estrutura realmente de bancada, com direito a destaques. Isso nos trouxe um protagonismo muito interessante e um assento no Colégio de Líderes também nos trouxe a condição de colocar em pauta os projetos de lei que são de interesse da bancada feminina. Presença não é formalizada, institucionalizada no Senado Federal. Esse é um grande avanço, esse é o grande significado desse projeto. Em pautas que impactam o país, como o feminicídio, combate ao machismo, ao sexismo, a capacitismo, a LGBTfobia. A violência política contra a mulher, a violência doméstica. São questões tão urgentes no Brasil. E, nesse sentido, tem um consenso entre todas as senadoras de que algo precisa ser feito. E o nosso papel como senadoras é estimular, incentivar e defender sempre a mulher brasileira a ser respeitada em suas casas
no mercado de trabalho e na sociedade. E qual é a missão que nós teremos no futuro deste país? A mulher se sentiu empoderada pela bancada feminina. Opa, nós aqui sabemos que nós temos mulheres competentes e preparadas que podem bem nos representar. Mulheres se interessam sim pela nobre atividade política. O que se está sendo feito nesse projeto de resolução de uma alteração regimental, que é uma reivindicação muito antiga da bancada feminina, para ter representação, voz, voto, fala. Hoje nós temos vez, nós temos voz e nós temos voto. Palavra dada é palavra cumprida. A ideia é essa, por enquanto policial. Eu acho que 2021 é um ano em que nós conseguimos amadurecer e tirar do papel muitas iniciativas que vinham sendo trabalhadas. Em termos administrativos, por exemplo, nós tivemos esse ano o lançamento do segundo Plano de Equidade de Gênero e Raça. Em 2016, a cota para mulheres vítimas de violência, que faz com que as ações do Senado saiam, né, de dentro do Senado e passem a ter uma repercussão externa. E uma série de ações, que são tantas, desde exposição fotográfica até o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um dos maiores exemplos do poder da fala, do poder do discurso, do poder de promover saúde ao colocar o tema em evidência. O Congresso Nacional tem sido protagonista em uma série de iniciativas para a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama. Falamos com toda a reverência de pessoas, de mulheres que são filhas, irmãs, sobrinhas, primas e com frequência mães. Minha própria mãe, Francisca, por isso que eu me emocionei, escutando Cinema Paradiso, desculpa. Ela lutou bravamente contra o câncer de mama durante 7 anos. Mas ainda falta informação, ainda falta conscientização. Pela vida, gente! No Senado não é novidade ter mulheres em postos de chefia. Nós chegamos, num determinado momento, até uma secretária-geral da mesa e uma diretora-geral, a Cláudia Lira e a Doris, quer dizer, 2 mulheres nos principais postos gerenciais. Algumas vezes eu fui chefe de equipe e comandei toda a equipe masculina, né? Estando só eu como mulher na equipe. Várias vezes eu chefiei e, assim, super tranquilo, não tive nenhum impasse para ser resolvido. A verdade é que o que a gente tem hoje é uma cultura de equidade muito forte, né? E isso você percebe com os homens e com as mulheres. No Senado, foi o cenário melhor assim, que eu vivenciei na atividade policial. Desde que eu entrei aqui no Senado, eu nunca passei por uma situação que me deixasse constrangida por eu ser mulher. Tudo é parte de uma construção, né? De um espaço que aos poucos vai se conquistando. E num determinado momento isso passa a ser aparente, né? Exemplo disso é a liderança da bancada feminina, que foi criada esse ano. Mas não é que ela surgiu do nada, ela vem de uma história de luta e de participação por espaço da mulher no parlamento, da mulher congressista. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Eu percebi logo que foi uma recepção à senhora, à dama, não à colega. Era uma coisa assim inédita para eles também, entrar uma mulher lá, quer dizer, eu percebi que eles não me sentiam
como colega. Sentiu uma senhora chegando lá e tal, enfim. Era algo diferente, foi muito amável, mas só isso. No Dia da Mulher, as constituintes destacam as conquistas na nova Carta. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. E em uma bancada costumava ter uma mulher, em outras bancadas nenhuma mulher, mas às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. Elas aprovaram a Lei das Cotas, que garante 25% das vagas para que a mulher possa se candidatar aos cargos eletivos. E com isso tem ampliado mais o número de parlamentares e tenho certeza que agora nessa última eleição nós vamos ter um número bastante significativo. Nós não estamos querendo privilégio, nós queremos disputar lado a lado, ou seja, ombro a ombro, dizer, colocar sempre as nossas propostas, as nossas ideias perante a sociedade. Pela ordem, há uma grande diferença de privilégio e prerrogativa. Privilégios é inadmissível no Estado de Direito e as mulheres dessa casa nunca vão pleitear. Prerrogativas é diferente. Semana a semana, não tendo só o 8 de março. A gente tinha muito isso aqui na casa. Março é o mês da mulher e vamos ter tal pauta. Aquilo angustiava. Nos angustiava de certa forma. Por quê? Era muito importante que nós perenizássemos a pauta das mulheres ao longo do ano no Senado Federal. E, de fato, não havia uma semana que não houvesse a pautas de interesse da bancada feminina defendidas no Colégio de Líderes. Comissões que não têm a participação de uma mulher, que a nossa bancada indique uma mulher. Do momento da implantação da bancada feminina até o presente momento, nós temos pelo menos a cada 15 dias um projeto voltado para as mulheres. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de inflação, quando a gente está falando daquilo que mexe, né, com o bolso, com a família, né, com a alimentação, com a educação, ela tem a ver com a mulher, porque a nossa casa são nossos filhos, né, é a nossa estrutura. Então, essas pautas todas, elas têm a ver com a mulher. Tema tributário, tema social, tema da saúde, educação, transporte. Então, a opinião do gênero equilibradamente é importante em toda e qualquer lei. Para poder a gente encorajar as mulheres a participar da ciência, de tudo que ela quiser. Tem uma tendência de só botar gente em comissões que falam mais do social. E eu costumo dizer que a gente tem que participar, sim, do orçamento, da tributação. E essa é a luta da gente, de todas. O social é importante, mas o orçamento é importante. A primeira vez que eu presidi essa comissão era a primeira mulher. Já teve uma outra, voltei aqui, outras mulheres irão. E a gente não trabalha só em pautas femininas. Pelo contrário, a gente vem trabalhando
diversidade de ideias, de posições políticas, de ideologias, o que é saudável e só enriquece a nossa atuação. Sou presidente do meu partido no meu estado. Aqui no Senado, estou liderando o bloco Unidos pelo Brasil. Não é muito comum, né, que a mulher esteja nessas posições, mas eu me sinto assim bem confortável, respeitada, e as dificuldades que a gente tem é mais uma questão cultural, que a gente precisa ir mudando. Nós queremos relatorias relativas à economia, à infraestrutura. Nós queremos estar no mesmo patamar. Foi a primeira vez agora que nós tivemos uma senadora mulher relatando a sabatina, né, de um ministro indicado para a Suprema Corte. Então, isso é inédito, porque nunca aconteceu. Uma prática, presidente Davi, corriqueira aos homens, mas que é hoje histórica por ser o primeiro dia de uma mulher relatar o indicado ao Supremo Tribunal Federal. Na CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senado tem 200 anos, é a primeira vez que tem uma mulher presidindo a CRE. Nunca tinha pleiteado a presidência de uma comissão, mas eu acalentava a Comissão de Relações Exteriores por achar ela uma das comissões mais importantes para o país. Isso está fazendo com que a gente nos reúna e cobre mais representação feminina na diplomacia. A gente tem vezes aqui que sabatina todos os homens, 2 ou 3 mulheres. Como procuradora, a gente tem que abrir a casa, né, o Congresso, para os problemas, né, de um modo geral, que afligem as mulheres, pautas que a gente sabe, que a gente vive diariamente, essa questão do número de violência contra a mulher, de atentados a tratamentos a parlamentares, mulheres, enfim, a gente tem uma demanda incrível que, de certa forma, dentro da Procuradoria até me assustou, mas me fez antenar mais ainda na questão feminina aqui na casa. E a Procuradoria Especial da Mulher é uma voz também dessa bancada. Não dá para a gente deixar de lembrar da participação das mulheres na CPI da Covid. A questão da CPI, eu acho que trouxe um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, à participação das parlamentares aqui na casa. A gente percebeu logo no primeiro dia que não tinha nenhuma mulher indicada como membro, né? Então eu fui logo no primeiro dia e falei, ei, não tem nenhuma mulher, mas eu vou estar aqui participando como senadora, né? Naquele dia eu já fiz um pedido de questão de ordem ao presidente da comissão Omar, para que ele, na verdade, estabelecesse o nosso direito à voz. Fica muito ruim essa exposição dessa comissão. Nós somos muito maiores do que isso. E o país está precisando, neste momento, mais do que nunca, de união e harmonia e que nós possamos priorizar aquilo que é relevante. Nós demos um exemplo claro, ao vivo, em rede nacional, num dos momentos que nós estamos no maior índice de Ibope, de que realmente as mulheres na política, elas têm que empurrar a porta, elas não podem só bater na porta. Essa é a nossa história. Lutamos e participamos da CPI. Eu participei porque quando eu vi tinha tudo a ver com vida. Não é possível que a casa mais plural, o poder mais plural que é o legislativo, não tenha voz feminina numa CPI. Eu não estou aqui pedindo para votar, eu acho que aí já é de fato membro. Há tanto um preconceito, há tanto uma resistência em relação à voz da mulher, que imagina, eles nem entenderam o que nós estávamos pedindo. Nós não estávamos pedindo ali o direito de votar, de apresentar requerimento, de ser um membro da CPI. Nós queríamos apenas o direito de constar numa lista uma única mulher na lista de titularidade e uma única mulher na lista de suplente para ter voz. E depois de muito embate comigo, a Simone Tebet, a Soraya, né, a Leila, muito firme como é da sua personalidade, nós partimos para cima e conseguimos ali assegurar a nossa presença. Acho que a questão de ordem já foi resolvida, ontem já foi de alguma forma decidido pela presidência desse 18 homens vão falar e 2 mulheres não podem. 18 homens vão falar. Titular e suplente, mulher não pode. Nós tivemos uma participação de fato ativa dentro da CPI, fruto de uma coisa que é nossa, humana, resistência. Fruto de uma peculiaridade das mulheres, firmeza. Não é fácil, né? A discriminação a gente vê em todo lugar,
mas nós temos que ter essas mulheres corajosas e de incentivar. Só podem se eleger se candidatarem, né? Se não se candidatarem, não vão se eleger nunca. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promoção do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Nós somos o país em que, absolutamente, está em primeiro lugar no número de feminicídios na região da América Latina e do Caribe. Vamos derrubar o veto do senhor presidente da República em relação à questão da distribuição gratuita de absorventes, que a menina não pode ficar 40 dias fora da sala de aula, porque isso vai impactar na sua escolaridade, na sua independência econômica. Obrigada, líder Simone, obrigada pela sua participação. Chegar aqui no Senado, poder contar com a sua liderança e com a força, né, da nossa bancada, que independente, né, de cada aspecto ideológico nosso, quando nos unimos para defendermos as nossas pautas, que é de interesse comum, as pautas femininas, realmente a nossa força é imbatível. Já se vai um ano, 9 de março, dá exatamente um ano da criação desta bancada. Uma das coisas que mais me comove e que mais é motivo para mim de orgulho é, de fato, o cumprimento desse compromisso que fiz com as mulheres de criar a liderança da bancada feminina no Senado Federal. E nós, por aclamação, com muito orgulho, nós elegemos a senadora Elisiane Gama como a nova líder da bancada feminina. Eu, Elisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. As senadoras, elas se unem, todas elas, apesar de uma ser de um partido, de outra. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença ideológica que possa nos desunir. Toda vez que a mulher ousa discordar, ousa enfrentar, ela é chamada de descontrolada. Então essa palavra para nós, que ocupamos espaços públicos, é inadmissível. É a vontade de mudar a vida das mulheres do nosso país. Que elas possam, não é ser melhor do que os homens, que elas também não possam ser piores tratadas do que os homens. Não há disputa, tipo, a mulher faz melhor que o homem, não é isso. Essa não é a disputa. Há espaço para todos. O plenário dessa casa, fazendo justiça à luta da mulher, que não é só uma questão apenas de um princípio, é uma questão social e humana. A mulher conquistou já grande espaço na política, mas ainda precisa mais. Não sei se eu vou estar viva para ver essa equidade, né? Ali 50% ou 40%, mas que venham. Mulher, se você quer defender seu município, seu estado, o seu país, tem que vir da política. O lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar de mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, inclusive na política. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS.
A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. A carga de 6 dias de trabalho e apenas 1 de folga por semana atinge diretamente a qualidade de vida da maioria dos cidadãos brasileiros. O fim da jornada 6x1, suas vantagens e desafios, é o tema desta agenda econômica que está começando. E para a gente começar essa conversa, eu recebo aqui o senhor Décio Lima, que é o presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Ora, Antônia, é um prazer enorme poder estar nesse momento aqui dialogando com você, com a grande audiência que tem a TV Senado e principalmente de um tema tão importante para o povo brasileiro, dos quais o Senado Federal inicia agora esse grande debate para que a gente possa produzir resultados na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, principalmente dos trabalhadores. O motivo de eu convidar o Sebrae para esse primeiro debate sobre o tema é que vocês atendem, né, a grande massa de micros e pequenos empresários brasileiros e, segundo dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, essas pequenas e microempresas são responsáveis por empregar formalmente mais de 70% da mão de obra, né, que está nessa situação de formalização. Então, eles serão diretamente atingidos, né, também os empresários, com essa mudança. Eu queria que você nos falasse um pouquinho de como é que o Sebrae, como é que esse grupo recebeu essa possibilidade de estar se relacionando com essa possibilidade da mudança, que na prática significa um aumento salarial. Olha, na verdade, nós temos um claro diagnóstico de que o fim da carga de trabalho 6x1 para a classe trabalhadora é irreversível. Ela faz parte de um processo de modernização da economia no mundo todo, inclusive já se alcança patamares ainda mais reduzidos. E o Brasil hoje já tem uma recorrência grande de consolidação nessa possibilidade que agora vai se transformar num marco regulatório com a provável aprovação do Senado e a sanção do presidente da República. Eu diria que os impactos são verdadeiramente positivos, porque nós vamos ter uma tarefa que é fundamental. Alguns setores precisam se modernizar com o processo da produção, das cadeias produtivas que pertencemos, outros não trazem absolutamente nenhuma preocupação e também a clara visão que nós temos de que o empreendedorismo brasileiro,
pulverizado em todo o setor da nossa economia. Ele é uma produção revolucionária do modelo econômico. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja empreender. E é justamente esse setor que responde pelos resultados fantásticos desse ambiente da economia com a geração de emprego. Agora, o Sebrae fez uma pesquisa específica sobre esse tema no fim de 2023, mas que só divulgou agora no começo deste ano de 2026, né? São dados de 2023, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados. Essa pesquisa, o que ele mostra? Essa pesquisa, Antônia, nos traz tranquilidade, porque a grande maioria, com a ferida nessa pesquisa, não tem absolutamente nenhum impacto do ponto de vista do fim da escala 6x1. E nós temos que entender que a pequena economia, ela precisa ser permanentemente protegida. Exatamente, nós temos condições e mecanismos para poder proteger. A pequena economia, na verdade, ela representa uma resiliência no mercado como o nosso. O mercado do sistema capitalista, ele foi feito para acumular riqueza, para o sistema financeiro, para as grandes cadeias produtivas, não foi feito para os pequenos. Por isso, o processo de estabelecer marcos regulatórios, que começou no primeiro governo do presidente Lula, quando ele cria o Super Simples, depois no segundo governo, quando ele estabelece a institucionalização do empreendedorismo individual, do MEI, garantem um processo protetivo. Nós não podemos relacionar o fim deste absurdo que o Brasil ainda vive, de uma escala de 6x1, com preocupações na pequena economia. Os impactos da pequena economia vão ser naturalmente avaliados e protegidos pelo Estado brasileiro, porque ela é, hoje, a grande capilaridade expressiva e impulsionadora da economia do nosso país. Agora, nós temos várias propostas tramitando aqui no Congresso, porque esse assunto, na verdade, ele é discutido há mais de 10 anos, né? Aqui já avançou, foi a do senador Paulo Paim, aqui no Senado, que é de 2015 e que foi aprovada agora em dezembro na Comissão de Constituição, dezembro de 2025, né? Na Comissão de Constituição e Justiça e está pronta para o plenário, né? E ela traz um escalonamento dessa mudança na legislação, prevê aí uma mudança em cerca de 5 anos. Eu vou pedir o nosso diretor de gravação, Assis, para colocar aqui na tela como que fica nessa proposta do senador Paulo Paim, que é a mais avançada. Então, hoje a gente tem 44 horas de trabalho por semana, com um dia de folga. A proposta é, se for aprovada este ano, né, de 2026, em 2027 já cai para 40 horas, com 2 dias de folga, 2028, 39 horas por 2 dias, 38 horas por 2 dias em 2029, 37 em 2030 e a gente alcança as 36 horas em 2031. E aí a gente tem, então, essa jornada máxima semanal e esses dias de repouso por semana. Você acha que esse escalonamento, ele é suficiente para facilitar a adaptação dos empresários, sejam micros, pequenos ou grandes? Eu acredito que sim, Antônia, mas o Brasil está atrasado nessa construção. Por quê? Porque o próprio ambiente do processo produtivo no mundo todo, ele foi alterado. Hoje nós não podemos imaginar uma economia que nasce analógica, nós não podemos imaginar que o modelo fordiano da fábrica, naqueles processos de 8 horas de trabalho, uma fábrica produzindo durante 24 horas, que esse modelo ele não foi impactado. Nós estamos falando de uma construção de mais de 100 anos atrás. Nesse período, nós já tivemos a robotização que impactou o processo produtivo, principalmente da indústria da transformação. E agora, com essa velocidade fantástica, a inteligência artificial, a tecnologia, que mudou e reverteu já, inclusive, o processo de acumulação de riqueza no Brasil e no mundo.
Nós tínhamos um processo que há 30 anos atrás, a referência era que os maiores ricos do mundo eram os banqueiros. Hoje são os donos de Big Techs. E isso mudou o processo produtivo. Neste alcance, nós não podemos imaginar que esse processo produtivo não traga qualidade de vida para aqueles que constroem, que são os trabalhadores, que são, inclusive, os pequenos empreendedores que hoje já entregam um processo produtivo ao invés de submeterem àquele modelo freudiano do horário para chegar, do horário para sair, das horas extras, de ter que trabalhar com aquela intensidade para conduzir o modelo da fábrica. Hoje a entrega é a produção, e é uma produção que ela passou a ser e está sendo revolucionária do ponto de vista da presença marcante da inteligência artificial e desta nova fase que a humanidade está vivendo, que traz qualidade de vida para nós, que modifica as nossas vidas e que nós temos que ter um olhar que essa qualidade de vida tem que estar também presente à classe trabalhadora. Agora, ao contrário dessa pesquisa do Sebrae, os representantes das grandes empresas, né, das grandes confederações, como a Confederação do Comércio, Confederação da Indústria, até mesmo da Agricultura, têm reverberado um prejuízo, né, no seu sistema produtivo com essa mudança da jornada de trabalho. Você acha que é possível haver uma negociação aí, já que a gente tem vários projetos em votação no Senado? Olha, no Congresso, de uma forma geral, né? Eu me permito aqui dizer de forma respeitosa que é uma visão equivocada. Esse pensamento é manter o Brasil no atraso. O Brasil precisa estar inserido nesse contexto porque tem alguns conceitos hoje no mundo e no modelo econômico que não tem mais volta. Primeiro, uma economia sustentável. Nós não podemos mais iniciar um processo que não esteja dentro de uma visão de uma economia com consumo de energia limpa, por exemplo, que o Brasil é um grande exemplo, e que possa produzir sem agredir ao meio ambiente. O segundo é a economia globalizada. Nós estamos diante de um processo onde qualquer pessoa, em qualquer cantinho de qualquer periferia do Brasil ou do mundo, compra do outro lado do planeta. Ela está interligada nesse processo. E também uma economia com a presença da inovação e da tecnologia. Ou seja, nós não podemos continuar com um modelo que traz claramente uma grave injustiça para os seres humanos, para os trabalhadores brasileiros. E eu acredito que esse pensamento que foi expresso agora, nas preocupações que o setor, digamos, dos empresários tem, ele é insignificante diante da qualidade que nós vamos ter no processo produtivo. O trabalho não pode ser uma forma escravizante. Nós não podemos mais ter essa cultura aqui no Brasil. O trabalho tem que ser algo apaixonante, onde as pessoas acordam de manhã e entregam a sua produção. Então, eu não tenho nenhum receio de que isso vai melhorar o processo produtivo brasileiro, vai humanizar o processo econômico, vai trazer mais ganho para as cadeias produtivas, sem qualquer visão de que isso irá ter um custo excessivo. É evidente que toda a qualidade de vida, ela reduz aquilo que é a acumulação da riqueza, mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil e da humanidade. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar um gráfico que nós fizemos. Na verdade, não é nem um gráfico, são algumas informações sobre quem se beneficia de imediato, não é? Com o fim da jornada 6x1. Primeiro, todos os empregados contratados pela CLT, que hoje deve estar acima de 38 milhões de trabalhadores. Esses são dados de dezembro de 2025, que são os mais recentes apresentados pelo governo. Depois, os servidores públicos, também as empregadas e os empregados domésticos, caseiros, chacareiros, todos os que trabalham em residências.
trabalhadores de portos e trabalhadores avulsos. Agora, fica de fora desse benefício as pessoas jurídicas, e a gente já sabe que tem muito pequeno negócio, lojas, contratando vendedores como se fossem pessoa jurídica, e o Supremo Tribunal Federal validou esse tipo de contratação. Como é que o senhor vê essa questão de quem é beneficiado e quem não fica beneficiado? Bom, primeiro, Antônia, que essa demonstração que você traz, grande parte dela já não convive com a escala 6x1. Né, dos trabalhadores em vários processos produtivos. E essa mudança que foi validada, ela já é um processo que transforma, inclusive, a indústria da transformação, que é a produção. Né? Ou seja, as pessoas naturalmente têm uma identidade com uma natureza que aprenderam no seu bairro, na sua cidade, no seu alcance familiar, na sua escolaridade, e conseguem fazer um processo produtivo individual e entregar esse processo nas várias áreas da economia, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviços. E isso é uma indução econômica que, como disse, não tem mais volta. Ela é um processo de pulverização econômica, ela revela-se também como uma efetiva distribuição da riqueza, da renda, as pessoas passam a ter um contexto diferenciado, ela significa também um valor de empoderamento. As pessoas dizem, eu sou um empreendedor, eu faço meu negócio, eu consigo desenvolver aquilo que eu tenho capacidade. E eu acho que é um ganho extraordinário para que a gente possa cada vez mais sonhar e pensar e construir um Brasil para todos e um Brasil que não tenha mais os absurdos de conviver com miséria, com fome. Inclusive, Antônio, os dados que nós temos no SEBRAE, que são acompanhados com diagnósticos de profundidade, mostram claramente esse momento que o Brasil vive. O Brasil vive o pleno emprego, o Brasil vive com uma inflação segura, com deflação, e o Brasil vive com aquilo que é fundamental, ter saído novamente do mapa da fome e da miséria. E esse contexto, ele estabeleceu renda para a população. Por exemplo, no ano passado, nós consolidamos 4.900.000 novos empreendedores no Brasil, que se formalizaram. 98% saíram do cadastro único. Ou seja, passaram a desenvolver um processo econômico que lhes traz renda e que aquece a economia brasileira. E isso é fundamental, não são só nos empregos formais, né? Esse número que eu estou dando é mais do que o dobro dos empregos formais que foram criados, por exemplo, no ano passado. Se a gente pensar em setores como comércio, educação, saúde, que empregam ainda as pessoas diretamente em uma atividade específica no local do trabalho, elas realmente terão esses setores produtivos, né, esses setores empresariais terão um impacto real. Eu queria mostrar, vou pedir aqui para a gente trocar e colocar um estudo do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra, é um estudo divulgado agora neste mês de janeiro, que mostra o aumento do custo da hora trabalhada. Porque, na verdade, quando você reduz a carga sem reduzir o salário, você está concedendo um aumento, um valor maior pela hora trabalhada. Então, esse aumento no Serviço Público, Defesa e Seguridade é de 1,39%, um aumento bem pequeno. Serviços financeiros, aqui a gente pega bancos, fintechs, cooperativas financeiras, 2,47%. Setor de saúde e educação, aqui eu coloquei junto escolas e saúde porque a variação é bem pequena, um aumento de 4,33% a 4,47% na hora trabalhada. Transporte terrestre aumenta um pouco mais, 8,77%. Comércio varejista, e aqui a gente tem um aumento maior, aumenta 9,26% a hora trabalhada. Fabricação de produtos têxteis e fabricação de equipamentos, mais de 9,30%, os dois setores. E tem todos os setores lá na nota técnica 123 do IPEA, divulgada agora em janeiro de 2026. Quem quiser pode ver no próprio site do IPEA. E aí a gente vê de onde vêm as maiores reclamações da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio Varejista,
porque tem esse aumento maior da hora extra. Como é que o senhor acha que pode ser feito para mitigar, ou se isso vai sair do lucro do empresário, se dá para mitigar, se com a pessoa, se vai ter que contratar mais gente? Vamos pensar no shopping. Ele abre às 10, portanto tem que ter funcionário lá às 9. E ele fecha às 10 da noite, portanto o último funcionário que fecha a loja vai sair por volta das 11 da noite. Como é que pode ser feito para equalizar isso? Eu acho que essa tabela que você traz aí, ela tem que ser comparada com outra. Qual é a riqueza que ganha um shopping? Como é o acúmulo que eles fazem no processo produtivo? Eu acho que nós temos que fazer esse comparativo. Não dá para a gente dizer que tem um custo da hora e a gente desprezar o ganho e a acumulação da riqueza no nosso país, que ela é gigante, né? Inclusive, esse ano, com a nova política do presidente Lula, nós vamos ter um impacto extraordinário que vai alcançar aproximadamente 80% da população ativa no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Brasil tem uma grave distorção. Eu gostaria de debater esses números e essa planilha com uma outra que viesse do lado. Quanto é que eles estão ganhando e acumulando riqueza nesse período com a mão de obra dos trabalhadores, dos pequenos empreendedores? Para a gente poder ter uma racionalidade lógica. Nós não podemos só trabalhar com custo. O Brasil tem uma cultura de pensar de forma muito diferente daquilo que é a essência que nós precisamos produzir, que é a melhoria da vida do povo brasileiro. O senhor vê uma possibilidade de aumentar a quantidade de empregos e de que... Porque o que alguns estudiosos... Não tem a menor dúvida. E a nota do IPEA diz isso também, é que você aumenta a quantidade de empregos, você aumenta o tempo disponível e a renda disponível para as pessoas, e isso vai reverter em mais consumo, em maior lucro, inclusive. Pode até reverter em maior lucro para esses setores todos produtivos. O senhor acha que isso é real? É real e os números mostram, né? Os números mostram, por exemplo, algo entusiasmante. A cada 1 hora, Antônia, no Brasil está abrindo um salão de beleza. A cada hora, né? Aliás, a cada hora, 27 salões de beleza. São abertos. São abertos, né? O que significa um salão de beleza? Qualidade de vida. As pessoas conseguiram acessar a um serviço que traz mais qualidade de vida. A cada 7 minutos no Brasil está abrindo uma nova padaria. É consumo de pão. Então, aquela lógica que a gente traz dos recursos na mão do povo brasileiro, de incluir o povo brasileiro dentro do processo econômico de forma protetiva, é fazer a economia crescer. E os números mostram por que o Brasil saltou de 2022, que nós estávamos ali morro abaixo, digamos, no PIB, comparado ao PIB mundial, e já estamos alcançando a 8ª economia do planeta. Já saímos daquele momento que ranqueávamos entre a 12ª e 14ª economia do mundo, que estávamos em 22, e já obtivemos essa escala de crescimento econômico, porque nós passamos a ter pleno emprego e vieram as políticas de um Estado social que garantiu a inclusão e a economia girou. Que orientações o senhor, como presidente do SEBRAE, daria para os micros, pequenos e até médio empresários de adaptações que eles possam fazer na sua estrutura, se efetivamente essa redução da jornada for aprovada esse ano? Porque, inclusive, há o risco de não ser aprovada, porque tem projetos em votação na Câmara também, existem uma outra forma de tramitação na Câmara. Que sugestão o senhor dá para uma adaptação positiva do empresariado e também dos trabalhadores? Primeiro que essa questão não é uma pauta preocupante, né, para nós do SEBRAE, que temos a institucionalidade de proteger a pequena economia brasileira. Mas a orientação que eu poderia dar é imediatamente procurar o SEBRAE
para modernizar a sua atividade econômica. Nós estamos abertos e, por isso, hoje somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. No ano passado, Antônia, nós atendemos 65 milhões de brasileiros e brasileiras para poder orientar o empreendedorismo, que hoje 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor, e ele representa 95% das empresas brasileiras. Então, eu acredito que aqueles que eventualmente tiverem dificuldades, o SEBRAE vai contribuir para eles poderem se modernizar, para eles enfrentarem uma dificuldade momentânea, inclusive com crédito assistido, dos quais nós somos o avalista, para ele poder produzir um processo de transição tranquilo. Então, não vejo nenhum problema daqueles que acharem que vão ter impacto, eles resolverem rapidamente a sua orientação para que eles possam ter segurança no seu protagonismo econômico. O senhor acha que esse é um jogo de ganha e perde ou é um jogo de ganha-ganha? É um jogo de ganha-ganha, não tenho a menor dúvidas, né? Porque quem vai ganhar é o povo brasileiro, o que vai ganhar é uma modernização econômica, o que vai ganhar é um setor produtivo que vai ter o aumento naquilo que é fundamental. Eu trago aqui para você, Antônia, Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em Economia, que era um psicólogo, que ele disse que economia é comportamento. Você imagine ter uma economia com o entusiasmo das pessoas produzindo mais, entregando mais produção e não estarem submetidos a um modelo antigo, escravocrata, que não tem mais espaço, inclusive, na economia mundial. Trabalhando mais felizes, produzem melhor? Com certeza. Esse é um diagnóstico inquestionável dos processos produtivos. Quando a gente vê uma produção com entusiasmo, com respeito ao ser humano, com um ambiente humanizado, aquilo tem mais longevidade, faz escala, cresce mais e ganha sempre aquilo que é fundamental, que é o entusiasmo para poder crescer, desenvolver e compartilhar esse processo produtivo. O senhor acredita nessa aprovação ainda neste ano de 2026? Olha, eu torço que ela ocorra porque, vou reafirmar aqui, o Brasil está atrasado nesse contexto de ter um processo que estanque aquilo que não existe mais possibilidade de ter continuidade, como é o retrato hoje das grandes economias no mundo, né? Então, eu estou aqui muito entusiasmado para que a gente rapidamente possa viver um país que não tenha mais a escala 6x1. Décio Lima, presidente do SEBRAE Nacional, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio, um prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Hoje todo mundo é motoboy, motoguejo e iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motoguejo. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra.
Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo, aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achava que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. O problema foi Maluf. Em agosto de 2008, o então senador Marco Maciel deu um depoimento de mais de 11 horas a servidores do Senado. Conhecido pela discrição, Marco Maciel surpreendeu os entrevistadores com várias revelações. Elas só poderiam vir a público, porém, após a sua morte. Este documentário reúne os principais pontos de um material até aqui totalmente inédito. Acho que um aspecto a demarcar que considero importante é o fato do senador Marco Maciel ter se preparado para prestar um depoimento para a posteridade. É muito interessante o depoimento dele. O Marco era o antinotícia, entendeu? Ele era extremamente gentil, sempre foi com todo mundo, com os jornalistas também, naturalmente, mas ele era o antinotícia. Você obtinha qualquer coisa em conversa com ele, menos notícia.
Neste documentário Mais que Personagem, Marco Antônio de Oliveira Maciel é narrador. Um narrador que foi protagonista de momentos decisivos da história brasileira. Após exercer mandato de deputado estadual, Marco Maciel chega a Brasília em 1971 como deputado federal eleito. Reelege-se em seguida para um segundo mandato e, em 1977, torna-se presidente da Câmara, com apenas 36 anos de idade. Senhores deputados, a emoção de ver-me convocado à presidência da Câmara dos Deputados. Na atividade política, eu não dava opinião. Ele fazia o que ele queria. Eu sempre era só comunicada. A ascensão política de Marco Maciel coincide com o declínio do regime militar iniciado em 64. O governo, dizendo-se revolucionário e em favor da democracia, mantinha a imprensa sob censura, caçava mandatos parlamentares, perseguia, torturava e matava opositores políticos. E mudava como e quando queria as regras do jogo eleitoral para manter o poder nas mãos dos militares. Mesmo assim, em 1974, o MDB, partido da oposição, elege 16 das 22 vagas em disputa para o Senado e 44% dos deputados federais. A sociedade brasileira estava dizendo claramente para o regime militar que ele não tinha mais legitimidade. Que Franco Montoro, Itamar Franco, Orestes Quercia, Marcos Freire, esse conjunto de senadores que foram eleitos em 74, junto da oposição, não é o Brossard, mais notável deles, não é? Mais expansivo, eles chegarão com uma pressão muito forte no parlamento para cobrar a abertura. Nas eleições municipais de 1976, a Arena, partido do governo, mostrou força. Elegeu 3.176 prefeitos contra 614 do MDB. Mas o governo temia uma nova derrota nas urnas em 78, ano de eleições para o Congresso. A rejeição da reforma do Judiciário foi o pretexto para fechar o Congresso e fazer as mudanças pretendidas. A oposição votou contra o projeto por não aceitar a prerrogativa dada ao Executivo para remover e aposentar juízes, sem ter conseguido garantir a volta do habeas corpus para crimes políticos. O presidente Geisel entendeu nos chamar para uma reunião no Riacho Fundo. E nós fomos lá de manhã, fui com o Petrônio Portela, e quando cheguei lá, estavam além do presidente Geisel, estava o ministro Goberi, estava Armando Falcão, que era ministro da Justiça, estava o general Moura Rey, estava Francilino Pereira, que era o presidente do partido, da Arena, e eu como presidente da Câmara. E aí se deu um grande debate sobre a questão da decretação do recesso do Congresso. Marco Maciel revela a presença nas reuniões de um nome mantido em segredo, o do general Moraes Rego, amigo de Geisel e que depois se tornaria o chefe do gabinete militar. O Petrônio Portela, eu e Francilino estávamos na mesma linha. Naturalmente, Armando Falcão tinha uma posição muito, na época, não sei se lembra, mas uma posição mais radical, né, de defesa da Revolução. As discussões foram muito assim veementes e com críticas a certos pontos, porque a versão primeira das medidas que o governo pretendia adotar eram versões assim muito mais fortes do que o que ao final saiu, porque a ideia era fazer os senadores indiretos naquelas 2 vagas, etc. Nós conseguimos evitar em 50%, pelo menos ficou um. Eles fizeram o pacote de abril principalmente para mudar, para dar mais tempo de sobrevivência
a Arena e, por extensão, a própria ditadura militar. Os senadores indiretos escolhidos pelo presidente da República ficaram conhecidos como senadores biônicos. O nome vem de uma famosa série de televisão da época, que tinha como personagem principal um ciborgue, ou seja, um ser biônico. O Congresso permaneceu fechado de 1º a 14 de abril de 1977, data em que foram publicadas as medidas batizadas como Pacote de Abril. Cada estado passa a ter um senador biônico, além dos 2 eleitos pelo voto. Eleição indireta dos governadores. Sublegenda para o Senado. Quórum para emendas constitucionais cai de 2/3 para a maioria absoluta. Estados mais populosos perdem força na composição da Câmara dos Deputados. Mandato presidencial aumenta de 5 para 6 anos. Passa de 20 para 30 dias o período anual de férias garantido a cada trabalhador. Com o aumento das férias, o governo quis ganhar apoio popular para o pacote. Todas as demais mudanças aumentaram o controle do governo sobre o Congresso e as eleições. O problema político para a ditadura, nesse exato momento, é revelar os porões da ditadura. Pois é, até Médici ainda se controlou isso por conta da censura, dos meios de comunicação. Não é? Depois da saída de Médici, quando Geisel começa a estabelecer isso que seria essa abertura lenta e gradual, não é? Paulatinamente algumas liberdades são concedidas. E isso vem também com a denúncia e com a publicidade dos porões da ditadura, violação de direitos humanos, tortura, morte de presos políticos, não é? O caso do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel, não é? Terão uma repercussão não só no Brasil, mas internacional. A preocupação deles é essa, fazer a transição e garantir que os militares não fossem punidos pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. O Geisel era, nesse aspecto, mais, com toda aquela ortodoxia dele, era mais palatável ao debate. E Costa Silva, Médici, eram muito retraídos, e sobretudo Figueiredo. O Geisel era mais aberto, ele gostava de discutir. E às vezes era um pouco teimoso, mas depois de convencido, ele concordava em mudar a opinião e até dizendo, então propõe o que é que deve ser feito. Geisel, ele foi um cara que coenestou, que avalizou a tortura até, na época, mas tinha suas preocupações e tinha como seu projeto promover o esgotamento da ditadura, talvez de uma maneira muito mais lenta do que a maneira como aconteceu. No meio do caminho da abertura política, havia a linha dura militar. Ela comandou as principais ações de repressão política e, em 1977, uniu-se em torno do ministro do Exército, general Silvio Frota. Frota pretendia ser o próximo presidente da República, mas Geisel não aceitava o seu nome. Depois de vários enfrentamentos, Geisel demite Frota em 12 de outubro de 77 e coloca em seu lugar o general Fernando Bethlen. O clima era de boato e tensão. Frota tentou resistir dando um golpe, mas lhe faltou o apoio dos principais comandantes militares. Geisel marca para as 5 horas a posse do novo ministro do Exército. O Geisel diz assim, olha, eu quero a presença dos senhores também, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara. E também vamos chamar o presidente supremo, que era o Thomson Flores. Veio o general Bethlen, se apresentou ao presidente, aí alguém do cerimonial disse assim, agora ele vai receber os cumprimentos dos ministros. Aí o Geisel disse, não. Primeiro ele vai se apresentar ao chefe de poderes. Porque aqui está a legalidade.
Geisel aponta como sucessor o general João Batista Figueiredo. Uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram, quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que estavam convencidos que dessa ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Ele dizer que o Geisel não queria o Figueiredo contraria a maioria dos livros escritos sobre aquele período. Claro, não estou pondo em dúvida o que ele disse. Estou querendo com isso destacar o valor desse depoimento. Porque é uma pessoa com a autoridade de quem foi protagonista, ou um dos protagonistas da história naquele período, vem e diz isso. Depois da crise com o Silvio Frota, da tentativa de golpe, com o recrudescimento da linha dura do regime, ele não tivesse muita saída. Que o Figueiredo faz durante o regime, até a contragosto, me parece, dele mesmo, né? É sancionar aquelas reformas que já não estavam previstas nesse processo de abertura lenta, gradual e controlada do regime militar, né? Então ele pode não ser candidatura natural, porém foi a candidatura possível. Faz todo sentido o que o Marco Maciel diz. Porque ele, chefe do SNI, o SNI sempre foi a linha dura. Sempre foi de querer que a ditadura se estendesse o maior tempo possível. Figueiredo tinha envolvimento, ou por saber diretamente do que acontecia, ou por até participar do planejamento de muitas ações questionáveis e violentas cometidas pelo SNI na época. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição lenta, gradual, como seja, para a democracia. Então, por que o Geisel escolheria Figueiredo? Deve ter escolhido, como talvez o Marco Antônio sugira, mas não diga com todas as letras, porque teve pressão para isso. Figueiredo chega ao fim do mandato impopular, mas tenta influir em sua sucessão. Figueiredo queria que os candidatos, os chamados presidenciáveis, chegassem a um acordo para definir uma chapa, mas ele também nada concorria para isso. Depois começou a brotar no Palácio a ideia de que ele tinha simpatia pelo Maluf. E isso era uma coisa que ficou mais ou menos clara, que o Maluf é muito jeitoso, tem envolvido muita gente assim mais próxima a ele no Palácio. O problema foi Maluf, que a gente não tinha condição de aceitar a candidatura do Maluf. Ali cristalizou-se a dissidência. Se fosse o Andreasa que tivesse ganho a indicação para ser candidato contra o Tancredo até, primeiro eu não sei se o Tancredo necessariamente seria candidato. Tancredo foi candidato, entre outras razões, porque o adversário dele seria o Maluf. Uma parte da elite militar não via com bons olhos a figura do Maluf porque o associava, na visão dos militares, à corrupção, que era algo contra o qual os militares diziam que havia feito a revolução. Em 1984 foi o ano que definiu o destino da nova eleição presidencial, que seria realizada em janeiro do ano seguinte. No mundo, foi o ano em que surgiu o CD, que revolucionou o mercado de música. Lá fora brilhavam, entre outros artistas, Michael Jackson e Madonna. No Brasil, bandas de rock como Paralamas e Titãs estavam no topo das paradas de sucesso.
mesmo ano em que Ayrton Senna estreava na Fórmula 1, o Congresso derrotou a proposta de eleição direta para presidente, após o movimento das diretas já, que levou às ruas milhões de brasileiros. A partir daí, ganha força a ideia de derrotar a ditadura no colégio eleitoral, isto é, na instância criada pelos militares para chancelar o nome escolhido pela cúpula do Exército. O Sarney me procurou e disse, olha, Marco, você tem alguma dificuldade de conversar com o Ulisses? Não, me dou bem com o Ulisses e tal, ele era presidencialista como eu. Aí um dia o Sarney veio, não, quer uma conversa com o Ulisses? Aí, só nós três, eu marco lá no meu apartamento. Aí eu fui no apartamento, conversamos, olha, nós estamos pensando nisso, pois não, é possível, tal, um jeito, Tancredo, tal. Aí, a partir daí que as coisas tomaram curso. Como resiste história? E aí, dentro da própria... Essa reunião do senhor com o deputado Ulisses Guimarães foi o primeiro contato da articulação que adiante seria a Frente Liberal com o PMDB, com vistas à transição, à Aliança Democrática. Frente Liberal foi o nome que a imprensa deu. O período de maior reuniões e atividade política, na minha opinião, foram os anos de 80, 90. Então, nessa ocasião, o doutor Tancredo visitava muito a minha casa, mas ele nunca visitava em grupo. Ele visitava só. Porque o doutor Tancredo, ele não falava ao telefone. Se ele tinha alguma coisa para ir conversar com o Marco Antônio, ele não falava ao telefone, ele ia em casa. Então, ele falava e ia embora. Tancredo saiu, terminou sendo escolhido porque era o nome mais aceito e mais do diálogo e mais moderado, assim, também. Marco Maciel deixou o PDS, partido que substituiu a Arena, e passou a coordenar a formação do Partido da Frente Liberal. Em nome da Frente Liberal, ele assinou em 7 de agosto de 1984 um histórico compromisso com a nação, que selou o entendimento entre os dissidentes do governo e a oposição. Entre os signatários, o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que havia se tornado adversário do presidente Figueiredo. Tancredo tinha um excelente trânsito com os militares. Uma vez, Tancredo teve um encontro com Walter Pires, que era o ministro do Exército. Esse encontro foi no Rio, em Copacabana, no apartamento do X. Mas um dia Tancredo falou assim, São Marco, olha, nós conversamos, mas só estávamos eu e ele. E nós assinamos um compromisso de negarmos que houve encontro. Você teve, mesmo com Geisel, o presidente, mesmo com Figueiredo depois tocando um projeto que seria do Geisel, você teve ainda muita resistência militar à abertura, muita. O Tancredo, até quase a véspera do colégio eleitoral, ele temia muito uma reação militar. O Tancredo estava bem com todo mundo. Então, o nome dele foi brotando como uma coisa natural. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. Ele era um líder da oposição, se assim posso dizer. Então, tinha uma certa lógica. E até fazer uma justiça também do doutor Ulisses, ele não, em certo momento, e até não foi muito tarde, foi até cedo, ele assimilou bem isso. Foi estabelecido logo, que daria vice à Frente Liberal. Muita gente começou a me procurar achando que eu devia ser o nome. Sarney achava isso, mas Tancredo e outras pessoas faziam manifestações nesse sentido. Mas um dia, houve uma reunião lá em casa, Pedro Simão aí chegou do Rio Grande do Sul e disse assim, olha, houve uma reunião do partido, ontem, todo mundo, a turma não aceita Sarney, Marco. Eu digo, mas por que não? Mas não aceita, não sei o quê. Eu estou argumentando, chega a Sarney. Não foi um momento dos mais tranquilos, e que nessa ocasião foi quando ele exerceu todo o poder dele, toda a capacidade de bombeiro, porque foi uma reunião tremendamente tensa. Simão disse assim, Sarney, deixa eu lhe falar uma coisa. O nome para vice tem que ser Marco. Aí eu disse, lá em casa, não posso dizer. Aí ele disse, não, eu quero dizer o seguinte, eu vim da reunião do partido. Sarney, o pessoal não pode, não é por seus defeitos, não é isso, nada não, por suas virtudes, você tem grandes virtudes, mas acontece que o partido não aceita. Você foi o presidente
do PDS, não sei o quê. Não pode ter coisa, Sarney não de jeito nenhum. Aí eu tomei a defesa de Sarney. Mesmo, inclusive, porque eu não tinha... E fiz uma defesa muito veemente. Ele era um nome muito cotado para isso. Eu acho que até muito mais cotado do que o nome do Sarney, porque o Sarney tinha presidido a Arena. Então havia também uma grande parte da oposição, uma má vontade natural, explicável com Sarney. Sarney já era do PMDB, ao qual Marco Maciel optou por não se filiar. Achava que mudar de partido para disputar a vice levaria a uma briga judicial desnecessária. Sua prioridade era organizar o Partido da Frente Liberal, o PFL. Como tinha combinado com Tancredo, torna-se ministro da Educação. Ana Maciel guarda os originais de 2 atos de nomeação. O primeiro assinado por Tancredo e anulado com a sua morte, e o outro por Sarney. Tancredo derrota Maluf no colégio eleitoral por larga margem, mas é internado às pressas no Hospital de Base de Brasília em 14 de março de 1985. Era a véspera da data em que tomaria posse como presidente da República. Eu estava reunindo com o convocado do PMDB de Santa Catarina, quando Marli, a mulher de Sarney, ligou para mim: Marco, olha, José, ela não chama Sarney, José está querendo falar urgente com você. Fomos para o hospital. No hospital, aquelas discussões todas que se prolongaram. Sim, Sarney insistindo muito que fosse para São Paulo, enquanto se discutia, fosse de avião para São Paulo, que Tancredo queria deixar a operação para depois da posse. Quando ele faz tudo para não ser internado e operado como foi, ele dizia, ele alegava: olha, eu não posso, eu só posso me operar depois da passagem da faixa, porque senão esses militares ainda podem querer voltar, não sei o quê, papapá. Na noite da internação do Tancredo, o general Walter Pires ainda tentou ensaiar ali ele chegou a ligar para o Leitão de Abreu, telefonar, que era o chefe da Casa Civil do governo Figueiredo, e dizer: vem cá agora com esse negócio de Tancredo, então a gente vai continuar, né? E o Leitão disse: não, já está admitido, o Tancredo já assinou antes a nomeação dos próximos ministros, não somos mais ministros. Os militares não fazem a abertura política porque eles são bonzinhos ou generosos. Ao contrário, o regime militar perdia de forma bastante clara a legitimidade política. Ele já não podia mais sustentar. Mas, do ponto de vista político, a transição se fez. Quer dizer, saímos do Estado autoritário para o chamado Estado Democrático de Direito. Ulisses ficou com uma espécie de um condestável, né? Porque com a morte de Tancredo, ele era a voz do PMDB e... como aquilo tudo tinha sido pactuado, ele tinha uma influência muito grande nas decisões, inclusive na escolha de ministros, substituição, etc. Presidente do partido, presidente da Câmara, presidente da Constituinte. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Marco Maciel ainda chefiaria a Casa Civil de Sarney. Foi vice-presidente da República durante 8 anos no governo Fernando Henrique e tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras. Na política, também foi governador, senador por 3 mandatos, deputado, secretário de Estado e líder estudantil. Morreu em Brasília em 12 de junho de 2021. Pouco antes de completar 81 anos de idade, após longo período em que foi portador de Alzheimer. E a doença é uma coisa assim massacrante. Ele não falava. E isso é uma sensação horrorosa, é uma sensação de você perder uma pessoa que está viva junto de você, mas que não é mais ela. No ano seguinte, ele foi perdendo aos poucos a capacidade de caminhar. Eu nunca pensei que eu fosse suportar. Mas eu arranjei uma força, assim, uma coisa que eu não sei de onde é que veio. E nisso foram 10 anos, né? 10 anos. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o país com o qual nós sonhamos. Nós somos Ocidente, mas somos Ocidente diferente. Nós somos Ocidente, mas estamos no extremo Ocidente. Quer dizer,
próximo da África. Nós podemos dizer que estamos construindo, estou exagerando talvez, um novo tipo de civilização, mas eu penso isso. Quando a gente olha e vê a quantidade de sobressaltos, de riscos que a abertura política correu durante o caminho, nós começamos a valorizar o papel daqueles que não deixaram o caldo entornar. A democracia não foi dada. Foi construída a duras penas e sacrifícios. Hoje todo mundo é motoboy, motoguejo e iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motoguejo. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A evolução do diagnóstico por imagem, aliada à tecnologia de ponta na fabricação de novos instrumentos e as novas técnicas adotadas pelos cirurgiões, tem permitido notáveis avanços na cirurgia da coluna vertebral. Para falar desse conjunto de inovações que trazem alívio e esperança para um enorme contingente de pessoas, Cidadania recebe o neurocirurgião Luiz Márcio de Brito Marinho. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa Cidadania. Paulo, vai ser um prazer falar de um assunto tão importante para a sociedade. Doutor Luiz Márcio, problemas na coluna toda a humanidade tem e não vem de hoje. Né? No tempo dos faraós, 3.000 anos antes de Cristo, já se relatava alguma cirurgia de coluna. E a falta ao trabalho por motivo de dores na coluna, da cervical até a coluna, no segmento mais inferior, é a segunda causa maior de falta ao trabalho no mundo inteiro, atrás apenas da pressão arterial e hipertensão arterial. Fale um pouco sobre a história da cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna, como você bem exemplificou,
ela tem início ainda antes de Cristo, tem históricos em pesquisas a respeito dessas descobertas de acesso à coluna, mas não tão moderno como estamos hoje. Já no século 300, 400 depois de Cristo, ali no terceiro, quarto século depois de Cristo, começou-se a se estudar mais a fundo e desde então criou-se, vem do grego, né, isquiáticos, né, o ciático, os termos relacionados às dores da coluna, né? Final de 1800 e alguma coisa, começou-se a aprofundar-se no acesso à coluna, porém de maneira muito mais invasiva, cortes grandes, muito sangramento, né? A morbimortalidade ainda era muito alta e somente em torno de 1920, 1919, que começou-se a aprimorar essas técnicas de maneira a que o paciente tivesse uma sobrevida maior e uma melhor qualidade de vida. Na década de 70, já no século passado, foi que a microcirurgia adentrou a cirurgia de coluna, né, trazido pelo Dr. Yazar Gil, e as cirurgias começaram a se tornar mais complexas, com melhores resultados, e a hérnia de disco, que antes era tida como um tumor na medula, foi descoberta como um pedaço de uma cartilagem. Quais são os principais diagnósticos? Por que razão a cirurgia e quando a cirurgia deve ser a solução para os problemas de coluna? É muito interessante isso, porque muitos pacientes têm medo de ir ao consultório do neurocirurgião, visualizando uma mesa de cirurgia, né, já indo para a cirurgia. E não vem ao caso, na maioria das vezes, tendo em vista que apenas 10% dos pacientes com problema de coluna vão precisar ser submetidos a uma cirurgia. E essas cirurgias vão ser reservadas aos casos mais graves, onde os tratamentos conservadores, como fisioterapia, medicações, alongamentos, correção postural, perda de peso, não conseguiram solucionar a queixa do paciente. Bom, durante essa evolução, não só a técnica cirúrgica foi melhorando, foi se tornando mais precisa, como assim, os equipamentos de diagnóstico por imagem, ele foi evoluindo, né? Você tinha antigamente praticamente só o raio-x. Isso. Agora já se tem depois entramos com a tomografia computadorizada e com a ressonância magnética. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Inicialmente, com a radiografia, basicamente se viam os ossos da coluna, né? Então, eram muito válidas para casos de fraturas, né? Mais antigamente. Com a chegada da tomografia, já se pôde observar melhor as partes moles da coluna, né? Musculatura, disco, medula, mas mesmo assim numa qualidade um pouco menor. Então, acaba que o raio-x e a tomografia, a gente reserva mais para o estudo ósseo da coluna, ou algum achado mais característico que seja mais bem visto na tomografia. E no raio-x para medida de ângulos, para alinhamento do balanço da coluna, né, que a gente chama de balanço sagital, para ver como que está esse alinhamento. Já a ressonância, ela vai me mostrar com muito mais nitidez todas as estruturas, inclusive a parte de dentro da coluna, né, onde a gente vai ter nervos, medula, a gente vai ter os próprios discos, né, que são os principais causadores de dor na coluna na maioria da população. E ele me dá, a ressonância me dá com mais precisão e essa visualização, e com isso me permite abordar o paciente, seja indicando um tratamento conservador ou levando a cirurgia de uma maneira mais definitiva e com mais detalhes. A cirurgia de coluna vertebral, ela tem praticamente, são vários tipos de cirurgia de acordo com a região do organismo, desde a cervical, torácico, lombar, sacro. Qual é a patologia mais frequente em termos de indicação para a cirurgia? Hoje em dia, a parte da coluna que mais vai trazer o paciente ao meu consultório e aos consultórios dos neurocirurgiões que fazem cirurgia de coluna é a lombar. Então, a coluna lombar, não por coincidência, está mais abaixo, né? E ela é mais robusta, então ela suporta mais o peso do tronco, ela aguenta mais a sobrecarga e, com isso, ela se degenera e se desgasta com mais facilidade.
Por isso, cerca de 70% a 80% dos pacientes que vão ao consultório por problemas de coluna vertebral, esse problema vai se localizar na coluna lombar. Em segundo lugar, a cervical, que é um grande fator de dor para muitos pacientes atualmente, tendo em vista a evolução da tecnologia, né? Os pacientes voltando-se muito. Antigamente leitura, hoje muito mais ainda com celular, tablet, computador, força-se muito a coluna cervical. E por último, bem mais raramente, a coluna torácica, ela vai precisar de algumas cirurgias em certas situações. Na lombar, a principal causa de dor é a dor mecânica. É aquele paciente que tem uma dor muscular, é um paciente que tem uma dor articular, postural, por sobrecarga de peso, mas não necessariamente ele vai apresentar uma patologia operável, né? Cirurgiável. Em segundo lugar, e entra como um grande ranqueador aí como causa de dor na coluna, a hérnia de disco. O disco, que é uma cartilagem robusta entre uma vértebra e outra, ele vai se desgastando, a degeneração vai gerando uma desidratação do disco, ele rompe e essa ruptura gera a formação da hérnia. Essa é a principal causa de dor na coluna vertebral como um todo, tendo em vista que a lombar é a mais prevalente, na população em geral. Nesse preparo, essa parte do estudo, do preparo do cirurgião para executar, o médico, do generalista ao cirurgião geral, entre aspas, porque eu acho que hoje em dia já quase não temos isso, né? Até um cirurgião neurológico, quantos anos de aprendizagem são necessários? Então, até chegar na cirurgia de coluna propriamente dita, são 6 anos de universidade de medicina, na sequência, 5 anos de formação na residência em neurocirurgia. Então, no mínimo 11 anos. Além disso, cursos de pós-graduação, fellowships, que são... troca de experiência em serviços maiores, de grande porte, onde você vai aprimorar o que você já conhece como neurocirurgião. Então, em torno de 11 a 12 anos, pelo menos, aí para você começar a ter uma habilidade, uma experiência para oferecer esse serviço de cirurgia de coluna aos pacientes. E, mais recentemente, a tecnologia vem avançando, né, com cirurgias menos invasivas, e acaba-se que a gente nunca para de estudar, e cursos e cursos mesmo depois desses 12 anos. O senhor cedeu gentilmente algumas imagens aqui de cirurgias, e a primeira delas é uma cirurgia aberta. Já tem alguns recursos de acesso a, enfim, recursos modernos, já tem uma observação através do monitoramento, mas eu vou pedir que coloquem aqui na projeção, a cirurgia é uma cirurgia aberta, né? O que está acontecendo ali? Perfeito, aí ilustra bem, né? Nós estamos operando através de um microscópio. A microscopia, como eu bem falei antes, foi introduzida na década de 70, e lá estamos adentrando a coluna. Lá no fundo a gente já vê uma parte mais branca, que já seria o saco dural, né? Onde dentro se encontra a medula, ali o disco já havia sido removido. Nisso a gente consegue, através do microscópio, uma magnificação de pelo menos entre 200 e 300 vezes. Isso faz com que a gente enxergue com mais nitidez. Pequenos sangramentos que a gente vê no microscópio, para a gente parece muito, então isso faz com que a gente tenha essa sede de fazer algo cada vez com menos sangramento, mais agilidade. E essa é a cirurgia que havia-se de fazer num paciente com problema de coluna nas últimas décadas. Em alguns casos, a cirurgia através da via endoscópica não é possível. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, depois dessa imagem da cirurgia aberta, logicamente a cicatriz aí deve ser bastante maior do que numa cirurgia endoscópica, né? Isso. Embora haja casos onde a gente precise da cirurgia aberta, né, que é o que a gente chama de cirurgia aberta, a cirurgia onde não vai ser por endoscopia, a cicatriz acaba sendo um pouco maior. Aqui tem uma marcação para uma cirurgia endoscópica. Voltando um pouco aqui na narrativa, quando você vai colocar alguma prótese, alguma sustentação, evidentemente a cirurgia endoscópica nem sempre se aplica, né? Na maioria dos casos, acaba que a cirurgia aberta vai ser necessária para implantes na coluna, né? Como próteses de disco, parafusos. Porém, bem recentemente, eu diria que de menos de 3 anos para cá,
através dessas pequenas incisões que vocês viram na... Vou pedir que você coloque de novo aí. Na marcação da cirurgia endoscópica, elas permitem a introdução de alguns materiais já pequenos através delas. Essas incisões... Nesse caso aqui, por exemplo, significa que na cirurgia onde não fosse possível a endoscopia, ficaria uma cicatriz quase que de todo o tamanho. Entre um ponto e outro das extremidades seria uma cicatriz só, às vezes até um pouco maior, para que a gente propicie um afastamento adequado para a visualização da coluna. E aí vocês estão vendo pequenas marcações, parecem muitas, mas foram abordados nesse paciente que cedeu as imagens, 3 níveis da coluna, né? 3 discos foram operados através desses pequenos cortes, que devem ter em torno de 1 centímetro cada no máximo. E, através desses pequenos cortes, já há materiais ultramodernos que a gente consegue introduzi-los no espaço discal através da própria endoscopia. Eu vou pedir o próximo vídeo aqui, por favor, para que o doutor Luiz Márcio comente, por gentileza. Pois não. Aqui é quanto a relação à monitoração, né? Isso. Então, aí a gente já introduziu os aparelhos da endoscopia. Na minha mão esquerda está a câmera, onde eu consigo transmitir as imagens para uma tela onde eu acompanho o que está acontecendo lá dentro. E na mão direita eu tenho outra via de acesso também no pequeno corte, onde entra todo o instrumental. A grande jogada da técnica de endoscopia biportal, que a gente fala, para acesso à coluna, que é algo bem recente, é justamente que através de um canal por onde está a câmera entra-se bastante soro, muito soro, a gente usa muito soro, é uma cirurgia que ocorre em meio líquido, então há soro durante todo o procedimento, e esse soro reflui e sai pelo outro portal, pela outra incisão, onde eu estou trabalhando com os demais instrumentais. Esse fluxo de soro é que me permite a visualização adequada lá dentro. Está aí, então, a definição de cirurgia biportal, né? Isso. Antigamente, nem tão antigamente assim, eu acho que há 15 anos no máximo, a endoscopia monoportal chegou ao Brasil, era um corte só, porém, através desse mesmo corte, eu passava câmera, iluminação, instrumental, então há uma certa dificuldade a gente trabalhar com as 2 mãos. Ainda é feito, é um procedimento que traz bastante resultado, porém, a endoscopia biportal, que a gente fala, o nome biportal já fala, são 2 portais, onde a gente vai ter uma mão trabalhando com o instrumental e outra me mostrando o que está acontecendo lá dentro e permitindo a entrada do soro. Isso me faz a cirurgia tornar muito mais parecida com a cirurgia microscópica. É como se eu estivesse vendo com um microscópio lá dentro e o campo de trabalho é muito maior, me dá mais liberdade de trabalhar na coluna do paciente. Eu vou pedir, então, que coloque o próximo vídeo, que isso vai ilustrar bastante, com bastante propriedade. Aí nós temos o que está acontecendo ali? Tá? O acesso ainda ao local da cirurgia, Isso. né? Aí a gente já está lá na coluna do paciente, porém não adentramos no canal vertebral, onde estão os nervos, né? Sou eu aí trabalhando, vocês percebem, com as 2 mãos. Essa é uma broca cortante, mas ao mesmo tempo não tão cortante, onde ela me permite drilar. A palavra drilar significa raspagem do osso. E o principal acesso à coluna lombar, em casos como esse, se dá pela drilagem da lâmina. A lâmina é uma parte da vértebra que protege a estrutura nervosa dentro do canal vertebral. Então, a gente vamos faz ter que definir qual era o problema que esse paciente tinha, né? Isso. É um problema muito comum na terceira idade, embora possa ocorrer em qualquer idade, que se dá pelo desgaste da coluna, né? A partir do momento que a gente vai se utilizando da nossa própria coluna, né? Sobrecarga de peso, falta de fortalecimento muscular, má postura, até o próprio gasto da coluna naturalmente que se dá, né? O ser humano hoje, graças a Deus, vive muitos anos e a coluna vai se desgastando. Com esse desgaste, as estruturas do canal vertebral, né, estrutura óssea, ela vai formando o famoso bico de papagaio, que cientificamente são os osteófitos. O disco vai cedendo, o ligamento amarelo, que é um tendão, entre aspas, que está protegendo entre o osso e a medula. E toda essa estrutura degenerada, ela vai comprimindo o canal, e isso a gente chama de estenose vertebral, estenose de canal vertebral. Essa estenose, ela comprime os nervos e o paciente começa a ter sofrimento por conta dessa compressão. Em geral, dor lombar e queixa nas pernas. Podem ser queixas relacionadas a formigamentos, queimação, anestesia, fraqueza.
né? Muitas vezes o paciente começa a andar, ou correr, ou caminhar e começa a sentir que a perna vai falhando, vai fraquejando, o paciente precisa sentar até a recuperação do nervo, e isso vai fazendo o que a gente chama de claudicação neurogênica. É o paciente que tem dificuldade de caminhar longas distâncias, começa a mancar. E a solução é a gente ampliar esse canal, liberar esse nervo. Nesses casos, existe a necessidade de um monitoramento externo, além da imagem, porque precisa saber onde é que está mexendo ali dentro, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que governa a possibilidade de toda a nossa locomoção, né? Então, eu queria que colocasse mais um vídeo aí para que o doutor analisasse. Perfeito. Aqui ainda é... O paciente está todo coberto, até para preservá-lo da imagem, mas por baixo desse campo azul que vocês estão vendo, o paciente está cheio de fios monitorizados, como o próprio Paulo falou. Essa monitorização me permite verificar como que está o funcionamento neural desse paciente, no nível onde eu estou operando e abaixo dele, para que, durante a manipulação, embora a magnificação permitida pela endoscopia seja fantástica, e a gente vê com muita nitidez para a gente ter essa cautela, a monitorização neurofisiológica me permite mais segurança. Muito mais segurança. Se eu aproximar do nervo, se eu me aproximar do nervo em algum instante, há um dispositivo que me mostra que eu estou próximo a esse nervo para que eu tenha mais cautela e assim evite mais ainda de submeter o paciente a qualquer risco. Foi uma cirurgia muito longa essa aí, né? Essa foi uma cirurgia, como foram 3 níveis operados, de aproximadamente 6 horas de cirurgia, 2 horas para cada nível em torno disso, 1h30 a 2 horas. Entretanto, a cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, para a gente é só o ato, mas tem todo o pré-anestesia e o pós de recuperação, de posicionar o paciente também. E isso tudo acaba levando aí a umas 8 horas de tempo de sala cirúrgica aproximadamente. Acredito que nós temos aí uma foto do que foi retirado lá de dentro da coluna vertebral, né? Aqui aí mais uma imagem de uma cirurgia endoscópica. Mais uma vez a gente está com aquela broquinha drilando, né, raspando o osso, você vê esse pozinho saindo ao osso. Ele não me atrapalha na visão, justamente por conta do fluxo de soro, como eu comentei, então a visão está sempre limpa. E você vê que o campo é amplo, eu consigo ver no meio aí a estrutura óssea, nas laterais, onde você já vê mais escuro, já é o canal um pouquinho mais exposto, por onde os nervos estão passando. E você vê que na sala de cirurgia tem bastante gente, né? Além de mim, vai um auxiliar, vai a instrumentadora, tem um anestesista, tem o pessoal da empresa que leva o material e o pessoal do próprio hospital. Agora vamos ver aí o que foi retirado aí. Que é isso aí, doutor? São os 3 ligamentos amarelos, não é à toa, dá para ver nitidamente que eles são amarelados, que são aquele tendão, entre aspas, que eu falei, né? Um ligamento mesmo, que está entre o osso da coluna, da parte de trás da coluna, e o canal onde passam todos os nervos, né? Que é o saco dural, a dura mater. Esse ligamento ele vai se hipertrofiando com o passar do tempo e vai comprimindo esse canal por onde os nervos estão passando. E, com isso, é uma das principais causas, juntamente aos discos herniados, de estenose do canal vertebral. Qual foi a meta nesse paciente? Que a principal causa era a hipertrofia dos ligamentos. Abrir ali com a endoscopia e remover dos 3 níveis, está até identificado ali, né? 1º, 2º e 3º nível da coluna lombar, esse ligamento, e assim o canal foi ampliado e os nervos conseguiram ter passagem normalmente, devolvendo qualidade de vida. Eu queria que o senhor falasse sobre o preparo da equipe, prepare a sintonia da equipe cirúrgica, nesse caso. É essencial, a gente tem na nossa equipe uma instrumentadora que já está apta e já trabalha com a gente há muitos anos para ir passando o material que a gente for precisando durante a cirurgia, para que eu não tenha que desviar o olhar. Então, só de saber o passo a passo da cirurgia, colocando a mão, ela já me entrega o material. Já é um trabalho de conjunto perfeito ali. Tem um auxiliar, então, que vai me ajudar ali na colocação de campos, na sustentação do material, também me passando o material adequado. Às vezes eu preciso, além do material que eu estou trabalhando e da ótica, com a iluminação que está transmitindo a imagem, um terceiro material para afastar um nervo, alguma coisa nesse sentido. O auxiliar ajuda bastante. Então, no mínimo, quando a gente vai operar na nossa equipe, lá na Clínica Regenera, a gente vai ter um auxiliar, o cirurgião principal
e a instrumentadora. Em casos maiores, às vezes até um segundo auxiliar. Os demais participantes da cirurgia geralmente fazem parte do corpo clínico do hospital e das empresas que fornecem o material. Essa expertise, esse conhecimento, quanto tempo leva para um cirurgião se especializar na endoscopia? Como é que é essa transição da cirurgia aberta para a endoscopia, para quem está aprendendo a fazer? Perfeito. Quase todo neurocirurgião, ele sai da residência fazendo cirurgia de coluna aberta. Como é algo mais moderno e o material não é barato, geralmente nos hospitais públicos não há essa disponibilidade, na grande maioria deles, pelo Brasil, e a formação, na maioria das vezes, se dá nesses hospitais. Então, após o término da residência, que é aquele período de 5 anos, cabe ao cirurgião que queira manter esse aprendizado e se dedicar à cirurgia de coluna, fazer cursos, aprimoramentos, fellowship, que é esse acompanhamento, como eu falei, cursos de pós-graduação e treinamentos que se dá muitas vezes em cadáveres, em bonecos, e atualmente, né, nossa equipe até disponibiliza 1 ou 2 vezes ao ano alguns cursos para cirurgiões que querem aprender, que tem sido feito em cadáver lab com porcos. Os porcos vivos são anestesiados por veterinários, tudo dentro da ética, e a gente consegue operar porque a coluna do porco é muito parecida com a nossa. Então, a gente consegue treinar ali e desenvolvendo essas habilidades. E, obviamente, no início desse aprendizado, geralmente a gente opera ajudado por um cirurgião mais habilidoso, que já tem mais experiência, para a gente ir adquirindo mais experiência. Em termos da recuperação, o pós-operatório, e voltar à plena atividade laboral, atividade esportiva, quais as vantagens da cirurgia endoscópica, quando ela pode ser indicada? A cirurgia endoscópica, né, como vocês viram, os cortes são mínimos, a gente praticamente não tem lesão da musculatura. Esse é um grande diferencial entre a cirurgia aberta e a endoscópica. Na cirurgia aberta, a gente precisa cortar e descolar muito músculo. E eu falo que os músculos das nossas costas, eles são nossa segunda coluna, eles que sustentam a coluna. Então, numa cirurgia aberta, onde eu danifico esses músculos, acaba que a recuperação ela é muito mais demorada. A cirurgia endoscópica me permite um acesso amplo, com pouca invasão do trajeto, né? Ela é pouco invasiva, menos dano a essas estruturas que sustentam a nossa coluna, menos dano ósseo, né? Em todo sentido, o risco acaba sendo baixo. Ela me permite, então, que o paciente, muitas vezes, até no próprio dia ou no dia seguinte, já tenha alta hospitalar. A recuperação é rápida, o paciente pode caminhar no mesmo dia que fez a cirurgia. A dor é menor, já que houve menos dano ali às estruturas teciduais. E, muitas vezes, com 1 semana, 10 dias, um paciente que trabalha em home office ou sentado, que não precisa dirigir, a gente já libera até para voltar às atividades laborais. Claro, tem paciente que precisa exercitar, gosta de malhar, academia, um trabalho, às vezes, um pouco mais árduo, que pega peso, que força mais, fica muito tempo em pé. Esse paciente acaba ficando aí de 45 a 60 dias, tendo que evitar esforçar-se um pouco mais. Mas, em geral, a recuperação é bem rápida. Doutor, o que tem que estar na cabeça do médico, mesmo aquele que trabalha com o estado da arte, tecnologia de ponta, no trato com o paciente? Isso é importantíssimo. Isso eu levo para o meu dia a dia no consultório. Com a tecnologia, né, muito exame fácil, cirurgias modernas, né, o diagnóstico ele chega muito mais fácil a nós médicos hoje em dia do que antigamente. Muitos médicos têm perdido esse papel junto ao paciente, né, de ouvir, né? Então, a escuta ativa, trazer as queixas do paciente, dar atenção. Eu sempre acho que o que o paciente fala tem importância. A gente não pode achar que o exame é dono da razão, né? Eu falo que a gente não opera o exame, a gente opera o paciente. Então, eu tenho pacientes que às vezes você olha para a coluna e tá horrível, mas o paciente tá ótimo. Então, a gente pode acompanhar esse paciente, né? Então, esse trato com o paciente, né? Você ser humano, isso a gente não pode perder no nosso dia a dia como médico de forma alguma. Doutor Luiz Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte. Eu que agradeço, foi uma honra. É sempre bom falar do que a gente gosta, do nosso dia a dia profissional. E vai ser um prazer aqui trazer conhecimento para os telespectadores. E mais uma vez, Paulo, agradeço o convite.
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Hoje todo mundo é motoboy, motoboy e iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motoboy. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Existiram todas as tentativas de apagar o episódio da Confederação do Equador da história. Na impossibilidade de apagar, diminuir, minimizar a figura do seu herói. Frei Caneca hoje é um herói nacional, inscrito no livro dos heróis da pátria, mas sempre careceu de uma pesquisa maior de quem era essa figura, de quem era essa pessoa, qual o rosto de Frei Caneca. A partir de descrições de época, né, vários artistas criaram imagens, né, criaram um rosto para Caneca. Alguns até têm quase uma aura de santo. Isso passa muito pela questão do martírio, né, pela questão da execução. É impossível não associar, né, com o martírio dos santos, mas é também uma memória de que os santos mártires carregam frequentemente nas suas representações o objeto do martírio. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Militante política, exilada política, democrata. Uma mulher brasileira comum, né? Mãe, cidadã. Eu achava que a voz da mulher podia gritar pela igualdade das mulheres. Mulher negra favelada.
Dos 559 constituintes, apenas 5% desse total são mulheres. Mas, apesar de serem poucas, as mulheres esperam obter avanços para as reivindicações femininas na nova Carta. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Então, nós fomos um pouco tratadas como bibelôs da Constituinte, né? Chegamos num plenário sem banheiro. E aí, algumas pessoas, como é que nós vamos? Não vai fazer? E não deram muita importância. Muito obrigada, Raquel. Que alívio! Foi absolutamente por acaso, porque eu tô mesmo aí atrás de um banheiro. Ah, você quer retocar a maquiagem? Se eu fosse uma dondoca, eu te diria que tava a fim de retocar a maquiagem. Mas como eu não sou dondoca, eu tô roxa por um banheiro pra fazer um xixi. Vamos lá, eu te levo. Aqui dentro, acredito, era uma luta ferrenha. Era uma luta ferrenha. Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres, porque toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, Bancada do Batom exige banheiro exclusivo, uma coisa elementar. Já existiam mulheres que tinham sido deputadas e ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário. E eu fui para o Congresso, vim para aqui, para Brasília. 1967. 1967, é. E aí fiquei aqui em Brasília. Com um ano depois, veio o golpe e aí nos tirou. Éramos 7 deputadas. Era a Ivete Vargas, eu, Júlia Steinbrück, Nízia Carone, Lígia Dutel e Nessi Novaes. Então, só ficou a Nessi Novaes, que era da situação no momento. E as outras todas foram cassadas, inclusive eu. Nós vínhamos de uma participação muito diminuta da mulher no parlamento brasileiro. Nós nunca chegamos a uma dezena. Então foi um grande momento de visibilidade da mulher no parlamento. Porque pela primeira vez nós tivemos uma bancada que ultrapassou o número de 2 dezenas. Que dificuldades vocês enfrentaram? Ah, muitas, muitas. Muitas, e até de uma maneira carinhosa. Aquele ar paternalista, minha filha, deixa que eu lhe ensino, é bem assim. E a gente tinha que ter muito cuidado, porque a vaidade humana é grande, mas a vaidade dos homens é maior ainda, bem maior. Nós éramos chamadas a voltar, vai lavar sua roupa no seu tanque, vai para o seu fogão, entendeu? Porque aqui não é lugar de mulheres. Então, eu acho que é muito difícil a gente ser mulher o tempo todo, até hoje. Onde você esteja trabalhando, o homem, ele sabe lidar com o poder. E nós não experimentamos muito isso. O matriarcado de 1.200 anos atrás, ele foi sendo destituído gradativamente a tal ponto que hoje se retoma também essa visão patriarcal, onde quem manda é o homem. Eu posso me sentar? Não, fala de pé. O homem sempre veio para reger. Agora, a mulher sempre foi sobre o domínio do homem. O direito da mulher é igual ao do homem, né? Desde que ela trabalha igual. Que é bom, né? Ser tudo iguais, não ter diferença. Tudo é humano, né? Foram 478 emendas, né, que eu apresentei, muita coisa. Eu trabalhei diuturnamente, eu me dediquei muito, com muita seriedade, né? E dentro desse espectro machista, começa por aí, do meu marido me telefonar às vezes e olha aqui, você não vai voltar para casa? Aqui não tem carne, minhas cuecas estão sem botão, meus filhos estão danados da vida com você, meus filhos ligavam e diziam, mamãe, você largou a gente? O que está acontecendo? Porque eu fiquei aqui. Mas eu fiquei aqui fazendo a Constituição. A responsabilidade como deputada, com a votação que eu vim,
muito nova, logo chegou aquela história, é bonitinha, musa. Isso, num certo momento, me incomodou muito. Eu disse assim, não foi com esse propósito que eu cheguei aqui. Odete, esta é Solange Duprá, a amiga do Afonso, de quem eu te falei. Ela é produtora de modas e redatora da Tomorrow. Ah, mas é muito bonitinha. Você sabe que quando eu tinha a sua idade, uma moça bonitinha como você, a gente dizia que era um biscuit. Você é um biscuit. Isso é óbvio que deve ter acontecido em várias oportunidades, né? Ninguém chegar porque é bonitinha, porque não sei o quê. Mas eu sempre me apropriei dos espaços para vender aquilo que eu acreditava que era importante passar. Eu chegava assim, olha, por favor, nós estamos trabalhando esse projeto, essa emenda, ela é extremamente importante por isso, por isso, por isso, por isso. Eu acho que eu tirei vantagem, se isso aconteceu, sem sacanagem. Eu acho que eu acabei tirando vantagem, talvez pela minha ingenuidade. Quando eu entrava nos lugares que a gente estava, às vezes, assim, mais descontraídamente, até bebendo uma coisa, conversando e tudo, e que eles soltavam alguma piadinha, alguma graça, um dizia assim, mas com ela não, que ela só faz Constituição, entendeu? Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. E em uma bancada costumava ter uma mulher. Em outras bancadas, nenhuma mulher. Mas, às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que, quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte, a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram, esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, essa é feia, essa é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto de curiosidade, de riso e algumas vezes até, eu vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ocioso e fútil da Assembleia Constituinte. Não foi preciso muito tempo para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa. Pontos coloridos num imenso mar de paletó e gravata. O Conselho lançou uma campanha, Constituinte para Valer tem que ter palavra de mulher. Então, nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática. Essa Carta das Mulheres Constituintes contemplou basicamente o direito igual, homens e mulheres perante a lei têm direitos iguais. E aí pulverizou-se, esse direito veio em toda a Carta Magna, nos direitos individuais, sociais e nas políticas públicas, então nenhuma discriminação a mais. Eu acho que isso está consagrado na Constituição por conta do trabalho do grupo de parlamentares aqui, que éramos 26. As mulheres na Constituinte. 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. O senhor esperava esse tipo de emendas que sobrepujassem outras? Esse tipo de emendas eu estava esperando outro em outros capítulos, não nesse. De qualquer maneira, é uma surpresa boa. O nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros nesse instante tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. O que nos une vai ser a nossa pauta, vai ser a agenda nossa do período da Constituinte. O que não tem o consenso, algumas coisas a gente ainda pode
tá junto, sem questionar muito. Aquilo que não agrega, cada uma vai lutar com as forças que tem para ver se consegue avançar. Então, essa agenda praticamente unificada da bancada foi muito importante e significativa. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Não há justiça, não há lei, não há política pública que seja justa e benéfica para um bem-estar da nação se a gente não tiver a participação de todos dela. Senão sempre será injusta de algum lado. E você tem o desplante de me falar de folga. Puxa vida, fiquei 3 semanas sem folgar para juntar 3 dias. E você quer que eu fique aqui de paparico com a dona Heleninha? Eu sei, Marina, mas por que justamente amanhã? Ué, porque eu tenho uns problemas pessoais aí para resolver. Meu Deus do céu. Criados com problemas pessoais. Aonde nós chegamos? Como o deputado Ulisses Guimarães disse desde o início, essa é a Constituinte do povo e nós também somos povo e nós vamos procurar estar lá dentro. Parece que já é a semana que vem que vai ser votado o destaque da deputada Benedita da Silva. Você acredita realmente que a proposta da deputada seja aprovada? Olha, diz que a esperança é a última que morre, né? E nós, o povo brasileiro, vivemos na esperança. A gente não pode desanimar. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos, não era só da questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe, trazendo suas necessidades, seus... Eu acho que até a Constituinte, ela acabou sendo muito detalhista e minuciosa, porque a gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa Constituição democrática e perene, quero garantir tudo. Foi uma luta que expressou em vários momentos a participação consciente e eu diria em alguns momentos quase que maciça da sociedade brasileira. A Constituinte chegou a ter momentos em que tiveram milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas. Tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. Eu cheguei a ficar sem ir ao Ceará durante 45 dias, porque eram tantas as coisas importantes que estavam sendo votadas aqui. Toda a proposta, praticamente toda a proposta consagrada na Constituição veio num processo de construção da sociedade brasileira. Seja ela mulheres, seja ela políticas de jovens, para a juventude, a política da educação, a política setorial de empresários ou trabalhadores rurais ou sindicais. Quer dizer, nós colhemos o que a nação trouxe. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. As pessoas passavam pela gente e via que a gente tinha feito alguma coisa em benefício do povo, da população, né? Isso é muito importante. Ao chegar aqui, nós não tínhamos uma carta pré-estabelecida, nós não tínhamos um modelo de uma carta. Esse modelo foi construído a muitas mãos. Daí porque o entusiasmo das pessoas, cada grupo se sentia partícipe dessa construção. E devagarinho, quando aquilo que parecia impossível, que era ordenar todas essas demandas, devagarinho isso foi sendo construído e acabamos que fizemos uma carta que talvez não seja o ideal. Muitos, inclusive, dizem que a carta é muito prolixa, mas ela é resultado da circunstância do momento. Ela é resultado de um Brasil que sai
do silêncio para a participação efetiva. A luta vai começar, reforma já é avançar, queremos liberdade já. A gente enfrentava diversas propostas. Vocês estão inviabilizando o país? Essa Constituição vai paralisar o país? Quer quebrar a produção do país? E o doutor Ulisses foi sábio e contundente. O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estávamos falando do Brasil, né? Da maioria das pessoas. Nós precisamos melhorar o meu povo indígena, procurar mais assossegar o meu povo, procurar mais preservar a terra para o meu povo, respeitar mais a minha tradição, cultura indígena. Nós fomos nas tribos visitar os encontros, eu acho que, se eu não me engano, no Acre, e tivemos ali uma indígena, dias antes, ela tinha levantado o facão para as autoridades executivas. E no dia que eu fui, ela fez uma coisa linda, linda. E aquela nossa identificação, eu chego a me arrepiar quando penso. É que aquela mesma mulher que tinha levantado um facão, né? Ela veio, abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais, responsável com aquela criança no colo, sabendo que ela estava pensando, né, naquele momento. Aí eu com aquela criança disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Os parlamentares diziam que o meu mandato trouxe ao plenário da Assembleia Legislativa, e nós trazíamos aqui os desgravatados, os maltrapilhos, né? O povo. Sabe que durante todos esses anos já gravei muitas coisas, mas entrar aqui assim, no silêncio, foi diferente. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso, chegando ao ponto de nós admitirmos emendas que foram feitas cortando palavras de emendas apresentadas. Ou seja, o texto que unificava não existia enquanto emenda para ser votado. E nós construíamos em plenário essa nova emenda. Isto é a verdadeira razão do parlamento.
que é intermediar os interesses da sociedade, conseguir equilibrar esses interesses, conseguir traduzir isso num texto, numa lei que pudesse representar a opinião de todos, ou pelo menos ser suportado por todos. Havia um sentido de fraternidade, de solidariedade. A sociedade brasileira estava menos rançosa, menos aguerrida, entende? Não é que abrisse mão dos seus posicionamentos ou das suas bandeiras, mas não tinha, entende, esse espírito de querer destruir o outro. O espírito que existia era o espírito de somar. Foi um debate muito intenso na Constituinte, em que nós tivemos o apoio de parlamentares, mas de origem ideológica totalmente diferenciada, para dizer que era possível o aborto no caso do estupro. E nós víamos de uma realidade que muitas mulheres haviam sido estupradas na cadeia, na tortura, no Brasil e em toda a América Latina. E imaginar, e naquele momento, não foi apenas isso que sensibilizou aqueles homens que eram constituintes. Até porque alguns deles vinham de um apoio expressivo ao regime anterior. Mas foi também a compreensão de que era uma necessidade, um direito, que uma mulher não pode ser violentada e carregar em si, obrigatoriamente. Nem todas têm essa força emocional que lhe permita conviver com o fruto de tamanha violência. Num encontro hoje com o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, representantes de movimentos feministas elogiaram as decisões já aprovadas em favor da mulher e da família. A licença maternidade, evidentemente, é um avanço importante, é um lucro dos bebês, né? É um lucro da criança brasileira. Há muitas questões, se formos analisar ponto por ponto. E um lucro enorme é o fato de que realmente passamos a existir através dessa Constituição que se fará, que se está fazendo, graças, como eu disse, a um trabalho organizado, coerente, de toda a população feminina brasileira. Cheguei aqui com 20 e poucos anos, com uma neném de 1 ano e 1 mês. E com muita vontade de trabalhar, de ampliar, garantir conquistas, não só para as mulheres, mas para as crianças, porque eu acho que quando você assegura políticas públicas, desde o pré-natal, a primeira infância, você está investindo, está capacitando, permitindo a capacitação da mulher, está empoderando, como diz, né, a mãe e a mulher. Isso aqui foi na votação da ampliação da licença maternidade. E as mães vinham com seus bebês amamentar para mostrar a importância do aleitamento materno. Se nós ampliarmos a licença gestante de 90 para 120 dias, nós estaremos também ampliando a discriminação contra a mulher. E o que nós observamos é que a mulher não quer mais ociosidade. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. O grande beneficiário não é a mulher desta licença. O grande beneficiário que a Constituinte está dando, a mulher trabalhadora, é o futuro deste país. É a nova geração que virá, os filhos. Porque, como sabemos, há uma carência muito grande. E o leite materno é insubstituível nos 4 primeiros meses de vida da criança. Eu me lembro do momento que, para mim, foi um dos momentos mais bonitos da Constituinte, foi quando o ministro Alceni Guerra defendeu o direito à paternidade, para os homens a licença paternidade. E isso virou uma piada, uma troça. Todo mundo, quando o Alceni foi, o doutor Ulisses foi infeliz, ele entrou na brincadeira. Anuncio a seguinte destaque: licença paternidade de 8 dias aos que preencham requisitos fixados em lei. É uma homenagem ao homem gestante. Como justificativa da proposição, podíamos lembrar o que disse o grande talento de Chico Anísio:
ao Dia da Mãe. E o Dia do Homem é precisamente 9 meses antes do Dia da Mãe. Muito bem. E o Alceni consagrou um dos momentos mais bonitos nessa casa. Ele foi falando e o cenário foi ficando em silêncio total. As pessoas se emocionando, homens e mulheres chorando. Terminou aplaudido em pé e ganhou por maioria, a unanimidade. Aí doutor Ulisses fez um discurso pedindo desculpa. Foi um momento, nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, né, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta, e emocionou o plenário. Suas origens, senhor presidente, remontam à minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança, que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família, que eu considero a célula máter da sociedade. Gente, como é que você captou essas fotos? Que coisa linda! Mas era uma ebulição de propostas, de participações. Olha nós aqui, ó. Não sei se vocês mais jovens têm consciência do que foi esse rompimento, sabe? Essa postura assim de... Foi um rompimento mesmo. Nós estávamos recém-chegados a um regime democrático depois de tanto tempo de tortura, de dificuldades. De repente, o Brasil explode aqui dentro do Congresso Nacional, querendo participar, querendo adquirir conquistas que até então era apenas um sonho. Esse dia foi o dia triste, porque ao mesmo tempo em que nós discutimos a questão dos quilombolas e dos direitos dos negros, a história do ensino da África na comissão, foi o mesmo dia que tratou também da orientação sexual. E eu me lembro a hostilidade feita ao Triângulo Rosa, que veio apresentar a sua proposta, né? E me lembro desta cena que me arrepiou, porque eu vi ali, que isso é bom que se registre, que o machismo não é uma coisa de uma etnia. O machismo é um machismo. Olha, vejam bem as mulheres trabalhadoras. Eu, particularmente, escrevendo um texto constitucional, eu considero a questão das mulheres, essas anônimas, que estavam espalhadas por todo o Brasil, que junto com suas famílias habitavam na terra, o momento que nós dissemos que a mulher tinha direito à titularidade da terra. Veja bem, a mulher trabalhava do lado do homem, criava sua família, seus filhos trabalhavam na terra. Quando o marido morria, elas eram expulsas da terra. Então, isso feria toda a dignidade de uma mulher a que assistia e a que era ferida por essa discriminação. Além das marcas do tempo no rosto de cada um de nós, no corpo de cada um de nós, vê que nós vivemos um momento muito
grave de intolerância. Como esse Congresso hoje não tolera a presença do povo. Cada vez que se convoca ou que se tem uma mobilização de um segmento organizado, nós somos cercados pela polícia. Nós tivemos grandes momentos de embate. Mas nós nunca deixamos de ter as galerias da Câmara e do Senado cheias de representantes do povo. Hoje eu consigo enxergar que foi muito mais positivo do que eu enxerguei na época. A gente pensava em reescrever um Brasil de futuro, que infelizmente ainda está muito devendo, mas pelo menos democraticamente ele está aí, não é? E nós éramos 26 e os constituintes eram quase 500, né? E, então, nós éramos desproporcionais, mas as propostas ficaram, do ponto de vista, justas em relação aos direitos da mulher. Toda a legislação que é protetora da mulher, ela foi germinada na Constituição de 88. Né? Nós lançamos na Constituição de 88 a semente. Né? Se nós temos uma lei Maria da Penha, isso é resultante disso. A lei ela tem que ser utópica, ela tem que pensá-la mais adiante, onde nós queremos chegar. Para ter essa ferramenta e eu aqui na sociedade dizer, olha, eu estou lutando porque meu direito está garantido. Eu quero que respeite. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. E a articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, né, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta. Rever esse processo constituinte de 88, reviver uma página muito feliz da nossa história. Lembrar de um período em que o Estado Democrático de Direito estava em plena busca da sua excelência. Eu realmente não tinha noção que, assim, tá tão perto. Tipo, eu tenho 28 anos, há 30 anos atrás, as mulheres não tinham os direitos que a gente tinha hoje. Então, foi uma conquista muito próxima. Assim. Então, parece que a gente está falando assim, no Brasil, antigamente, parece assim que é um século atrás. Não, gente, tem menos de 3 décadas só que elas conseguiram isso. Então, assim, é muito próximo. Eu me lembro que na faculdade, isso na década de 90, quando eu tive meu primeiro acesso a essa carta, o que mais me impactou foi o fato das mulheres pedirem o direito a terem o acesso à pílula anticoncepcional de forma segura. Para mim, aquilo era um pedido de socorro, era dizendo que elas queriam ser donas do próprio corpo delas, né? Igual para mim, o que chocou, assim, foi que aqui no Congresso, hoje a gente tem, assim, muita liberdade, tem várias mulheres. Hoje mesmo a gente tem aqui na nossa TV diretora, a gente tem mulheres que estão, assim, em cargo de liderança. E antigamente não tinha banheiro feminino no Congresso. Eu acho que isso foi o que me impactou. Me surpreendeu, assim, né? eu não imaginava. Como assim? Não tinha banheiro feminino? Algo que hoje é tão... tão básico, é tão normal, né? É tão... plenário, né? No plenário, Então, a gente tem lá, artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei, igualmente aos homens. No entanto, eu quero saber cadê a materialidade disso. O Brasil é um dos países que tem mais violência contra a mulher. A gente ainda tem
5,5 milhões de crianças sem registro de paternidade. A gente ainda tem o nosso corpo objetificado nas novelas, nas campanhas publicitárias. E acho que o mais importante, assim, porque a gente até comentou que, enquanto elas estavam falando sobre uma representação de 5% das mulheres no campo político, a gente cresceu em 30 anos para 10%, porque hoje no Congresso a gente tem 10% de representação das mulheres e no Senado 13%. Eu acredito que essa desigualdade vai diminuir. Então é uma esperança, né? A gente tem esperança, eu acredito, que isso né? aconteça. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu acho que a sociedade cada vez mais é participativa, no sentido de almejar conquistar ainda mais esses direitos, essas garantias que a gente já tem no papel, né? A gente não pode só ter no papel, senão se torna letra morta. A gente precisa que aquilo seja concretizado. Saiu esse muro robusto de concreto, mas ficou um muro transparente, que é o muro da hipocrisia, que é o muro do machismo velado, é um muro sutil. Olha, eu sou mulher, eu posso ter o meu filho, mas eu posso também prestar um bom trabalho para a sua empresa. Eu sou mulher, eu posso estudar, eu posso ser pós-graduada, eu posso exercer funções que homens também exercem. Que antes eram tradicionalmente masculino. Né? E não assim, para ser melhor do que eles, não, para ser igual. Sim. Né? É só a igualdade que a gente quer, não é nada além disso. Nós usamos o batom para muitas coisas. Usamos o batom para nos enfeitar, para pichar os nossos espelhos, mas sobretudo para levantar lotes de somos diferentes, porém iguais. As mulheres já avançaram muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Aquela mulher da Constituinte, ela precisava do texto constitucional para chegar e colocar na mesa do patrão, diante do marido, diante da sociedade, andando pelas ruas. Olha, não me empurre, não me maltrate, não me discrimine, não me violente, entendeu? Também estou no mercado de trabalho, também sustento a família. A Constituição, e hoje não há diferença, porque era a luta pela igualdade. Hoje, nós estamos no exercício dessa igualdade. Incomode a quem incomodar. Doa a quem doer. Muitas vezes eu saio com as minhas amigas e uma vez eu fui num bar ali na Asa Norte com elas e o bar tinha só um banheiro unissex. Aí eu, não, me recuso, vou falar com o dono do bar. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, você não tem um banheiro feminino? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, vocês não queriam direitos iguais? Eu sou feminista, sou mãe, eu tenho várias ideias, mas naquele momento eu me calei. Mas depois eu fui estudar e depois, porque é isso que a gente faz, né? A gente é violentado e depois a gente se arma de todas as ferramentas e todos os instrumentos para continuar sobrevivendo, né? E eu achei uma frase que eu gostaria de falar para o dono desse bar, mas para todo mundo que acha que a igualdade é isso, deslegitimar a diferença, né? Que é assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. E lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Porque a gente não quer isso. Gisuya
Hoje todo mundo é motoboy, motogirl de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogirl. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal Procurando Emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo. E ela descartava algumas folhas. Peguei a folha e, ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com o projeto aprovado, ou isso independe?
Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada com relação às mulheres é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, de vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nos mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça, né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente ter esse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda.
Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né, eu não sei se é o que vai ser seguido, eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né, até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ. Então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim. Nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilizações, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né, e chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vai nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Também. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados.
Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! O filme Bicho de Sete Cabeças chocou o país 25 anos atrás ao escancarar as engrenagens do sistema manicomial brasileiro, mostrando que o cinema pode ser muito mais do que entretenimento, pode ser um espelho social e uma ferramenta de sensibilização e mudança política. Hoje, o cinema do Brasil interessa o mundo. Recebe os mais importantes prêmios internacionais, tem uma indústria que gera milhares de empregos e move a economia criativa. Nossa convidada é a cineasta, roteirista e produtora Laís Bodansky. Porque saber como as telas brasileiras traduzem a nossa identidade e as políticas culturais moldam a nossa imagem pode nos ajudar a entender que Brasil é este. No meio do caminho tinha uma pedra. Declaro vaga a presidência da República. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Trabalhadores do Brasil. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Vocês não estão entendendo nada! Nada! Independência ou morte! Laís Bodansky, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O cinema brasileiro está passando por uma fase de reconhecimento internacional muito especial, Que Brasil é este que o cinema brasileiro está mostrando agora? Na verdade, o Brasil é enorme, Várias expressões culturais. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, já começo. Prazer enorme estar aqui, tendo essa conversa, estar com vocês e falando do cinema brasileiro, que eu tanto me orgulho, Assim, uma história linda que a gente tem, mas que agora, o cinema que sempre foi popular, agora ele está mais do que popular, ele está na mídia, as pessoas estão torcendo, Que ganhou um carinho
que a gente estava sentindo falta, quem faz cinema estava sentindo um pouco de falta dessa torcida. Eu acho que com essa, né, o Ainda Estou Aqui, que foi para o Oscar, a Fernanda, todo mundo, aí agora, né, o Agente Secreto, o brasileiro adora se ver nas telas, mas a curiosidade é que agora o mundo também está gostando de ver o Brasil nas telas, né? E o que não falta é história para contar. Eu acho que o Brasil que o cinema hoje revela é um Brasil que muitas vezes não fez parte da história oficial, ficou escondido, né? Então, acho que a arte, de uma certa forma, ela tem essa função também de mostrar o que está no submundo, o que está no nosso inconsciente coletivo também, e transformar isso em histórias, tornar ele palpável. O cinema ele lembra muito a experiência do sonho, né? Então, quando a gente assiste um filme, é como se a gente estivesse tendo um sonho coletivo. Eu acho que o cinema brasileiro, os cineastas hoje, que a gente tem uma sorte de ter várias expressões de audiovisual pelo Brasil, então a gente está descobrindo, na verdade, o nosso país pelo audiovisual. Não que a gente não conhecesse, mas através de histórias do audiovisual, eu acho que não, porque de uma certa forma as narrativas, a gente sempre assistiu muita novela e que faz parte do nosso repertório e que é legal, mas nunca deu conta da imensidão desse país. E agora, quando a gente tem um cinema local, independente sendo feito, é muito surpreendente, porque são narrativas que não é o outro que vai contar a história daquele local. São as próprias pessoas que moram ali narrando com intimidade a sua história. Eu acho essa que é a grande surpresa do audiovisual brasileiro hoje em dia, pelo menos para mim. Se a gente tem, por exemplo, um audiovisual feito por diretores e diretoras indígenas, né? Assim, é muito surpreendente. A gente já tem hoje um repertório imenso de filmes feitos em várias comunidades indígenas. Então, assim, por eles, né? Não alguém que vem e diz como eles são, eles, com a narrativa deles, com a linguagem deles, escolhendo o que deve ser, de fato, registrado nessa memória coletiva do audiovisual. Essa sua primeira resposta abriu a porta para várias outras perguntas, né? Mas eu queria escolher uma específica quando você fala da relação entre a arte e o inconsciente, entre o cinema e o inconsciente, porque na sua obra específica você tem 3 momentos muito importantes que você está trazendo questões que a sociedade brasileira e no mundo inteiro, né, se joga para debaixo do tapete, né? Uhum. Você tem a luta antimanicomial em O Bicho de 7 Cabeças, você tem o trabalho e os sonhos invisibilizados das mulheres como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Né? E você tem a história oficial, né, ou a história de um herói nacional que você desmistifica na Viagem de Pedro. Como é essa sua escolha de temas escondidos? Assim? Como você vai nesse caminho? Não tem não tem uma regra, né? Eu acho que o que me move mesmo para contar as histórias é a própria história. É a própria história que diz assim, eu tenho que ser contada, mais gente precisa parar para pensar sobre este assunto. Eu senti isso quando eu li o livro do Carrano, O Canto dos Malditos, e falei, nossa, assim, o livro do Carrano é muito impactante. Que é o livro que inspirou O Bicho de 7 Cabeças. É o livro que inspirou O Bicho de 7 Cabeças. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, essa história do Carrano, muita gente precisa saber. O livro não está dando conta da urgência do tema. E eu acho que eu posso contribuir amplificando esse grito do Carrano, transformando essa história em um filme e para salas de cinema. E claro que na época eu parava aí meu pensamento. E hoje, tanto tempo depois, a gente rodou o filme em janeiro de 2000, lançou nos festivais no final do ano de 2000, nos cinemas em 2001. Mas o filme, até hoje, as pessoas assistem e ficam comovidas e param para pensar
sobre a questão do sofrimento mental, sobre a questão das relações familiares, a dificuldade de entender o outro, de respeitar as diferenças, né? De conviver com as diferenças. O cinema ele é uma ferramenta muito interessante para conversar sobre ele depois, porque ele não impõe nenhuma verdade absoluta, né? A arte como um todo, ela não diz assim, isto é o certo ou aquilo é o errado. Assim, o filme, para mim, vai me impactar de uma forma, para você de outra forma, e não é que para mim tá certo, para você tá errado. Assim, tudo tá certo, né? Assim, cada um se relaciona com aquele filme conforme a sua experiência de vida. O mesmo filme, se assiste 10, 15, 20 anos depois, ele é outro filme. E eu acho que ele é uma cápsula viajando no tempo, sabe? Assim, ele segue aí, cada um vai pescando essa história que está viajando no tempo, conforme a sua experiência no hoje, né? E assim, o Bicho de Sete Cabeças, para mim, ele representa muito bem essa cápsula viajando como uma máquina do tempo, né? Assim, viajando no tempo. Eu mesma me relaciono com o próprio filme que eu fiz de formas diferentes, porque eu já não sou mais a mesma. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que ele continua provocando debate. E um debate rico, porque ele não fecha, ele abre, né? Assim, então, eu posso fazer um debate no Cine SUS, mas eu posso fazer um debate na sociedade de psicanálise, posso fazer um debate no ensino médio, e todos os debates vão ser muito ricos e muito interessantes, né? Assim, não tem assim, só para os especialistas, não, é para todo mundo. Agora, voltando assim para o inconsciente, eu acho que o filme e a minha relação com por que acontece história, ela não é muito racional também, para mim também, né? Assim, então, quando eu estou diante de uma história que de alguma forma me comove, me emociona, eu tenho vontade de dividir isso com as outras pessoas, e dividir esse sonho, ou às vezes esse pesadelo, né? No caso, O Canto dos Malditos, que eu li, é um pesadelo. O livro é um pesadelo, o filme é um filme denúncia, não é um filme, é um filme que você chora, que você fica incomodado, né? Assim, então, mas essa necessidade de dividir esse meu sonho, esse meu primeiro contato, é como se eu fosse a primeira espectadora, né? E abrindo para que outras pessoas também pudessem ver. Agora, mesmo que um filme ele não tenha o certo e o errado, ele é um ponto de vista daquele que faz, né? Isso é sempre importante lembrar. Quem faz, de uma certa forma, ali tem um discurso, tem um pensamento, tem escolhas. Então, você querendo ou não, você está induzindo o espectador a determinados sentimentos e emoções, né? Então, existe uma manipulação daquele que faz no discurso, né? Mesmo um filme de puro entretenimento, as pessoas falam, não, mas isso é só um filme de comédia, um filme de ação. Tem um discurso por trás, tem uma ideologia sendo colocada, apresentada, né? Assim, tá? Tem o cinema, eu não consigo separar o entretenimento de um discurso político. Assim, eu acho que eles estão casados, mesmo que às vezes de forma explícita, como é o caso de Bicho de Sete Cabeças, às vezes de forma muito discreta, sutil, mas está lá. Um filme, vou dar um exemplo, às vezes, a indústria americana não esconde que eles usam a indústria do cinema, o entretenimento, o audiovisual, para exportar uma forma de pensar e viver e se comportar, né? Então, não à toa, a gente sai de um filme americano com vontade de ter aquele boné, de ouvir aquela música, de se comportar daquela forma, né? Você cria um imaginário coletivo em que você deseja aquilo, né? E sem perceber você começa a se comportar daquela forma.
Eu acho que é uma das formas da sociedade americana, um novo tipo de colonização, né? Assim, é você chegar pelo comportamento, fazer com que a própria outra sociedade passe a querer se comportar como você é, né? E te querer lá. Não é para não consumir filmes de outras culturas, mas é para a gente não esquecer de fazer a nossa própria cultura ocupar esse espaço que é tão importante e que influencia tanta gente. Então, a gente ter uma indústria do audiovisual nossa forte é manter a nossa língua, as nossas expressões culturais, o nosso jeito de ser, as nossas piadas, senão isso vai um pouco se perdendo, vai ficando para gerações lá atrás e a gente não mantém a memória, né? O tempo está provando cada vez mais que a nossa memória ela é através do audiovisual. Então, a gente precisa cada vez mais registrar as histórias brasileiras através da ferramenta do audiovisual. E o que a gente precisa para garantir que o audiovisual consiga contar essas histórias? Bom, política pública, sempre. Não tem outro jeito. E não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente tem um pouco assim, não, lá não tem lei de incentivo. Não é verdade, eles também têm lei de incentivo, é que eles não chamam assim. Mas você tem os governos locais nos Estados Unidos, nas cidades, nos estados, atraindo, facilitando para que as equipes filmem lá, dando descontos, né? Assim, então, filme aqui que é mais barato porque eu te retorno dinheiro, ou seja, atraindo filmagens dentro dos Estados Unidos e do mundo inteiro, querendo muitas vezes filmar lá. A cidade de Nova York ficou famosa por isso, né? Foi uma das primeiras a ter uma Film Commission, a atrair filmagens do mundo inteiro, e não à toa a gente conhece tão bem Nova York, mesmo quem nunca pisou em Nova York, reconhece um filme que se passa em Nova York, né? Porque são muitos os filmes rodados lá. E tem vontade de vir para Nova York, porque assistir um filme lá. Ou seja, política pública. E aqui no Brasil, isso é mais importante, né? Porque a gente tem um país muito grande, um país desigual socialmente, né? Assim, economicamente, e a arte do audiovisual é uma arte cara. Infelizmente, ela custa caro para fazer uma arte coletiva, custa caro para você depois distribuir, fazer com que as pessoas vejam, uma campanha de marketing, tudo isso custa muito caro. Então, só os grandes herdeiros, as grandes famílias é que vão, com seu dinheiro próprio, ter essa ferramenta da narrativa do audiovisual? Não. Assim, acho que, por exemplo, uma comunidade indígena tem todo o direito e deve ter uma narrativa registrada no audiovisual. Tem que ter um incentivo para que eles possam fazer, né? Assim, aí não só tantas outras comunidades e regiões e estados do Brasil que não têm aí uma indústria realmente formada, mas você tem pensadores, você tem o criativo também está lá. Porque o criativo, eu comparo muito com o futebol, né? Assim, a gente tem os nossos craques do futebol, que os olheiros vão aí no Brasil inteiro achar, olha, fulano naquela várzea, ele é maravilhoso, traz, né? E o cara vai galgando, e vira, depois é exportado, é comprado, e os nossos talentos todos vão embora. No audiovisual, a gente tem talentos na mesma proporção que a gente tem no futebol. Só que eles estão escondidos e a gente não tem como ter os olheiros. A forma da gente ter os olheiros são políticas públicas que incentivem localmente para que se experimente, faça muito, para que os talentos apareçam, né? Fazendo uma comparação de novo com o futebol, numa várzea, você tem 2 times de futebol, vários jogadores ali em campo, os reservas, os técnicos e às vezes o olheiro só acha um talento, mas estão todos jogando. Então, o audiovisual local, ele tem que ser estimulado para que muitos façam. O audiovisual tem que ser feito na escola, como ferramenta também, na aula de artes ou como apoio para as matérias, né? Mas tem que ser feito em quantidade, para a gente pipocar talentos no Brasil inteiro, porque eles estão lá.
mas você tem que dar as condições para que esses talentos apareçam. Mas como é que você avalia, então, hoje, esse arcabouço de legislação e políticas públicas que está permitindo a expansão do cinema nacional? A gente tem a lei do audiovisual, a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual e a gente tem uma lei que está tramitando aí, que não aprova nunca há anos, que é a regulação do VOD, né, que são as plataformas de streaming, que também precisam contribuir para este fundo setorial do audiovisual para que ele faça as políticas públicas locais. Ou seja, a gente já tem desenhada uma política pública muito competente, mas a gente tem que garantir recursos que vão daqui a pouco, assim, com a tendência, essa área da tecnologia cada vez mais, a gente não está migrando para as plataformas de streaming, e essa passa a ser a nova tecnologia, e essas tecnologias, elas são principalmente grupos estrangeiros explorando o nosso mercado de consumidores, né, que estão assistindo essa quantidade de produções audiovisuais aqui, eles precisam também contribuir, já que eles exploram também o nosso mercado, contribuir com uma pequena taxa para fomentar a indústria local, que vai gerar muitos empregos, né? Então, assim, e vai alimentar a roda. Então, cada centavo que é colocado no fundo setorial, ele retorna, ele multiplica através de empregos, né, e através de movimentando essa tal da economia criativa, né? Assim, um filme, ele contrata a equipe, chega numa cidade, ele contrata as costureiras, ele contrata a pizzaria da esquina, os hotéis, assim, ele tem dentro da indústria do audiovisual, tem outras indústrias irmãs que participam, que movimentam também essa economia. Ou seja, não é só o trabalhador, o que já é incrível, mas também a gente gera renda para as outras indústrias. Mas você acha que a sociedade tem noção disso, do impacto da indústria do cinema no Brasil, em termos de geração de emprego e de movimentação da economia mesmo? Acho que não. Acho que não tem, acho difícil ter. O nosso próprio setor já fez campanhas, já fez filminhos super divertidos, falando dos nossos números, mas, querendo ou não, é um discurso duro, né? Assim, a gente pode fazer esse discurso para os nossos parlamentares. Eles, sim, devem saber, já deveriam, porque a informação já chegou para eles há muito tempo. Toda hora a gente está no Congresso e falando de novo, e levando os números atualizados. A gente tem a Agência Nacional de Cinema, que tem o nosso observatório, que guarda e analisa todos os nossos números que estão girando na economia da indústria do audiovisual. Então, a gente tem dados sempre muito atuais. Mas a população, eu não acho também que ela tem que saber uma coisa que é uma fala um pouco dura, né? Mas o que ela tem que saber? Que é legal e que ela gosta. E eu acho que esse o momento que a gente está vivendo, assim, é conquistar a compreensão da sociedade brasileira de uma forma geral, através do melhor do que a gente faz, que são as nossas histórias, né? Então, são os nossos filmes. Eu acho que quanto mais o brasileiro vê filme brasileiro, mais ele gosta do filme brasileiro, e mais ele torce. O brasileiro, eu acho que esse fenômeno que a gente viu do ano passado e está vendo se repetir agora, né? É muito bacana, o carnaval, a perna cabeluda, todo mundo se fantasiando. Em 2025 tinha muita gente fantasiada de Fernanda Torres no carnaval, né? O vestido preto com a estátua. E esse ano a perna cabeluda. A gente tem humor, né? Então a gente percebe assim que o brasileiro ele está acompanhando o cinema brasileiro na hora que a gente vê uma manifestação, por exemplo, no próprio carnaval, né? Assim, ou na conversa de bar, você passa, estão falando no restaurante, você fala, olha, estão falando do filme, estão dizendo, e aí vai ter a polêmica, eu gostei, eu não gostei, eu acho isso, eu acho aquilo, é ótimo. Não tem que todo mundo gostar de tudo, mas tem que falar. Agora, Laís, sobre fazer política, né? Você teve uma experiência na gestão da SPCine em anos muito desafiadores, né? De 2019 a 2021. Quão transformadora essa experiência foi para você na percepção do que é fazer política? Primeiro que eu recomendo para todo mundo. Assim, em algum momento, se aparecer essa oportunidade de ir para o lado de lá, né? Assim, do poder público,
é uma experiência de vida que me transformou. Por que eu recomendo? Porque a gente tem uma visão do que é público, uma visão, às vezes, assim, terceirizada, né? Assim, os governantes, eles é que cuidam disso, né? Assim, como se os governantes fossem um ET que chega aqui e toma decisões. Na verdade, quem está do lado de lá do balcão, do poder público, somos nós mesmos, em processo de revezamento. Né? Então, assim, essa percepção de que somos nós mesmos e que você pode estar lá e você pode construir uma política pública é muito impressionante. Me deu uma visão otimista, sabe? De estar lá, de ter primeiro que uma visão global, no caso do meu setor, do setor da audiovisual, eu tinha uma visão só, eu como diretora, produtora, mas eu não entendia os festivais, eu não entendia os mercados de audiovisual, eu não entendia a importância das coproduções internacionais, de trazer os estrangeiros para o Brasil para conhecer a nossa indústria, enfim, todas as associações, do sindicato, eu não tinha a visão macro do meu setor que eu passei a ter. Então, eu voltei para o setor depois que eu saí da SPCine, uma cineasta melhor, não tenho dúvida, porque eu tenho agora uma visão da cadeia inteira, né, da importância de que todo mundo contribui de alguma forma para essa indústria funcionar. Mas eu acho que a coisa mais impressionante é perceber que quando você está do lado de lá, claro que a primeira impressão é que tudo é amarrado, tudo é difícil, e ela tem regras rigorosas, e que bom que ela tem essas regras rigorosas, mas você pode e deve construir políticas públicas para melhorar o seu setor, conversando com o seu setor, e isso é possível. Então, na hora que eu vi que dá para fazer, aí eu entendi também, quando me disseram, assim, quando eu fui entrar na SPCine, eu fui conversar com algumas pessoas, e um amigo disse, Laís, cuidado, que política é uma cachaça, você começa a tomar e você não quer parar mais. E eu falei, é tanto prazer no sentido de você construir uma política pública e ela funcionar e ela mudar a vida de tanta gente, que você vai dormir feliz, sabe? É um propósito de vida mesmo, assim, é impressionante, é muito gostoso na hora que ele acontece. E acontece, né? E acontece também na hora que você circula, não acontece só no caso da SPCine, a SPCine não fez tudo sozinha, ela fez com Secretaria de Cultura, com outras secretarias, com toda, no caso da SPCine, envolvendo a prefeitura inteira, a máquina inteira da prefeitura. Então, essa compreensão de que a política ela é feita em conjunto, você pode estar ali capitaneando uma determinada coisa, mas você não está sozinho, não deve estar sozinho, né? Então, o coletivo das várias áreas de um governo contribuindo para o resultado de uma política pública, eu não tinha essa consciência. E voltar depois para o setor, é interessante também perceber como é importante, enquanto sociedade civil, você pressionar quem está do lado de lá para que aquela política pública exista. Porque eu lembro que quando eu estava no governo, eu gostava da pressão, porque a pressão ela me ajudava a chegar para dentro da prefeitura e falar, gente, precisa fazer isso. Olha só isso aqui, olha a pressão, olha os números que chegaram, olha a argumentação. Então, assim, não era uma vaidade minha, é um setor pressionando para que determinadas coisas fossem feitas, né? Então, e sem a pressão, fica parecendo vaidade. Então, assim, uma política pública ela é feita com os governantes ali, que estão, né, claro, mas com a sociedade civil junto, sempre. Não tem como estar desvinculado. Sem pressão da sociedade civil, sem proposta da sociedade civil, a política pública ela não acontece, né? Então, esse estado de alerta que cada área, cada setor tem que ter, é para sempre, não é assim, pronto, acabou. Não, vem uma próxima. Qual é a próxima agora? É uma constante. Mas, assim, o que é legal é pensar que o que é público, então não é de quem está do lado de lá, é nosso, nos pertence. A gente está fazendo junto, não é um contra o outro, nós estamos juntos, né? Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá e vice-versa.
Thaís, muito obrigada pela entrevista. Eu adoro a TV Senado, tenho um carinho imenso, então assim, adorei o convite. Hoje todo mundo é motoboy, motoguejo e food. Todo mundo quer ser motoboy, motoguejo. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O casamento de menores de 16 anos é proibido por lei sem nenhuma exceção. Qualquer ato sexual envolvendo um maior de idade com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas, apesar da legislação, em fevereiro, a Justiça de Minas Gerais derrubou uma condenação em primeira instância e absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A justificativa seria um suposto elo familiar e afetivo dele com a vítima. Nós vamos conversar agora sobre casamento infantil com Ana Cunha, oficial de programa para a saúde sexual e reprodutiva e direitos no Fundo de População da ONU no Brasil. Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Olá para todas as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Ana, essa questão, né, a lei protege, mas
cultural, né? Isso acaba que é aceito, né? Assim, como está a legislação brasileira nessa questão, assim, perante o mundo? Bom, a legislação brasileira ela teve mudanças em 2019, né? Em 2019 passou a proibir justamente o casamento de menores de 16 anos, mas ainda permite em algumas situações menores de 18, né? Entre 16 e 18 anos. Com 16 e 17 anos, tem algumas exceções ali, mas os pais precisam autorizar. Autorização, né? Exatamente. Então, são alguns casos especiais, mas permite, né? E em outros países, essa mudança para proibir abaixo dos 18 anos já tem acontecido. Inclusive, aqui na própria região da América Latina, recentemente tivemos aí mudanças na Colômbia e também no Peru, para proibir abaixo dos 18, né? O último censo, né, do IBGE, que é referente a 2022, né, mostrou que mais de 34 mil crianças viviam em união conjugal, né? Por que isso é um problema? Ok, bom, são 34 mil crianças, né? Dessas 34 mil, a grande maioria são meninas, cerca de 77%. A gente também tem aí em torno de 69% são pretas e pardas, então tem uma questão racial. Em termos territoriais, o Nordeste concentra em números absolutos essas uniões, seguido do Sudeste, depois do Norte. Mas quando a gente vai ver em proporção à população, é o Norte que lidera, região Norte. Então a gente identifica por esses dados que são meninas que já estão em situações de vulnerabilidade. O casamento infantil está muito relacionado a desigualdades de gênero, desigualdades raciais, territoriais e socioeconômicas, né? E o casamento infantil, quando ele ocorre, ele significa a interrupção precoce de uma infância, né? Então, são 34 mil crianças que tiveram as suas infâncias interrompidas, e isso vem acompanhado, muitas vezes, por homens muito mais velhos, que são os cônjuges, né, que trazem assimetrias de poder dentro do relacionamento, de autonomia. Muitas vezes também essas uniões, elas trazem consigo a interrupção dos estudos, a maternidade precoce, né? Então a gravidez na adolescência ela vai acontecer. Nessa faixa etária, as meninas ainda estão seus corpos em desenvolvimento, então isso tem questões ligadas à saúde, relacionadas, por exemplo, a uma gravidez, a questões de complicações obstétricas e até mortalidade materna. Nessa faixa etária, a mortalidade materna ela é de 75 mil óbitos para 100 mil nascidos vivos, que é uma razão de mortalidade materna acima da mortalidade materna em outras faixas etárias, que estaria em torno de 50. Então, a gente percebe aí que tem impactos para a trajetória dela, uma exposição maior, por exemplo, à violência, a restrição na autonomia. Isso vai impactar a sua trajetória no presente e no futuro. Então, né, pelo que você mostrou, né, assim, tem dados bem concretos, né, que isso não pode ser, então, assim, não dá para dizer que isso é uma questão cultural, né, assim, nesse próprio caso lá em Minas, né, a própria mãe da menina disse que ela também se casou criança, ela nem sabia que isso era um problema, né, mas isso não pode ser tratado como uma questão cultural. Não, exatamente, Roberta. A gente tem ainda... Bom, esse caso foi um caso emblemático, né? Mas a gente não pode tratar como se fosse uma exceção, né? Até porque os dados nos mostram justamente que é um problema estrutural, né? Mas esse lado do cultural é justamente onde fica a naturalização, né? Então, muita gente ainda percebe como algo normal, algo de, a menina está constituindo uma família, ou, por exemplo, às vezes a própria situação de miséria, de pobreza, então vê como
ao menos agora ela tem aí uma estabilidade, enfim. Então, ainda é visto com muita naturalização, né, pela sociedade. E quando a gente precisa tornar nítido que são situações, são violências que estão trazendo uma série de vulnerabilidades para essas meninas, né? E é tão naturalizado, muitas vezes, porque a própria menina não se vê como vítima. Muitas vezes, né? Claro que não é a totalidade dos casos, mas ela percebe que é um caminho que ela deveria estar seguindo, até porque muitas vezes a própria família, a mãe, pode ter tido uma trajetória similar, né? De um casamento e uma união precoce, de uma maternidade precoce, enfim. Então, são casos que se tornam comuns e, portanto, são vistos aí como algo normal, né? Quando, claro, são violações. Sim, muitas vezes, né, a própria menina e a família, né, acham que aquilo é um caminho, uma solução, né, assim, vai tirar, né, daquela casa onde já tem muito pouco, né, vai arrumar um outro provedor, ou ela acha que ela vai se emancipar, amadurecer, né, mas não dá para encarar dessa forma, né? Como você falou, tem muitas questões aí, até físicas, né? E a própria questão da educação, né? Muitas vezes a menina para de estudar, né? Que o caminho que seria realmente, né, uma solução, uma forma dela avançar, e ela perde isso, né? Não, sem dúvida, né? Muitas vezes, até porque os dados mostram que são famílias que já estavam numa situação, muitas vezes, de pobreza e vulnerabilidade, né? Então, diante dessa situação, é possível que uma união, e às vezes com homens muito mais velhos, né, da menina com homens mais velhos, seja vista como uma alternativa para escapar dessa situação, dessa pobreza, de fome, enfim, como se fosse uma solução, né? Mas que traz, como a gente estava mencionando, traz todo um aspecto de restrição, de abandono escolar, né? Então, por exemplo, a gente tem estudos, o próprio Fundo de População da ONU está lançando agora estudos recentes comparando as trajetórias de mulheres que foram mães na adolescência e mulheres que não foram mães na adolescência, né? Porque a maternidade acaba sendo uma consequência também muito ligada ao casamento infantil, né? Então, comparando essas trajetórias, as mulheres que não foram mães na adolescência, elas têm 10% de chance maior de concluir o ensino superior e 58% a mais de renda em relação àquelas que foram mães na adolescência. Então, você tem um impacto na trajetória educacional, na trajetória no mundo do trabalho, na renda que ela é capaz, né, de obter depois no futuro. E isso, Roberta, isso tem impacto para além dessa trajetória individual dessa menina. Isso tem impacto, inclusive, econômico. Então, os dados desse estudo, que é o estudo Milena, que já foi feito em vários países da América Latina e Caribe também, eles vão mostrar que, no caso brasileiro, a consequência da gravidez na adolescência, né, dessa gravidez precoce, ela traz uma questão também de um impacto econômico em torno de 1,2 bilhões de dólares para o Brasil, no PIB. Então, o próprio país, ele acaba perdendo com as consequências dessas trajetórias, que são trajetórias interrompidas em que a menina deixa de ter as condições de alcançar todo o potencial que ela teria. Agora, e essa questão da gravidez, né, mais uma vez, assim, na cultura, é bem delicada, né, porque justamente até 2019, a gravidez era uma das exceções, né, poderia ser permitido se a menina estivesse grávida, né, assim, muitas vezes era visto como uma solução, assim, casar a vítima com o estuprador. Eram casos que se relativizava, né? Assim, então, era proibido, mas aí tinha os casos de exceção. Mas desde 2019, abaixo de 16, em qualquer situação, não é permitido, né? Então, esses casos, inclusive esse caso de Minas Gerais, seria um desses que não seria possível relativizar, né? Então, essa discussão do estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos também, né? Então, se presume que qualquer relação sexual com crianças até 14 anos são
são estupro de vulnerável, né? Então, são crime. E só essa questão da legislação, Roberta, eu queria também pontuar que os compromissos internacionais, né? Então, a gente teve aí essa lei de 2019, falei das mudanças recentes que aconteceram na Colômbia e no Peru, e são esses compromissos que a gente tem, né, dos marcos internacionais. Então, o Comitê de Direitos das Crianças e também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre as Mulheres, colocando essa recomendação de que os países não coloquem possibilidades de casamento até os 18 anos. Então, isso já é uma tendência mundial de harmonização aos compromissos e marcos internacionais de direitos humanos também. Já é uma recomendação. É uma recomendação. Agora, mesmo com a lei atual, a gente vê que, né, segundo o IBGE, a grande maioria desses casamentos infantis são uniões consensuais, né? Não são legais. Mas ainda tem quase 14% que são uniões oficiais, né? Quer dizer que os cartórios continuam registrando, existem esses casamentos oficiais de crianças. Isso ainda está acontecendo. Isso ainda ocorre, né? Realmente é algo que choca, né? Como que, enfim, contrariando a própria legislação, você acaba tendo ainda os formais. A grande maioria é informal, né? Então, é o morar junto, ou às vezes enfim, algum ritual religioso, né? Mas sim, são as uniões informais, mas ainda existem os formais, então é impressionante. Mas essas uniões, elas, abaixo de 16 anos, elas não têm efeito, né? São nulas. São nulas. Se for trazer assim, não tem validade. Exatamente. Né? Mas aconteceu, foi registrado, né? Para a gente ver como que é naturalizado e como que a legislação sozinha, ela é fundamental, mas ela é insuficiente. Ela precisa vir junto com políticas públicas integradas. E como seriam essas políticas públicas? Perfeito. Então, o que a gente precisa, né? Então, para além da mudança legislativa, que sim, ela precisa acontecer. Já melhorou, mas ainda tem mais. Pode melhorar. A questão, por exemplo, do acesso à educação é fundamental, né? Então, fortalecer, inclusive nas escolas, a própria educação em saúde e sexualidade, que a gente chama de educação integral em sexualidade. Isso é uma questão que sempre, né, assim, as pessoas têm medo, às vezes as próprias famílias, mesmo aqui a gente vê os legisladores, os senadores, têm medo que a educação sexual estimularia a relação sexual precoce, né? Isso é um equívoco, né? Equívoco. Todas as evidências vão indicar que não motiva, né? Não, enfim, a relação sexual precoce, pelo contrário, ela faz com que a relação sexual, quando ela for ocorrer, que ela ocorra de uma forma que foi informada, que tem ali as prevenções, né? Então, ela aumenta a prevenção, ela aumenta a informação e reduz os casos de violência e abuso. Então, essa educação integral em sexualidade, ela vai trabalhar também, inclusive, essa informação que é essencial para crianças e adolescentes. Claro, vai ser sempre de acordo com a idade, com a faixa etária, né? A educação que você vai ofertar para uma menina de 10 anos não é a mesma de uma menina de 14 anos, enfim, por aí vai. Mas ela permite que nessa faixa etária as meninas possam contar, e meninos possam contar, com informações-chave, inclusive para identificar situações de abuso e de violência, né? Então, essas políticas são importantes, políticas também de acesso à saúde sexual e reprodutiva, acesso à contracepção, enfim, que os serviços de saúde sejam acolhedores para adolescentes, também políticas que fortaleçam as redes de proteção, né? Então, conselho tutelar, a questão de encaminhamento, inclusive a questão de segurança pública. Também, outra política pública que a gente precisa é de trabalhar estereótipos de gênero, inclusive nessa questão cultural. E aí colocar a importância de se envolver os meninos e homens nessas conversas, né? Nesses diálogos. Trabalhar, por exemplo, o que o Fundo de População tem chamado de masculinidades positivas,
que são masculinidades pautadas com base em relacionamentos respeitosos, relacionamentos equitativos e não violentos. Porque se a gente não trabalhar e não envolver os homens e meninos, que são os principais autores de violência, a gente vai ter uma dificuldade persistente de que qualquer mudança realmente seja efetiva. Então, a gente precisa, sim, trabalhar uma masculinidade não violenta. Perfeito. Agora, interessante que você mencionou, né, os conselhos tutelares, justamente nesse caso de Minas Gerais, quem identificou foi o conselho tutelar, né, que viu que a menina não estava indo para a escola e foi investigar. Foi a escola, né, que acionou o conselho tutelar. Exato. O conselho tutelar que foi atrás, de ver, né, o que estava acontecendo. Perfeito, Roberto. Olha a importância que a gente tem aí, tanto da escola quanto do conselho tutelar, né, que às vezes são as únicas instâncias que as meninas têm de contato com o Estado. Né? Então, é pela escola ali que está atenta ou se acontece uma evasão escolar, se a menina está ausente, ou mesmo sinais de violência, né? Então, a escola ela precisa ter esse olhar também muito atento, né? Tem um papel fundamental nessa questão de prevenir e enfrentar esse tipo de situação. E até né, assim, da importância de continuar estudando, né? Assim, as meninas têm que ter essa oportunidade, né? Senão ficam limitadas, né? De retomar suas trajetórias educacionais, voltar para os estudos, né? Então, de completar aí esse potencial que elas teriam, né? Então, é fundamental a gente ter em mente que nenhuma menina deveria ter a sua infância interrompida e nenhum potencial também comprometido em função disso. Com certeza. Agora, essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela foi tomada, né, por 2 homens e uma mulher, né? Assim, aí você até falou, né, da importância de envolver os homens, os meninos e os homens, né? Mas o fato é que foram 2 homens e uma mulher. Se tivesse mais mulheres nessas posições, né, de decisão, de voto, será que seria um pouco diferente esse tipo de decisão? Ah, sim. As evidências têm mostrado que a diversidade, né, de gênero, racial e étnica, enfim, a diversidade de pessoas nos espaços de poder, elas trazem experiências, né? Esse background que as pessoas trazem das suas vivências, né? E que são essas vivências que elas trazem, além da capacidade técnica, enfim, mas que isso contribui demais para as decisões mais qualificadas e que sejam mais efetivas, né? Então, trabalhar para um sistema judiciário, um legislativo, inclusive, né? E um executivo, enfim, os poderes que sejam mais diversos, eles tendem, sim, a ter uma qualificação, né, dessas decisões. E, claro que, sim, homens podem, claro, ter um olhar que seja um olhar que compreenda, que seja sensível. E mulheres também, por sua vez, podem também não ter, né? Então, não é algo determinante, mas sem dúvida, se a gente for olhar em termos estatísticos, essa diversidade ela é benéfica. E necessária, né? Necessária. E um direito, né? Inclusive, né? Sim, né? Inclusive, essa decisão já foi derrubada também, né? Já foi questionada, mas o fato é que os 2 homens votaram pela absolvição e só quem votou contra isso foi a mulher, né? Então, realmente é importante, né, que as mulheres estejam, né, nessas posições de decisão, né? Apesar de que, como, né, você falou, às vezes as mulheres compactuam, né, como as mães mesmo, a mãe dessa própria menina e as famílias, né, como a gente falou, acham que pode ser uma solução, né, para aquela criança, né, um caminho possível, né? Só que essa possibilidade não funciona, né? A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né, é uma convenção internacional, né, que classifica o casamento infantil como violação de direitos humanos e obstáculo à equidade de gênero, né? Como que o casamento infantil atrapalha a equidade de gênero?
Perfeito. Inclusive, essa convenção recentemente também fez recomendações para o Brasil, inclusive, nominalmente. Especificamente para trazer essa mudança legislativa dos 16 e 17 anos aí, né, abaixo dos 18 anos. Então, a gente tem já várias recomendações e indicações, né, de que isso possa acontecer, porque as meninas são as principais impactadas, né? São 77% no caso brasileiro, e essas desigualdades de gênero, elas vão perpetuando ciclos intergeracionais de violência e de exclusão e de reprodução de desigualdades, né? Então, são desigualdades que vão impactar suas famílias, né? Individualmente, em termos de saúde, de educação em si, mas também, ao longo da história, também as exclusões econômicas, sociais, financeiras, né? A gente falou aqui do impacto econômico. Então, você vai também reforçando papéis tradicionais de gênero que muitas vezes são papéis que restringem a autonomia dessas meninas e mulheres. Então, é um conjunto de fatores que vão acirrando aí as desigualdades e que vão sendo barreiras para que a gente tenha indicadores e realidades em que mulheres e homens e meninos, enfim, tenham situações mais igualitárias, né? Que inclusive, o que está aí na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, né? Todos os objetivos e metas, inclusive o Brasil é signatário, ele se comprometeu aí aos 18, são 17 objetivos, e o Brasil trouxe um 18º, né, ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E lá, na Agenda 2030, tem objetivos e metas específicas que são sobre violência de gênero e também eliminação de práticas nocivas, incluindo aí o casamento infantil, que entra como prática nociva. Então, aí são várias questões internacionais. O Fundo de População das Nações Unidas tem apoiado os países para que possam avançar nesses objetivos, né, nos 17 objetivos de desenvolvimento, nas metas dos indicadores que foram estabelecidas, e também apoiado mais especificamente também os países na redução aí, do casamento, enfrentamento ao casamento infantil. Então, na Colômbia e no Peru, por exemplo, o fundo esteve ali prestando assistência e, novamente, o fundo está no Brasil também trabalhando para que isso possa avançar. Que bom, até parabéns aí para o fundo, assim, esse trabalho importante, né, até dessa divulgação, que como a gente vê, quando esse assunto surge, muitas vezes, muitas pessoas dizem que nem sabiam que era proibido, que não podia, né, tem essa questão cultural mesmo, né, dizem, eu me casei jovem, né, assim, as mães, as avós, assim, uma tradição familiar, mas é proibido e dependendo da idade, é crime. E é importante divulgar isso, né? Assim, muito obrigada, né, por esse esforço, esse trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista e nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Hoje todo mundo é motoboy, motoguejo e food. Todo mundo quer ser motoboy, motoguejo. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar.
Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 5 de março, e o Senado Notícias está no ar. A reunião da CPMI do INSS de hoje foi cancelada porque o relator, deputado Alfredo Gaspar, está doente. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, conversou com os jornalistas sobre o calendário da comissão. Nós estamos transferindo os depoimentos de hoje para segunda-feira.
2 representantes de bancos que já ingressaram no Supremo, inclusive, com a mesma medida que foi dada ontem, absurda, por parte do ministro Dino. A meu ver, uma decisão, mais uma vez, ela atrasa e interfere no trabalho do parlamento, mas a gente precisa obedecer, porque é lei, não é? Precisa mudar essa lei. Até que isso acabe, nós temos que seguir as orientações, mas é uma decisão absurda de interferência. Se esses banqueiros não conseguirem também se blindar com essa decisão do Supremo, eles têm que estar aqui segunda-feira para nos falar sobre os consignados. A convocação e a quebra de sigilo do senhor Fabiano Zetto estava prevista para hoje. Infelizmente, por conta do problema de saúde do relator, não pôde ser votado. Nós vamos transferir para a próxima quinta-feira. Vamos fazer essa quebra de sigilo e vamos analisar. Aqui não se blinda ninguém. O senador Carlos Viana também falou sobre a vinda de Daniel Vorcaro, do Banco Master, à CPMI do INSS. Com relação a Daniel Vorcaro, eu considero isso uma questão de honra para a CPMI. Temos que esperar o ministro André Mendonça retornar ao Brasil, pedir uma agenda com ele o mais brevemente possível, para que ele possa rever a decisão de que essas pessoas compareçam à CPMI. Até porque as investigações da Polícia Federal já estão muito bem adiantadas. Qualquer declaração que for dada a público na CPMI não prejudicaria o trabalho dos investigadores. Então, eu estou dedicado a isso, de que até o final dos trabalhos, Daniel Vorcaro vem aqui como uma pessoa comum, como um cidadão que tem que dar declarações ao Brasil, e eu espero, com sinceridade, colaboração do Judiciário nesse sentido. A CPI do crime organizado protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido sobre a decisão que suspendeu a quebra de sigilo da empresa Maridit Participações. A CPI do crime organizado solicitou a suspensão concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que anulou o acesso dos senadores aos dados bancários, fiscais e telemáticos da Maridit Participações. Essa empresa é de familiares do ministro Dias Toffoli e tinha um terço das cotas do resort de Itaiaiá até fevereiro do ano passado. A comissão argumenta que a interrupção das investigações pode levar ao desaparecimento de provas essenciais. Em nota, o presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato, destacou que se a comissão não puder quebrar sigilos ou convocar testemunhas, o sentido constitucional da investigação é esvaziado. Aprovada esta semana pela Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que altera a estrutura da segurança pública no país chega agora ao Senado. A PEC foi enviada pelo governo em abril de 2025 e altera a Constituição para reorganizar o sistema de segurança pública e ampliar a cooperação entre União, estados e municípios no combate à criminalidade. A proposta inclui na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A União deverá repassar a estados e municípios 50% de cada fundo. Além disso, a PEC divide a responsabilidade sobre segurança pública entre a União, estados e municípios. O texto também determina que a Polícia Federal será responsável pelo combate a crimes cometidos por organizações criminosas e milícias privadas com atuação entre estados ou fora do país. E inclui as polícias municipais no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública. Os deputados retiraram do texto a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e mantiveram a destinação de parte da arrecadação das apostas esportivas para o financiamento de políticas de segurança pública. A proposta será analisada agora aqui pelo Senado. Uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que unifica as condições para a incorporação à administração federal de servidores dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima foi instalada hoje na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e senadores dos 3 estados participaram da cerimônia. Senadores e deputados do Amapá, de Rondônia e de Roraima participaram do evento no Salão Nobre da Câmara, em que foi anunciada a criação da comissão especial para analisar a PEC 47.
A proposta do senador Randolfo Rodrigues iguala as condições para integrar servidores dos antigos territórios de Rondônia, Roraima e Amapá ao quadro da administração pública federal, uma reivindicação antiga dos servidores dos ex-territórios. Por força das circunstâncias, Rondônia, Roraima e Amapá, transformados em territórios federais pelo Decreto 5812 de 1943. Rondônia com o nome de Guaporé, Roraima com o nome de Rio Branco e o Amapá desde então como território federal do Amapá. Rondônia se transformou em estado em 1981, Amapá e Roraima em 1988. O prazo de transição de Rondônia ficou em 10 anos para estado. O de Amapá e Roraima ficou em 5. Esse é o objetivo da emenda constitucional 79. Equiparar o prazo de transição e resolver pendências que existem na distorção em relação à Rondônia. A PEC apresentada em 2018 foi aprovada por unanimidade pelo Senado em 2023. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a proposta será encaminhada para a CCJ da Câmara e depois para a comissão especial. A expectativa é de que ela seja aprovada ainda este ano. Estamos aqui atendendo o apelo de todos os deputados e deputadas federais e fiz questão também de convidar as bancadas desses estados do Senado Federal, porque eu sei da importância que a matéria tem para que o Senado, que já analisou a matéria, também possa estar aqui ao lado da Câmara, consolidando esse momento tão importante para esses estados da região norte do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a PEC corrige uma dívida histórica. E a decisão que Vossa Excelência anuncia hoje para a representação política, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de 3 estados da Federação, é a possibilidade de todos que estão aqui, historicamente lutando para corrigir essa injustiça, que nós possamos fazer verdadeiramente justiça para esses amazônidas, homens, mulheres, brasileiros e brasileiras, que sonham há década com a correção dessa injustiça que o Estado brasileiro faz em relação a esses servidores públicos. As políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres e as meninas foram debatidas em uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos com a participação de uma representante da ONU. O foco do debate foi a segurança dentro das famílias. A Comissão de Direitos Humanos aproveitou a presença em Brasília da relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre violência contra mulheres e meninas, Reem Al-Salem, para ouvi-la a respeito da proteção às mulheres e meninas e sobre o fortalecimento da família como núcleo de prevenção à violência. A representante da ONU reafirmou que a família é o ambiente natural para o crescimento das crianças, mas também pode ser espaço de violações de direitos. Ela enfatizou que nenhuma pessoa pode consentir a violação de seus direitos, mesmo que ela declare verbalmente. E afirmou que, em certos casos, é necessário desfazer a família para garantir a segurança dos membros e, especialmente, das crianças. Mesmo que a gente tente muito o papel da família como o mais importante, precisamos ter em mente que, apesar de todo o reconhecimento da importância, muitas estruturas familiares não estão da maneira que deveriam ser. Existe muita insegurança e, particularmente, as crianças são as que mais sofrem com essa falta da família estruturada. De acordo com a senadora Damares Alves, os estupros da mulher mais idosa e da mais jovem do mundo foram registrados no Brasil e os agressores eram membros da família. Por que nós estamos aqui discutindo o fortalecimento de família? A gente vai ter que entender que a gente vai ter que cuidar da família. Nós vamos ter que rever as famílias disfuncionais no Brasil.
As participantes pediram mais recursos no orçamento e mais articulação para a execução das leis existentes. Cobraram estatísticas oficiais identificando sexo e faixa etária. E lembraram, a culpa da violência não é da vítima. Muitas mulheres deixam de denunciar uma violência doméstica com medo de como ela vai ser encarada pela sociedade, pelo seu vizinho, pela sua própria família. Eu conheço mulheres que deixaram de denunciar o marido porque ela foi julgada pela própria mãe. O direito de família e o direito das sucessões foram os temas centrais da audiência de hoje na Comissão Temporária de Reforma do Código Civil. Formada por especialistas, a comissão vem trabalhando por um anteprojeto, ouvindo juristas e a sociedade civil como um todo. Críticas às sugestões de mudança no Código não faltam. Uma delas, a de que sequer deveria se alterar a lei. Este participante discorda. Se há uma parte do Código Civil que demanda uma atualização, e eu diria uma atualização urgente, é o direito das sucessões. E nós temos problemas de atualização em todos os 4 títulos do direito das sucessões. O mundo mais simples e previsível de antes tornou-se complexo e surpreendente. Hoje a gente pode ter pessoas que são concebidas quando o pai ou a mãe já faleceram. E essas pessoas que nascem após a abertura da sucessão, e podem nascer muito tempo após a abertura da sucessão, têm ou não legitimação sucessória? O Código Civil, obviamente, não esclarece, ele é de 1916, mas é preciso estabelecer critérios. Um inventário não pode ficar indefinido e aberto por décadas até que alguém possa nascer. E hoje, um embrião pode permanecer congelado até por mais de 20 anos e ser viável e se tornar uma pessoa. E mesmo na comissão, o exercício da crítica e divergência se faz presente. Esta professora divergiu da posição da relatora geral quanto à sucessão, testamento, herança. Se o casal edificou patrimônio em conjunto, o sobrevivente deveria participar da herança correspondente a essa construção comum. Todavia, quanto aos bens particulares, aqueles trazidos de antes do relacionamento ou recebidos por doação ou por herança pessoal, prevaleceria a autonomia privada, destinando-se exclusivamente aos descendentes. Saímos de 1916, onde a mulher era desprotegida. Fomos para 2002 com a figura do cônjuge superprotegido, que a decisão desta casa reflita não apenas a vontade de quem morre em proteger seu patrimônio, mas também a dignidade de quem sobrevive e ajudou a construir aquela vida em comum. Tornar o processo de divórcio menos traumático e penoso para a parte que deseja a dissolução do casamento foi um dos pontos apontados por este debatedor. Se você pretende pedir o divórcio, qual o sentido de o seu marido ou a sua esposa ter de autorizar o seu pedido? Nenhum, absolutamente nenhum. E o divórcio unilateral abre a possibilidade de a parte ir ao registro civil e fazer uma verbação do divórcio. E não há surpresa porque a outra parte é notificada. Ele também defendeu uma agilidade maior no processo de reconhecimento de paternidade. A mãe vai ao registro, aponta quem é o pai, o suposto pai. Não há nenhuma surpresa nisso, não há nenhuma covardia jurídica. Ele é pessoalmente notificado. Por que não comparecer em cartório? Quem não deve não teme. Se ele comparece e se recusa, estando disponível para ele o exame de DNA, o nome dele é imediatamente lançado no registro, invertendo o ônus da prova e tirando dos ombros dessas mães e desses filhos o peso de uma paternidade não reconhecida. Em mais de 10 anos de atividades, a Liga do Bem contabiliza dezenas de jornadas de solidariedade. Hoje foram enviados para Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira colchões, roupas de cama e demais utensílios destinados aos desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais.
Desta vez foram apenas 3 dias, do momento em que a Liga recebeu a chamada, a convocação dos voluntários, a coleta das doações, mãos solidárias juntando e empacotando, conferindo as centenas de colchões e lençóis. Esse time já pegou o jeito. Isso foi um pedido que eles fizeram pra gente, que estava faltando roupa de cama e travesseiro. E assim, colchão é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. Então a Liga pensou na gente doar também os colchões e também o cobertor, não é? A jornada começa na sede da Liga. Tudo pronto, lá vem o caminhão responsável pelo transporte. Carrega daqui, leva dali. Falta ainda vestir a camisa. É muito gratificante, viu? Você fazer parte, você ver que as pessoas recebem aquilo ali com muita satisfação e são pessoas bem necessitadas mesmo, que estão precisando realmente disso daí. E a Liga do Bem proporciona isso daí para o pessoal. Vai estar abastecido, mas no meio do caminho a gente vai parar para abastecer, né, e fazer o devido segurança na viagem. A velocidade da via, calma, o bom da viagem é chegar em paz e retornar em paz. Primeiro foi em Petrópolis. Na pandemia, mais desafios, mais ação. Atitude é o que não falta. No Rio Grande do Sul, a mais de 2.000 quilômetros de Brasília, a Liga do Bem, outra vez, presente. Eu vejo que a doação da Liga não é uma doação, né? É um pouco de carinho, um pouco de amor das pessoas que estão aqui e nem conhecem quem está do outro lado. Então, o meu desejo é que a gente está levando um pouco de esperança para esse pessoal que está sofrendo nesse momento. É claro que o que a Liga queria é que a Liga fosse desnecessária em todos os aspectos, mas não é assim. E se não é assim, a Liga sim se faz presente pelo Brasil inteiro e aonde tiver um estado que precise, nós vamos nos organizar, porque o Senado é um lugar solidário. Os servidores do Senado Federal, os colaboradores, os senadores e as senadoras sabem que a responsabilidade do seu trabalho é sim dentro do plenário, mas é muito além dele. E a Liga do Bem é um desses braços de responsabilidade, fazendo que o apoio do Senado Federal chegue aonde for necessário. Seguem para Juiz de Fora e municípios da Zona da Mata Mineira, atingidos pelas fortes chuvas e deslizamentos, 2 toneladas de doações arrecadadas pela Liga do Bem. Com o apoio da Diretoria-Geral, a iniciativa dos servidores do Senado reafirma um compromisso de solidariedade sem fronteiras, sempre que necessário for. 10h30 da manhã, estamos aqui à margem da BR-040, saída sul de Brasília. Daqui a pouco deve passar o caminhão com 2 toneladas de doações da Liga do Bem para Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira. O número de motociclistas aumentou muito no país e mais de 1 milhão de brasileiros ganham a vida sobre motos. Esse crescimento levou a uma consequência trágica. O registro de acidentes disparou. No programa Em Discussão de hoje, os riscos da profissão e mudanças na legislação para quem trabalha com aplicativos. A frota de motocicletas no país cresceu de 2,7 milhões de unidades em 1998 para mais de 34 milhões em 2024, aumento de 12 vezes. A motocicleta hoje é um meio de trabalho, então você não usa a motocicleta apenas para poder se deslocar para o seu serviço. Hoje a própria motocicleta virou o tipo de serviço, devido aos entregadores e à quantidade de serviços que a motocicleta vem abordando. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Mas advogado, veterinário, você imaginar, arquiteto, engenheiro. Eu tenho amigos meus em cima de moto. Então, o próprio transporte público, ele aumentou a atratividade desse tipo de veículo. E não à toa que o transporte público vem perdendo demanda, ao mesmo tempo que o uso de motocicleta vem crescendo. O SUS gasta hoje em torno de 700 milhões de reais com tratamento de acidentados, de trânsito em geral. Mais de 60% desse valor está associado a vítimas de sinistros com motocicletas. A maioria das vítimas é do sexo masculino. Quase 90% das mortes e mais de 80% das internações. Tem entre 20 e 49 anos. Algum tipo de risco, você tem que ter algum tipo de contrato
com a firma, está certo? E então, algum tipo de contrato. E então, qual é toda a polêmica é que a firma não assume ou não tem a perspectiva que esse é um assalariado dela, está certo? É um indivíduo onde você tem uma relação comercial, não tem uma relação assalariada com esse indivíduo, que é diferente. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Então temos no acidente de trabalho, no dia a dia de vocês. Então tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos.
Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que